Gleice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cidadania. Durante muito tempo, quando se falava em violência no Brasil, as imagens que vinham à nossa cabeça eram de assaltos, homicídios, tráfico de drogas. Agora, uma nova pesquisa do Datafolha mostrou que isso mudou. Pela primeira vez, os brasileiros apontam a violência contra a mulher como a forma de criminalidade mais grave do país. Ao mesmo tempo, ainda não reconhecem muitas situações de violência quando elas acontecem dentro de casa, no dia a dia dos relacionamentos. O que explica essa mudança? E por que ainda é tão difícil identificar a violência antes que ela se torne física? Nós vamos conversar sobre isso agora com a Margareth Goldenberg, que é diretora executiva do movimento Mulher 360, que foi a entidade que encomendou a pesquisa. Margareth, obrigada pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Eu quero começar com um dado exatamente esse que eu disse, que chama muito a atenção, né? Hoje, os assaltos, os homicídios não são o maior temor da população brasileira mais. O que explica essa mudança na visão da sociedade? Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trazendo esses dados, Ticiane. E esse ponto que você traz talvez seja o dado mais simbólico da pesquisa, né? Durante décadas, quando falávamos em violência no Brasil, as pessoas pensavam em assaltos, em tráfico, em criminalidade. E pela primeira vez, violência contra a mulher aparece no topo dessa lista. Isso mostra que a sociedade ela deixou de enxergar esse problema como uma questão privada ou uma questão familiar e passou a reconhecer como um grave problema de segurança pública, de direitos humanos, de desenvolvimento social. Agora, esse reconhecimento precisa se transformar em ação, né? É fundamental fortalecer políticas públicas de prevenção, ampliar a rede de proteção, qualificar também o atendimento às vítimas, investir em educação, para que a violência possa ser interrompida antes de chegar nas agressões físicas, né? Exatamente, esse reconhecimento, os dados mostram, inclusive, que as pessoas não conseguem, muitas vezes, identificar essa violência em casos como ciúme excessivo, chamam de ciúme, né? Quando o companheiro, por exemplo, proíbe a mulher de usar determinada roupa, ou de conversar com algumas pessoas, ou até de trabalhar, e muitas pessoas não reconhecem isso como violência. Algumas atitudes, inclusive, já um pouco mais que chamam a atenção, e aí só vão reconhecer isso lá na frente quando vem uma violência física mesmo. A pesquisa também mostrou isso, né? Exatamente. Essa é uma contradição mais importante que a pesquisa trouxe, né? A gente reconhece a violência contra a mulher, especialmente aquelas que são tangíveis, a violência física,
e não reconhecemos a violência psicológica e o controle. Nós aprendemos a reconhecer a violência quando aparece um hematoma, mas a violência raramente começa pelo tapa, né? Ela normalmente começa pelo controle, controlar amizades, roupa, dinheiro, celular, liberdade. Quando homens e mulheres não reconhecem essas primeiras manifestações como violência, acabam normalizando relações abusivas. E isso faz com que muitas vítimas só procurem ajuda quando a violência já chegou às agressões físicas, ou seja, a gente chega tarde. E eu quero trazer de novo aqui a primeira lição, a principal lição aqui para políticas públicas, que é justamente essa, né? Prevenção significa ensinar a reconhecer a violência antes que ela deixe marcas no corpo. Quanto mais cedo identificamos esses sinais, maior a chance de interromper o ciclo de violência, né? E o cuidado, muitas vezes, ele deixa de ser afeto e passa a ser violência, né? O cuidado, ele protege, mas o controle, ele limita. Uma relação saudável, ela respeita autonomia, liberdade, escolhas. Quando uma pessoa decide com quem que a outra pode falar, como que deve se vestir, quando exige acesso ao celular, quando controla o dinheiro ou mesmo impede que as mulheres trabalhem, isso deixa de ser demonstração de amor e passa a ser uma forma de controle. Então, a gente precisa ampliar o debate sobre relacionamentos saudáveis, especialmente entre os jovens, né? Sim, isso tudo é bem relevante, bem importante a gente debater e tentar conscientizar, fazer com que essas mulheres comecem a reconhecer, e até os próprios homens, né, quando dizem ali, não, é ciúme, é excesso de cuidado, isso é amor, é demonstração de amor. Não, isso aí já é um indício de controle excessivo, né? Um dado que chamou bastante atenção na pesquisa, que eu quero tratar agora com a doutora, é 71% dos entrevistados disseram que o lugar mais perigoso para a mulher hoje é dentro de casa. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque assim, quando a gente passa um dia tenso no trabalho, quando a gente tem alguma chateação, passa por algum medo, o que a gente quer? Voltar para a nossa casa, que é o nosso porto seguro, que é o lugar que nos acolhe. E aí, de repente, isso para muitas mulheres é o lugar onde elas têm mais medo de voltar. É um pouco assustador, é contraditório. Muito. O que explica isso, doutora? Como a gente pode abordar esse dado tão relevante? Esse dado realmente é muito, muito forte e assustador, porque ele rompe uma ideia que nós sempre tivemos, né? Durante muito tempo, orientávamos mulheres a evitarem ruas escuras, não andar sozinha, terem cuidado com desconhecidos, né? E hoje, o que a gente tem de realidade, e a pesquisa mostra, é que o maior risco está dentro de casa, né? O agressor, normalmente, é alguém conhecido, com quem tem vínculo afetivo, marido, parceiro, parente, ou uma dependência emocional, uma dependência financeira, né? Por isso que o enfrentamento da violência, ela precisa fortalecer toda a rede de proteção, né? Nos territórios, saúde, assistência social, escolas, judiciário, atendimento integrado às vítimas e, principalmente, trabalhar com os homens, né? Não dá para a gente trabalhar o tema da redução da violência contra a mulher, se a gente não inclui essa transformação cultural junto com os homens, para eles se entenderem como também parte do problema e parte da solução, né? Isso começa lá na escola, né? E a pesquisa também mostra, 9 em cada 10 respondentes defendem a educação nas escolas. Então, tem um consenso aí sobre a importância da prevenção. A violência ela não começa na delegacia, né? Ela começa lá na forma como a gente aprende, como nos relacionamos, as diferenças, a autonomia. Então, nós precisamos trabalhar com jovens, né? Com os homens, ensinando igualdade, respeito, prevenção da violência, e educar também protege, né? E os homens não têm, muitas vezes, e a pesquisa também mostra isso, clareza da sua forma de contribuição, do que é violência, do que não é violência,
E é fundamental que a gente envolva cada homem e cada mulher, a sociedade como um todo, nesse debate para reduzir esses dados tão dramáticos. É verdade. Só para complementar, então, essa resposta, quando a senhora diz que os homens muitas vezes acabam não reconhecendo isso, a pesquisa mostra em dados, né? Eu tenho aqui os números para a gente deixar bem claro para os nossos telespectadores. A diferença é gritante entre as mulheres que dizem que a violência violência contra as mulheres é a principal, a criminalidade que mais chama atenção hoje no Brasil. 73% das mulheres reconhecem isso, né? Enquanto que entre os homens esse número cai para 49%. Então, de fato, precisa mesmo do envolvimento dos homens para a gente conseguir evoluir, né, tanto na diminuição de casos, quanto nessas medidas preventivas e de conscientização, né? Bom, a gente pode dizer que aqui, 89% dos brasileiros acreditam que a violência contra as mulheres aumentou no último ano. Isso, essa percepção, ela reflete um aumento real no número de casos, ou a senhora acha que é porque o assunto está mais difundido e as pessoas estão falando mais sobre o tema? Provavelmente são as duas coisas, tá? Houve maior visibilidade graças à imprensa, às redes sociais, às campanhas e à coragem, né, de muitas mulheres em denunciar, mas também convivemos diariamente com casos extremamente graves e muito divulgados, que reforçam também essa percepção coletiva, né? Então, independente do que explica esse resultado, o mais importante é que quase 9 em 10 brasileiros sentem que o problema está piorando. Então, isso mostra que a sociedade espera respostas cada vez mais efetivas, né, do poder público, de todos os atores, né, da própria sociedade. Isso inclui o vizinho, a amiga, o parceiro, da escola e também das empresas, que é um nicho onde o Movimento Mulher 360 trabalha fortemente. Nós acreditamos também no poder das empresas, o poder transformador das empresas também dessa realidade, né? Uma união, né? Não é um desafio tão grande que precisa de uma união de vários atores, eu diria de todos os atores da sociedade, em todos os níveis, para poder combater. A gente fala aí sobre o envolvimento da sociedade, sobre também esse envolvimento dos homens e tem um dado impressionante que eu quero abordar agora com a senhora, é que 64% dos brasileiros conhecem uma mulher que sofreu algum tipo de violência ou conhecem um homem que agrediu alguma mulher. A gente pode dizer que todas as famílias brasileiras convivem com a violência contra a mulher hoje? Com certeza, independente de nível socioeconômico, de localidade no Brasil, porque a pesquisa é brasileira, né? Brasil, a região, o país todo, nós tivemos entrevistados de todas as regiões. Então, a violência ela está nas famílias, nos amigos, nos vizinhos, nos colegas de trabalho. Esse dado rompe definitivamente a ideia de que violência contra a mulher acontece só em determinadas famílias ou grupos sociais, né? A violência contra a mulher atravessa a sociedade brasileira como um todo. E mesmo assim, com esses dados impressionantes, tanto do número de violência que a gente acompanha diariamente, notícias tristes que acabam colocando as mulheres num estado de alerta constante, né? Há uma percepção de que elas estão inseguras, nós, no caso, e não podemos confiar tanto. Apesar de tantas leis, da legislação estar avançando em relação à proteção da mulher, apenas 37% das mulheres que foram entrevistadas e disseram já ter sido vítimas de violência, apenas 3 entre 10, um pouco mais, fizeram denúncias, foram à polícia e denunciaram esses casos.
Muitas dizem não se sentir seguras, têm medo de fazer isso. Há uma saída para isso? Há algo que explique, primeiro, esse fenômeno e, em segundo, como que a sociedade, como nós podemos, a sociedade agir, poder público, para trazer mais segurança para essas vítimas? Eu gosto de inverter, né? Quando eu pergunto por que tantas mulheres não fizeram nada, eu gosto de inverter, né? Por que tantas mulheres não se sentiram protegidas para procurar ajuda, né? Então, são muitos fatores que explicam. Primeiro, muitas têm medo, muitas dependem financeiramente do agressor, é por isso que empoderamento econômico, viabilizar a qualificação dessas mulheres, a entrada no mercado de trabalho, independência econômica é fundamental. Muitas não procuram ajuda porque querem proteger os filhos ou porque sentem vergonha. E muitas, eu diria que a maioria, não confiam nas instituições, né? Ou também não reconhecem plenamente que vivem uma situação de violência, né? Muitas chegam até a serem assassinadas e não compreenderam ao longo do ciclo de violência outros sinais de que isso poderia acontecer. De qualquer forma, a rede de acolhimento, ela precisa ser fortalecida, isso é fundamental, né? O atendimento humanizado, né, que a gente já tem em alguns estados do Brasil, mas outros ainda precisam muito melhorar muito, especialmente nas delegacias, a rapidez nas medidas protetivas, a integração, porque hoje a gente tem a polícia atuando, a justiça, a saúde, a assistência social, mas não integradas, a integração dessas dimensões fazem toda a diferença. Eu diria que esse é o caminho aí para que a gente possa fortalecer essa segurança das mulheres pedirem ajuda, né? Sim, a gente tem visto essa evolução, de fato, essa tentativa, né, dos poderes de coibir e de ajudar as mulheres a serem mais protegidas, mas ainda existem, na sua opinião, lacunas, brechas na legislação que acabam deixando os homens mais seguros para cometerem violência contra a mulher? Eu diria que a legislação brasileira em relação ao tema, ela está bem avançada, né? A lacuna, ela não se dá na legislação, como em muitos temas, né? Na verdade, a lacuna se dá quando a gente transpõe, né, essa legislação para a prática. Como que nós acolhemos, como que nós tomamos as providências, a agilidade, o olhar para essas mulheres que ainda é vista, muitas vezes, a vítima ainda é vista como culpada, e não só pela sociedade, mas também no atendimento. Então, muito mais o desdobramento dessa legislação na prática, em termos de agilidade, de integração dos poderes, das iniciativas e a forma como essas mulheres são acolhidas, do que brechas na legislação. Nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha e outras. Nós precisamos agora praticar essa legislação em todos os cantos do Brasil, né? A gente tem alguns resultados melhores de acolhimento e agilidade no atendimento às mulheres em alguns estados, em detrimento de outros, e uma questão de campanhas de comunicação, de transformação cultural, né? A imprensa, com certeza, como aliada, mas também a comunicação em todos os níveis, para que isso possa chegar. Os canais oficiais. Uma das perguntas foi sobre, na pesquisa, se as pessoas conhecem os canais oficiais, né? O 190, as delegacias, e é surpreendente, porque a gente vê essas informações e escuta com muita frequência em vários lugares, né? Seja no folhetinho pregado no restaurante, na TV, nos jornais, nas redes sociais, e ainda tem uma parcela grande da população que não conhece os caminhos oficiais de busca de ajuda, né? É verdade. Então, também uma questão de comunicação, né? Sim. A senhora citou um dado aí, uma informação, na verdade, que é antiga nas rodas de conversa, em muitas falas a gente vê a história da culpabilização, né, da vítima. Ah, mas a vítima estava com um short curto, mas a vítima sempre... existem alguma forma de diminuir a culpa do agressor e trazer um pouco dessa culpa
para a mulher. Na pesquisa, 61% dos entrevistados falaram sobre isso. Falaram que as mulheres podem ser culpadas, sim, por escolher mal, por escolher um parceiro que não deveria. É uma tendência mesmo? A senhora acha que isso tem diminuído ou permanece da mesma forma de décadas atrás, quando a mulher, de fato, era culpada por ter sido agredida? Infelizmente, sim. Essa é uma lógica ainda muito frequente e muito perigosa, né? Porque ela desloca o foco de quem comete a violência para quem sofreu. Então, é muito comum, em vez de a gente perguntar por que ele agrediu, a gente escuta as pessoas perguntando por que ela continuou na relação, por que ela escolheu esse parceiro, por que ela não saiu antes dessa relação violenta. Mas ninguém inicia um relacionamento imaginando que vai ser vítima de violência, né? As relações abusivas, elas normalmente começam de forma gradual, com comportamentos que a própria pesquisa mostra que ainda são amplamente naturalizados, né? Controle, ciúme excessivo, isolamento, monitoramento, restrição de autonomia. E quando a violência se torna física, muitas mulheres já estão emocionalmente fragilizadas, muitas ficam isoladas da rede de apoio e muitas vezes dependentes financeiramente do agressor. Então, essa culpabilização, ela produz um efeito muito ruim e muito concreto, né? Ela aumenta a vergonha, ela aumenta a culpa, ela aumenta o silêncio. Então, voltamos à questão que a gente estava conversando antes. Muitas mulheres deixam de denunciar porque têm medo de ser julgada, têm medo de serem desacreditadas ou responsabilizadas pela violência que elas sofreram. Então, combater essa cultura também é uma política de prevenção. Nós precisamos substituir a pergunta por que ela ficou no relacionamento pela pergunta correta, por que ele agrediu. A responsabilidade pela violência é sempre de quem pratica e nunca de quem sofre, né? Ela começa com controle e termina com a culpa recaindo sobre a vítima. A gente precisa inverter essa lógica. Doutora, e até que ponto a dependência financeira das mulheres traz mais risco para essa violência ir escalando dentro de casa? Olha, esse ponto é fundamental. É por isso que a gente trabalha muito com as empresas, né? A dependência financeira, ela pode ser tão aprisionadora quanto a própria violência física, né? Em geral, e esse é um dado que a gente já tem até de outras pesquisas, as mulheres não permanecem na relação porque elas querem, mas porque não conseguem enxergar uma alternativa segura para reconstruir a própria vítima, né? Então, a autonomia econômica para mulheres em situação de violência são políticas também, não só sociais, mas são de proteção e de prevenção da violência. O que é que a gente observa? Quando a gente viabiliza a qualificação, a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, elas tendem, com muito mais frequência e rapidez e agilidade, de saírem das relações de violência, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz fortemente com as empresas, inclusive com políticas e iniciativas de inclusão de mulheres no mercado de trabalho, especialmente com programas específicos para as mulheres que foram vítimas de violência, muitas vezes em parceria com organizações sociais que atendem essas mulheres, né? Acolhem quando elas saem de casa e acolhem também qualificando, dando atendimento psicológico, jurídico e conectando com empresas que a gente tem trabalhado para que elas possam ser incluídas no mercado e aí sim, empoderadas, com autonomia financeira, elas conseguem sair da relação agressiva, violenta e humilhante. Doutora, seguindo por esse caminho das alternativas, né, desse incentivo, dessa ajuda social para resgatar essas mulheres, a gente tem um dado otimista na pesquisa que quase 9 entre 10 brasileiros diz que as escolas, por exemplo, devem incentivar e ensinar, orientar as crianças sobre a igualdade, sobre o respeito,
né, em relação às mulheres, sobre esse cuidado mesmo, acho que essa seria a palavra, né, contra a violência. A senhora vê isso como um caminho, né, porque se a gente começar desde cedo, colocando essa consciência na cabeça dos meninos, especialmente, das meninas para identificar quando estão sendo vítimas, né? E dos meninos para não crescerem agressivos. Esse pode ser o caminho, né? Muito. Esse, eu diria que é o dado mais esperançoso, né, de toda a pesquisa, né? Em meio a tantos indicadores preocupantes, a gente encontra um consenso raro, né, que é esse dado de 9 em cada 10 brasileiros, defendendo que as escolas ensinem igualdade entre homens e mulheres, respeito mútuo, prevenção da violência doméstica. Isso mostra que a sociedade compreende que a violência não será enfrentada apenas com leis mais duras ou punição aos agressores, né? Essas medidas são fundamentais, mas elas chegam quando a violência já aconteceu. Então, a prevenção, ela começa muito antes. Ela nasce na forma como meninos e meninas aprendem a se relacionar, como que aprendem a lidar com frustrações, a respeitar limites, a compreender o que é consentimento, a reconhecer que ninguém é dono de ninguém, que amor nunca pode significar controle, né? Os próprios resultados da pesquisa reforçam isso. A gente ainda tem, e muitos jovens, confundindo o ciúme com amor, controle com cuidado, vigilância com proteção. Isso muda com educação, com diálogo, com construção de novas referências desde a infância. Por isso, quando a sociedade apoia que esses temas estejam presentes nas escolas, ela está dizendo que educar também é proteger. Nós estamos falando de formar adultos capazes de construir relações muito mais respeitosas, igualitárias e livres de violência, né? E investir em educação para a igualdade não é uma pauta ideológica, como muitas vezes se confunde. É uma estratégia de prevenção da violência. Assim como ensinar, sei lá, educação no trânsito ajuda a reduzir acidentes, ensinar higiene ajuda a prevenir doença. Quanto mais cedo aprendemos a reconhecer o respeito, menores vão ser as chances da gente reproduzir relações abusivas no futuro, né? Nenhuma geração nasce sabendo respeitar, né? O respeito se aprende e a escola, junto com as famílias, com toda a sociedade, tem um papel fundamental nessa construção, né? Quando a gente ensina a igualdade e resolução de conflitos de forma pacífica, nós estamos não apenas formando melhores cidadãos, nós estamos prevenindo violência, protegendo meninas e ajudando meninos a construírem relações mais saudáveis ao longo da vida. Ok, eu agradeço muito a sua participação. O caminho é esse, né? Educação e amor. Parabéns pelo trabalho, boa sorte nessa caminhada em defesa das mulheres. Muito obrigada pela oportunidade e espaço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está disponível no senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. A gente se vê no próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica.
A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Olá, bom dia. Presidente do Senado elogia processo eleitoral brasileiro e segurança das urnas eletrônicas. Sancionada a lei com critérios mais rigorosos para a apresentação de recursos ao STJ. A Lei Maria da Penha, aprovada pelo Congresso, completa 20 anos hoje. E mais, segurança dos agentes de saúde que atuam em terras indígenas é tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Uma exposição com a história do processo eleitoral no Brasil foi inaugurada no Senado. A mostra, chamada de O Caminho do Voto, poderá ser visitada até o dia 21 de agosto, no anexo 1 do Senado. A cerimônia de abertura da exposição contou com a presença do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e de integrantes da Corte Eleitoral, que foram recebidos pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. A exposição O Caminho do Voto reúne equipamentos, documentos e recursos interativos e resgata a evolução histórica do processo de votação. A exposição apresenta todo o processo eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento, os testes dos equipamentos, até a votação, apuração e a totalização dos votos. A ideia é mostrar justamente como funciona todo esse processo que envolve segurança, auditoria e fiscalização, que buscam garantir a integridade da urna eletrônica. Os presidentes do TSE e do Senado reforçaram a segurança das urnas. Essa transformação, reitero, teve origem em um amplo processo de construção coletiva, protagonizado pelo Congresso Nacional. Ao editar o marco legal que autorizou a informatização das eleições, o Legislativo conferiu legitimidade democrática e segurança jurídica para que a Justiça Eleitoral pudesse desenvolver um sistema destinado a encerrar a morosidade da apuração. O sistema eletrônico de votação constitui uma política de Estado, edificada ao longo de décadas, sob constantes aperfeiçoamentos legislativos, técnicos e administrativos. Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições é um compromisso permanente da República. Esta iniciativa é exaltar o papel de um sistema eletrônico reconhecido internacionalmente, que é o sistema de votação nas urnas eletrônicas do Brasil. É preciso que o povo conheça o processo, entenda o processo e, acima de tudo, confie no processo. Essa é exatamente a missão da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Temos um dos processos eleitorais mais confiáveis do mundo, se não for o mais confiável. Precisamos disseminar entre as brasileiras e os brasileiros esta convicção, esta certeza e, acima de tudo, presidente Cássio, esse orgulho. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse nessa quarta-feira. Ela é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato.
A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na sala de audiências da presidência do Senado. A senadora Leila Barros representou o presidente Davi Alcolumbre e deu posse a Lurdinha. Maria de Lourdes Pereira é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. Lurdinha foi vereadora do município de Coroatá e presidente da Câmara Municipal, com vários mandatos exercidos na cidade. Depois de prestar o compromisso regimental, Lurdinha prometeu atuar em defesa do Maranhão, no fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação. Também defendeu a presença das mulheres em espaços de decisão. Recebo esta missão com profunda gratidão e, sobretudo, com grande senso de responsabilidade. Venho de Coroatá e trago comigo a experiência de quem aprendeu a fazer política perto das pessoas, ouvindo as comunidades, os vereadores, os prefeitos e as famílias que todos os dias procuram o poder público em busca de respostas. Quero contribuir para a continuidade de uma atuação firme em defesa do nosso Estado. Serei uma voz de Coroatá, da região central e de todo o povo maranhense. Muito obrigada. A Comissão Mista de Orçamento discutiu nesta quarta-feira os desafios do financiamento infantil no Brasil e a execução orçamentária das políticas públicas destinadas às creches no país. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, é a principal fonte de financiamento da educação básica infantil. Ele é formado com recursos de impostos de estados e municípios e recebe uma complementação da União. A Comissão Mista de Orçamento debateu sobre os desafios da execução financeira e orçamentária desses recursos. Especialistas destacaram a necessidade de planejamento, execução e controle pelos órgãos. Eu quero falar sobre a responsabilidade da União, que cresceu em relação ao Fundeb. Então, em 2021, a gente tinha uma complementação de 23 bi e esse percentual para esse ano está em 69 bi, então assim, um aumento de quase 3 vezes. Então a participação da União ela cresceu significativamente nos últimos anos e isso graças às novas modalidades de financiamento. Quando esse recurso chega na rede, não existe uma vinculação de que esse recurso seja gasto com a educação infantil. Então, está totalmente dentro da legalidade ele, por exemplo, pegar a maior parte desse recurso e direcionar para o ensino fundamental. Nossa preocupação com a transferência de dinheiro público para financiar a educação infantil, transferência para entidades de caráter privado, isso nos preocupa muito, a privatização da educação infantil no Brasil, as terceirizações que estão se alastrando pelo nosso país e com dinheiro público. A audiência destacou que os recursos do fundo também são destinados à qualificação dos profissionais da educação básica. No começo da vida, então a educação infantil, o investimento nas crianças, nos bebês, são uma estratégia para além do direito para um presente, um futuro melhor, e a gente sabe isso pelas várias evidências, o tempo da gente está curto, mas tanto as evidências da neurociência que mostram esse como um período, uma janela de oportunidade, né, para o desenvolvimento do ser humano. Foi sancionada a criação de filtros de relevância para a apresentação de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. De autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a lei tem o objetivo de reduzir o número de ações que alegam a aplicação incorreta da lei federal por tribunais de segunda instância. Somente no ano passado, 75 mil decisões em recurso especial foram apresentadas ao STJ. Entre os critérios definidos na nova legislação que entra em vigor em 30 dias está a necessidade de a questão ser considerada relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e com repercussão para além dos interesses do processo em julgamento. A Lei Maria da Penha está completando 20 anos. A legislação é considerada um dos instrumentos legais mais efetivos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos mais tão danosos quanto são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar é do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor, de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas.
O prédio do Congresso Nacional está iluminado de roxo para lembrar a data de sanção da Lei Maria da Penha. A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher. Agosto é o mês em que o lilás ganha um significado maior, o de lembrar que toda mulher tem direito a viver sem medo e sem violência. Criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a campanha Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. Quais são as portas de entrada, para ela poder pedir ajuda? Nós temos as delegacias de polícia, a Casa da Mulher Brasileira, os comitês das mulheres, os CEANs, que é os Centros de Atendimento Especializado às Mulheres, porque esses locais, muito embora eles não vão registrar a ocorrência, mas muitas vezes eles vão esclarecer a violência, para que ela possa, de fato, procurar essa ajuda e fazer o registro policial, que é quando ela vai ter acesso ao sistema de justiça. Apesar dos avanços na legislação, a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Pesquisa do Data Senado de 2025, que ouviu cerca de 21 mil mulheres, mostra que 3 a cada 10 mulheres relataram ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. E 34% foram vítimas nos últimos 12 meses. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Segundo o levantamento, aumentou a busca por ajuda. 58% recorreram à família, 53% à igreja e 28% procuraram delegacias da mulher. Mas 5% não tomaram nenhuma atitude. As vítimas podem buscar ajuda ligando para o número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190, da Polícia Militar. E qualquer pessoa pode denunciar as agressões nos mesmos canais, de forma anônima e gratuita durante 24 horas. Em apoio à campanha, o Congresso Nacional iluminou a fachada na cor lilás, reforçando a mensagem de conscientização, acolhimento e combate à violência contra a mulher. E uma última informação. Hoje, às 10 horas, está marcada a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir a segurança dos agentes de saúde que atuam em terras indígenas. A atividade é parte do ciclo de debates sobre os direitos humanos e o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, promovido pela comissão. Participam representantes dos trabalhadores ligados ao setor. E a TV Senado vai transmitir ao vivo essa reunião. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então hoje a gente pode fazer
aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. No TV Senado Live de hoje, nós recebemos 2 especialistas em imposto de renda. Como a lei protege as crianças também no ambiente dos jogos. Nós recebemos uma pergunta da Anne de São Paulo. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se
você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os Craô preservam uma das maiores áreas de cerrado do Planalto Central brasileiro. São 302 mil hectares. Mas é uma terra extremamente arenosa. Um estudo do INPE, publicado há mais de 20 anos, mostra que toda a área do entorno dos Craô, que está sendo completamente desmatada, é passível de desertificação. Cadê nosso nascente? Desaterrou, a areia veio e aterrou. Então isso aqui é nossa preocupação maior. São milhares de pequenos rios que correm de dentro para fora do território Craô. As cidades vizinhas não teriam água potável se não fossem as nascentes preservadas pelos Craô. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Agora é lei. O contribuinte que ganha até R$ 5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$ 5.000 até R$ 7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$ 600 mil. O Senado votou, agora é lei. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda.
Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. Sétima reunião da Comissão Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando completamente, né? A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima e do outro lado está o transtorno e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos.
o que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então passei de aluna exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância, na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegava um pai, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia ser até ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido, porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes? Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico ou não? De repente, você começou a ter esse sentimento? A gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas e se incomoda com o barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, eles notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem dos pais. Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como um médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento, para as famílias, inclusive, falar não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito?
Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem sim esse estigma e muitas pessoas evitam, né? Exatamente isso. Ah, não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né? Alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora demoram pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas, mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo, de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também, dentro de casa, se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. A família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante. Conversar mesmo assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis, e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental
de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudadas no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposto à rede social desde criança, né? Então a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, ou acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar. Não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver? A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou, com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça e as pessoas de fora notam também. Então a gente não pode ignorar, a gente não dá para ignorar esses sinais. Eles começam assim, mínimos, e daí passam para algo pior, né, no isolamento total. Então é muito importante que tanto as pessoas de fora quanto quem está sentindo procure ajuda, fale com alguém, busque terapia, busque conversar com alguém próximo para entender o que está sentindo. Então essa questão da formação, da reeducação, porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães, e também reeducar nas escolas. É fundamental uma reeducação do respeito ao próximo. Eu digo, para o próximo aquilo que você gostaria para você e para os teus filhos. Se as pessoas passarem a fazer o bem sem olhar a quem, essa discriminação hedionda, né, que leva a esse desespero dessa juventude, seria resolvida. Qual é o conselho? O que tem que fazer? Existe uma saída? Se não causa sofrimento, estamos dentro das nossas diferenças. À medida que isso atrapalha algum dos meus funcionamentos, está me atrapalhando na escola, está me atrapalhando com a minha família, está todo mundo se afastando, meus amigos estão se afastando. Se há uma mudança desse funcionamento, aí a gente está falando talvez de um adoecimento e vale a pena procurar ajuda. Quanto mais cedo identificar uma mudança de comportamento, já agir imediatamente, eu emendo uma segunda pergunta. Quando isso não acontece, quais são as consequências? É muito importante que
quando possível, sim, se tome atitude o mais cedo possível, porque a gente pode buscar ajuda nesses momentos e isso pode tornar o tratamento, inclusive, mais fácil, né? Porque você já está agindo antes desses sintomas se agravarem, então, em termos de medicação, em termos de outras referências, como, por exemplo, o uso da psicoterapia, né? Outras formas de terapias também. Então, tudo isso, quanto mais cedo a gente observa essas mudanças, é melhor de agir. É o mal do século, né? Depressão, ansiedade, insônia. Como é que foi o retorno? Foi melhorando e novamente no colégio, no trabalho, enfim, como é que foi esse retorno a uma vida como você já conhecia? Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver, sabe? E hoje eu vejo diferente, né? Eu tô bem, ainda bem que eu consegui e cheguei até aqui, porque não foi fácil, óbvio. É muito bom ver que vale a pena. Como é que o Congresso Nacional, como é que as políticas públicas podem corrigir essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes? O papel de nós aqui no Parlamento, como você muito bem, nós temos uma tribuna, nós temos comissões, mas tem que se aprofundar cada vez mais na valorização da nossa juventude. Você tem uma legislação onde o SUS abraça esses jovens e adolescentes no tema saúde mental. Assim como o envelhecer tem mais transtornos, a adolescência é um outro grande pico. E é importantíssimo que eles tenham acesso, né, à informação, a saber onde procurar, a ter essa resposta, esse apoio quando procurarem, né, ter acesso ao tratamento. Assistência pública existia à época, você conseguiu, como é que foi? A gente buscou, na época, o CAPS. Primeiro que para buscar o psicólogo, né, que foi lá o primeiro passo, já é muito difícil público, não tem. E aí quando eu precisei buscar psiquiatra, eu não tinha assistência porque eu era menor de idade. Normalmente no CAPS ou no hospital psiquiátrico público são a partir de 18 anos, então não tive essa assistência. Tem uma legislação, um sistema único de saúde, o SUS, que apoie crianças e adolescentes no tratamento de saúde mental. É uma coisa fundamental. Ter acesso a isso na saúde pública é indispensável. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas de verdade. Pro psicólogo ele falou, não precisa vir pra cá não, vai pro psiquiatra. Fui, aí me indicaram remédio. Fala um pouquinho sobre o que mudou da psiquiatria e da saúde mental. Evoluiu de que forma? A gente tinha muito mais uma lógica manicomial. Aquele indivíduo está diferente dos outros, então ele precisa ser afastado dessa sociedade. A gente entende que o diferente faz parte e que ele não precisa se adequar. Às vezes a sociedade precisa se adequar. O medicamento está aí para nos auxiliar quando for necessário, quando o especialista achar que é preciso. Esse medicamento age de que forma? Existe? Qual é o grau de uso desse? Leve, moderado, grave? O tratamento ele tende a ser bem personalizado, porque a gente vai ter que considerar diversos fatores para entender qual a melhor medicação. Mas de maneira geral é isso, a medicação ajuda a lidar com esses sintomas. Importante falar que a medicação ela está aí para ajudar com certeza, ela tem seus efeitos, então é uma parte desse cuidado, uma parte importante, uma parte que quando bem usada traz resultados positivos, mas é importante a gente associar isso com outras medidas também. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou. Agora, fica assegurado o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, com formação específica e permanente para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento. Nós temos aí uma lei federal que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, que fala sobre a abertura do SUS para crianças e adolescentes para o tratamento da saúde mental. A importância. Avançando agora com essa lei aprovada no Congresso e que o presidente Lula sancionou, nós temos condições de dar esse atendimento. Em relação à saúde mental, qual seria a mensagem? Buscar essa rede de apoio é muito importante, né? Não negligenciar essa sensação, esse sentimento, não ter vergonha, não ter medo e procurar ajuda quando necessário. A gente precisa primeiro tirar a nossa régua de medir o sofrimento do outro, mas sempre ter um olhar atento e sempre procurar. Então não dá pra gente relevar. Pedir ajuda. Não sentir vergonha,
não achar que vão te julgar, pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo, ou se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. E óbvio, para quem está de fora, não fechar os olhos, né? Porque muita gente ignora falas depreciativas, por exemplo, ignora esse isolamento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Minha mãe chegou um belo dia do trabalho, não tinha mais nada dentro de casa. Meu pai esperou ela me deixar na creche, ir pro trabalho, já se relacionava com uma outra pessoa, mas como amante. Parou um caminhão, me encheu de tudo que estava dentro de casa e foi embora. Por isso que eu falo, eu tento cortar esses ciclos todos com o Cauê. Porque o pai dele não está sendo diferente. Eu vejo muitos homens covardes mesmo, porque não enfrentam a situação que ele não iria enfrentar sozinho e nem pensam que a mulher está enfrentando aquilo sozinho, sabe? Então que meu filho seja um homem totalmente diferente do ciclo que a minha família, e isso eu me incluo, vem vivendo. Que ele seja responsável. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005.
No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As imagens das últimas semanas chamaram a atenção do mundo. Temperaturas recordes, incêndios florestais e uma intensa onda de calor atingindo o Reino Unido e outros países da Europa. Foi justamente nesse cenário que líderes, especialistas, empresas e investidores se reuniram em Londres para um dos principais encontros globais sobre ação climática. Mas como discutir o futuro do planeta quando os efeitos das mudanças do clima já fazem parte do dia a dia? Bom, para conversar sobre esse momento, recebemos a jornalista Mariana Caminha, da Climate Bonds, que acaba de voltar da London Climate Action Week. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos começar dando um panorama dessa Semana do Clima lá em Londres. Como é que foi participar dessa semana e o que foi discutido? É sempre muito bom a gente participar de um evento assim, porque essas Semanas do Clima, elas são uma espécie de aquecimento para a COP, né, que esse ano vai acontecer na Turquia. A Semana do Clima em Londres é a principal semana da Europa, né? É o principal evento climático da Europa. Então, é um evento que esse ano comemora a 8ª edição e foram mais de 1.300 eventos pela cidade inteira, mais de 75 mil pessoas participando, entre cientistas, sociedade civil, mas também políticos, empresários, técnicos, então investidores também. Então a gente teve representantes do mundo inteiro, de todas as áreas que juntas podem fazer a diferença um dia. E como é que foi participar justamente na semana em que foi registrado ali? A gente tem até a imagem de uma câmera que identificou a temperatura de 50 graus em algum dia da semana. Como é que foi participar dessa semana do clima justamente numa semana em que a temperatura subiu tanto? Foi um lembrete muito claro de que a gente já está vivendo os impactos das mudanças do clima. Então, a gente teve eventos, por exemplo, que foram cancelados. Justamente, imagina, uma grande ironia. Um evento sobre mudanças climáticas sendo cancelado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente teve vários eventos assim, pessoas relatando dificuldades de mobilidade, por exemplo, porque Londres é uma cidade que, dentro da sua infraestrutura, é extremamente despreparada para o calor, né? É uma cidade que foi construída para outro tipo de clima, para um clima mais frio, mais ameno. Então, os prédios são antigos, alguns são tombados, então não pode colocar ar-condicionado. Então, a gente viu várias disrupções acontecendo durante a semana e foi uma experiência muito clara, e eu acho que deu a entender a urgência desse assunto, de que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente e de como evitar uma catástrofe ainda maior no futuro. E esse tema, justamente nessa semana, foi mencionado por quem apresentava, participava dos painéis, as pessoas comentavam sobre isso lá, e isso foi inclusive gancho para discussões dentro da Semana do Clima? Sim. Todos os eventos, primeiramente, assim, você via até o jeito que as pessoas se vestiam. Eu prestei muita atenção na questão dos ventiladores portáteis, que antigamente não tinha. Eu morei alguns anos em Londres, cheguei a 20 anos lá, e 20 anos atrás não existia isso, né? A gente não via pessoas caminhando com ventilador portátil no verão, e a gente mal está chegando no verão lá. Então, várias adaptações,
nas lojas também, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de passar nas lojas e ver sessões inteiras dedicadas a, digamos assim, produtos que vão amenizar o calor, aquele calor extremo que as pessoas estavam sentindo. Então, no caso dos ventiladores portáteis, desde pequenos leques simples, como também pequenos produtos de marcas muito famosas, marcas de alta tecnologia que estão investindo neste ramo agora porque sabem que esse é um problema que não vai embora. Né? É um problema que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, até nisso você vê como o clima hoje, ele saiu das discussões acadêmicas, né, de cientistas e realmente entrou na vida das pessoas e está impactando o nosso dia a dia. Né? E é uma coisa que a gente tem de entender, tem de ver qual é a nossa responsabilidade e não normalizar isso. Né? Não é normal a gente sair de casa com um ventilador portátil como se fosse um celular, né? Porque senão a gente não consegue ficar na rua debaixo do sol. Então, eu acho que foi quase como um experimento de marketing para mostrar mesmo para as pessoas, olha, isso aqui é algo urgente e a gente tem que agir logo, né? E durante a semana, esse tema, você acha que entra também a questão da resiliência climática, a questão do aquecimento, de como as cidades estão se preparando para essas ondas de calor? Vem o El Niño aí também na primavera. Isso foi também centro de debates? Na verdade, pautou mais a Semana do Clima ou não? Sim, ao longo dos anos, né, eu trabalho na cobertura, na divulgação de dados climáticos já tem uma década. Então, antigamente, 10 anos atrás, a gente não falava de adaptação e resiliência, a gente falava de mitigação, né, a diminuição das emissões. Hoje, hoje adaptação e resiliência são dois temas que estão tão presentes quanto a mitigação. E no caso do que a gente viu de Londres, até foi divulgado um plano da cidade em relação à resiliência, então como que a cidade pode se preparar, né, para outras ondas de calor, não só na questão de infraestrutura, como também no plantio de árvores, que é o que a gente chama de solução baseada na natureza. Então, algumas coisas que podem ser feitas baseadas na natureza. Então, é um assunto que não só pautou a semana, de forma muito intensa, inclusive teve uma grande conferência dentro da Semana Climática só sobre resiliência, foi um dos maiores eventos que a gente teve, como também as pessoas viram na prática que resiliência é algo, e adaptação é algo necessário. Então, por exemplo, trens foram cancelados, teve gente que não pôde ir para a Semana do Clima, porque moravam numa cidade um pouco distante de Londres, e os trens simplesmente foram cancelados porque os trilhos empenaram com calor. Então, é grave dessa forma. E não só Londres, mas várias cidades da Europa não estão preparadas para isso. Então, eu acho que isso põe em cima dos políticos, né, das pessoas que tomam decisão, uma responsabilidade muito grande, mas também os investidores também, né, como forma de pressionar para que esses investimentos sejam feitos de forma responsável. É aí que entra a minha próxima pergunta, que é exatamente, você falou que investidores estiveram presentes nessa semana debatendo. Você acha que os investimentos climáticos estão indo também para essa parte de resiliência, preparação das cidades? Onde estão indo os investimentos nessa área? Sim, bom, voltando um pouco atrás, quando a gente pensa nos investimentos no que a gente chama de verde ou sustentável, os investimentos aumentaram muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, a primeira dívida verde foi emitida em 2007. Até 2019, a gente conseguiu um acumulado de $1 trilhão. De 2020 para cá, ou seja, em 6 anos, nós fomos de $1 trilhão a $6 trilhões. Então, daí você vê como o mercado está muito mais acelerado, né? E a mesma coisa aconteceu. No início, era muito mais investimento em mitigação. Agora, os investimentos estão muito em projetos de resiliência e adaptação, né? Então, a Climate Bonds, por exemplo, acaba de lançar uma taxonomia de resiliência, que é uma taxonomia, é a primeira do mundo, e é inovadora nesse sentido porque ela traz para o investidor
mais transparência e credibilidade. Então, eles querem investir em projetos que realmente sejam viáveis e que sejam efetivos nesse sentido, né? Então, as taxonomias, e o Brasil faz pouco tempo, né, na COP passada, a gente teve o lançamento da taxonomia brasileira. Então, a taxonomia, que é esse grande arcabouço do que é considerado verde, né, do que é considerado crível nesse sentido, ajuda muito os investidores, né, a tomarem as suas decisões responsáveis, porque hoje a gente vê que empresas, por exemplo, que não estão investindo em projetos resilientes e projetos que não vão fazer algo pior ao mundo do que nós já estamos fazendo, essas empresas que não estão investindo em transição, elas não têm futuro, porque elas não vão ter investimentos. Os investidores querem cada vez mais projetos e iniciativas que sejam responsáveis, porque, no fim das contas, um investimento sustentável, ele é um investimento mais seguro. Então, acho que o mercado financeiro ele já entendeu que um risco climático ele é um risco financeiro e ninguém quer perder dinheiro, né? Então, isso aí é uma lógica que vai até acima de valores éticos, se você for pensar, né? O próprio mercado ele já entendeu que não vale a pena financeiramente investir em algo que faça mal ao planeta. E lá você pôde acompanhar medidas concretas, exemplos do que já está sendo feito na prática? Eu acho que agora, né, a gente falou muito em questão de metas, promessas, agora o foco está muito na implementação dessas metas, né, como que a gente pode acelerar essa transição. Então, eu já mencionei aqui esse projeto da Prefeitura de Londres, por exemplo, de investir em resiliência. A gente teve outros painéis que trataram um pouco das metas da COP e como é que a gente vai implementar isso até a próxima COP. Então, assim, são várias pequenas ações que coletivamente elas ajudam a gente a acelerar essa transição e não perder tempo, porque cada vez mais a gente vê que está acelerando, né? Os impactos estão cada vez maiores e mais intensos e mais frequentes. Então, a gente não tem muito tempo a perder, né? Temos que fazer essa transição o quanto antes. Agora, essas tensões globais, na sua avaliação, estão atrasando? Ficou claro durante esses debates que essa tensão global ela acaba dificultando e atrasando essa transição energética? Eu acho que as tensões globais e os problemas geopolíticos, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eles atrapalham sim, por outro, eles aceleram um pouco as ações locais. Então, como é que nós, como um país, podemos ser menos dependentes de combustíveis fósseis? Como que nós podemos acelerar a nossa independência energética? Então, eu acho que essas tensões, elas geram uma ação de uma forma ou outra, né? Eu acho que, obviamente, nós queríamos que todos nós estivéssemos na mesma página, né? Todos em prol do mesmo objetivo, mas essas tensões elas também aceleram, porque quanto mais dependente você é como país de combustíveis fósseis, mais na mão de outros países você está. Então, acaba que o problema acelera um pouco as ações governamentais. Você que esteve nessa semana global, que analisou projetos de vários países, como é que você colocaria o Brasil hoje nessa agenda, né? Como é que está o andamento do Brasil, principalmente em relação à transição energética? O Brasil já é um grande exemplo de matriz energética sustentável, né? Isso é muito bom. Eu acho que alguns passos concretos já foram dados, como, por exemplo, a própria taxonomia, que envolve não só questões de mitigação, como também de resiliência. A nossa agricultura, por exemplo, é algo também, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa agricultura é uma agricultura muito positiva na questão de emissões, apesar da questão do metano, que eu acho que foi um grande tema também que foi discutido nessa semana de Londres, como que a gente pode diminuir as emissões de metano, que é um gás que demora muito mais para se dissolver. Então, para a gente fazer essa transição mais rápida, temos que diminuir o quanto antes essa emissão de metano, mas o Brasil está muito engajado
na questão de financiamento climático. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo ao longo desses últimos 10 anos, né? A emissão da primeira dívida soberana sustentável, a criação da taxonomia brasileira, a evolução da nossa agricultura, né? Dos projetos sustentáveis dentro da nossa agricultura, que trazem oportunidades de investimento de fora incríveis. Então, o Brasil tem muito a explorar, né? E a questão da infraestrutura também, nossa infraestrutura, de ser uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais conectada com essa agenda. Então, eu acho que as possibilidades são imensas. O que a gente precisa hoje é de um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que sejam críveis, que demonstrem credibilidade para o investidor, e essa ligação do investidor com esses projetos e toda a segurança, digamos assim, de infraestrutura para que esses negócios aconteçam. E aí são vários atores envolvidos, né? O governo, o Banco Central, né? Todos esses atores juntos, eles têm de trabalhar para favorecer que esse investimento caia no Brasil. A boa notícia não existe escassez de investimentos. Nós temos trilhões de dólares no mercado financeiro, né, prontos para cair, serem utilizados em projetos críveis. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a boa notícia. A gente não está falando de um cenário que não há dinheiro. Existe dinheiro suficiente. Existem investidores que estão famintos por projetos sustentáveis. O que a gente precisa fazer é essa mágica acontecer, né? Que a gente tenha um ambiente seguro para que esse investimento caia e os projetos que sejam comprometidos, que sejam realmente alinhados à taxonomia, né? Nós temos a taxonomia brasileira, mas temos outras taxonomias no mundo que conversam entre si, o que eles chamam de interoperabilidade entre taxonomias. Então, tudo isso favorece que esses investimentos realmente caiam para o nosso país. A boa notícia é que existe dinheiro. A má notícia estamos hoje com 7 trilhões de dólares acumulados em dívida alinhadas à sustentabilidade, mas a gente precisa de uma média de 6 trilhões por ano para que a nossa economia seja uma economia realmente sustentável. Então, a gente precisa acelerar muito mais. E na sua avaliação, a gente tendo aqui poder público, Congresso Nacional, leis, né, a questão da segurança jurídica, falta alguma coisa para que esses projetos saiam do papel no sentido de legislação? É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha conectando todos esses atores. É óbvio que uma legislação que favoreça esse investimento, ela ajuda muito, mas não só isso, né? A gente precisa realmente de um engajamento de todos os setores da economia, né? Dos bancos, dos verificadores, da sociedade civil. Nós precisamos de todos esses atores trabalhando junto para que realmente o nosso país consiga progredir nessa agenda. Mas muito já foi feito. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil realmente saiu do zero nesse sentido para ser um país de ponta, né, na questão das emissões. Na América Latina nós somos, se eu não me engano, o segundo lugar no número de emissões alinhadas à sustentabilidade, né, ou verde, ou sustentáveis. Então, nós da Climate Bonds, nós trabalhamos também com isso, né? Nós trabalhamos também nesse diálogo com todos esses atores, não só do governo, mas também os bancos, empresas, todo mundo junto, porque isso não é um assunto, não é um problema que a gente resolve só com uma linha de trabalho, né? Somos todos juntos que podemos... Tem todo um processo, né? O projeto tem que ser aprovado e ele tem que passar por um financiamento, o banco tem que ter uma linha de crédito específica para esse projeto. Exatamente, né? E tem que ter iniciativa também do terceiro setor, o governo tem que apoiar, é toda uma rede, né? Exatamente. Bom, voltando à semana em Londres, a semana climática, o que mais te marcou nessas discussões? Eu acho que todo esse envolvimento da sociedade, todos os atores, tanto dos governos do mundo inteiro, quanto as ONGs,
os técnicos, os cientistas, eles mostram juntos que esse debate já alcançou outro nível. Você conversou há poucos dias com o Carlos Nobre, que é, na minha opinião, um dos maiores cientistas do mundo que a gente tem nessa área do clima. E ele, há quanto tempo, há quantos anos o Carlos Nobre tem falado dos perigos, desse caminho que a gente está trilhando, irresponsável economicamente, para o futuro do planeta. Agora a gente vê que esse debate já saiu dessa esfera. Então, é muito bonito ver que todo mundo está ali discutindo um problema que atinge a todos nós, mas atinge muito também aqueles países que talvez pouco contribuíram para onde a gente está agora, né? Então, são países que pouco emitem gases, mas países que mais sofrem com as consequências do clima. Então, o que me marca muito, principalmente como comunicadora, é pensar que que todos esses dados, que toda essa teoria tem cara, né? A gente tem a cara das pessoas que sofrem com isso, tem CEP, tem filho. Então, eu acho que o nosso dever como comunicador é justamente traduzir todos esses dados em uma história, né? Porque a gente sabe que é assim que a gente se toca e é assim que a gente move a ação para frente. E você acha que o debate também vai pautar ao longo dos anos para frente essa questão que a gente fala que é justiça climática, né? Quem são os mais atingidos por essa questão, pelo aquecimento global? Os mais pobres, os negros, né? As comunidades mais distantes, que têm menos recursos. Você acha que isso também vai pautar, a partir de agora, essas semanas de debate sobre o clima? A gente sempre tem uma agenda de justiça climática nessas semanas, na COP também, mas eu ainda acho que essa pauta ainda é pouco explorada. Eu acho que ainda existe muito espaço para essa pauta crescer. Não acredito que essa pauta seja hoje o mainstream ali das discussões. Eu acho que as discussões estão muito focadas em mitigação, em adaptação, em financiamento, mas ainda não chegou ao ponto da gente traduzir isso para uma justiça climática que realmente aconteça. Então, eu acho que a luta continua. Tem que, cada vez mais, precisamos ter mais discussões sobre isso, mais debates e mais clareza sobre essas consequências. Mesmo em Londres, que estamos falando aí de um país, a Inglaterra, que estamos falando de um país que é, né, país de primeiro mundo, um país rico, dentro do próprio país nós vemos que as pessoas sofrem de forma diferente. Né? Então, nós temos pessoas que não têm dinheiro para comprar um ventilador e nós temos a pessoa que paga R$1.000 num ventiladorzinho portátil. Essa questão não é só no Brasil. Essa questão não é só no Brasil e não é só quando a gente fala de países africanos. A gente, dentro das próprias cidades, nós vemos que as pessoas são afetadas de formas diferentes. Né? E eu acho que isso tem de ser endereçado de uma forma que, dentro de cada realidade, nós possamos amenizar um pouco as consequências, que são consequências terríveis. Né? A gente está falando de pessoas morrendo, pessoas sem água, pessoas que têm de sair do seu país, por exemplo, para um outro país porque não tem mais comida, não tem mais água. Eu vi um documentário... Eu esqueci agora o nome, mas um documentário muito interessante sobre um caso no Senegal, por exemplo, que simplesmente uma cidade foi devastada por um aumento do nível do mar, foi devastada, e as pessoas vivem hoje em campo, como se fosse um campo de concentração, né, com tendas. Então, assim, é muito triste. O que está acontecendo com o mundo é algo muito triste. E nós temos que não podemos ter medo de falar sobre isso, não podemos evitar falar sobre isso, porque é algo que nos atinge hoje, mas vai atingir de forma muito pior os nossos filhos, os nossos netos e quem está vindo por aí. Bom, você pôde enxergar do lado dos investidores, né? Tem esse trabalho na Climate Bonds, também pode enxergar pelo lado das cidades que estão sofrendo, vivenciou isso na prática durante a semana. Qual é a reflexão que a gente pode deixar sobre isso, tendo a visão de que quem pode mudar isso é exatamente quem tem mais poder? A gente sempre sai desses eventos com um misto de
orgulho no sentido de que a gente contribui para que essa discussão aconteça. Nós somos literalmente a última geração que pode fazer alguma coisa acontecer, pode mudar o futuro do planeta, porque se nós não tivermos esse protagonismo agora, realmente o futuro é catastrófico. Dá um pouco de ansiedade também, porque nós sabemos, né, diante das informações, nós sabemos o que está por vir, né, as coisas vão piorar um pouco. Se a gente não fizer o que tem de ser feito agora, as coisas vão piorar demais, e se a gente fizer tudo o que é para ser feito, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. E o que sempre me toca muito são as histórias, né? São as histórias que a gente encontra, são as atividades que são feitas no âmbito da comunicação, como que a gente pode tocar as pessoas, né? Os tomadores de decisão, como nós podemos influenciar nessas decisões. Então, nós que somos da comunicação, tanto de comunicação corporativa, quanto nós jornalistas, né, jornalistas que estão aí no front da notícia, nós temos muita responsabilidade, né? Não só de promover os números, mas também de transformar esses números em histórias. Sensibilização. Exatamente. Né? Sensibilização e informação. Bom, Mariana, foi ótima a nossa conversa. Agradeço a sua participação aqui no programa. Obrigada, foi um prazer. Bom, hoje a gente conversou com a jornalista Mariana Caminha sobre a experiência de participar da London Climate Action Week em meio a uma intensa onda de calor no Reino Unido. Falamos sobre adaptação, investimentos, inovação, cidades, empresas e principalmente sobre como a emergência climática deixou de ser um debate sobre o futuro para se tornar uma realidade do presente. Se você quer assistir esse e outros programas da TV Senado, acesse o nosso canal no YouTube ou o site senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Mirassol, canção, tempestade e ilusão. Me chamam lá e falam, Lula, tem um pessoal da Globo querendo falar com você, do festival. O que você acha? Eu falei, eu tô dentro. Eu falei, mas pera, ouça a música. Verso frágil, tecido em fuzil, mescla morena, canela, cachaça, bela raça. Eu ouvi a música, falei, tranquilo, dei, vamos dizer, a música eu mandei pro maestro e pá, aí a música foi uma loucura. Canela, cachaça, bela raça, Brasil. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta.
Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Esse foi o primeiro projeto que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 4 de julho, candidatas e candidatos estão proibidos de participar de inaugurações de obras públicas. A medida evita favorecimento e garante mais equilíbrio na disputa eleitoral. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 pelo médico e escritor Edgar Roquete Pinto, num galpão improvisado no centro do Rio de Janeiro. Os primeiros programas eram feitos pelo próprio Roquete Pinto e seus amigos da Academia Brasileira de Ciências, que tocavam músicas, recitavam poesias e comentavam as notícias do dia. Mas as pessoas logo perceberam que o rádio era também um forte instrumento político. Assim como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Roosevelt nos Estados Unidos, Getúlio Vargas usava o rádio como propaganda de seu governo. Em 1936, os aparelhos de rádio podiam ser comprados facilmente nas lojas, e o comércio descobria nos anúncios um meio fantástico para vender seus produtos. Copa do Mundo, notícias da guerra, tudo era transmitido pelas ondas do rádio. Os programas de auditório da Rádio Nacional, uma empresa privada, eram campeões de audiência e os artistas mais famosos passavam por lá. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Diante de tamanho sucesso, o presidente Vargas estatizou a rádio, mas deixou a publicidade correr solta e investir na programação. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito, não vou lá. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. As radionovelas eram transmitidas ao vivo e viraram uma verdadeira febre. O Direito de Nascer ficou por mais de 3 anos no ar. Balança, mas não cai. Humorísticos como Balança, mas não cai marcaram uma época, enquanto programas jornalísticos como Repórter Esso revolucionaram a forma de apresentar as notícias. E atenção, informa o seu Repórter Esso. Os Estados Unidos lançaram hoje sua primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. O surgimento de novas mídias, como a televisão e a internet, incorporariam diversos programas nascidos no rádio, que mesmo entrando em declínio, se reinventou e continua mais vivo do que nunca.
espetáculo que inova ao transformar o concerto tradicional em uma experiência sensorial que une piano, dança e teatro no mesmo palco. E tudo o que é belo, do belo se desvia e declina. Concertos em Geral, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África gourmet, ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. O meu nome é Francisca, quebra o mito e revela a mulher real. Que é vendida pela mãe, a mãe era prostituta, o apelido dela era Maria Vassoura, vende essa menina com 13 ou 14 anos para um médico importante da cidade de Diamantina, muito bonita, que é vendida pela mãe, a mãe era prostituta, o apelido dela era Maria Vassoura, vende essa menina com 13 ou 14 anos para um médico. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Geralmente, quem tem pré-venda acaba postando em grupos do Facebook. Acho que é o principal foco, né? O principal meio de comunicação que o pessoal usa para estar vendendo. Você não vende nenhum desses animais? Não. Você pode chegar aqui com o dinheiro que for, não sai nenhum daqui. E você precisou fazer um Facebook só para comprar? Por quê? Por segurança. Amigos, parentes, tem muita gente que não tem nem ideia que eu tenho o bicho em casa. E você não quer que essas pessoas saibam? Não.
Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 8 minutos. Nós estamos ao vivo aqui dentro da Comissão de Direitos Humanos, que vai debater a insegurança dos profissionais de saúde indígena. Acompanhe. 6 de minha autoria. Percebam que nós estamos querendo discutir essa situação da questão da saúde dos trabalhadores que atuam em terras indígenas na área da saúde já faz um tempo. Os requerimentos têm como objetivo discutir a segurança dos agentes de saúde que atuam em terras indígenas no âmbito do ciclo de debate sobre os direitos humanos e desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais. Comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Se alguém está nos assistindo e quiser mandar uma pergunta ou um comentário ao vivo, pode mandar agora por meio da internet, por meio do Senado, portal do Senado ou pelo telefone, que não tem custo nenhum essa ligação. Eu vou repetir o número do telefone: 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Senhores, todos os senhores que estão no plenário, os que estão nos acompanhando via internet ou pela TV Senado, esta audiência pública é destinada a debater um tema de extrema relevância para a política de saúde indígena no Brasil: a segurança dos profissionais que atuam na assistência à saúde dos povos indígenas em seus territórios. Eu agradeço a presença de todos os convidados, autoridades, representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil e, de modo muito especial, das lideranças indígenas que participam desse debate. A participação desses convidados enriquece esta audiência e fortalece a construção de soluções pautadas no diálogo e no respeito aos direitos dos povos indígenas. Registro, igualmente, nossa profunda homenagem. Reitero essa homenagem, que já fizemos aqui na comissão, aos valorosos agentes indígenas de saúde, aos agentes indígenas de saneamento e a todos os profissionais que integram as equipes multidisciplinares de saúde indígena, responsáveis pela execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, que nós chamamos de DISEI. Então, assim, vocês vão ouvir muito essa palavra DISEI, então, que é o DISEI, Distrito Sanitário Especial Indígena. São 34 que existem no país. São profissionais que diariamente enfrentam enormes desafios para assegurar o direito constitucional à saúde. Muitas vezes deixam suas famílias por dias, semanas e até meses para percorrer longas distâncias, navegando pelos rios da Amazônia, caminhando por extensas áreas de florestas ou utilizando pequenas aeronaves para alcançar comunidades extremamente isoladas, levando atendimento àqueles que, em razão da distância ou da ausência de infraestrutura, não possuem acesso aos serviços públicos de saúde. É claro que nós temos comunidades que são em áreas urbanas, e o profissional da saúde indígena, também em área urbana, hoje precisa ter uma atenção, e essa atenção que nós vamos dar aqui durante essa audiência, e desejar que essa audiência abra um novo ciclo de debate sobre a segurança de quem faz a garantia da saúde dos povos indígenas. A realidade da saúde indígena no Brasil é marcada por uma complexidade singular. Segundo o censo demográfico do IBGE, o Brasil possui uma população aproximadamente de 1,7 milhão de indígenas, pertencentes a 391 povos, distribuídos em centenas de terras indígenas, localizadas em diversas regiões do país.
Na verdade, eu preciso dizer, em todas as unidades da federação, inclusive no Distrito Federal, nós temos uma área indígena. Trata-se de uma extraordinária diversidade étnica, cultural e linguística, que exige políticas públicas diferenciadas e sensíveis às especificidades de cada povo. Além dos desafios geográficos, enfrentam importantes barreiras culturais e linguísticas. O Brasil abriga a maior diversidade de línguas indígenas do mundo, com mais de 295 idiomas em uso. Cada uma dessas línguas representa uma visão própria de mundo, um patrimônio cultural inestimável e uma forma singular de organização social, aspectos que precisam ser compreendidos e respeitados na formulação e execução das políticas públicas de saúde. Entretanto, se os desafios estruturais já são significativos, preocupa-nos profundamente o agravamento das condições de segurança enfrentadas pelos profissionais que atuam nos territórios indígenas. Nas últimas semanas, chegaram ao conhecimento dessa comissão inúmeros relatos, amplamente divulgados pela imprensa e pelas redes sociais, dando conta de situações de violência, ameaças, intimidações e graves riscos enfrentados por agentes de saúde durante o exercício de suas funções. São ocorrências que não apenas colocam em risco a integridade física desses trabalhadores, mas também comprometem a continuidade da assistência prestada às comunidades indígenas, afetando diretamente o direito fundamental à saúde. E eu citei aqui que foi nas últimas semanas, que está sendo nos últimos dias, que estamos recebendo uma série de relatos. E eu quero atribuir esse fenômeno do recebimento de denúncias e relatos a uma audiência pública que nós tivemos aqui o mês passado, nesta comissão, onde nós estávamos discutindo especificamente a saúde no território Yanomami, quando a valorosa representante do Sindicato de Roraima, dos trabalhadores da área da saúde de Roraima, que está aqui conosco, que será uma expositora, está aqui de novo, a Joana, ela colocou a questão da insegurança e ela chocou o Brasil com sua fala. E alguns acharam que foi exagero, mas lamentavelmente, uma semana depois, exato 8 ou 9 dias depois daquela audiência pública, nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde Yanomami, Giovanni Yanomami, um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área, exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Dessa forma, essa comissão não poderia se omitir. Então, essa audiência pública de hoje, ela foi provocada por uma audiência pública que já aconteceu em questão de 40 dias atrás, aqui nesta comissão. E hoje nós não vamos ouvir apenas Joana. Nós vamos ouvir representantes da saúde indígena de diversas partes do Brasil. Nós temos desde o Rio Grande do Sul aqui ao Amazonas. Nós vamos ouvir as diferentes realidades, mas vocês vão se chocar. As realidades são diferentes, mas os desafios são os mesmos. É dever do Estado assegurar que esses profissionais possam desempenhar suas atividades em condições dignas, seguras e adequadas. A proteção daqueles que cuidam da saúde dos povos indígenas constitui requisito indispensável para o fortalecimento da política de atenção à saúde indígena e para a efetivação dos direitos assegurados pela Constituição Federal. E esta é a comissão que discute direitos. Não só o direito dos povos, mas o direito também do trabalhador em território indígena. Essa audiência pública foi convocada justamente para ouvir todos os atores envolvidos, compreender as causas dessa preocupante realidade e identificar soluções concretas, capazes de fortalecer a segurança dos profissionais de saúde que atuam nos territórios. Espero que os debates hoje contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas, para o fortalecimento da atuação dos distritos sanitários especiais indígenas e para a implementação de ações
efetivas, que garantam a proteção daqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da saúde dos povos indígenas brasileiros. Eu convido para compor a mesa, para sentar ao meu lado, a querida Joana Gouveia Mendes, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Privados de Serviço de Saúde do Estado de Roraima. Bem-vinda de volta, Joana. Corajosa, que expôs a situação numa audiência pública, e hoje nós vamos ter uma audiência específica para discutir as denúncias e as preocupações que você trouxe. Muito obrigada, Joana. Na minha terra a gente bate palma. Eu tenho a alegria de convidar para estar desse meu lado aqui, Manuel Pereira de Miranda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Tocantins. Muito bem-vindo, Manuel. Que alegria recebê-lo aqui. Põe o Manuel aqui na minha esquerda e a Joana na minha direita. Bem-vindo, Manuel. Obrigada por estar aqui. Prazer, tudo nosso. Prazer. Sinta-se bem-vindo. Eu convido para compor a mesa Graciete Monzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas, beneficentes religiosas e em estabelecimento de serviço de saúde no estado do Amazonas. Bem-vinda, Graciete. Veio de longe, gente. Convido ainda para estar aqui do meu lado direito, Fábio Ramalho Ramos Nunes Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde de Chapecó, Santa Catarina. Olha só, Amazonas, Santa Catarina, obrigada por ter vindo e já vou agradecendo, Fábio, ter se deslocado de tão longe para estar conosco. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bem-vindo. Também está de forma presencial, que por enquanto vai ficar na bancada, depois a gente troca de lugares. Lucimari Santos Pinto. Lucimari, bem-vinda. Secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, como um todo, mas ela vai aqui especificamente hoje falar dos trabalhadores de saúde indígena. E está conosco também, muita alegria te receber, Mávia Mendes, diretora da Coordenação Regional Centro-Oeste da Federação Nacional dos Enfermeiros. Obrigada, Mávia, por estar conosco. E nós temos uma convidada que está de forma online, que vai participar da audiência de forma online, que é Lourdelice Capitã, professora, coordenadora do Fórum de Presidente de Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Bem-vinda, Lourdelice. Olha, e vocês observaram, quando eu cito a qualificação dos debatedores, vocês observaram que eles estão extremamente organizados em sindicatos, em fóruns, em associações. Os trabalhadores precisaram se organizar, fazer-se representados. E eu sei que essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, ela é feita todo dia, nas instituições representativas dos funcionários, dos servidores da área de saúde indígena. Nós vamos começar o nosso debate ouvindo a Joana. Para a gente não perder a conexão, a gente corre muito risco de perder a conexão, eu vou pedir aos senhores que estão de forma presencial, nós vamos ouvir Joana, e para a gente não ter o risco de perder a conexão, na sequência a gente vai ouvir Lourdelice Capitã, e depois a gente volta para os convidados de forma presencial, ok? Joana, você já conhece a casa, nós temos 10 minutos, ali tem um cronômetro. Se precisar passar um pouquinho, pode passar, mas no final nós vamos devolver a palavra para responder perguntas e nós estamos recebendo muitas perguntas pela internet. Bem-vinda, Joana, que veio lá de Roraima, e eu quero agradecer por ter vindo de tão longe novamente. E quero cumprimentar todos os agentes de saúde de Roraima, todos os funcionários da Secretaria Nacional de Saúde Indígena, nossos aguerridos e corajosos que estão em luto, Perdemos
um guerreiro nos últimos dias, mas quero cumprimentar todos vocês de Roraima. Joana, você tem 10 minutos. Oi. Bom dia a todos e a todas. Senadora, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade que a senhora vem nos dando, né, diante da grave situação que a gente vem passando, e em especial por esse pedido nosso, né, para que as entidades a nível nacional possam estar na mesa discutindo. Isso é um assunto muito importante, como a senhora mesma já enfatizou aqui, né? Uma semana após a minha estadia aqui nessa plenária, aconteceu toda essa situação. E a gente chama, né, a atenção das autoridades, né, principalmente dos órgãos competentes da saúde indígena, para que tenham uma atenção especial, né, para essa pauta, que é uma pauta de suma importância, porque a gente está tratando exclusivamente da segurança dos profissionais que atuam em território. São profissionais que eles fazem de tudo para prestar uma assistência de qualidade lá na ponta, profissionais que não medem esforço, né, para fazer esse trabalho lindo, porque quem trabalha com a saúde indígena é um guerreiro, porque é um trabalho totalmente desafiador, porque você faz de tudo para você poder prestar uma assistência de qualidade lá na ponta. Falar sobre a questão da segurança em território hoje, a gente fala no modo geral, porque após a nossa audiência pública, a gente também teve vários informes de outros estados, como de Tabatinga, né, Vale do Javali, da Bahia, N estados, né, que tem alguns distritos, né, onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física, né? Então, essa questão desse debate, a importância dele, ela é grandiosa, né? Porque hoje um trabalhador ele não consegue trabalhar ele sendo coagido, ou ele sendo ameaçado, ou principalmente ele vendo que a qualquer momento ele pode perder a vida dele no exercício da sua profissão, né? Então, assim, senadora, a gente está muito feliz mesmo, os trabalhadores agradecendo muito por essa oportunidade, porque nós estamos sendo ouvidos e a gente sabe que, através da sua pessoa, a gente vai ter a oportunidade de ter alguma resposta, né, com relação a isso, porque a gente sabe que a senhora não está medindo esforço para tentar nos ajudar. E é isso que a gente quer, porque hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Então, depois que aconteceu essa situação, né, por último, do assassinato do Giovanni, a gente já teve o assassinato do Vils, que foi em novembro de 2024, de um técnico de enfermagem que perdeu a vida, né, no exercício da profissão. E, infelizmente, até hoje, ninguém foi punido, né? Então, assim, essa questão da impunidade também, senador, isso deixa os trabalhadores frustrados, né? E assim, quando se fala só da questão da segurança, vem outras questões, né? A questão da valorização do profissional, porque o profissional ele está se arriscando 24 horas, né? A gente também tem que ver essa questão. A questão da saúde mental desses colaboradores, né? A falta das condições de trabalho, e não só em Roraima, mas em vários outros distritos, existe, sim, profissionais que trabalham em situações precárias. Aí, quando você pergunta, como que é essas situações precárias, Joana? Falta de alojamento, falta de equipamento, falta de material, falta de remédio, né? As estruturas são estruturas precárias. E quando a gente vai para uma discussão, né, pedindo a questão que o profissional ele seja valorizado numa questão econômica, né, onde ele possa receber um pouco mais. A gente cobra a questão dos pisos, né, salariais, aí o pessoal fala, não, porque já recebe muito e aquilo. Não, não é questão que recebe muito, porque hoje, por exemplo, hoje o profissional de saúde indígena está recebendo R$800 de auxílio alimentação. Hoje um profissional nosso lá de Roraima, ele gasta no mínimo R$1.500 para ele comprar alimentação para levar para o território. E assim, a questão, sem falar que por falta de estrutura, vários polos não temos energia, então você não tem como conservar frios. Então, até a questão da alimentação desses colaboradores, ela é comprometida.
entendeu? Então, assim, em 2023 nós entramos fizemos uma ação pública, civil pública, onde nós pedimos, né, melhoria das condições de trabalho. Entre elas está essa questão a gente solicitou água potável, porque hoje, por contaminação do mercúrio, existe alguns polos que a água não tem como os profissionais estar utilizando, né, para estar bebendo e tudo. Então, a gente solicitamos reformas e construções de polos base, das UBS, né, e N situações. E, assim, é coisa que a gente está cobrando do dia a dia, que isso faz parte do ambiente de trabalho do colaborador. Como a senhora mesmo enfatizou, esses profissionais, eles ficam 15, 20, 30 dias ou até mais, porque assim, ele tem uma programação para entrar para ficar 30 dias, só que nem sempre ele fica 30 dias. Às vezes tem atraso de voo por causa da chuva, às vezes tem atraso de voo porque as aeronaves não deram conta de... Ô, Joana, quando você fala atraso de voo, quem está nos assistindo, que passa pelos atrasos de voos em aeroportos, que às vezes atrasa meia hora, 40 minutos... Fala para o Brasil o que é atraso de voo, não é? Não estou falando de minutos, estou falando de dias e às vezes semanas. Porque se a aeronave não conseguir pousar... Eu estive no território Yanomami, gente. Tentei pousar 2 vezes e não consegui. Olha que eu estava com helicópteros da FAB. Você lembra disso, Joana? Explica para o Brasil o que é o atraso de voo para vocês. Pessoal, quando a gente se refere em atrasos de voo, é o seguinte, por exemplo, hoje tem um voo de rotina, hoje é troca de equipe. A aeronave vai levar os profissionais e vai retirar. Então, hoje não tem voo. Então, provavelmente vai ser amanhã ou depois de amanhã. Geralmente, quando tem atrasos de voo, atrasa 2, 3 dias, porque vai uma sequência. Quando você atrasa uma rotina, por exemplo, a rotina do dia 1º, você leva 2 dias para colocar essas rotinas em dias. Então, atrasa do dia 3, dia 4, dia 5. Então, acaba que o profissional que entrou para 30 dias, ele acaba permanecendo no território 5, 6, 7 ou até 8 dias. Ainda tem a questão climática, porque geralmente durante o inverno tem as missões que é feito de helicóptero. Às vezes o helicóptero também não vai, porque tem local que não tem pista, então tem só a clareira onde o helicóptero vai chegar lá, deixa a equipe permanecer 30 dias. Então, assim, o tempo fechou e tudo, o helicóptero não tem como fazer as missões. E o helicóptero também depende dos voos de rotina, ou seja, dos aviões que vai levar os profissionais, que leva a alimentação, que leva a carga, para um polo principal, onde o helicóptero tem a base, para ele poder fazer as pernas. Então, se esse material não chegar, senadora, não existe troca de equipe e subpolo, que é feita as missões de helicóptero, e muito menos as missões de avião. Entendeu? Então, assim, para vocês verem, pessoal, como é uma questão muito complexa, né? O território Yanomami, hoje, ele tem uma extensão de 9,66 milhões de hectares. Então, você vê assim, é uma extensão muito grande. É maior do que Portugal, né? Então, assim, você vê que as peculiaridades é enorme. E não é só lá, a gente tem também da colega aqui, Graciete, que depois ela vai falar os demais. Então, assim, hoje o território indígena no Brasil, ele é muito grande. Então, assim, os trabalhos, eles são desafiadores mesmo, entendeu? Não tem esse negócio de dizer assim, Joana, será que tu não está exagerando? Não estou. Porque quem conhece a realidade sabe o que a gente passa. Então, assim, quando nós, entidades sindicais, porque... Em primeiro lugar, eu sou trabalhadora. Trabalho na saúde indígena do Dicei Yanomami há 20 anos. Hoje eu não me imagino fora da saúde indígena. Por quê? Porque eu gosto, é um trabalho desafiador e hoje a gente sabe que nós podemos fazer a diferença, entendeu? Nós podemos fazer muito para ajudar os nossos colegas, os nossos trabalhadores. Aí só para vocês verem, hoje a população indígena nossa do Yanomami, ela está em torno de 34.920 indígenas, né? Distribuído entre 84 polos base e subpolos, né? E 429 comunidades indígenas. Aí nós também temos o Dicei Leste, né, que hoje já passa de aproximadamente 70 mil indígenas, porque eles estão fazendo a atualização dos censos, né. Lá é um quantitativo de 330 comunidades, né.
E nós temos também no leste, tem aéreo e terrestre, onde as missões são feitas de carro e de avião, onde também a gente tem muitos problemas, porque no aéreo depende de avião, né? E fora outras peculiaridades, porque as problemáticas são as mesmas, falta de remédio, falta de estrutura, entendeu? E assim, pessoal, é complicado, é muito complicado, mas hoje, senadora, o gargalo principal para a gente é a falta de segurança em território e a questão da valorização dos profissionais. Hoje nós precisamos valorizar nossos profissionais para que eles se sintam, né? Para que eles se sintam que realmente eles estão sendo valorizados, para que eles tenham um ânimo a mais, né, enfermeiro? Para poder ter aquela vontade mesmo de garra, dizer, não, eu vou para o território, eu vou dar tudo que há de melhor para mim poder ter um reflexo, né, do nosso trabalho. Porque hoje o que é que acontece? Às vezes o gestor fala assim, o Fabinho ele não está atingindo a meta. Não, vou demitir o Fabinho porque ele não alcançou a meta. Mas eu pergunto de vocês, o Fabinho está num polo onde ele não tem estrutura, onde ele não tem remédio, onde ele não tem um barco, uma canoa para ele fazer as missões, para fazer as visitas domiciliar, onde ele não tem como fazer uma cobertura vacinal. Aí eu pergunto de vocês, essa equipe ela vai conseguir atingir meta? Não vai. Porque eu entendo que antes de você cobrar, você tem que dar condições. Então, senadora, mais uma vez, eu lhe agradeço demais e quero dizer que os nossos colegas de Roraima estão muito felizes pela essa oportunidade e principalmente em saber que nós estamos sendo ouvidos. E agradecer também a nossa confederação, né, a CNTS, que desde então, quando quando o sindicato procurou eles pela primeira vez, eles sempre deram apoio e suporte, a FNE também, né, que é a Federação Nacional dos Enfermeiros. E, assim, graças a Deus, todos que nós procuramos, a gente está tendo esse apoio e suporte. E a gente está feliz em saber que nós estamos caminhando, né? Estamos trilhando um caminho certo e, principalmente, saber que nós temos todo esse apoio para nos ajudar. Obrigada. Obrigada, Joana. Ouvir Joana é desafiador. Ela trouxe uma situação... Olha que eu trabalho com a questão indígena há 35 anos, quase 40 anos. Estou ligada aos povos. Mas ela trouxe uma situação, um detalhezinho que eu não sei se vocês perceberam. Que se vocês não perceberam, eu vou chamar a atenção. Quando a gente fica 35 dias em área, especialmente aquele agente que tem uma dieta própria, aquele que tem que ter uma comida específica, porque às vezes é um diabético, alguém com problema de saúde, ele tem que levar a sua alimentação na aeronave. Mas eu quero que vocês entendam que eles não estão com super aeronaves em área. Tem peso, ele tem que levar a roupa dele, a alimentação dele, que às vezes tem a questão do combustível. Não pode ser muita coisa. Então, eu fico imaginando, eu nunca tinha pensado nesse detalhe. É difícil levar alimento para 30 dias. Por que não come a comida do indígena? O indígena, na grande maioria, em áreas que eles estão, eles vivem de caça, de pesca. E o indígena caça e pesca para ele. Ele já tem a família para sustentar. Não podemos dar essa responsabilidade para o indígena alimentar o agente de saúde. Joana, são detalhes que eu, de fato, não tinha pensado. Olha porque esse profissional tem que ser valorizado. E há uma outra coisa que eu quero muito que o do Amazonas fala. Ela falou de carro, avião, mas eu tenho agentes que ficam dias no barco. O deslocamento é muito longo. E há uma outra coisa, Joana, que se a gente puder colocar até o final, eu recebi fotos de aeronaves que a porta estava amarrada com um pedaço de pano. Sim. Nós temos também os acidentes de transporte. Nós não temos só o acidente em área por picada de cobra ou agora pela violência. Nós temos acidentes aéreos na Amazônia. E, às vezes, a empresa contratada tem umas aeronaves tão sucateadas. Eu vi imagens que foram enviadas para mim do risco da própria aeronave. Sim. Então, Joana, obrigada por ter colocado da forma como você colocou. E a gente... Tá, na hora de responder, você responde. E a gente vai
com certeza, continuar esse debate. Essa é a comissão, gente, que discute o direito do trabalhador. A comissão do Senado que discute o direito do trabalhador é esta. A gente não discute só o direito dos povos indígenas. Eu tenho uma outra atribuição, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigada, Joana. Você vai continuar na mesa, porque as perguntas estão chegando. Vamos ouvir agora, de forma remota, Ludercy Capitã, professora coordenadora do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Eu falei que tem 34 conselhos, né? 34 de 6, e ela é a presidente desse Fórum dos Presidentes dos Conselhos Distritais. Joana, desculpa, Luderlice, seja bem-vinda, você tem 10 minutos para a sua fala. Está ouvindo, Luderlice? Sim, está me ouvindo? Sim, muito bem, obrigada. Bom dia, meu nome é Luderlice, do povo Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Atualmente estou como coordenadora do AFPEI Condize, né, dos 34 presidentes, e obrigada pelo convite, né, de participar dessa audiência que fala sobre segurança e agentes de saúde em terras indígenas e também dos profissionais indígenas e não indígenas que trabalham com a gente, né? Então, é um desafio enorme, enquanto controle social, né, que a gente fala, né, de garantir a participação ativa dos povos indígenas na gestão, né, de fiscalizar, definir essas políticas públicas de saúde de subsistema, né, de atenção à saúde indígena, saúde SUS, né. Isso é o nosso papel enquanto controle social, de fiscalizar, acompanhar e garantir que tenha, né, de gestão participativa também respeito à cultura, a gente delibera. Porém, é um desafio enorme ainda quando a gente fala de segurança dos profissionais que atuam dentro dos territórios. E nesse desafio, a gente tem colocado, mapeado também, né, questão de barreiras geográficas, porque, igual vocês, a colega já colocou ali, tem território que via fluvial, terrestre, voo, né? E são logísticas precárias realmente, como já foi citado ali também. E é um desafio enorme. Eu sempre falo assim, que a gente tem que realmente valorizar os profissionais que estão ali com a gente, indígena, não indígena, e que trabalha com a gente. É um desafio enorme, a logística, eu falo assim, estrutural também, de reforma. Tem lugar que não tem estrutura para as equipes atender, tem dentro dos carros, dentro dos barcos, né? Ainda com condições precárias realmente. Então, tudo isso é um desafio realmente, mas a saúde indígena está aí. Com precariedade, com dificuldade enorme, o que a gente realmente vai se deparar? A precariedade de recursos, quando a gente pede aumento de recursos para os distritos, né? Temos 34 distritos com N, fala assim, diferentes. Tem lugar que tem vários povos ao mesmo tempo, tem diferentes territórios, diferentes convivência cultural, e cada território, cada local tem a sua maneira de viver, tem a sua maneira de lidar, e uma delas é a saúde indígena, que tem que entrar e dar conta, né, daquele povo que está ali, que precisa também. E a gente se depara também com a logística, né, que muitas vezes não depende da gente, depende da boa vontade do clima, né, isso de território para território, de regiões para regiões também tem as suas peculiaridades de dificuldade. Isso, enquanto o presidente tem colocado isso nas reuniões locais, nas reuniões, né, distritais, nos fóruns dos presidentes, né, junto com... para que a gente possa realmente, de fato, buscar melhorias, né, em questão da saúde para os povos indígenas do Brasil. E uma dificuldade enorme que a gente enfrenta dos gestores realmente
tanto estadual, tanto municipal também, que tem dificuldade de muitas vezes estar realmente nos territórios, de estar junto com o distrito, polo, locais, realmente nessa de busca de melhorias, do qual o papel também nós fazemos parte do município. Então, a saúde indígena não depende somente do dizer, do distrito, da CESAI, depende das outras parcerias com o município. Muitas vezes o município a gente faz uma comunicação, a gente recebe ou não, que é responsabilidade somente do polo local ali e do dizer. Então, são dificuldades dos próprios gestores assim, municipais que a gente enfrenta também, que não reconhece o povo ali local que faz parte do município. E a gente precisa realmente dessas articulações, senadora também, né, que haja responsabilidade maior de cobrança em questões dos municípios também. Porque no meu território, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem Guarani Kaiowá, os terrenos, tem 8 povos, né, na qual eu represento também. Cada município tem as suas dificuldades de lidar com a população indígena realmente, de entender as suas dificuldades, de buscar melhoria junto com o dizer, junto com o polo local, para que a gente consiga melhorar, na verdade, amenizar as dificuldades que é encontrado ali dentro dos territórios. A dificuldade, eu sei que segurança é uma delas, que muitas vezes nós, enquanto controle social, a gente entra em contato com a FUNAI, muitas vezes a FUNAI aciona para a gente a Força Nacional, né? Às vezes tem que pedir realmente para que a gente consiga levar a equipe com segurança nos territórios. Mas eu sei que nem todos os territórios podem ter essa logística, devido à logística realmente de viaturas, eu falo de avião, de helicóptero, de barcos, navios, né, que a gente precisa para que realmente a equipe chegue com segurança. Então, e outro desafio que a gente enfrenta são as retomadas para levar. Então, são essas comunicações de parceiros que a gente precisa também, muitas das vezes, acionar para que acompanhe a equipe, para que tenha esse atendimento lá na ponta onde a comunidade precisa. Então, não é somente a equipe só, mas toda a estrutura logística realmente que a gente precisa, igual a segurança alimentar. Eu falo assim, segurança pública é questão de ter essa segurança para a equipe chegar, e dentro dos territórios tem outro problema também, igual quem está todos os dias com a comunidade, o agente de saúde, que fala assim que é uma peça muito importante dentro, que a gente precisa bastante valorizar e reivindicar o reconhecimento cada dia mais. Tem incentivo que eles pedem bastante, tem estado que não reconhece, para que eles possam ter esse incentivo, né, de reconhecimento profissional também, que os municípios recebem incentivo, né, de recurso a mais que o agente de saúde indígena não recebe. É uma luta enorme aqui no estado do Mato Grosso do Sul para que a gente consiga que tenha uma lei realmente de quem vai se responsabilizar para esse repasse de recursos que já está destinado, mas porém falta uma política realmente de reconhecimento do estado para que seja repassado ou para o distrito ou para a GESUR, né, para que seja passado para os agentes de saúde. Esses são das valorizações que a gente busca para eles também, sabe? Então, às vezes a gente fala tanto de segurança e questão dos agentes também, um desafio enorme é fazer com que a comunidade, a própria liderança entenda que esse profissional, a partir do momento que ele trabalha, tem os seus direitos trabalhistas também, sabe? Não é somente da comunidade, é um trabalhador ali que tem os seus direitos garantidos, como qualquer um profissional não indígena também.
Então, é um dos desafios, né, que a gente enfrenta dentro da própria comunidade. 60 né, segundos. Acho que é isso que eu queria deixar para vocês também, para a gente poder realmente dialogar com as lideranças, né, de mostrar o papel importante desse agente de saúde e seguro dentro dos territórios. Então, acho que isso eu queria colocar para vocês, né? Muito obrigada. Obrigada, Luderlice, muito obrigada. Inclusive, Luderlice, eu fui repreendida aqui pela minha assessoria para mim lembrar ao Brasil que você não é só presidente do FP Condize, que é esse fórum que reúne todos os presidentes de sindicato. A minha assessoria está aqui brigando comigo, que eu tenho que dizer para o Brasil que você é uma grande liderança indígena. Você é uma das maiores líderes no Brasil hoje, respeitada na pauta indígena. Então, Luderlice, que alegria ter você aqui. E assim, ela está falando de Mato Grosso do Sul, e ela citou os Guaranis Kaiowá. Deixa eu dizer uma coisa. O agente de saúde indígena também está em área de conflito, de disputa de terra. Então, a gente sabe os inúmeros ataques que acontecem entre os povos do Mato Grosso do Sul por disputa diária mesmo. Então, e esse agente está ali no meio do conflito. Ele não está só no conflito entre indígenas e garimpeiros, polícia e garimpeiros, não está só no conflito entre as etnias ou interno dentro da etnia, mas a gente tem essa outra realidade, que é a realidade do Mato Grosso do Sul. E ela fala em nome dos 34 Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Muito obrigada pela sua fala. E se você puder continuar conectado o máximo possível para ouvir as demais falas, seria muito importante, Luderlice, muito importante você permanecer na audiência com a gente. Muito obrigada. Obrigada. A Joana me mostrou uma foto aqui agora do lado, extremamente chocante. Nós estamos falando da segurança física, nós estamos falando da segurança alimentar, do risco das aeronaves, do risco das embarcações, mas existe um outro desafio, a saúde emocional do trabalhador em área. Ela me mostrou uma foto agora de 2 pacientes que foram assassinados dentro do polo base. Então, os indígenas, quando eles estão em disputas, em brigas internas, eles entram, e quando eles poupam a vida do agente de saúde, eles não poupam o agente de saúde de assistir à tortura, o assassinato, a morte do rival. Então, nós temos episódios, ocorrências. Como é que fica uma mulher, agente de saúde indígena, sentada, atendendo uma paciente, e a paciente é tirada da mão dela e é morta na frente dela? E a saúde emocional desse trabalhador? Então, eu acho que a gente precisa trazer detalhes para esse debate também. E eu quero dizer uma coisa, aqui não é uma audiência de denúncia, é uma audiência que nós estamos nos deparando com os desafios e o que nós vamos fazer para proteger esse profissional da saúde indígena. Se ele não estiver protegido, se ele não estiver valorizado, eu não tenho saúde de qualidade indígena na ponta. É isso, gente. A gente discute muito aqui um lado da saúde indígena. Hoje a gente está trazendo um lado que quase nunca tem voz. Muito obrigado, Laudelice, Joana, por estarem trazendo informações que eu acho que o Brasil vai começar a ver agora, de forma diferente, esse trabalhador. Inclusive, eu estava pensando, Fábio e Manuel, da gente convidar os senadores, eles ficarem 10 dias em área com vocês. Sem contato com a realidade deles aqui fora, porque tem uma outra coisa que ninguém pensa. A rotina de uma comunidade, quando o trabalhador chega, ele tem que se adaptar à rotina. Os indígenas vão para a cama, vão para a rede, 8 horas da noite, 7 horas da noite, mas eles estão acordados 4 horas para começar a caça e a pesca. E o agente de saúde tem que se adaptar a isso. Então, são 2, 3 dias que o corpo também reclama, porque tem que se adaptar à realidade da comunidade. Olha um outro detalhe que a gente traz aqui. E eu não consigo me ver na cama às 7 horas da noite. E outra coisa, gente, é rede, tá? Eles têm que levar a rede deles também. Gente, eu acho que esse debate aqui vai ser um marco na discussão da proteção
do trabalhador de área indígena, o trabalhador da saúde indígena. Nós, com muita alegria, agora vamos ouvir Manuel Pereira de Miranda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Tocantins. Manuel, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui nesta manhã. Manuel. Opa. Bem, vamos liga o microfone. Só liga o microfone. Vou fechar minha tecnologia aqui e usar a minha tecnologia principal, que é o meu papelzinho na minha frente. Bem, gente, primeiro é um prazer muito grande, viu, senadora, conhecê-la pessoalmente. Eu conhecia de assistir, eu assisto muito a TV Senado, eu assisti a senhora várias vezes, entendeu, nas discussões. A nossa diferença de representante e trabalhador, ela nos coloca à frente de muitos desafios. Eu, como sou um sindicalista de muito tempo, já tive o desafio de conhecer todas as realidades que a companheira Joana falou. E chegando agora, após a reativação da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, do qual eu sou membro titular, representando a nossa Confederação dos Trabalhadores em Saúde no Brasil, que é a CNTS, eu me deparei com uma surpresa muito agradável, que é discutir um protocolo para discutir a saúde indígena, que a maioria das pessoas do Brasil não sabe, só vê o indígena, às vezes, aqui em Brasília, protestando, mas não vai nos territórios para conhecer a realidade do índio. Esse índio não tem o que fazer, está aqui em Brasília protestando, mas ele não sabe por que ele está ali protestando. As diferenças são grandes e as defesas que nós temos que fazer, o conhecimento que o trabalhador da saúde indígena precisa obter para atender essa população é totalmente diferente. A cultura dele é diferente. Você tem que respeitar a cultura do índio. E nós passamos a discutir, através da mesa, um protocolo de saúde indígena, que foi finalizado. Esse protocolo foi um protocolo de número 11, foi finalizado em 2024. E, através dessa discussão, senadora e nobres colegas que estão aqui presentes, eu fiz uma visita a um DICEI lá em Manaus. Visitei o DICEI, visitei a CASAI e visitei um polo, no período seco, dos rios secos, onde não tem como chegar próximo. O trabalhador de saúde, além dele não ter condição, nem todo tempo o barco chega próximo da onde ele vai ficar. A dificuldade, nós andamos em areia e tinham alguns colegas com dificuldade para caminhar, quase teve colega que não conseguiu chegar, porque 4 quilômetros andando nas areias para chegar no polo. Porque os rios secam agora, as mudanças climáticas secam os rios e tem uma dificuldade muito grande de chegar nesses polos. E a Casa de Saúde Indígena, que eu conheci lá em Manaus, é diferente de todas as unidades que eu já vi. Eu participando de um hospital como o regional HGP em Gurupi, em Palmas e tudo mais, que eu represento a saúde pública e privada no meu estado, eu vi a diferença que é atender o índio na CASAI. Eles ficam morando lá, gente. Eles moram lá, se alimentam lá, e a gente conversando com eles, tem uns que não querem nem ir embora, porque ali está mais tranquilo para eles. Mas a gente vê também a dificuldade daquela CASAI em servir o índio naquilo que ele mais necessita. No seu atendimento à saúde. Manuel, essa audiência está sendo ao vivo para o Brasil. Sim. E tem muita gente agora em casa, com a TV ligada. Você falou a palavra CASAI. Vamos explicar para quem está lá na ponta o que é uma CASAI. Nós temos os agentes de saúde que vão em área e eles fazem atenção primária em saúde. Mas quando o indígena precisa de um tratamento ou de uma cirurgia, esse indígena é trazido para a cidade e fica na CASAI. Em Brasília, nós temos uma CASAI, é Casa de Saúde Indígena, isso? CASAI, né? Não tem assistência, não. Casa de Apoio, Saúde Indígena, né? E ali, uma indígena, às vezes mãe de um bebê que está doente, ela não sai sozinha.
Nós temos a questão cultural. O marido tem que vir junto e os outros filhos também têm que vir junto. Então, assim, é muito comum a gente chegar numa casai e ela estar lotada. E, às vezes, eu quero lembrar o Brasil, o que o Manuel falou aqui, esses índios vão para a regulação do SUS. Entre uma consulta e outra, demora. Aguardar uma cirurgia demora. Não é isso, Manuel? Depois que ele faz a cirurgia, tem o pós-operatório. Aí tem que ficar esperando a aeronave para levar de volta. E quando a aeronave não desce? Então, assim, eu encontrei indígenas morando em Casai há mais de 1 ano. Na verdade, eu tinha um menino com síndrome de Down que já estava morando há 8 anos numa Casai. Então, a gente tem aqui uma outra sigla que ele falou. Eu preciso explicar isso, que tem muita gente nos acompanhando que não entende as siglas. Então, ele visitou e ele está aqui preocupado com o que ele viu na Casa de Apoio à Saúde Indígena de Manaus. Você viu a de Manaus, né? Então, continuando. Desculpa te explicar, mas é que tem muita gente na internet falando com a gente agora, entendeu? Não, para nós é um prazer, ainda mais tendo a presidente que conhece, né? Muito obrigado por nos ajudar. E eu conheci realmente realidades de extrema dificuldade. E agora ela falou mesmo, pessoas que estão... E como ela falou bem claro, é a família que vem, ele não anda sozinho, não pode deixar um filho sozinho em casa para alguém cuidar. Ele tem que trazer a família inteira, porque um só está doente. E ali se alimentam. Ali tem um carro que leva para o hospital e traz para Casai de novo, porque ali na Casai, apesar de ser atendido também em algumas situações de saúde, ele é atendido na questão social, alimentar. E profissionais, uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso, a satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais, a pessoa chega com tratamento diferente, é mais meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. E nós visitamos, senador e nobres colegas que estão nos ouvindo em todo o Brasil, visitamos também o Polo. Pegamos um barco em Manaus, todos nós da mesa nacional, tem gente de tudo quanto é cidade do Brasil, e chegamos lá e agora, 4 quilômetros distantes para caminhar de areia, porque o barco não podia chegar. E também o barco pequeno não chegava, porque eles começam a caminhar, fazer visita, criando canais, criam os canais para poder chegar. Alguns lugares não tem canais para chegar, então não chega. E nós caminhamos e alguns colegas fomos a maior dificuldade do mundo para chegarmos nesse polo de saúde. E lá, falando com os profissionais, eles falaram bem claro, se no Tocantins tem uma facilidade maior, porque se chega fácil de carro, entendeu? As aldeias não têm essa dificuldade que tem no Amazonas, mas ela falou bem claro, o Zé Yanomami tem coisa muito pior do que Manaus. Então, gente, é muito bom uma audiência dessa para demonstrar ao Brasil a necessidade que os poderes públicos precisam ter o cuidado. E quando eu falo os poderes públicos, eu estou falando só do governo federal, não, estou falando do município, do estado. Lá, o que acontece? Índio? Não. É a FUNAI. Não é o Estado. E fica aquele atendimento capenga, tratando os índios de forma diferente, e aí a dificuldade aumenta muito mais, a doença piora muito mais. E nós somos profissionais de saúde, sabemos que tudo que é feito através de um cuidado minucioso para que aquele prognóstico, aquele diagnóstico não piore. E não venha piorar na vida dos indígenas. Então, as 3 esferas de governo têm que ter a necessidade extrema de cuidar do índio. E nós fizemos, viu, nobre presidente, esse protocolo de número 11 de 2024, feito através da Mesa Nacional Permanente de Negociação do SUS, MNP-SUS, que reúne a cada 2 meses em Brasília para discutir a saúde do SUS no Brasil. 60 segundos. E nós reunimos para elaborar um protocolo muito importante sobre todas as dificuldades, sobre as prioridades, sobre o atendimento de saúde indígena. E também sobre as necessidades deles.
e sobre a necessidade do trabalhador, o que precisa para esse trabalhador prestar um bom serviço. E eu tive a grata satisfação de encaminhar para a comissão todos os nossos levantamentos, a nossa comissão, que foi inclusive homologada pelo ministro da Saúde e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, do qual a nossa companheira Meire é titular, e criou-se a resolução Conselho Nacional de Saúde número 771 de 2025, que aprova esse protocolo. Esse protocolo é de suma importância para a saúde indígena, para direcionar como nós vamos atender o profissional de saúde, como vamos valorizar o profissional de saúde. Manuel, eu estou assustada. É de 2025 o protocolo? 2025. Ele foi elaborado em 2024 e homologado e está publicado. Mas os agentes estão em área há 100 anos. Pois é, agora que façamos a discussão. Vocês estão entendendo o que ele está falando aqui? Em 25 foi estabelecido um protocolo para o trabalhador da área de saúde em área indígena. E isso por causa de muita luta, né, Manuel? Muita luta. E a dificuldade que é, quando vai discutir um problema de saúde indígena, a maioria Por que nós fomos conhecer os polos? Porque muitos profissionais não sabiam o que era. Eu tenho a facilidade de ir lá no Tocantins conhecer o polo de saúde lá em Tocantins, eu vou lá em Itacajá, no polo de saúde lá de Itacajá, mas a maioria não tem conhecimento nenhum. Entendeu? Eu não sou profissional da saúde indígena, sou profissional do Estado, mas nós representamos e homologamos todas as dificuldades que ele tem. Uma das coisas que eu quero informar para a nossa população, muitos estão preocupados com a AGESUS. Eu digo para vocês uma coisa, talvez começou a abrir um horizonte claro com a AGESUS, uma empresa pública que passaria a cuidar também do agente, também do profissional de saúde, também da saúde indígena. Porque a obrigação agora passa a ser do Estado. O que o Estado fazia, presidente e nobre senadora? Contratava empresas, institutos que não conheciam nada de saúde indígena para cuidar, para pagar os profissionais e fazer que atendia os índios e fazer que pagava os profissionais e todo mundo ficava a ver navios. Seria com dificuldade extrema. Agora, com a AGESUS, estamos elaborando agora um acordo coletivo de trabalho, né, com o apoio das entidades, da FNE, da CNTS, dos sindicatos de todo o Brasil, sindicato de base, para poder criarmos um acordo nacional e criarmos um salário digno, pelo menos razoável, para atendimento e valorização desses profissionais. Então, eu fico muito feliz que, em vez do poder público jogar para os outros a responsabilidade, ele agora está tentando assumir, e tem nós para cobrarmos do governo, do Estado, do governo federal, do governo municipais, a obrigação que tem que essa AGESUS prestar um bom serviço à população através de um olhar das entidades sindicais, dos representantes sindicais e também tendo como base as entidades que discutem saúde nesse Brasil. Então, eu queria colocar a todos vocês, está encaminhada à mesa a audiência pública para que possa utilizar esse documento, a Resolução 771, publicada no Diário Oficial da União, está pronta para auxiliar no que puder, e a mesa também está pronta para ajudar no que puder, como a CNTS que nós representamos e as outras entidades que estão aqui representando também. Vamos cuidar do índio, mas cuidar do índio de verdade, não fazer que cuidamos e fazer que o índio é o primeiro morador desse Brasil. Ele era dono de tudo. Nós tomamos de conta e estamos tentando aniquilar os índios, acabar com os índios sem saúde, sem o cuidado devido. Então, a nossa presidente, parabéns à senhora por esse olhar diferente, né, Joana? Parabéns a todos que estão aqui presentes, parabéns ao Brasil. Agora, tem uma coisa, o índio precisa ser cuidado de forma diferente, como ele realmente é diferente, mas utilizando o respeito e respeitando toda a sua cultura que é necessária. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Olha, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Tocantins, tá? Então, ele falou como a saúde como um todo, e eu fico animada em ver os sindicatos de saúde, o Conselho Nacional de Saúde, começando a pensar. Mas ele falou uma outra sigla, e eu preciso explicar para o Brasil, a AGESUS. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, Brasil, porque essa audiência aqui, para mim, ela é um marco. O funcionário da FUNAI, ele é concursado. Ele está lá, concursado, tem plano de carreira,
tudo bonitinho. O funcionário do IBAMA, ele é concursado, tem plano de carreira, está lá tudo bonitinho. O funcionário do ICMBio também, ICMBio também. Mas e o funcionário da CESAI? E eles? Não são concursados. O que acontece? Em 2008, quando a gente criou a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, eu era só uma assessora e eu fiquei correndo aqui, correndo para a gente criar essa secretaria. A gente achava que quando fosse criada a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, eles fossem considerados também como servidores públicos. Isso não aconteceu. Não tem concurso para a saúde indígena. Tem concurso para a FUNAI. E eles? Mas como é que eles eram contratados? Deixa eu explicar rapidinho para vocês entenderem a importância desse debate. O que acontece, gente? Antes era a FUNASA que fazia a saúde do indígena, era o pessoal da FUNASA, contratados pela FUNASA. Mas teve um período que era o prefeito. Lembra disso, Manuel? Lembra disso? Lembra disso? Aqui, mandava o dinheiro para a prefeitura contratar o agente de saúde indígena. Mas quando entrava no cofre da prefeitura, vocês entenderam o que acontecia? Lembra Tupinambá? Ia para o cofre da prefeitura. Se não fosse um prefeito comprometido, não tinha saúde de qualidade para o indígena, porque tem as especificidades. É caro. E ficava tudo no cofre da prefeitura. Aí cria-se a Secretaria Nacional Indígena. Mas quando criou essa secretaria, quem vai contratar esses funcionários agora? Ficaram doidos. Aí encontraram uma missão evangélica, chamada Missão Kaiowá, que fazia missão ali no Mato Grosso, cuidando dos indígenas. Eles tinham um trabalho local, bonito. Mas como o trabalho deles é bonito, vamos pegar essa missão para contratar todos os funcionários indígenas para pagar. Então, o dinheiro ia para o cofre da missão, para a missão contratar eles no Brasil inteiro. E eu dizia para a Missão Kaiowá, não aceitem. Mas eles queriam tanto ajudar, porque esse grupo aqui ia ficar perdido. Quem ia contratar? Aí o governo começou a buscar instituições, ONGs, para contratá-los. E até hoje a situação estava se repetindo, até que foi criada agora uma agência pública, a AGESUS, uma agência pública para que eles sejam contratados pela agência pública e não por organizações privadas. Então, hoje, há uma crítica muito grande à AGESUS, mas ele traz aqui que agora a gente pode cobrar como poder público de uma agência pública. Criamos, então vamos cobrar deles. Então, eu achei interessante você trazer essa questão da agência e o Brasil entender. Deixa eu explicar, a Joana está há 20 anos em área indígena, né, Joana? Ela se preparou, ela foi treinada, mas, de repente, ela pode ser descartada, porque ela não tem estabilidade. Aí nós vamos gastar um tempão para contratar outra pessoa para chegar no nível que ela tem de conhecimento de saúde indígena. Então, essa rotatividade também me preocupa, Manuel. O descarte do profissional me preocupa. É porque um político não gostou da cara dele e vai lá e manda demitir? Eles estão sujeitos a tudo isso. Olha a importância desse debate aqui hoje. Inclusive, eu quero avisar meu gabinete que nós vamos ficar 1 mês em área indígena, tá? Meu gabinete, nós vamos começar pelos meus assessores, que às vezes ficam 20 minutos dentro do metrô, reclamam, vão andar do polo até onde tem um barquinho. Dá 1 dia, às vezes, de caminhada, né, Ezequiel? 1 dia, 2 dias. Você vem de avião, depois pega o barquinho, depois caminha 1 dia para chegar no lugar de trabalho. Entenderam a importância desse debate, gente? Brasil inteiro hoje está falando só de política. O Senado para discutir direito de uma categoria extremamente importante para a nação brasileira. Nesse sentido, nós vamos ouvir agora o Fábio Ramos Nunes Fernandes. Depois que Fábio falar, eu vou pedir para os meninos, o Manuel e o Fábio, sentarem na bancada e a gente vai trazer para a mesa as outras pré-eleitoras, tá? Fábio Nunes Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde de Chapecó, Amazonas, Tocantins, Rio Grande, está aqui Roraima, e agora a gente vai ouvir o nosso guerreiro de Chapecó, Santa Catarina. Ô Fábio, tem indígena em Chapecó? Tem gente que não sabe disso. Já vamos falar, região sul. Região sul.
Senadora Damares, queria cumprimentá-la e ao cumprimentá-la, estendo às demais guerreiras aqui, Graziete, a Joana, o Emanuel, nós aqui também representando os trabalhadores e as trabalhadoras da categoria da área da saúde, também fazemos parte do sindicato que é dos trabalhadores da saúde, o CITESC, que é de Chapecó e região. Da mesma forma, quero cumprimentar também aqui a CNTS, a nossa Confederação Nacional, em nome do nosso presidente, o Castanha, a Federação também aí dos enfermeiros. Dizer que eu sou técnico de enfermagem há 23 anos no Hospital Regional de Chapecó, agora me formando enfermeiro. E na região sul, nós temos, sim, muitas áreas indígenas. Aqui vai, então, nossa saudação a todos os indígenas do Brasil todo, mas em especial lá do Paraná, em especial lá do meu estado de Santa Catarina, né, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, lá em Chapecó, nós temos aí, quero mandar um abraço, então, para as áreas indígenas, lá de Ipuaçu, também lá de Chapecó, que nós temos o Toldo de Chimbangue, também temos a aldeia Condá, enfim, e outras aldeias que nós temos, então, né, aqui naquela região, principalmente em Chapecó. E essa entidade sindical, o CITESC, nós temos estou finalizando o meu segundo mandato no sindicato, né, e a gente sempre teve, Meire, sempre tivemos um carinho, desde a época do Adair, desde agora a Maria, que passou 8 anos lá de presidente, agora estou finalizando a minha passagem dentro do sindicato, e ao mesmo tempo agora a nossa vice-presidente, a Sandra, também tem essa missão, senadora, de acompanhar esses trabalhadores, de acompanhar todas essas, e já tem acompanhado, ela tem visto a realidade, né, estrutural, a realidade dos povos e dos trabalhadores, né, não só dos povos que vivem nos territórios, mas também da mesma forma os trabalhadores, as precarizações. Queria que a senhora percebesse, olhasse, na época do Covid, as condições de trabalho desses trabalhadores. Nós representamos quase 50 hospitais da nossa região. A nossa preocupação, Emanuel, era também atender todos os trabalhadores, de todos os setores. Mas quando a gente foi lá garantir a questão da saúde e a segurança desses trabalhadores indígenas que estavam lá dentro das aldeias, macacão todo arrebentado, né? O jaleco todo rasgado, as máscaras todas em péssimas qualidades. Que qualidade? Nós perdemos aqui vários colegas, né, profissionais de saúde dentro das áreas indígenas da nossa região na época do Covid. Ou seja, nós temos que ter esse olhar. E nós queremos aqui, em nome de todos os povos indígenas, em nome de todos os trabalhadores dos territórios indígenas, né, Manuel? Agradecer à senadora por abrir esse espaço, esse microfone dessa casa, do Senado Federal, né, para a gente poder, né, Joana, fazer esse debate. Não é denunciar, mas trazer a realidade do mundo do trabalho a esses trabalhadores. É por isso que nós estamos aqui com temos que sair dessa audiência aqui com alguns encaminhamentos, certo? O Emanuel já trouxe aqui a questão, né, e a senhora falou aqui a questão do processo histórico, de como foi construída a questão trabalhista. Nós que estamos no mundo do trabalho, também tem precarização no mundo lá dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, dos trabalhadores, seja CLT ou seja de trabalhadores concursados públicos. Mas nós precisamos discutir. Para esse grupo de CLT, né, de trabalhadores da saúde dos centros, das cidades, nós temos uma convenção coletiva de trabalho, nós temos o Ministério Público, nós temos várias ferramentas que garantem a segurança desses trabalhadores. Agora, para esses trabalhadores indígenas, nós não temos, porque existe uma série de situações que nós precisamos enfrentar nesse debate aqui. Porque nós estamos, enquanto CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores, nós estamos aqui enquanto federação, aqui a Confederação dos Enfermeiros, enquanto entidades sindicais, né, Joana, legais, legitimadas. Então, nós estamos aqui preocupados com os trabalhadores. Se estamos fazendo essa discussão, é porque nós estamos preocupados com esses trabalhadores e trabalhadoras dessas aldeias, dos territórios. Ou seja, da questão não só financeira, que é importante, mas também da saúde física e mental desses trabalhadores. Precisamos fazer essa discussão.
certo? E eu tenho certeza que nós alinhando aqui o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério da Saúde, Ministério dos Povos Indígenas, certo? Além de outras, um grupo de trabalho que nós temos que montar, né? A Meire vai falar isso em nome da CNTS, um grupo de trabalho permanente. Nós precisamos para que o trabalhador que está lá na ponta, lá no meio do nada, né, fazendo saúde, né, saúde pública, com seus representados, enfim, com os povos que estão lá no meio da Amazônia, lá em Chapecó, qualquer região desse país que é grande, a gente precisa enfrentar. Precisa ter, então, um grupo especializado para a gente poder discutir um pouco mais, além dos movimentos sindicais da CNTS, das entidades sindicais, né, dos fóruns, nós também temos que começar lá dentro dos conselhos municipais. Por isso, da importância das lideranças que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, participar, ocupar todos os espaços. Lá, tanto legislativo também, indígena tem que concorrer agora, tem que estar ali, essa casa, esse Senado tem que ter, né? A Câmara Federal tem que ter lideranças, prefeitos, né? Câmaras de vereadores, nós temos que ocupar lideranças, né? Em todos os espaços. Por que eu digo isso? Porque é ali que a gente consegue, lá no Conselho Municipal de Saúde, lá no Conselho Estadual, aqui no Conselho Nacional já tem representação, mas eu vejo no meu Conselho Municipal de Saúde de Chapecó, nós temos lá. Nós trabalhamos para que houvesse, então, aqui, né, um representante lá dos trabalhadores dentro do Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque estão lá dentro também, lá da CISH, da Comissão, né, de Saúde e Segurança dos Trabalhadores. E a gente já começa a ocupar. Agora, nos conselhos, nas conferências de saúde, nós temos, que eu já participei de 4 conferências de saúde, a gente percebe que também eles estão se organizando, estão participando. E, às vezes, a gente está preocupado, às vezes, quem vem representar faz todos os tipos de defesas desse grupo, mas não faz do trabalhador, né? Porque tem umas outras agendas, né, Meire? Tem outras agendas. E a gente precisa se preocupar com os trabalhadores e as trabalhadoras, porque a precarização é de qualquer região dentro desse país. A precarização do mundo do trabalho. Dizer aqui também que nós, enquanto movimento sindical, e movimento sindical, senadora, não tem que ter bandeira política. Movimento sindical contemporâneo, agora, a bandeira tem que ser a luta do trabalhador. Por que eu digo isso? A vida particular de cada um de nós temos. Cada um faz o que bem quiser depois do seu horário de trabalho. Eu costumo dizer, lá no meu sindicato, depois que eu finalizo o meu horário, porque nós sindicalistas, nós temos horário para começar a trabalhar, mas não temos horário para chegar em casa. Ou seja, porque é o dia todo visitando, trabalhando em prol dos trabalhadores. Ou seja, o movimento sindical, ele tem que ter estatística, dados, números, e é uma deficiência. Nós temos no nosso sindicato, acabamos, mês de março, no mês de abril, né, nós temos abril referente ao mês abril de saúde e segurança dos trabalhadores, nós fizemos uma pesquisa de campo, né, junto com os trabalhadores, para entender o trabalhador lá do hospital, da clínica, a copa, a cozinha, a higienização, o serviço de apoio, a enfermagem, todos. Mas nós não temos dados dos trabalhadores lá das áreas indígenas, uma grande falha nossa, que nós vamos procurar, a partir de agora, corrigir essas questões. Precisamos ouvir um canal direto dos trabalhadores para ver, de fato, o que está acontecendo com esses trabalhadores, certo? Então, vamos sair certamente dessa audiência aqui com vários encaminhamentos e que vai ser muito bom para esses trabalhadores e trabalhadoras. E para finalizar, como o Emanuel já falou aqui, 60 segundos. Nós já temos, né, a questão da AGESUS, essa agência que a senhora acabou de explicar também para os trabalhadores. Nós precisamos focar também nas questões legais. Ou seja, esse acordo, Meire, que nós temos que a CNTS, junto com todas as entidades legais, né, Joana, que a gente construiu há mais de 60 dias, 70 dias, que nós estamos trabalhando nessa minuta de acordo coletivo de trabalho, que vai ser bom para os trabalhadores, que vai ser muito importante para os trabalhadores, porque nós pegamos e discutimos com os trabalhadores essa realidade.
né? Ou seja, nós temos ali o que está naquele documento que vai ser agora dia 10 ou 11, né? Dia 11 que a gente vai protocolar, certamente ali nós temos que garantir, já garantimos nesse documento, nessa minuta, né? E que essa empresa, que essa agência possa ver os trabalhadores, possa perceber o que está ali, não é nada exagerado. Para quem fica 30 dias, para quem precisa estar lá trabalhando em territórios distantes, né? Ou seja, né, de difícil acesso. Nós precisamos institucionalizar. É nesse acordo coletivo de trabalho, e pedimos ajuda à senhora, também, senador, que a senhora nos ajude a fazer essa discussão. Tudo que nós colocamos naquele papel é o anseio, porque fizemos 2 grandes assembleias, né? Nos últimos 20 dias, fizemos 2 grandes assembleias com trabalhadores de base. Começamos que horas? Era 8 horas, 20 horas, e fomos até 1 hora da manhã discutindo, com a sala cheia, né, virtual, cheia de trabalhadores, né? E na segunda, da mesma forma. Ou seja, os sindicatos, as federações, as organizações sérias e comprometidas e legais com os trabalhadores, estamos fazendo a nossa parte. Nós queremos estar junto com os trabalhadores e as trabalhadoras, porque juntos somos fortes, nenhum direito a menos, e viva os povos indígenas, viva o SUS, nosso sistema. E se eu só me permitir 30 segundos para me falar da minha enfermagem. Sei que o tema é a saúde indígena dos trabalhadores, mas não poderia deixar, estando no Senado Federal, aonde começou a tramitar, alguns anos atrás, 2002, 2001, a questão do piso da enfermagem, que virou uma vergonha, senadora. O que fizeram com a enfermagem brasileira foi um total descaso. Já quando, Meire, lá na lei, cortaram a questão da garantia do aumento salarial a partir do INPC do período, já na sanção, né, do projeto ou da lei, nós já começamos mal ali o nosso processo. Depois, as organizações patronais entraram, então, em ação e fizeram, então, derrubaram com a ação direta de inconstitucionalidade a nossa questão do nosso piso da enfermagem. Hoje nós estamos dependendo da questão aqui do Investe SUS repassar esse recurso. Enquanto os trabalhadores do privado estão recebendo já lá no base, nós que somos dos filantrópicos estamos recebendo pingado. Eu sou técnico de enfermagem há 23 anos do Hospital Regional de Chapecó. E o meu base, para salvar a vida, porque num plantão, senadora, um plantão a gente trabalha com a vida, a alegria das famílias, nascendo uma criança, a nossa maior alegria. E no mesmo plantão você tem um óbito, que a gente chega lá numa perda, o choro, o desespero daquelas famílias. Todo mundo é importante. A copa, a cozinha, a higienização, a segurança, a imagem, todo mundo é importante. Mas somos nós, auxiliares, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estamos beira-leito do paciente. Somos nós que somos um pouco psicólogo, um pouco de tudo ali para ouvir. Somos nós que fazemos a higiene, né, e conforto aos pacientes. Somos nós que dedicamos a nossa vida. Lá no dia do Natal, lá no 1º de ano, todo mundo comemorando e nós de plantão. Fazemos isso, né, Meire, porque nós amamos a nossa profissão. Por isso a gente pede, né, encarecidamente, que se resolva essa questão do piso, né, da enfermagem, porque está um caos. Muitos trabalhadores deixando de trabalhar na enfermagem porque não compensa mais. O meu base, como eu falei, R$ 2.800, 2.800 com 2 filhas, R$ 2.800, certo? Enquanto o colega que está lá na Unimed, que é uma empresa particular, está com 3.600, porque lá o base foi já, né, o piso da lei já, o Congresso definiu, o Senado, o Supremo definiu, né, que teria que ser no base já o que estava na lei. Já receberam todas as reposições de 3 anos, né, Meire? E nós, que é 90% dos trabalhadores da enfermagem do Brasil, estamos nessa precarização. Falta de trabalhador, assédio moral, né, toda essa precarização também, o que está acontecendo com os trabalhadores também, né, da área dos hospitais e principalmente também aí dos privados. Fazemos essa queixa aqui e pedimos a sua ajuda encarecidamente em nome de mais de quase 2 bilhões ou mais de 2 bilhões de trabalhadores da enfermagem. Deus abençoe. Fábio, muito oportuno. Você tinha que falar por todos os enfermeiros, não só os enfermeiros da área indígena, mas todos os enfermeiros do país. Eu estou atenta, tá, Fábio? Estou atenta. E só vou lhe dizer uma coisa, Fábio. Nem sempre anjos têm asa. Anjos vestem jalecos também, tá? É assim que eu vejo
os enfermeiros do país. É assim que eu vejo essa categoria. Pode contar comigo. Obrigada, Fábio. Eu queria pedir ao Fábio Manuel que, por gentileza, cedesse o lugar na mesa para a Lucimari, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, e para a Mávia, da Federação Nacional dos Enfermeiros. Eu recebo as duas com muito carinho aqui na mesa. Mas, na sequência, a gente vai ouvir agora a Graciete Monzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casa, entidades filantrópicas, beneficentes, religiosas e em estabelecimento de serviço da saúde do Estado do Amazonas. Bem-vindo, Graciete, é uma alegria te receber. Presidente, você está ali, muito obrigado. Sim, Graciete, bom dia a todos. Tá pegando? Oi. Então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a senadora Damares. Esse convite foi maravilhoso para a gente estar aqui falando sobre esse assunto dos profissionais da área indígena, que são importantes, são tão importantes quanto todos nós que trabalhamos dentro dos hospitais privados e público do Estado. Então, falando dos profissionais do Estado do Amazonas na área indígena, a gente costuma falar que a atuação dos profissionais da saúde da área indígena no Amazonas é um relato de superação. Por quê? São as dificuldades que nós recebemos, né, e as queixas estrutural que não tem, que a gente sabe, como falou bem o Manuel, né, que relatou sobre o Manaus, a dificuldade que nós temos e o desafio que temos diariamente para chegar até esses locais. O nosso desafio, eu acredito que seja tanto quanto em outros lugares, mas para nós, no estado do Amazonas, se torna mais complicado e difícil. Porque quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque ela não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. A comida deles também, hoje, que enfrentam essa dificuldade, são muitas queixas que a gente recebe, que são os enlatados, né? Porque lá nessas áreas, os profissionais só se alimentam desse tipo de alimentação, que são a sardinha, a conserva, a salsicha, que leva enlatados, causando problemas de saúde para esses nossos profissionais, que precisam, com certeza, ser valorizados, ser tratados de uma maneira diferenciada e ter um olhar diferenciado. Porque não é fácil trabalhar num local desse, enfrentando todas essas dificuldades, além do assédio moral, assédio sexual e conviver, né, com essas partes dos crimes, como bem a nossa colega Joana relatou, né, que você tem que assistir aquilo ali. E precisamos, claro, o nosso trabalhador, pelo todo, no geral, nessas áreas, de um tratamento, né, de um acompanhamento psicológico, porque, querendo ou não, esse isolamento, porque a gente trata de uma forma de um isolamento. Não se fica só 30 dias nesses locais. Passa de 30 dias devido à dificuldade do transporte para que eles retornem para o local. E esses nossos profissionais, eles não convivem muito com a família dele porque não tem como conviver. Passa mais tempo dentro desses locais trabalhando. Quando sair de lá, eles vão para os DCEI, né, que eles ficam num local que é alugado e longe da família porque não tem como chegar até a família. O Amazonas é muito difícil. Quem trabalha em Tabatinga, quem trabalha em Tefé, é muito difícil para ter o deslocamento deles. Eles convivem ali com os colegas e, no trabalho, eles caminham os valores e pagamentos que recebem para a família, mas não tem esse acompanhamento dos filhos, não convive diretamente com a família. E o que eles precisam? Desse olhar diferenciado, senadora. Por quê? Além de estarem distantes, não tem uma água potável, não tem a luz, né? São geradores que funcionam até um determinado horário, não tem como conservar essa alimentação, causando a esses profissionais a doença, da dificuldade que tem do problema renal. Nós temos trabalhadores nossos que estão enfrentando esses problemas devido a comer essa alimentação, né? E não ter só a proteína que deveria ser necessária para eles, não tem de acordo com o que deveria ser, né? Então, assim, precisamos muito desse tipo de ajudas, de você, da senadora Damares, do apoio de todos, porque o Amazonas, ele é um estado diferenciado.
aonde os nossos profissionais ficam cercados por água, pela ilha, né? E que a dificuldade de transporte é maior. Sendo, apesar de ter o avião para levar ou trazer, tem essa dificuldade, como a Joana falou, mas os barcos, os acidentes, existe constante ali. Porque as rabetas que eles chamam, né, que é que leva eles até o local, já houve muitas explosões. Existe também a dificuldade, por não ter manutenção, de parar no meio do rio e de não ter como sair dali. De ficar muito tempo até conseguir se comunicar com alguém para que possa ir lá buscá-los. Há explosões que acontecem constantemente também ali, vários acidentes, e que são... nem tudo isso é relatado, né? Eles são camuflados. As pessoas não relatam muito sobre o que acontece dentro desses locais. E essa audiência aqui, ela é importante para que a gente possa colocar isso para fora, mostrar o que acontece com os profissionais nessa área, que são de grande importância estar ali para dar esse cuidado, esse acolhimento, né, a área indígena, os índios, as famílias, porque nós, como profissionais, técnicos de enfermagem e enfermeiro que somos, que trabalhamos ali, tratamos e acolhemos esses pacientes com muito carinho mesmo. Quando falou o Manuel da parte do DICEI, que fica no Amazonas, né, onde nós cuidamos da família, né, que são os indígenas, que não vai só ele, vai a família, né, cuidamos muito tempo dos nossos profissionais lá que chegam, os pacientes com problemas renais, que passam muito tempo, fazendo o tratamento de hemodiálise, na espera de um transplante renais. Ficam, às vezes, 4 anos, 5 anos ali, esperando por isso. E o nosso cuidado é um cuidado que a gente tem, assim, de acolhimento e maravilhoso, porque nós estudamos para isso. Nós, da enfermagem, nós damos tudo de nós, né? Acolhemos, cuidamos, damos carinho, damos atenção, somos psicólogos, somos tudo para essa família, para essa área, para essas pacientes indígenas, né? A gente se dedica com tanto carinho e dessa forma nós queríamos também ser vistos pelos governantes, que nos olhasse com um olhar diferenciado, que nós somos, como bem você falou, a senadora, anjos de brancos, né? Que botamos essa roupa e se transformamos nesse anjo que acolhe, que cuida, que dá força, né? Que quando eles estão tristes, que eles ficam sem esperança, achando que não vão ficar bem, que não vão se cuidar, e a gente leva isso para ele. Mas nós, profissionais, precisamos desse acolhimento também. Que alguém nos escute, porque o nosso psique realmente está prejudicado. Nós cuidamos, são doentes cuidando de doentes. Enquanto nós precisamos desse acolhimento, desse tratamento, nós não estamos tendo. E a gente precisa disso, precisa desse olhar, precisa desse cuidado, precisa desse acolhimento, porque nós adoecemos no Covid, adoecemos ali dentro, nesse isolamento, e nós não temos esse tratamento. E falar de salário, quando se dá um salário, por exemplo, 12 mil para um profissional desse, ainda é pouco, porque ficar isolado naquele local, 12 mil não é muito. É pouco para o que a gente faz ali dentro, para o que a gente sofre lá dentro, dos assédios, dos ataques, de tudo. Nós não temos um local, por exemplo, privado, para se tomar um banho, para se cuidar. É feito um local, a gente arma aquele local ali para poder dar o nosso sono e a si mesmo com muito cuidado, porque corremos risco também de ser atacados. Então, estar aqui e falar dos nossos colegas e mostrar para o nosso Brasil, para todos que estão nos assistindo, e ter essa oportunidade que você deu, é maravilhoso fazer esse desabafo e botar para fora a dor que a gente sente também. Porque eu estou falando como técnica de enfermagem e enfermeira, mãe de família, que deixamos nossa família de lado para cuidar deles, para poder levar esse pão de cada dia para eles. E não é fácil para nós. Tudo que a gente precisa é um olhar diferenciado, é um acolhimento, é uma valorização. É isso que nós da enfermagem queremos, todos nós que trabalhamos ali. E muito obrigada, viu, por tudo. Muito obrigada. Graciete, que incrível. A Graciete é do Sindicato dos Trabalhadores, da Santa Casa, das entidades. E, Graciete, na pandemia, e foi bom, Fábio, ter lembrado disso, eu estava ministra. E eu sei de agentes de saúde indígena que não voltaram para casa por meses,
porque havia uma regra de que ninguém entrava em área indígena. Então, se ele estava em área indígena, ele permaneceu meses em área indígena, longe da família. Aí eu quero que vocês lembrem também da mulher trabalhadora em área indígena. Se essa mulher estiver grávida, ou então aquela mãe de uma criança com autismo, aquela mãe está lá na área e não consegue falar em casa com quem está cuidando do seu filho. Tem muita especificidade esse trabalhador. Muita. E aí eu quero aproveitar, Fábio, e render homenagem a todos eles que, no tempo de pandemia, mantiveram os povos saudáveis. Porque o índice de morte entre os indígenas foi muito menor que o índice nacional, porque vocês cuidaram deles em área. A gente sabe, a gente tem que reconhecer. Porque havia um medo de que a gente fosse dizimar os povos indígenas na pandemia. Mas foram os trabalhadores da área de saúde indígena que mantiveram eles saudáveis em área. Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento. O índice teve mortes, mas a nível nacional o índice foi muito baixo. E o mundo se surpreendeu. O quê? Os índios não acabaram lá no indígena? Lá no Brasil, os indígenas não acabaram com a Covid? Não. Os anjos estavam em área. E a gente precisa fazer... Eu acho que no dia que se fizer uma homenagem a todos os profissionais de saúde que atuarem em área indígena, tem que ser uma homenagem específica aos bravos guerreiros que estavam em área. Vamos ouvir mais duas últimas convidadas. Nós vamos agora ouvir com muita expectativa a Lucimari Santos Pinto, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Obrigada, Lucimari, por estar conosco. É Lucimari ou Lucimeire? Lucimeire. Lucimeire, acertei agora. Bom dia, tá ligado? Tá ligado. Tá. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero saudar em nome da excelentíssima senadora Damares, né, todos os componentes dessa mesa, as companheiras que trabalham nesse segmento, né, na área da saúde indígena, a colega representante da Federação Nacional dos Enfermeiros, que é uma entidade parceira da CNTS. E eu quero iniciar minha fala, senadora, parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa da audiência pública, que não é a primeira, né, e que certamente vai continuar esse trabalho. Eu, assim, lhe ouvindo dali, eu fiquei extremamente emocionada com seu conhecimento acerca desse segmento da saúde indígena. Ouvindo o relato das colegas também, a gente fica muito emocionado. E eu não vim aqui, eu até fiz algumas anotações acerca da situação que hoje envolve os trabalhadores desse segmento, mas como já foi muito bem colocado, eu quero tratar de uma outra questão. Primeiro, eu quero identificar a entidade que eu represento. A CNTS é uma confederação, ou é uma entidade nacional, que representa hoje no país cerca de 250 sindicatos. Desses 250, 75 são desse segmento que fazem parte da AGSUS e são legalmente filiados à CNTS. Então, a CNTS tem feito um grande debate, e, inclusive, está trabalhando na construção, o Fábio falou, de um acordo coletivo para levar condições de trabalho, porque o acordo coletivo ele não visa só tratar das questões salariais, mas também das questões sociais dos trabalhadores. E a gente verificou nessa audiência de hoje o quanto esses trabalhadores carecem de providências nesses sentidos, né? A gente tem relatos de situações que envolvem assédio moral, assédio sexual, dificuldade no deslocamento desses trabalhadores, da longa permanência deles nas regiões de trabalho. Então, todas essas situações, elas precisam ser investigadas e precisa se criar políticas públicas que resolvam essas situações e esses agravos vivenciados por esses trabalhadores. O Fábio trouxe à baila aqui a questão da Covid-19. Então, eu fiquei pensando o quanto foi doloroso para os profissionais da saúde, de um modo geral,
esse período da Covid, sobretudo para os trabalhadores que trabalham, que atuam em condições adversas, como são os trabalhadores da área indígena, que ficaram longe de seus familiares, que ficaram ali na situação de cuidar dos povos originários e, ao mesmo tempo, sem ter quem cuidasse de sua saúde. Eu quero chamar a atenção para que as pessoas que estejam nos assistindo, os senadores, aquela sua proposta de fazer uma visita nesses territórios... Dormir lá. Comer lá. E eu quero colocar também que as representações sindicais, a Federação Nacional dos Enfermeiros e a CNTS também seja parceira nessa agenda, porque a gente precisa vivenciar o que o outro está passando, como diz o ditado. Só sabe onde dói o pé quem calça o sapato. Então, é importante que nós estejamos nessas regiões vivenciando o dia a dia desses trabalhadores, de como é sofrido a luta desses trabalhadores. Uma outra coisa que a senadora falou, e que eu, há algum tempo, fazendo algumas reflexões, exatamente na época da Covid, senadora, aquele adjetivo de anjos. Eu acho que esse adjetivo ele acabou nos invisibilizando. Porque quando falavam, antes da Covid, enfermagem, os anjos da enfermagem, eu, particularmente, sempre fui muito resiliente à questão desse adjetivo, porque na medida que nos adjetivam como anjos, que são seres espirituais, a gente não precisa comer, porque anjo não come, a gente não precisa de salário, porque anjo não tem salário. Enfim, nós somos seres humanos, nós somos trabalhadores e trabalhadoras. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção nessa audiência pública de que aquele trabalhador da área indígena é uma pessoa que adoece, é uma pessoa que tem doença crônica. A grande maioria dos trabalhadores da saúde, hoje, no Brasil, são adoecidos. Nós temos comorbidades. Eu precisei ir ao banheiro, eu também tenho mais de 35 anos de atuação na área da saúde como técnica de enfermagem e exerci grande parte do meu mistério na terapia intensiva, que é um lugar bem gravoso para a gente trabalhar, porque, como disse o Fabinho, a gente consegue salvar algumas vidas e outras, infelizmente, não. Então, o trabalhador ele é adoecido, ele sofre por condições inadequadas de trabalho, ele sofre pelo sofrimento do outro, do doente, da família do paciente. Enfim, nós não somos anjos. E aí eu gostaria de chamar a atenção nessa audiência para que esses trabalhadores desse segmento indígena, eles são pessoas que têm famílias, que têm comorbidades e que têm, sobretudo, eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico, a síndrome de Burnout, não sei se eu falei o nome certo ou errado, que a pronúncia é bem complicada, a ansiedade. Então, todas essas condições adversas, elas agravam a saúde desses trabalhadores. Então, é necessário que esse caminho que a gente trilha aqui hoje, ele consiga definir mecanismo de valorização desses trabalhadores, de condições adequadas, de verificação da saúde e da segurança desses trabalhadores, porque tudo isso reflete no exercício da assistência aos povos originários. Então, é importante que a gente veja o trabalhador como um instrumento de fortalecimento da atenção à saúde e que ele precisa ser visto como um ser humano, como outro qualquer. As pessoas têm uma dificuldade de enxergar o profissional da saúde como uma pessoa que também adoece, que também é sujeito de direitos. Eu tive relatos, senadora, de colegas que trabalham nessa área, quando se falava das aeronaves, que tem que levar o trabalhador com seus suprimentos, com suas roupas. Uma colega uma vez me relatou, Meire,
Na aldeia, quando eu estou me alimentando, ela chamava de um nomezinho, porque ela é do Nordeste, ela chamava os indígenas crianças, os curumins, era esse nome que ela utilizou. Os curumins, eu estou me alimentando, quando eles sentem um cheiro, eles ficam lá ao redor do local onde ela se aloja, né, lá, e faz a alimentação, e ela dava parte do alimento dela para eles, porque ela ficava com dó. Então, assim, olha só a situação do profissional de saúde nesse segmento da área indígena. É uma situação, senadora, que ela precisa urgente ser vista, porque esses trabalhadores do segmento da área indígena, eles continuam invisibilizados. E aí é nesse sentido que eu, já finalizando a minha fala, quero trazer como proposição para essa audiência pública que a gente possa estar criando um grupo de trabalho que a gente chama de GT, para que a gente possa... 60 segundos. Para que a gente possa apurar o que hoje vem aqui como relato, mas que a gente precisa verificar isso em loco, quantificar, criar parâmetros para fortalecimento de informações com o objetivo de criar políticas não só voltadas para assistência, mas também para a saúde, para as condições de trabalho e de vida desses trabalhadores. E, mais uma vez, eu quero finalizar minha fala lhe parabenizando por duas razões. Primeiro, porque você é uma senadora atuante, é uma mulher, e eu acho que as mulheres elas têm se fortalecido a mesa de mulheres, as mulheres têm se fortalecido no legislativo, e eu acho que a senhora, como senadora atuante, vai fazer esses encaminhamentos e conte com a CNTS como uma entidade parceira, e não esqueça que nós queremos passar também esses dias lá junto com vocês para essa verificação em loco. Eu acho que vai ser uma agenda muito importante, não só para o legislativo, para os trabalhadores, para o movimento sindical, mas também para toda a saúde. E por fim eu quero informar que nós, pela CNTS, estamos também no Conselho Nacional de Saúde. Eu sou membro titular do Conselho e eu vou levar para ponto de pauta. Nós temos reunião agora do Conselho no dia 12 e 13, aqui em Brasília, no Conselho Nacional, no anexo do Ministério da Saúde. Eu já vou pedir essa audiência que seja incluída no ponto de pauta para que eu possa passar esses informes aos meus pares. Muito obrigada e que sigamos na luta. Lucimeire, obrigada. Seja a voz deles no Conselho Nacional. Deixa eu dizer uma coisa, Lucimeire. A saúde mental, você falou algo extremamente importante. Eu tive muitos episódios de perda de crianças indígenas. Muitos. Eu tenho uma pauta bem específica com relação ao enfrentamento a práticas culturais nocivas. Existem, a gente sabe, a gente respeita, mas a gente tem que cuidar da criança, né? Você imagina uma enfermeira como a Joana, em área, lutando pela vida de um bebê, segurando o soro, a criança no soro, ouvindo o barulho do helicóptero para descer, e o helicóptero não consegue descer por causa do tempo. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Você sabe que também elas têm toda uma questão cultural. E elas presenciam práticas culturais que elas sabem que pode estar colocando em risco a vida de um idoso, de uma mulher, de uma criança, e não pode ter a interferência e a angústia que não pode interferir na prática cultural. E aqui eu vou passar a palavra agora para a Mávia. Mávia, há uma questão que a gente tem que entender também. A qualificação continuada desses profissionais. Imagina, são 391 línguas, né, Ezequiel? 391 línguas. E numa casai, às vezes, tem, ao mesmo tempo, dentro de uma casai, estão falando 40 línguas diferentes. Como é que esse agente se comunica? Como é que esse profissional se comunica? E dentro da casai, ô Lucimar, tem práticas culturais diferentes. Tem lugar que eu não posso colocar um povo junto com o outro, no mesmo quarto.
Eu tive uma experiência na minha instituição, eu tenho uma instituição, agora eu não sou mais, não pertenço mais. Nós levamos o povo Suruahá e o povo Chavante junto. E o povo Suruahá tem uma forma de lidar com o cocô do bebê. Eles não podem ver cocô. Inclusive, assim que eles fazem as necessidades dele, eles cobrem com buraquinho. E o Chavante tem uma outra forma de lidar. Aí, os meus Suruahás não estavam comendo. Estavam ficando com fome, porque eles não podiam comer, porque eles iam pro cocô do outro bebê. Vocês estão entendendo as especificidades que eles têm que lidar todo dia? Aí tivemos que separar Suruahá e Chavante por causa do cocô do bebê. Vocês estão entendendo? Então, a qualificação continuada desse profissional, e não podemos ter o descarte, Mávia, porque para uma profissional dessa conquistar a confiança da comunidade, às vezes demora anos. Aí, quando o indígena começa a confiar nela, Manuel, aí vão lá e tiram ela. Esquecem a questão da afetividade, porque ela também ama aquele povo. Está lá porque está apaixonada por aquele povo também. Então, tem a questão, tem muita delicadeza. Olha, eu acho que a gente abre aqui hoje, Mávia, um novo horizonte, um novo tempo para a gente discutir as especificidades do trabalhador da área de saúde indígena. Mávia, queremos te ouvir. Gente, ela é da Federação Nacional dos Enfermeiros, tá? Bom dia a todos. Agradeço a essa comissão por abrir essa casa para um debate tão importante. E quero agradecer aos colegas por todas as falas que são legítimas e verdadeiras, com conhecimento de causa. E, nesse momento, eu quero que vocês não me vejam como dirigente sindical nesse momento. Me vejam como enfermeira. Enfermeira que atuou no Vale do Javari, no Amazonas, por 3 anos. E eu vou tentar fazer uma apresentação para mostrar a realidade de que a gente viveu. Porque falar, todos têm a legitimidade de falar, mas visualizar o que a gente passa é diferente. Então, hoje eu gostaria que vocês me vissem como enfermeira. Pode passar, por favor. Eu atuei no Vale do Javari por 3 anos. E lá eu aprendi que cada deslocamento, cada atendimento e cada encontro que leva a saúde aos povos indígenas é muito mais que executar um serviço, gente. É muito mais. É tornar concreto um direito constitucional. E hoje, a insegurança desses profissionais, senadora, de saúde indígena, ela não pode ser compreendida apenas como risco de violência. Ela é multidimensional. Como a senhora falou, como os colegas falaram, saúde mental, questão de deslocamento, de insumos, de precariedade de alojamento, precariedade de estrutura, precariedade de acolhimento desse profissional, quanto à saúde mental deles, por tantas situações que nós passamos. E a questão da capacitação, da educação continuada. Então, eu venho aqui hoje como enfermeira e do ponto de partida do Vale do Javari, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que a minha colega, companheira Graciete conhece muito bem, que ela é do Amazonas. Vale do Javari é um dos maiores vales indígena e onde existe hoje o maior número de índios isolados. E eu tive o privilégio de trabalhar com esses indígenas corubos. O Vale do Javari tem 8,5 milhões de hectares. Ele está numa trifronteira entre o Peru, a Colômbia. E lá nós temos imensos rios e grandes dificuldades. E foi lá que eu compreendi, senadora, que a maneira definitiva de levar a saúde aos territórios indígenas é muito mais que executar um serviço. E nesse território desses indígenas existem os corubos, que são isolados, que é aquelas setinhas, e existe também os matis, os marubos e outras etnias. Então, é um deslocamento muito grande para se chegar nessas aldeias. Nem sempre a gente consegue chegar de meio fluvial. E nem sempre a gente consegue chegar também de helicóptero.
por causa do tempo, e como todas falaram, tudo isso é legítimo, a gente tem que pesar para entrar dentro dessas aeronaves, pesar o equipamento, nos pesar, que eu achava um desconforto, senadora, todos os dias tinham que me pesar para saber qual o meu peso, para ser juntado com os outros insumos. E a gente fazia essa missão quando o rio já estava sem condições de navegar. E a gente ia de helicóptero para fazer todas as ações de saúde que era determinada dentro do plano. Pode passar, por favor. Então, gente, essa insegurança dos profissionais indígenas, como eu falei, ela não pode ser compreendida apenas da violência física. Ela é multidimensional. Porque a travessia é feita sem transporte adequado. A ausência de comunicação. Pensa a gente sair, quando vocês puderem e tiverem a curiosidade, entre no nosso mapa, vocês vão ver o Vale do Javari. É imenso, ele está lá na ponta. Para a gente sair de Atalaia do Norte, onde era a nossa base, até a última aldeia que a gente percorria, o Rio Ituí, a gente demorava 54 dias dentro de um barco. A gente descia até a cabeceira, que já chegando no Acre, que é Cruzeiro do Sul, e para a gente voltar. Nós dormíamos na rede, junto com o técnico de malária, junto com a médica, junto com o técnico de enfermagem, o motorista e a cozinheira. Não há diferença. Todos nós juntos dentro desse barco. Já passamos 54 dias, senadora, a senhora acredita? E a falta de comunicação, ela é gritante. Porque a gente, de uma aldeia a outra, a gente ficava sem comunicação. Porque a gente, para ter uma comunicação, a gente, a hora que chegava na aldeia, que a gente tinha um ponto de base para falar nos rádios, via satélite, para falar teve algum problema, alguma situação. Então, essa questão de infraestrutura é uma situação gravíssima, que nós precisamos debater, e fico muito feliz em saber que temos uma comissão preocupada. Além de tudo, a pressão operacional, como todas também falaram. Jornadas exaustivas. Pensa você passar 54 dias. E a exposição, senadora, a doenças. Nós vamos para aldeias e vamos pegar as doenças da aldeia. Pode ser picada de cobra, pode ser situação malária. Então, e outra coisa que é muito agravante é a pressão de decidir ali o que eu vou fazer com esse paciente. Sem recursos, porque os recursos são limitados. Eu não tenho como fazer muita coisa como o colega que trabalha numa Santa Casa, num hospital particular, numa unidade de urgência. Então, os recursos são limitados. Então, essa pressão operacional ela é imensa. E uma outra insegurança que nós temos, que também foi falado, é a ausência de protocolos claros para prevenir esses riscos, acolher as ocorrências, responsabilizar as instâncias que deveriam agir proativamente para nos defender. Nós não temos esses protocolos. Exemplo do nosso companheiro que falou que existe o protocolo 2025 e hoje nós estamos aí tentando um acordo coletivo. Muito louvável que a Lucimeire falou, que não é só questões trabalhistas, as questões sociais. Elas precisam ser levadas a sério, porque os nossos trabalhadores precisam dessas garantias. Passa por gentileza. E dentro dessa situação de risco, eu mostro para vocês o risco do deslocamento. Vocês veem na internet essa situação, essas lanchas bonitas, esses barcos bonitos. Essa imagem nos traz que não tem tanta dificuldade, certo? Essas lanchas rápidas, esses rios lindos, largos. Mas eu vou mostrar para vocês a foto. Qual é a realidade? Essa é a realidade. Realidade. Chuva e sol. Isso daí, a gente, é o que nós enfrentamos. Eu, como enfermeira, médico, todos os trabalhadores de saúde.
essa foto à esquerda são os indígenas chegando para os atendimentos, nas rabetas, como a nossa colega falou. E esse aí somos nós, o técnico de malária, o técnico de enfermagem, enfermeira, assim que nós andamos, as malas, mochilas, todo dentro. Entre sol, chuva. E tem uma hora que a água potável acaba. Acaba. Acaba e temos que beber a água barrenta do rio. Então, essa aí é a realidade. Não é aquela foto que eu apresentei, daquelas lanchas bonitas, daqueles portos com as lanchas organizadas. 60 segundos. Pode passar. Essa aí, eu quero contar uma história para vocês. Isso aí são os indígenas marubos do Vale do Javari. Nós fomos acionados no distrito sanitário que ele tinha sofrido um acidente à noite após uma caça. E o pau adentrou seu rosto e nós tivemos que sair para buscá-lo. Nós saímos, demoramos 36 horas para chegá-lo até onde ele estava. Eu e 2 motoristas para revezar dentro dessa lancha. Hora que chegamos, que é a pressão operacional, senadora. O que eu vou fazer aqui? Com dor, sinais de inflamações já no rosto. O que eu vou fazer? Sozinha, com 2 motoristas, vamos retornar com esse indígena para a nossa base, que nós temos que levá-lo para atendimento. Mais 36 horas para retornar. Onde que nós dormíamos? No barco. Onde que ele permanecia? No barco. O que comíamos? Barra de cereal, café solúvel, leite em pó, somente. Chegamos em Atalaia do Norte. Depois de 36 horas, ele segue para Tabatinga, que é onde há aeroporto. E ele vai nessa lancha, também deitado numa rede. Mais 1h30 de lancha rápida. Essa é a mais rápida que tinha no nosso distrito. Lá estamos nós, profissionais de saúde, dentro para acompanhar até o fim. Chegamos em Tabatinga, pegamos o voo e fomos para Manaus. Manaus foi recebido no hospital, para o centro cirúrgico, para fazer limpeza, cirurgia na face e foi para a UTI. E nós ficamos lá. Até restabelecer, melhorar, a gente conseguir dar notícias, saber do quadro, saber a evolução, saber o prognóstico. O indígena fica e a gente retorna para a base. E aí segue mais as missões que vão surgindo. Então, senadora, essa comissão ela realmente precisa olhar com os olhos, porque os trabalhadores indígenas, da saúde indígena, eles precisam muito. É uma invisibilidade. Pode passar, por gentileza. E na floresta, eu aprendi que ninguém atravessa um rio caudaloso sozinho. Sempre há alguém remando ao seu lado. Talvez essa imagem traduza o compromisso que precisamos assumir, senadora. Cuidar é um ato coletivo. E proteger de quem cuida também precisa ser. Precisamos cuidar de quem cuida. Cuidar na questão operacional, estrutura, saúde mental e educação continuada. Além dos acordos agora que nós estamos partindo com a GESUS para garantir esses direitos. Direitos sociais e melhores remunerações. Bom, então, eu quero só apresentar aqui rapidinho, que a história foi meia longa, 5 situações, pode passar, que a gente, em nome da Federação Nacional dos Enfermeiros, eu trago para esta comissão e aos meus colegas 5 direções prioritárias, senadora. Eu já encaminhei o documento, que a proteção dos profissionais deve ser tratada como condição de continuidade, atenção e dever permanente do Estado. Pode passar. Primeira prioridade,
Política Nacional de Proteção. Instituir uma política de segurança para os trabalhadores, com protocolos específicos. Logística e comunicação, como eu falei, da situação de transporte terrestre, fluvial, aéreo, manutenção regular dos equipamentos, meios de comunicação. Terceiro, condições dignas de permanência. Gente, a permanência nossa dentro da aldeia, ela é muito sofrida. Muitos colegas me veem e falam assim, como que você conseguiu? Eu fui com um propósito. Você dorme na rede. Lá onde eu trabalhei no Vale do Javari, lá não podia entrar alimentos. Você se alimentava apenas do alimento dos indígenas. Porque como eram índios isolados, eu não posso levar. Então eu comia o que eles comiam. Então essas condições dignas de permanência, ela precisa ser valorizada. Ela tem que ter um olhar. E outra coisa que a senhora falou, senadora, que é louvável, é a questão da rotatividade. Preservar a continuidade desse trabalhador na aldeia. O vínculo indígena, quando se tem, depois se troca, é muito difícil voltar a ter vínculo de novo. Então, essa rotatividade também é um debate que precisa estender. E a saúde mental, como os colegas falaram, o apoio institucional. E a quinta, não menos importante, é fortalecer a integração, que alguns colegas também pontuaram, que é promover a integração total da União, Estado, município, DICEI, CASAI, conselhos de saúde, lideranças indígenas, que eu acredito, senadora, que essa comissão, com essas medidas, ela tem que ser feita, não aqui no gabinete, mas lá. E essa proposta de ir lá, eu te parabenizo por essa oportunidade e eu acredito que você vai gostar muito. Pode passar. Então, gente, para finalizar, que eu já passei do meu tempo, cuidado é um ato coletivo. Proteger os profissionais fortalece o SUS. Fortalecer o SUS assegura o cuidado nos territórios indígenas. Proteger os povos indígenas é honrar a história do Brasil. Que saiamos daqui com a decisão comum, cuidar de quem cuida. Que nenhum povo fique sem cuidado. Muito obrigada. Comissão, volta ao slide dela naquela questão do riozinho e o barco isolado sozinho. Reflexão naquela foto e a gente já vai para o encerramento. Mávia, que bom que você veio. Olha, e que bom que a federação mandou alguém que esteve lá, gente, lá, que viveu isso. Não é essa outra, que tem um barquinho sozinho, a próxima. É aquele... A próxima? Acho que é a próxima. Não. No meio do rio, o barquinho sozinho. Aquela lá. Quando a gente está falando de segurança, e a gente vai ter que falar, e falar algumas verdades, né, Mávia? Vocês estão vendo aquele barquinho solitário sozinho ali? O profissional também ajuda a remar, tá, gente? Né? O profissional ajuda a remar. Ali vai chover. E eu tenho as imagens, eles ficam com o caneco tirando a água de dentro do barquinho. Eles já chegam na aldeia exausto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atenção, Brasil. A grande maioria de nossas áreas indígenas estão em área de fronteira. O Brasil já ouviu falar de piratas do rio? É o que eu estou lidando todo dia ali na região do Marajó. Piratas do rio. Vocês estão vendo que eles não estão sendo escoltados por nenhum barco de polícia? Eles estão sozinhos no meio da floresta, em um barquinho no meio de um rio. E a gente está hoje, lamentavelmente, essa é uma comissão que vai ter que provocar a Comissão de Segurança, com narcotráfico nessa área. Tá? Nós estamos com dependentes químicos dentro de outros barquinhos a serviço do narcotráfico, que acha que o aparelho de pressão dela vale muito, então vão atacar o barquinho dela, roubar o aparelho de pressão dela, para a gente vender e comprar crack lá na frente na cidade. É isso que eles estão lidando todo dia. Eu quero que o Brasil entenda a importância dessa audiência pública. E eu não estou fazendo garantia à segurança de vida desses profissionais. E eu passei ali agora para ir ao banheiro, olhei para a minha equipe e disse, obrigada, equipe. Obrigada por essa audiência, porque, olha, a gente poderia estar de forma online, como todo o Senado está hoje. Mas a minha equipe se organizou durante o recesso. Vocês acham que é fácil organizar uma audiência como essa?
Inclusive, quero informar que todos eles vieram com recurso próprio do seu sindicato, da sua associação, teve vaquinha, teve cota, porque o Senado não consegue pagar a passagem deles. Estão aqui. Alguns estão aqui, para chegar nessa audiência, para falar 10 minutos, são 3 dias longe de casa. Porque tem o dia para se deslocar, para chegar aqui, o dia para voltar e o dia para ficar aqui à disposição do Senado. Então, eu quero agradecer à comissão e vocês que se dispuseram a vir e a gente falar dessa forma muito clara para o Brasil. Mas nós agora vamos para o encerramento, cada um vai ter 3 minutos para falar, mas a Mávia trouxe uma coisa que a gente precisa pensar, a privação do sono. Vejam só, se esse profissional fica 15 dias em área e volta para casa 15 dias, eu quero dizer que a cada mês é 15 dias lá. Então, eu quero dizer que eles ficam 6 meses em área. E foi exatamente o que Graciete falou. Você acha que o sono deles é um sono completo toda noite? É um sono vigiado, gente. Porque tem onça, tem cobra, mas tem os conflitos entre as etnias e eles ficam no meio do... É um sono que não é um sono profundo, porque é um sono vigiado. Toda hora se acordam. São noites de privação de sono. Aí a pergunta, Mávia, Lucimare, Joana, Manuel, Graciele, Fábio, Luderlice, eles têm ou não têm direito a uma aposentadoria especial? A gente vai ter que pensar nisso, porque 5 anos dela em área são 15 anos meu de trabalho aqui em área urbana no ar-condicionado, gente. A gente vai ter que ponderar tudo isso. E eu quero anunciar, Mávia, a todos vocês que estão aqui, nós vamos criar um grupo de trabalho nessa comissão. Mais um, senadora, mais um. Nós estamos aqui para isso. Eu vou dizer para vocês, eu juro que eu queria ser senadora em Andorra. Eu queria ser senadora na Irlanda. Olha os problemas que nós temos que enfrentar como Senado. E a gente não pode ignorar mais. A partir dessa audiência, o Senado não pode ignorar o que está acontecendo com o profissional de saúde em área indígena. E ninguém veio aqui denunciar governo, ninguém veio denunciar o atual ministro, o atual... Não. Nós viemos mostrar uma realidade que são de décadas. E que estava invisibilizada. Eu vou devolver a palavra para todos vocês que falaram, por 2, 3 minutos no máximo, para agradecimentos, considerações finais. E só quero registrar aqui, olha, gente, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas que chegaram do Brasil. Eu só vou registrar de onde veio. São muitas perguntas. A internet está fervendo, gente. O povo está participando no Brasil. Muita gente que não sabia dessa realidade. Por exemplo, vou contar só uma. Ezequiel, quantos anos você morou em área? É meu assessor, gente. 20 anos. Quantas malárias você teve? 11 malárias. Uma única pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que a malária, depois que vai embora, não deixa sequela no corpo? É sequelas para a vida inteira. Aí, Mávia, você falou assim, a gente não pode levar comida lá para quando a gente vai numa área isolada. E tem gente que está perguntando, por que ela não pode levar comida? Deixa eu explicar uma coisa. Corubo, que não tem acesso ao açúcar, que não tem acesso ao sal. Como é que ela vai levar açúcar e sal para uma área? E se a gente introduzir o sal sem os cuidados, como é que fica a pressão sanguínea desse indígena? Mudar a rotina e a dieta de um povo pode colocar todos eles em risco, gente. Então, ela não pode levar para eles não despertarem o desejo. Tem toda uma questão antropológica de saúde envolvida. Aí ela fica privada do açúcar, ela fica privada do sal, de todos os alimentos nossos aqui. Sabe o que é comer para quem não tem na dieta o mês inteiro caça? Vocês já comeram a comida, açaí? Ela volta com problema de nutrição dela também. Então, gente, a gente trouxe tantas especificidades e eu vou devolver a palavra para cada expositor por 2, 3 minutos para agradecimentos e considerações finais, mas a gente encaminha essa audiência, como o nosso segundo preletor, o Manuel, falou, encaminhamento. Nós não podemos encerrar essa audiência sem encaminhamento. E acho que o mais importante encaminhamento que eu faço aqui, Manuel, é a criação de um grupo de trabalho.
A gente inicia hoje um debate. E eu vou dizer uma coisa. Eu ainda sou senadora há mais 4 anos e meio. Enquanto eu estiver no Senado, esse grupo de trabalho vai funcionar para a gente acompanhar a situação dos profissionais da área de saúde em áreas indígenas. Joana, 2 a 3 minutos para encaminhamentos e agradecimentos, e eu responder alguma pergunta. Olá. Eu não vou ler as perguntas, que não vai Oi. dar tempo, tá? Oi. Pegar esse negócio. É que a gente às vezes... Foi. Oi. Pronto. Rapaz, senadora, eu acho que eu vou ter que contratar uma secretária só para responder agora as minhas redes sociais. Pessoal, como a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria, senadora, de responder duas mensagens que chegou para a gente, né, do Fábio, do Rio de Janeiro. O Fábio pergunta assim: como proteger os profissionais de saúde indígena sem comprometer a autonomia dos povos indígenas? Então, aqui vai uma sugestão, né, minha como trabalhadora e como representante sindical. Senadora, primeiro eu entendo que precisa ser feito um trabalho do controle social dentro das comunidades, voltando para a nossa realidade lá dos conflitos, onde teria esse trabalho do FECONDIZE, né, do controle social, junto com o presidente do CONDIZE local dos distritos, juntamente com as lideranças, né, que são os conselheiros distritais, porque cada comunidade, cada polo base, ele tem um conselho distrital, né, um presidente que ele sai, né, para representar toda a sua comunidade. Então, eu entendo que se tiver esse trabalho em conjunto com o controle social, as lideranças, que são os conselheiros, e as organizações, que são as associações indígenas, eu entendo que esse trabalho de controle social, ele pode ser de grande relevância. Por quê, senadora? Porque hoje a gente viu, voltando lá à nossa realidade, você viu o ataque ao Geovani, no polo base do Chitei. Tinha 3 profissionais da Força Nacional, e nem isso inibiu a questão do conflito, né? Então, assim, eu entendo que esse trabalho em conjunto do controle social vai amenizar e resolver uma parte dessa situação. Por quê? Quem são os principais líderes dos indígenas? São as suas lideranças, né? Que é os conselheiros distritais, os tuxaus e entre outros, né? Tem o Gentil de São Paulo, né? Ele fala: como o MPT e o MP têm auxiliado nas ações sindicais para a defesa dos profissionais de saúde indígena no Brasil. Então, lá da nossa realidade, de Roraima, a gente procurou os órgãos competentes, né, que representam também nós, os profissionais. Então, diante desse trabalho e dos nossos anseios, hoje, que é um marco histórico para a gente, né, que é o primeiro estado, nós temos agora um ofício específico no Ministério do Trabalho em Roraima para tratar sobre esses assuntos específicos da saúde indígena, principalmente sobre as denúncias relacionadas aos profissionais, tanto que atuam em território como de SEI e CASAI, tá? Que isso pode também ser estendido para os demais. Chegou uma outra coisa aqui da Janaína, né? E a Janaína pergunta: o que pode ser feito com relação à segurança alimentar? A segurança alimentar hoje precisa ser focada na questão dos trabalhos, né, dos projetos dentro da agricultura familiar. O agroindígena, ele tem que ser um foco principal, principalmente nessas regiões que estão escassas de caça, pesca, né? Então, esse trabalho de fortalecimento da agricultura familiar indígena, o agroindígena, ele pode trazer muitas questões. Outro ponto é a questão que teve muitos que chegaram aqui, várias mensagens sobre a questão da valorização do profissional, né? Foi citado em situações, mas as principais a segurança para o profissional atuar na ponta, a valorização, que ela é salários justos, né? Benefícios sociais, que já foi citado pela colega, e também, senadora, a questão dos seletivos, né? Eu recebi muitas mensagens aqui que alguns locais têm seletivos, que não existe transparência, e o principal. Hoje eu entendo que para esses colaboradores, nós trabalhadores sermos também valorizados, nós precisamos de uma promoção funcional. Ou seja, como funciona essa promoção? Eu sou técnica de enfermagem, tenho 20 anos. Eu me formei agora em enfermeira. Se está tendo 2 vagas na região, então eu acho que eu merecia uma dessas vagas
pelo o tempo de serviço que eu já me dediquei à saúde indígena e principalmente por eu conhecer a cultura, por eu trabalhar, por eu conhecer a língua, que às vezes a gente, durante alguns anos, já começa a falar fluentemente a língua. Às vezes é necessidade você aprender algumas palavras na língua indígena, até para você se comunicar melhor com os pacientes. E, para finalizar, senadora, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu me sinto realizada, porque desde a primeira vez que a gente veio, que nós fizemos a denúncia e tudo, uma semana depois se concretizou, né? Às vezes, volto a repetir, a gente não é inimigo de gestão e de nenhuma entidade. O que nós queremos é que o profissional de saúde indígena, ele seja reconhecido e que ele tenha todas as suas garantias, né, colega, de prestar uma assistência de qualidade lá na ponta. Porque se a gente não tiver esse apoio, esse cuidado, dificilmente a gente vai ter essa garantia, né? E quando a senadora acolheu o nosso pedido e tudo, as nossas denúncias, ela deu uma voz para aproximadamente 19 mil profissionais hoje que atuam na saúde indígena. Vale ressaltar, senadora, que não são só os profissionais da enfermagem. A gente tem profissionais de todos os segmentos, na nutrição, temos o pessoal que são as cozinheiras, temos o pessoal da infra, né, que faz parte da equipe, que faz reforma de alojamento, constrói as casas de apoio, o BSI. Nós temos os médicos também, entendeu? Então, assim, são vários profissionais que hoje atuam lá na ponta. E todos esses profissionais, senador, sem exceção, eles merecem a valorização, né? E hoje, para finalizar, eu estou extremamente feliz, principalmente porque isso é um marco histórico. E me sinto honrada por ser o primeiro sindicato que veio nessa tribuna, senadora, que deu uma voz para todos os profissionais de saúde indígena e, principalmente, quando a gente lhe pediu ajuda, você nos atendeu. E hoje está aqui o resultado dos meus colegas, que faz parte das entidades a nível nacional e, principalmente, a nossa federação e confederação. Então, hoje eu me sinto muito feliz e realizada por essa grande oportunidade. Só gratidão, obrigada a todos. Obrigada, Joana, obrigada. Gente, no dia que houve o assassinato do Giovanni, fazia uma semana que ela estava aqui, ela disse, isso vai estar acontecendo. Na hora que aconteceu, de madrugada, a gente se falou, liguei, ela estava acordada porque o telefone dela não parava. Eu falei assim, Joana, você foi uma profetisa do caos. Ela disse, não, senadora, eu não fui profetisa, eu só fui voz do que já acontece. Então, gente, inclusive eu quero informar que segunda-feira, aqui na comissão, nós teremos uma audiência da subcomissão Yanomami para discutir todo o dinheiro que foi para a área. Chega 1 bilhão, né, Ezequiel? 1 bilhão, né? 2 bilhões de crédito extraordinário para a área Yanomami nos últimos 3 anos. A gente vai discutir isso. E quero informar que segunda-feira, lamentavelmente, a gente vai ter que falar sobre as 3 crianças assassinadas a semana passada entre os Yanomamis. E elas foram assassinadas por Yanomamis usando arma de fogo. E eu tenho imagens muito fortes. Não foi só tiro, depois que teve o tiro, elas foram flechadas também. As imagens são muito fortes. E a gente vai ter que falar sobre isso segunda-feira. Esses conflitos entre os povos, conflitos internos, que colocam em risco a vida do profissional. Manuel Pereira, 2 minutos para agradecimentos e considerações finais. Em primeiro lugar, presidente e senadora, eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, ter dado essa facilidade. Que Deus abençoe seu trabalho, tá? E continue abençoando os trabalhos dos trabalhadores, dos representantes sindicais que aqui estão presentes. Como falou a senhora, muita dificuldade, mas faz parte do nosso dia a dia. Ou com dinheiro ou sem dinheiro, temos que estar presentes para representar as pessoas que precisam, que são os nossos representados. Dizer que apresentei à comissão, via e-mail,
os pontos que entendemos como importante, que através do nosso protocolo que foi discutido, que com certeza ajudará essa comissão a colocar um norte, melhorar a educação, a qualidade de serviço, valorização, porque é diferente. E um ponto essa comissão... 60 segundos. Um ponto essa comissão tem que falar. Ela tem que pensar que a estabilidade do profissional da saúde indígena é diferente da estabilidade do profissional que trabalha na educação nos hospitais públicos, da educação, no caso da EBSER. O tipo de seleção é diferente. Tem que levar em conta o tempo que a pessoa está lá dentro. Como falou a companheira, não é fácil, até porque não é fácil achar profissional para ir. Você tira profissional, até conseguir achar de novo, ter a segurança e a confiança. Aí, se não levar em consideração esse tempo que a pessoa está lá, você vai colocar profissionais que não vão cuidar e não vão ter a confiança dos indígenas, na confiança da comunidade. Tem que ter esse pensamento. A Constituição fala diferente. Nós estamos falando de índios, de pessoas que cuidavam, que as terras eram deles e nós tomamos de conta. Estamos falando de pessoas que estão extremamente... A cultura é diferente. E que nós não podemos intervir na cultura deles, mas temos que dar um pouquinho de saúde, uma melhoria de qualidade de vida, mas também que esses profissionais precisam ser olhados diferentemente dos profissionais que estão hoje na ponta. Eu quero só explicar e falar aqui de uma pergunta que veio aqui que fala sobre... Aqui, ó, Albertina de Piauí. Como o poder público monitora a contaminação por agrotóxico em terras tradicionais e que reparação é oferecida às vítimas? Não monitora. Chega por água, chega por ar, e a maioria do agro tentando invadir essas terras, fazer com latifúndio próprios deles, e não monitora. Então precisa monitorar. Como se falou a senhora, a Comissão de Segurança precisa realmente dar segurança aos territórios indígenas e dar condição de vida para eles, porque não monitora, não. E o poder público precisa dar essa segurança, porque são povos extremamente diferentes que precisam para valorizar a vida e dar condições de saúde aos nossos profissionais. Por isso que nós queremos dizer a eles, precisa ser monitorado, a quantidade de agrotóxicos que se coloca nos ambientes hoje coloca em risco não só a saúde do povo indígena, também a população, nós que estamos bebendo água contaminada e tudo mais, porque o agro acha que o mundo e a terra é só deles. Nós somos meramente moradores ali de próximo. Então é isso que eu queria colocar e dizer à senhora, parabéns. Parabéns por essa oportunidade que deu a nós de termos voz. Essa comissão foi extremamente respeitosa com os profissionais de saúde, com a CNTS, com a FNE, com os sindicatos, com todos aqui presentes. E muito obrigado aos profissionais da sua equipe que organizaram. E eu pensei que mais uma comissão, nós não vamos ter voz, não vamos falar, não. O Caetano o nosso Castanha falou para nós, você vai ter voz e você se prepare para poder demonstrar o seu conhecimento. E eu pensei, o protocolo de saúde indígena da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, ela fará diferença nessa ajuda a Meire, ao Castanha, todos os profissionais aqui e a senhora nessa comissão tão importante. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Obrigada. Volte para o Tocantins com a certeza que valeu a pena você ter vindo. Graciete, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas, lá do estado do Amazonas. Bom, eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Agradeço 60 segundos. E quero agradecer a Joana por ter tomado essa atitude. Parabéns, minha colega, foi maravilhoso você ter feito isso. A nossa senadora que ouviu e está aqui conosco, né, dando esse apoio. Muito obrigada, porque era
Era isso que nós precisávamos, de uma voz, né, para poder ajudá-los, né, os profissionais da saúde da área indígena. Agradeço a todos, agradeço a sua equipe, viu, senadora, maravilhosa, o trabalho que vocês fizeram foi de maravilha mesmo, parabéns pela sua equipe, por todos, e estou muito feliz, saio daqui feliz, me emocionei com as cenas que apareceu ali, os vídeos, né, que a enfermeira apresentou, do trabalho que ela fez ali, que não foi fácil, ela sabe, ela vivenciou isso. As visitas que eu cheguei a fazer também, que também me chocou com muitas coisas que a gente vê, né? E fica preocupado, sente a dor desse profissional. E isso é um trabalho maravilhoso. E parabéns mais uma vez por você ter acolhido, por você estar abraçando essa causa e por nos ajudar esses profissionais que tanto precisam e que estão carentes deste apoio, deste acolhimento. Obrigado mesmo. Obrigada, Graciete. Foi uma alegria te receber aqui. Fábio Ramos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde Chapecó, Santa Catarina. Quero finalizar minha fala agradecendo, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, por ser um instrumento de defesa daqueles que não têm voz, às vezes, né? E a gente poder fazer essa defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da categoria da área da saúde é muito importante. Agradecer à senadora, né, por essa iniciativa, obrigado, gratidão em nome de todos os trabalhadores indígenas, de todos os territórios, gratidão, obrigado pela senhora abrir esse espaço, né, e essa casa abrir esse espaço para que a gente pudesse aqui levar a voz de quase 20 mil trabalhadores que nós temos e automaticamente nós estamos fazendo a defesa de todos os povos indígenas. Quero aqui finalizar então, agradecer todos os funcionários dessa casa do Senado, né? E nós estamos falando do Senado Federal, isso é histórico. Coloca nos registros aí que isso é histórico. Movimento sindical comprometido, sério, né, com os trabalhadores e as trabalhadoras, as organizações, né, a nossa CNTS, né, a Federação dos Enfermeiros, todas as entidades aqui presentes em defesa de uma causa que é justa e que é importante e que já passou da hora de a gente de criar esse grupo e a gente fazer essa defesa. Finalizo então, né, aqui, e até me emociono, senadora, porque quando nós falamos do momento do Covid, foi para nós que estávamos na linha de frente, para quem está nos assistindo, trabalhadores, tanto das áreas indígenas, assim como dos hospitais, de todos os profissionais que estavam na linha de frente, sabe o quanto que nós trabalhamos para hoje, lamentavelmente, a gente não ser valorizado, respeitado por tudo aquilo que a gente está ali, aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Num plantão, né? Nós trabalhamos com a vida, com a alegria das famílias. Na outra mão, a gente trabalha com a morte. Fazemos de tudo, junto com a equipe médica, com todos, para a gente trazer essa vida novamente, mas a gente não consegue. E isso é somático. Por isso que a gente está aqui, às vezes, adoentado, porque isso são resultados da nossa dedicação, daquilo que nós juramos, em salvar vidas. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão. Em nome, então, aqui dessa comissão, em nome de todos os trabalhadores, né, eu quero aqui homenagear, então, 2 colegas meus que eram da enfermagem, que morreram na Covid. O meu amigo Douglas, que era da minha igreja, que cantávamos junto na igreja, que era também técnico de enfermagem, que saiu para, assim como o Luiz, assim como outra colega também da área indígena lá de Ipuaçu, que faleceram salvando vida. Em nome deles aí, quero então estender um abraço a todos e todas que trabalham na linha de frente. Que Deus abençoe a todos. Viva todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria da área da saúde, todos, e também aos trabalhadores das áreas indígenas, e viva o SUS, o Sistema Único de Saúde, o qual a gente defende aqui, sou um militante do Sistema Único de Saúde. Deus abençoe a todos. Obrigada, Fábio. Leva para Chapecó o nosso abraço. E a família desses 3 guerreiros que tombaram em combate, tombaram cuidando dos nossos indígenas, do povo que tanto precisava durante o período Covid. Nós temos que registrar esse capítulo da história. Os trabalhadores de área indígena, os guerreiros, que ainda não foram reconhecidos. Lucimari, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. Valeu a pena a audiência, Lucimari? Lucimeire. Tá, pronto. Tá, com certeza, senadora. É um momento ímpar. E eu, enquanto representante da CNTS,
Eu só tenho a agradecer, eu acho que se abre nesse momento, aliás, antes disso, né, porque a senadora já vem trabalhando essa questão já antes da audiência de hoje, se abre um novo cenário de expectativa para os trabalhadores da área indígena. E quero aproveitar esse momento para lhe parabenizar, lhe dizer o quanto nós estamos honrados, e falo em nome de 250 sindicatos representados pela CENTES, de norte a sul desse país, que vai tomar conhecimento dessa audiência pública e da sua atuação em defesa dos trabalhadores da saúde de um modo geral, e dizer que sai daqui muito feliz por uma proposição, que é a criação do grupo de trabalho. Eu acho que criar um grupo de trabalho é a gente criar mecanismos para que a gente possa, a partir dos dados que vão ser elencados nesse GT, criar políticas públicas para resolver o problema dos trabalhadores desse segmento. E respondendo a um comentário do Leandro, de Sergipe, ele fala: proteção aos povos tradicionais e aos profissionais de saúde indígena, invasões, violência e mortalidade infantil exigem ação urgente. Com certeza, Leandro, e é por isso que hoje a senadora Damares, né, através da Comissão de Direitos Humanos desta casa, está aqui e com toda a sua equipe, mesmo em período de recesso, se empenharam na organização dessa audiência pública, por entender da urgência e da necessidade de proteção dos povos indígenas, assim como dos trabalhadores em saúde desse segmento. Muita gratidão, senadora, que Deus lhe fortaleça, lhe dê sabedoria e que a senhora seja a voz dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Muito obrigada. 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 Você está aqui com a gente. Antes de passar a palavra para a Sálvia, a última, eu quero só registrar que Silvana Coelho está com a gente. Silvana é diretora do Sindicato de Trabalhadores em Santas Casas, está acompanhando a nossa expositora lá do Amazonas. Obrigada, Silvana, por ter vindo prestigiar a nossa audiência. E está aqui também o líder Tupinambá, que está em todas com a gente, já viu, né? Está aqui a Mauri. Quem é a sua mãe, Mauri? Não vai falar, não. Quem é a sua mãe, Mauri? Ele disse que eu sou mãe dele. Olha a idade do meu filho. Mávia, 2 minutos para agradecimentos, considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, senadora. Em nome da nossa presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, Solange Caetano, queremos te agradecer, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, agradecer essa comissão por ter aberto essa casa para nos receber. E, senadora, que esta audiência ela não pode terminar apenas com esses registros de relatos difíceis. Essa comissão, ela precisa ser tratada com uma condição de continuidade, sim, de atenção a esses profissionais de saúde indígenas. E quero também responder uma pergunta que chegou para nós, do Victor de Goiás, que ele pergunta e fala que chega de mortalidade infantil e violência no campo. Saúde indígena segura é um direito básico. Exigimos proteção para quem vive e quem trabalha lá. Então, nós estamos aqui hoje para trabalhar para que esses trabalhadores e trabalhadoras de saúde tenham condições melhores nessas atuações, nessas aldeias, seja aldeias distantes, seja urbanas, seja ribeirinhas, porque há uma diversidade, né? E a gente agradece mais uma vez. E fica nosso muito obrigada. Obrigada, Mávia. Nós vamos dar continuidade. Inclusive, quero informar que as instituições presentes aqui serão convidadas para fazer parte do grupo de trabalho e nós vamos trazer o Ministério Público para esse grupo de trabalho também, Defensoria Pública. Ontem a Defensoria Pública me procurou porque eles não foram chamados para essa audiência, mas serão para as próximas e a gente vai dar continuidade. Eu parto para o encerramento, mas eu quero fazer um registro e agradecer ao Kívio e à Luana, lá de Roraima. Há anos, eu, Kívio e Luana, dividimos a paternidade e a maternidade de uma criança, que é o Arthur Yanomami. Kívio e Luana, que me arrastaram muito para essa causa, eles eram enfermeiros na CASAI.
E um menininho foi rejeitado pelo povo. A história do Arthur é uma das histórias que tem a ver com a minha luta pelo enfrentamento ao infanticídio indígena. E eles adotaram o Arthur Yanomami, que vai ser senador. E havia uma expectativa que Arthur não ia viver mais que 2 anos. Arthur está lindo. Está um rapaz. Inclusive, vou contar um segredo para vocês. O prefeito da cidade onde eles moram, Monte Alto, né? Alto Alegre. Eu fui lá pedir voto para o atual prefeito. Eu disse, eu só vou se você se comprometer que você vai se afastar um dia do cargo e vai dar posse a Arthur como prefeito mirim. Não é que ele fez isso? Arthur foi prefeito um dia da cidade. Gente, foi uma confusão, mas foi muito lindo. E Kívio e Luana, eles se dedicaram aos profissionais da saúde indígena. E eu conheci a Joana por meio do Kívio e de Luana, e por todas as minhas idas a Roraima. Kívio, Luana e Arthur, meu abraço. Arthur fica na minha casa quando vem para o tratamento médico aqui. Amo Arthur, amo a família. E a gente vai para o encerramento. E eu encerro dizendo o seguinte: ter posição é se envolver em confusão. E diante da saúde indígena não cabe neutralidade. A gente tem que ter lado. E eu tenho um lado, Joana. O lado são os indígenas, o lado são os profissionais de saúde indígena. E eu não tenho medo de confusão. E só vou encerrar dizendo que há 17 dias atrás, o Ministério Público Federal ingressou com mais uma ação contra mim. E dessa vez o Ministério Público Federal, exatamente no momento que eu estou fiscalizando o recurso que foi para a área indígena e Yanomami, e que estou falando sobre isso. O Ministério Público Federal entrou com uma ação que eu sou racista. Porque eu falei num documentário, e eu falo isso há 30 anos, que tem práticas culturais nocivas. A própria ONU reconhece isso, e há uma recomendação da ONU para o Brasil. E eu falei que nós tínhamos uma comunidade, temos, que infelizmente há registro de estupro coletivo. E eu falei sobre isso. Mas eu falei há tantos anos, mas só agora o Ministério Público entrou com ação. Está na Suprema Corte, gente. Para a Suprema Corte agora mandar para o Ministério, para a PGR de saber se abre ou não o processo definitivo que eu sou racista. E racismo, vocês sabem que é um crime inafiançável e imprescritível. Eu posso responder, inclusive, presa. Porque eu me levantei e tive a coragem de defender a mulher e a menina indígena de estupro. Estupro não é cultura. As mulheres indígenas estão se organizando para denunciar. E elas terão voz aqui. Não tenham medo de confusão. Inclusive, vocês vão me visitar na cadeia se eu for presa, tá, secretaria? Eu não tenho medo de confusão. Eu respeito a justiça e eu vou provar até o fim. Desde a hora que eu toquei nesse assunto aqui, Joana, eu estou sendo perseguida. Mas eu quero dizer para os profissionais de saúde indígena, eu não tenho medo e eu não vou recuar. A gente vai criar um grupo de trabalho e a gente vai lutar por vocês. Não é uma guerra contra nenhum governo. É uma guerra por uma categoria. É uma guerra pelos povos que tanto amo. Inclusive, Mávia, eu sou tão racista que eu sou mãe de uma indígena. A minha filha completou 2, ou o outro levantando a mão, que é meu filho também. Ele tem mais de 65 anos, gente, é meu filho. Sou mãe de uma menina indígena que conheci durante um tratamento de saúde indígena, em que eu estava cuidando dessa menina. Está com 29 anos, é a cara da mãe. Se vocês colocarem Damares na cadeia, Lulu está aí, gente. Não queiram pôr Lulu como senadora. Aí vocês vão ver o que é confusão. E, nesse sentido, respeitando todos os trabalhadores da área indígena, homenageando todos eles. Como a Joana falou, é o enfermeiro, é o técnico, é o médico, é a cozinheira, é quem está pilotando o barquinho, é quem monta a estrutura, a barraquinha para eles ficarem em área, é o homem do helicóptero, é o homem do avião, todos que estão envolvidos com a saúde indígena. Nosso respeito e admiração. E a gente vai continuar lutando pela qualificação, pela valorização, pelo reconhecimento. E vamos ser sinceros, não tem reconhecimento sem dinheiro. Por melhores salários, por uma aposentadoria digna, pelo não descarte desse profissional e para que a CESAI reconheça que é hora de concurso público também. A gente vai falar sobre isso. E aproveitando quem já está lá. Vamos efetivar? Vamos pensar aí se existe uma possibilidade, Mávia. Já estão em área. Vai efetivar?
Não vai botar novos, não. Os que estão lá, vamos conversar. Tem detalhes aqui que afetam, inclusive, a Constituição, mas a gente vai ter que ter coragem de tocar no assunto. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Sim, Mari? Só um minutinho. Quero agradecer e mandar um abraço para o Distrito Sanitário Indígena do Vale do Javari. Vale do Javari. Meus queridos agentes comunitários de saúde indígena, Bariticá, Damã e Maia. Meu grande abraço afetuoso. Valeu, ela não esquece os colegas. Que assim eu agradeço a todos que estiveram de forma presencial, estamos acompanhando de forma online. E hoje é o início de uma nova etapa, de um novo capítulo para os trabalhadores da saúde indígena. Obrigada, Secretaria. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Obrigada, mulher. Olá, boa tarde. Você acompanhou a atividade legislativa na manhã de hoje. Nós vamos falar agora sobre a Lei Maria da Penha, que completa hoje 20 anos. A legislação é tida como uma das mais eficientes no combate à violência contra a mulher. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos mais tão danosos quanto são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha.
né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor, de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. E esse foi o nosso boletim. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias. Não sai daí não. Até já. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Quando o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil colônia, o Marquês de Lavradio, vice-rei do Brasil, vai ordenar a transferência do desembarque de africanos escravizados da atual Praça 15 para uma área que era considerada fora dos limites da cidade, na enseada do Valongo. O Cais do Valongo foi esse espaço que recebeu, segundo alguns especialistas, cerca de 1 milhão de africanos escravizados. Foi soterrado para a criação do Cais da Imperatriz e depois o Cais da Imperatriz também foi soterrado para dar lugar à Praça do Comércio. Foi uma memória esquecida, silenciada, soterrada pela sociedade brasileira. As escavações, trouxeram objetos, ossadas, que reclamavam que essa memória viesse à tona. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais:
PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Qual a realidade das mães solo no Brasil? Quais os desafios no mercado de trabalho? E quais os pesos financeiros de chefiar um lar sem parceria parental? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Calendário Eleitoral 2026. De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2028 serão registrados 53 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, na qual o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce. Agora o SUS anuncia um novo protocolo de rastreamento e quem vai conversar conosco aqui é o Dr. Gustavo Ribas, médico da Assessoria Política da Prevenção e o Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade. Uma honra estar aqui na TV Senado para falar de um tema tão relevante, tão importante e de impacto na nossa população. Qual a importância que tem essa mudança de protocolo? Queria que o senhor falasse um pouco da história dessa doença aqui do Brasil, de como é feito o diagnóstico e o que muda agora. Nós temos, no âmbito nacional, essa incorporação do teste imunofecal, imunoquímico fecal, de extrema importância no
na avaliação para a pesquisa do que todos já conhecem ou já ouviram falar, do sangue oculto nas fezes, que é um método de rastreamento. É muito importante, porque ele substitui o antigo teste o imunofecal atual, ele está em substituição ao antigo teste pelo pesquisa guaiaco, de sangue oculto. De sangue oculto, pelo guaiaco, que tinha muitas variáveis, apresentava muitas alterações e muitos falsos positivos. E a pessoa tinha que colher várias vezes, várias amostras de fezes e era recomendado, não pode comer isso, não pode comer carne, não pode comer nada que tenha coloração vermelha, né? Exatamente. Tinha muita alteração e muito preparo específico para ser feito. Já o FIT, o teste imunofecal, não tem essa preparação tão específica. E ele apresenta, no âmbito nacional, uma previsibilidade de sensibilidade e especificidade em torno de 85%, 86%, que é um bom dado. Então, ele vem para agregar na investigação, no rastreamento, é importante que se frise isso, aquelas pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum relacionados ao aparelho digestivo, às queixas gastrointestinais, principalmente intestino. Quando a gente fala do exame antigo, que era a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podemos deduzir que o sintoma, quando acontece, é sangramento, né, nas fezes. Exatamente. Identificava o sangramento. Lembrando que ele poderia gerar muitos falsos positivos por meio de uma alimentação inapropriada para aquele período do exame ou outras ações relacionadas. Mas é importante que se frise que, apesar de ser um teste mais simples, o imunofecal, ele também tem suas considerações, suas ponderações. É importante porque ele detecta a hemácia. Então, onde há hemácia nas fezes, ele vai detectar. E a hemácia pode estar presente numa doença anorretal, por exemplo, numa hemorroida, que está de difícil controle, com sangramento, ou até mesmo um sangramento digestivo alto, que pode detectar hemácias nesse conteúdo fecal. Então, é importante que o cidadão tenha essa previsibilidade de que não tenha alguma doença localizada que possa gerar o sangramento. Qual a faixa etária e o perfil das pessoas que podem ter essa doença? E como é que vem se dando a importância, se esse tipo de câncer é frequência, qual a frequência dele aqui no país? A faixa etária de rastreio que se preconiza pelo Ministério da Saúde, lembrando que o rastreio é destinado para aquela população assintomática, isto é, não apresenta sintomas. E é um rastreio que a gente busca fazer de forma organizada, isto é, o cidadão, a pessoa vai até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, ser submetida a esse teste imunofecal. A faixa etária, ela permite uma variabilidade de um controle razoável na população, que vai dos 50 aos 75 anos, que é um método importante de se avaliar. Lembrando que o câncer coloretal no país, ele é o segundo mais incidente, tanto em mulheres quanto em homens. O primeiro, obviamente, em mulheres é o câncer de mama e em homens é o câncer de próstata. E isso lembrando, sempre frisando, excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso país. Então, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em ambos os gêneros aqui no país. Qual a gravidade desse tipo de câncer? É um câncer que ele se torna de impacto assistencial, porque, infelizmente, ainda nós diagnosticamos em fase avançada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos diagnosticá-lo cada vez mais em fases precoces, em fases iniciais. Isso tem um grande impacto, porque ele proporciona uma curabilidade muito maior. Para que todos tenham a ideia, se conseguirmos identificar o câncer coloretal em fase muito inicial, em fase precoce, nós conseguimos atingir taxas de cura que ultrapassam o índice de 90%. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. E o fato de diagnosticá-lo numa fase avançada, nós, infelizmente,
nos deparamos com casos que possam se tornar mais avançados, metastáticos, e aí a possibilidade de cura, ela cai sobremaneira. Quais são os hábitos alimentares ou hábitos de vida que deixam a pessoa mais fragilizada, que possa contrair um câncer de intestino, câncer coloretal? Os hábitos relacionados a fatores de risco do câncer coloretal são o oposto dos hábitos saudáveis, que se preconiza muito, que se institui muito no nosso dia a dia e que está difundido na mídia. O principal deles é uma dieta balanceada, regrada, sem ultraprocessados, sem alimentos com processamento industrial muito alto. Uma dieta que seja, como fator de risco, pobre em fibras, pobre em hidratação, em frutas, verduras. E outro fator muito preponderante é a atividade física. Hoje, a atividade física está comprovado, nós temos um trabalho publicado no Congresso Europeu o ano passado, que é claro em identificar a atividade física não só como fator protetor para as pessoas que não apresentam o câncer ainda, como fator protetor preventivo, mas ele é fator de prognóstico naqueles que já apresentam o câncer. Então, a atividade física associada a uma dieta balanceada, regrada, constituída de muitas fibras, alimentos como frutas, verduras, e controle da obesidade e do sedentarismo é fundamental. Às vezes as pessoas podem pensar que o câncer de intestino, eu posso fumar, por exemplo, eu posso beber, então álcool com certeza ele deve fragilizar o organismo, as defesas e pode favorecer o aparecimento. Mas o cigarro também é um fator de complicador, né? Sem dúvida. O cigarro aliado ao álcool. O álcool tem o seu fator causal muito importante em inúmeros tumores, inúmeros cânceres. E o tabagismo também. E ele tem, de uma certa forma, o impacto também na incidência do câncer coloretal, como outros que a gente conhece muito bem, como o pulmão, como o estômago, bexiga e toda a árvore traqueobrônquica e de cabeça e pescoço. O senhor tem uma grande experiência, o senhor é um oncologista, lida com a terapia, inclusive quando é necessário o tratamento, o senhor prescreve aqueles medicamentos bem complicados, a quimioterapia, que tem, às vezes, uma reação muito forte. E o que acontece? A perspectiva de tratamento com a quimioterapia é frequente quando é detectado o câncer de coloretal? Sem dúvida. A quimioterapia, ela é uma ferramenta de tratamento de grande importância. Só que é importante lembrarmos que, na última década, nós tivemos o grande impacto da imunoterapia. Então, a imunoterapia tem o grande papel no tratamento do câncer coloretal associado à quimioterapia no tratamento, seja o inicial ou seja já em estágios mais avançados. Então, hoje, na verdade, é uma composição de tratamento, são tratamentos multimodais, que a gente chama, múltiplas formas de tratamento, que envolvem tanto quimioterapia como imunoterapia. E, obviamente, a gente tem que diferenciar de acordo com o perfil genético, o perfil molecular daquele tumor que é expresso naquele determinado paciente. Então, nós identificamos determinadas variações, determinadas mutações genéticas que têm a sinalização para que entremos com o tratamento, seja quimioterápico, seja imunoterápico ou terapia-alvo, que é o que a gente chama com os novos anticorpos monoclonais. Então, o tratamento, hoje em dia, ele é multimodal. E no caso de cirurgia? A cirurgia, ela vem depois do tratamento quimioterápico e imunoterápico ou não? Muito importante a sua colocação. A cirurgia, ela tem o seu papel relevante na conduta dos pacientes oncológicos, naqueles pacientes que apresentam tumores. E aí eu volto a frisar, muito importante o diagnóstico precoce, para que tenhamos a possibilidade de cura. E a cirurgia entra justamente nesse cenário de proporcionar a cura. Então, a cirurgia, para aqueles casos iniciais, para aqueles casos não avançados, ela tem um propósito claro, ela tem possibilidade de
gerar a cura. Então, a cirurgia tem propósito curativo, sim, e faz parte do arsenal de tratamento, junto com a quimio e com a imunoterapia. E agora, a gente não quer de maneira alguma criar um clima de insegurança, mas quer chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. O que terá acontecido no caso daquela artista Preta Gil, que ela tinha todos os recursos, inclusive foi até fora do país, submeteu a vários tratamentos. E aí significa que, mesmo com muitos recursos, nem sempre é possível a cura, não? Exatamente. É a vigilância contínua, é se atentar para algum sinal ou sintoma, que agora é importante falarmos sobre, nós falávamos sobre a prevenção, sobre o FIT, o teste FIT na prevenção para aqueles assintomáticos. Mas é importante que todos tenham a clara percepção que, diante de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, em específico o intestino, que siga um acompanhamento médico. Sejam eles alguns sinais, sangramento... Mudança no ritmo da evacuação? Exatamente, mudança no ritmo intestinal, na frequência. Isto é, um hábito intestinal que até então aquela pessoa não apresentava. Houve uma mudança, ou para mais, com uma atividade mais acelerada, ou menos, com uma obstipação que a gente fala. Outros sintomas, sangramento retal, importante frisarmos, dor abdominal, dor pélvica, cólica abdominal associado ao ato evacuatório, o hábito intestinal, novamente falando, com a sua colocação, perda de peso, aí a gente já suscita já uma avaliação mais específica, porque pode nos caracterizar uma doença mais avançada, perda de peso, uma alteração abdominal com aumento de volume abdominal, um sangramento mais evidente, mais contínuo. Então, se referindo especificamente à artista, ela provavelmente teve um quadro associado e logo já procurou o atendimento. Mas, infelizmente, como eu havia falado, muitos casos já se manifestam numa fase mais avançada, numa fase que nós não temos a percepção, a proposta clara de uma curabilidade para aquele câncer. Então, vamos voltar ao passo a passo da primeira, a pessoa que vai ao rastreamento, homem e mulher nessa faixa de 50 a 75 anos. Recorre ao SUS, por exemplo. Agora, o SUS vai nacionalizar, digamos assim, a partir de agosto, né? Exato. Então, a pessoa chega no consultório. Aqui no DF, no Distrito Federal, já existe desde 2020, né? Exato. Uma iniciativa aqui da unidade da federação. Qual é o passo a passo aqui desse controle? Muito importante. Só frisando a sua colocação, aqui no DF nós temos um protocolo institucional, um protocolo definido como Protocolo de Ações Programáticas na Prevenção do Câncer Coloretal. Ele foi publicado em 2020, conforme sua menção, e ele já foi atualizado agora em 2025, que já inclui o FIT para rastreamento. Então, o passo a passo. Cidadãos, indivíduos com a idade entre 50 e 75 anos, elas têm a possibilidade de fazer o rastreamento por meio dessa nova ferramenta. É gratuito? Gratuito, a qualquer UBS, aqui no Distrito Federal ou no país, a partir de agora, qualquer UBS vai oferecer a aquisição desse teste imunoquímico fecal. Entrega o recipiente, né? O material para coleta, exato, né? O recipiente. E aí ela pode fazer como método de rastreio, lembrando novamente, a pessoa que não tem nenhum sinal ou sintoma evidente de uma doença intestinal. Isso é importante porque quando ela tem algum fator hereditário, história de câncer na família, ou algum histórico de doença inflamatória intestinal, ou presença de pólipos intestinais, ou adenoma, ela já é encaminhada para uma outra etapa de diagnóstico. Mas aí entra o papel da colonoscopia. Exatamente, porque a detecção do pólipo depende da indicação prévia. Bom, o primeiro sinal de suspeita vem com o teste imunoquímico fecal. Dando positivo, então, é encaminhado para fazer a colonoscopia. Exatamente. Esse é o fluxo. Dando positivo, encaminha-se para a colonoscopia. Colonoscopia, que já é um aparelho, né? Digamos assim, é um colonoscópio que é inserido, a pessoa tem que
mediante sedação, né? Isso tem que ser num ambiente cirúrgico, né? No ambiente pode ser até não precisa ser num grande hospital, mas tem que ter uma presença de um anestesista e do especialista lá no diagnóstico. E aí, o que ele pode achar lá dentro? Exatamente. Essa é outra etapa do diagnóstico. Então, lembrando que pacientes vieram de um FIT positivo, né, de um teste positivo, colonoscopia por meio de um teste endoscópico, o colonoscópio com visualização direta de todo o aparelho intestinal, principalmente intestino grosso, e é visualizado, é feito em clínicas especializadas ou em hospitais, com um acompanhamento de especialista, como o anestesista e equipe de enfermagem, e mediante qualquer alteração da parede intestinal, da mucosa do intestino, volto a frisar, a presença de pólipos, presença de adenoma, que a gente vai identificar depois com o histopatológico, que é a biópsia, que é a peça microscópica, ou outros sinais, como doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. Isso vai determinar... Que causa um sangramento também. Exatamente, né? o sangramento. Tem que saber por que sangrou. Então vai procurar. Esse é o caminho. O porquê que sangrou, o que levou ao sangramento e esse é o fluxo que leva ao diagnóstico. Se é alguma importante. lesão que é sinal de um possível câncer, pode ser até retirado lá na colonoscopia. Né? Exatamente. O pólipo, a presença de pólipo na parede intestinal é sinônimo de ressecção. Isto é, retirada. Se retira o pólipo, corta, cauteriza e encaminha para análise... análise química, histológica. Histológica, análise de material saber qual biológico. É a natureza ali. Bom, aí nesse caso, no caso que dá positivo alguma lesão, já se constata o câncer coloretal, qual é o passo? Na positividade, encaminha-se para o especialista, que é o proctologista, para avaliar todo o contexto daquela doença que se apresentou. Se a lesão é localizada, se a lesão tem características de invasão da parede do órgão, né, do intestino, se já tem outros sinais que o paciente possa perceber, ou alteração na cavidade abdominal, ou linfonodos inguinais, que são os gânglios, né, que a gente avalia. E, a partir desse momento que se faz o diagnóstico do câncer coloretal, a abordagem, isso é muito importante que enfatizemos para todo cidadão, toda a população. A abordagem, ela passa a ser multidisciplinar. Então, o paciente vai ser avaliado pelo proctologista, depois pelo oncologista, depois vai, como o senhor muito bem mencionou, o cirurgião oncológico, para avaliar a possibilidade de uma proposta curativa cirúrgica. É avaliado dentro de um contexto de uma unidade que é de alta complexidade, que tenha o oncologista, o proctologista, o radioterapeuta, eventualmente, ou o cirurgião oncológico e toda a equipe de enfermagem e toda a equipe focada no atendimento desse paciente. Ou seja, o câncer que antes era considerado o diagnóstico de câncer, não, era quase que uma sentença de morte, digamos assim. Mas hoje, vários tipos de câncer são detectados e tratados. Mudou completamente esse conceito. Né? Esse conceito, esse pensamento é totalmente proscrito. Tem cura. Tem cura. Tem possibilidade de tratamento. Por isso que a gente enfatiza que taxas giram em torno de 90% de cura quando a gente faz o diagnóstico precoce. Quando a lesão é muito inicial, muito incipiente, muito precoce, que é fácil de retirar, por meio até mesmo de procedimentos endoscópicos ou até mesmo uma cirurgia. Então, o conceito de que não há cura para o câncer e que é uma sentença de morte, ele está totalmente afastado. Mesmo em casos que são de difícil detecção, né? Mas o que isso, de uma maneira geral, para a saúde da população dessa faixa etária de 50 a 75 anos, vai representar, em termos macro, falando assim? Extrema importância é a cultura da prevenção, a cultura da conscientização de que hábitos saudáveis promovem saúde. Hábitos saudáveis evitam o câncer. Como já mencionamos, atividade física regular,
se tem um cálculo de que precisamos ter ao menos 150 horas semanais de atividade física, uma dieta regrada, 150 pobre. Minutos. Exato. Dentro de um período de uma semana, né? Que daria em média de 30 minutos por semana, por dia. Caminhada rápida. Por dia, por 5 dias. Exato. Atividade física é muito regular, ligada a alimentos saudáveis, não consumo de ultraprocessados, do álcool, do controle do peso, do sedentarismo e do tabagismo. Isso é muito importante. Dados mundiais apontam que cânceres são preveníveis em até 40% dos casos, isto é, nós podemos evitar os cânceres em até 40% dos casos com medidas saudáveis de promoção de saúde. Em termos de percentual de cura, o que é a imunoterapia que foi recentemente introduzida? É uma medicação que faz com que as próprias células do corpo, o sistema imunológico, reajam especificamente àquele tipo de câncer, né? O que em termos do câncer coloretal, a entrada da imunoterapia junto com a quimioterapia possibilitou maior índice de cura? A imunoterapia proporciona maior índice de cura e controle da doença naquelas atividades da doença que são mais avançadas, naqueles cânceres mais avançados. Então, o impacto da imunoterapia é muito importante no ganho de sobrevida e principalmente em qualidade de vida. E é muito variável de tumores para tumores, mas ela impactou na ordem de 30% a 35% um ganho de sobrevida e de controle de qualidade de vida para esses pacientes que eles levam uma vida completamente normal. Então, é um grande incremento a imunoterapia nesse cenário que precisamos controlar a doença. Eu queria lhe pedir que o senhor desse um recado naquela câmera ali para as pessoas que têm de 50 a 75 anos que busquem fazer a prevenção do câncer coloretal. Exatamente. Nessa faixa etária de 50 a 75 anos, as UBSs estão de portas abertas para recebê-los, para que se realize o teste imunofecal para a detecção de sangue oculto. É um método de rastreio, lembrando que não se tem, para que aqueles cidadãos que não tenham sintomas, sinais ou sintomas evidentes de doença. Ele tem esse teste tem uma sensibilidade de 85%, 86% e ele é muito importante na detecção de sangue para que tenhamos cada vez mais um diagnóstico precoce dessa doença que é tão impactante e é a segunda mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, excetuando o câncer de pele. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero convidá-lo, que o senhor volte outras vezes aqui, Cidadania. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para temas tão importantes quanto esse. Um abraço a todos. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia.
Tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África gourmet, ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa à TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Comissão de Direitos Humanos debate as condições de trabalho dos agentes de saúde indígena. Financiamento da educação infantil é tema de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento. E a Lei Maria da Penha, um marco na defesa dos direitos das mulheres, completa 20 anos. E veja também, programa em discussão aborda a invisibilidade das pessoas em situação de rua. Olá, boa tarde. Agora são 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. As condições de trabalho dos agentes de saúde que atuam em territórios indígenas foi discutida na Comissão de Direitos Humanos. A audiência faz parte de um ciclo de debate sobre os povos e comunidades tradicionais.
Dificuldades de acesso às localidades, de comunicação, falta de estrutura, de remédios e de condições de segurança. É a realidade dos agentes de saúde que trabalham em áreas indígenas no Brasil. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, representantes dos trabalhadores de todas as regiões do país falaram dos desafios diários que eles enfrentam. Onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física. Nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde, Yanomami, Giovanni Yanomami. Um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área. Exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam, na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque ela não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. Dificuldades que prejudicam o atendimento e também afetam a vida familiar e a saúde física e mental dos agentes. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico. Os representantes dos trabalhadores apontaram a necessidade de valorizar esses profissionais. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso. A satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais a pessoa chega com tratamento diferente, é mais meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. E a senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse nessa quarta-feira. Ela é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na sala de audiências da presidência do Senado. A senadora Leila Barros representou o presidente Davi Alcolumbre e deu posse a Lurdinha. Maria de Lourdes Pereira é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. Lurdinha foi vereadora do município de Coroatá e presidente da Câmara Municipal, com vários mandatos exercidos na cidade. Depois de prestar o compromisso regimental, Lurdinha prometeu atuar em defesa do Maranhão, no fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação. Também defendeu a presença das mulheres em espaços de decisão. Recebo esta missão com profunda gratidão e, sobretudo, com grande senso de responsabilidade. Venho de Coroatá e trago comigo a experiência de quem aprendeu a fazer política perto das pessoas, ouvindo as comunidades, os vereadores, os prefeitos e as famílias que todos os dias procuram o poder público em busca de respostas. Quero contribuir para a continuidade de uma atuação firme em defesa do nosso Estado. Serei uma voz de Coroatá, da região central e de todo o povo maranhense. Muito obrigada.
E a Comissão Mista de Orçamento discutiu nesta quarta-feira os desafios do financiamento da educação infantil no Brasil e a execução orçamentária das políticas públicas destinadas às creches no país. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, é a principal fonte de financiamento da educação básica infantil. Ele é formado com recursos de impostos de estados e municípios e recebe uma complementação da União. A Comissão Mista de Orçamento debateu sobre os desafios da execução financeira e orçamentária desses recursos. Especialistas destacaram a necessidade de planejamento, execução e controle pelos órgãos. Eu quero falar sobre a responsabilidade da União, que cresceu em relação ao Fundeb. Então, em 2021, a gente tinha uma complementação de 23 bi e esse percentual para esse ano está em 69 bi, então assim, um aumento de quase 3 vezes. Então a participação da União ela cresceu significativamente nos últimos anos e isso graças às novas modalidades de financiamento. Quando esse recurso chega na rede, não existe uma vinculação de que esse recurso seja gasto com a educação infantil. Então, está totalmente dentro da legalidade ele, por exemplo, pegar a maior parte desse recurso e direcionar para o ensino fundamental. Nossa preocupação com a transferência de dinheiro público para financiar a educação infantil, transferência para entidades de caráter privado, isso nos preocupa muito, a privatização da educação infantil no Brasil, as terceirizações que estão se alastrando pelo nosso país e com dinheiro público. A audiência destacou que os recursos do fundo também são destinados à qualificação dos profissionais da educação básica. No começo da vida, então a educação infantil, o investimento nas crianças, nos bebês, são uma estratégia para além do direito para um presente e um futuro melhor e a gente sabe isso pelas várias evidências, o tempo da gente está curto, mas tanto as evidências da neurociência que mostram esse como um período, uma janela de oportunidade, né, para o desenvolvimento do ser humano. E olha só, foi sancionada a criação de filtros de relevância para a apresentação de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. De autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a lei tem o objetivo de reduzir o número de ações que alegam a aplicação incorreta da lei federal por tribunais de segunda instância. Somente no ano passado, 75 mil decisões em recurso especial foram apresentadas ao STJ. Entre os critérios definidos na nova legislação, que entra em vigor em 30 dias, está a necessidade de a questão ser considerada relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e com repercussão para além dos interesses do processo em julgamento. E agora são 13 horas e 39 minutos e a Lei Maria da Penha está completando 20 anos. A legislação é considerada um dos instrumentos legais mais efetivos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo
para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos, mas tão danosos quanto, são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar é do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor, de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. Quase 1.600 mulheres assassinadas no ano passado. 4 por dia. Mais de 220 estupros por dia. 4 crianças órfãs todos os dias por causa do assassinato das mães por homens. A violência precisa parar, precisa acabar. A sociedade precisa entender que a mulher também é um indivíduo, também tem direitos e não é um objeto. Isso precisa acabar. E o prédio do Congresso Nacional está iluminado de roxo em alusão à data de sanção da Lei Maria da Penha. A iniciativa faz parte do programa Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher. Agosto é o mês em que o lilás ganha um significado maior, o de lembrar que toda mulher tem direito a viver sem medo e sem violência. Criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a campanha Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. Quais são as portas de entrada, né, para ela poder pedir ajuda? Nós temos
as delegacias de polícia, a Casa da Mulher Brasileira, os comitês das mulheres, os CEANs, que é os Centros de Atendimento Especializado às Mulheres, porque esses locais, muito embora eles não vão registrar a ocorrência, mas muitas vezes eles vão esclarecer a violência, para que ela possa, de fato, procurar essa ajuda e fazer o registro policial, que é quando ela vai ter acesso ao sistema de justiça. Apesar dos avanços na legislação, a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Pesquisa do Data Senado de 2025, que ouviu cerca de 21 mil mulheres, mostra que 3 a cada 10 mulheres relataram ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. E 34% foram vítimas nos últimos 12 meses. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Segundo o levantamento, aumentou a busca por ajuda. 58% recorreram à família, 53% à igreja e 28% procuraram delegacias da mulher. Mas 5% não tomaram nenhuma atitude. As vítimas podem buscar ajuda ligando para o número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190, da Polícia Militar. E qualquer pessoa pode denunciar as agressões nos mesmos canais, de forma anônima e gratuita durante 24 horas. Em apoio à campanha, o Congresso Nacional iluminou a fachada na cor lilás, reforçando a mensagem de conscientização, acolhimento e combate à violência contra a mulher. Você já deve ter ouvido falar na invisibilidade das pessoas em situação de rua. Ou seja, elas passam por nós e nós não as vemos. Mas elas têm muito que contar. São bem visíveis e são tema do programa Em Discussão, que vai ao ar hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias. A Política Nacional para a População em Situação de Rua existe por decreto federal desde 2009. Considera-se população em situação de rua grupo heterogêneo com características comuns: pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. No senso comum, a gente tende a atacar a ideia moral, né? Então, tipo, a pessoa está ali por escolha, a pessoa é suja, é drogada e etc. Mas quando a gente estuda a essência do problema, a gente vê que é uma população muito complexa, muito heterogênea, e elas vão para as ruas pelos mais diversos motivos. Muito se fala da droga, né? Mas muitos acabam se tornando dependentes na rua, porque se você for ver, muitos dizem que é impossível dormir na rua sem tomar um gole de cachaça. Que para você chegar numa situação de vulnerabilidade de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Acontece muita coisa na sua vida para você estar numa vulnerabilidade tão extrema assim. Já peguei histórias que a família toda já faleceu, a pessoa não tem mais ninguém e aí acaba ficando sozinha e prefere ficar em situação de rua. Eu fiz o curso de História, me graduei, licenciatura plena em História, e fiz uma pós curta em História Oral. Isso me adquiriu, passei a ter um olhar diferenciado. A exposição face surgiu na pandemia, quando a crise sanitária estava no seu ápice, né? E todo mundo orientado a ficar em suas casas, a não sair de casa, e uma população enorme de rua aqui no setor comercial abandonada à sua própria sorte, né? Foi nessa mesma época que o Instituto no Setor, ele começou com um projeto, ele reabriu um banheiro que estava fechado, eu acredito que há mais de 20 anos aqui, para atender essa população. Um banheiro, ele é uma tecnologia social de promoção de dignidade de um direito fundamental que muitas vezes é negligenciado. E este foi o Senado Notícias. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já! Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual,
E a partir da moradia, você tratar aquilo que prega a política nacional. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo.
Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Um espetáculo que inova ao transformar o concerto tradicional em uma experiência sensorial que une piano, dança e teatro no mesmo palco. E tudo o que é belo, do belo se desvia e declina. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim. Mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas, e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O trabalho por plataformas digitais terá novas regras. Foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em junho de 2026, a primeira convenção internacional com direitos e deveres para empregadores e trabalhadores das plataformas digitais. A Convenção 193 estabelece direitos fundamentais, garantias e diretrizes para normatizar as relações do mercado de trabalho diante da transição para o mundo digital.
O Brasil faz parte da OIT e, como membro da organização, deverá incorporar as regras para a nossa legislação. No Senado Live de hoje, você saberá quando e o que muda para os trabalhadores e empresas das plataformas digitais. Nós recebemos agora a assessora de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, a advogada especialista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Luciana Diniz, e o assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, Felipe Vasconcelos. Elas e ele vão responder às suas perguntas, as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. O Senado Live começa agora. Bom, mais uma vez, bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Luciana. Bom dia, Maíra. Bom dia, Felipe. E bom dia, Cibele Nunes. Bom dia, obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Cibele, Maíra e Felipe, nossos companheiros lá na conferência. Isso, uma conferência muito interessante, uma verdadeira aula de política e o diálogo social, que foi um dos pontos também, né, dos 3 pontos principais conversados ali durante essa conferência da Organização Internacional do Trabalho, a 114ª. Ali nós vemos realmente qual a importância da política e da negociação. Eu tenho uma primeira pergunta, que é uma pergunta que está pulando aí nas redes sociais, na internet, e muitas pessoas também que acompanham o assunto têm falado sobre isso comigo. Essa pergunta eu vou fazer para os 3, vamos começar pela Maíra, depois Luciana e depois o Felipe. Essas novas regras estabelecidas pela Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho, elas obrigam que os trabalhadores por aplicativos passem a ser empregados das empresas, caracterizam algum tipo de vínculo de emprego? Vamos lá, Maíra. Muito obrigada pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês hoje, bom dia a todos. Não existe. A nova convenção, ela gera uma flexibilidade. O que é importante para a gente, na verdade, é que ela tenha o fator da primazia dos fatos. Então, não significa necessariamente que todo trabalhador de aplicativo ou plataforma vai ser caracterizado como um empregado, mas significa sim que haverá primazia dos fatos. Se houver dependência de alguma forma, se houver alguma forma de vínculo, isso será sim estabelecido. Agora, se não houver, não haverá. É muito simples assim. A convenção ela dá essa flexibilidade para os governos adequarem a sua própria legislação e se valer da primazia dos fatos. Luciana, como é que você vê essa questão e quais os seus comentários sobre essa pergunta que está aí pipocando nas redes sociais? Excelente, já o que a Maíra traz para a gente. Todo o que foi definido na Convenção 193 é justamente até reconhecendo o trabalho autônomo registrado. Então, a gente tem já no Brasil o princípio da primazia dos fatos, né, como apontado pela Maíra, e isso favorece para que a gente consiga trabalhar na realidade que existe o trabalho autônomo e existe o vínculo quando os fatos trouxerem essa realidade. Isso traz, fortalece muito a flexibilidade necessária para esse modelo de negócio. Felipe, eu quero também que você faça um comentário sobre essa pergunta. A Maíra e a Luciana comentaram a primazia dos fatos como orientadora dessas relações, né, da caracterização ou classificação dessa relação de trabalho. E eu me lembro, Felipe, que eu me encontrei com você no dia 11 de junho. Pela manhã, foi quando terminaram ali as negociações e eu perguntei para você, como é que se explica o que é isso, primazia dos fatos? Sim. Bom, Marcelo, primeiro, bom dia, obrigado por me receber, cumprimentar também a todos que estão aqui na mesa. Eu acredito que a Convenção 193, ela é um marco histórico, né? Eu acho que principalmente por conseguir reconhecer direitos mínimos para todos os trabalhadores na economia de plataformas, que são milhões de trabalhadores. E esse é um ponto central,
a primazia dos fatos, que é uma diretriz que já vinha na OIT com a recomendação 198, ou seja, reconhecendo que a classificação equivocada da relação de trabalho ela pode gerar exclusão desses trabalhadores do sistema de proteção trabalhista e previdenciário. Então, reconhecendo que a classificação equivocada ela pode gerar distorções, a Convenção ela estabelece essa obrigação de que os Estados reconheçam a relação correta a partir de um mecanismo que é a primazia dos fatos, que já tem uma orientação na OIT pela recomendação. No Brasil também é uma diretriz que nós seguimos, que chamamos a advocacia trabalhista de princípio da primazia da realidade, que basicamente o que deve prevalecer é a realidade daquela relação e não o contrato que foi firmado. Muitas vezes o trabalhador sequer consegue ler aqueles termos e condições de contrato e aqueles contratos estão dizendo que aquele trabalhador é um trabalhador autônomo, que não tem qualquer tipo de relação de emprego. Isso não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a realidade. Então, se há uma relação de pessoalidade, subordinada, não eventual, deve incidir os direitos e proteções do sistema de proteção trabalhista e previdenciário característicos da relação de emprego. Basicamente é isso que é o princípio da primazia da realidade. Bom, agora nós vamos com a Cibele Nunes. Cibele, você tem enquete para a gente das redes sociais? Isso, vou trazer a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos nas redes o que os... Eu não estou ouvindo a Cibele. Cibele? Oi? A Cibele está sem som? Alô, som na caixa, Cibele? Estou ouvindo. Marcelo, estão me ouvindo. Vamos lá. Desculpa. Você acha que os trabalhadores de aplicativos devem ter proteção garantida por normas internacionais? E a gente teve o público bem dividido nessa questão. 50% das pessoas acham que sim, 50% das pessoas acham que não. E uma grande dúvida do nosso público é se a capacidade de influência política e econômica das plataformas vai interferir na Convenção 193. Inclusive, nós recebemos uma pergunta do Wellington Araújo, que é o presidente da Associação de Trabalhadores por Aplicativo do Distrito Federal e Goiás, e o Marcelo está com esse áudio para colocar para a gente com a pergunta do Wellington. Pois é, o Wellington participando aqui da nossa entrevista, mandou a pergunta por áudio. Olha, vamos inovar hoje no Senado Live. Vamos lá, pergunta do Wellington na voz do próprio. E a minha pergunta é, de que forma a OIT, que é uma organização internacional, pode garantir ou influenciar em decisões trabalhistas de cada país, sendo que essas plataformas de aplicativo têm uma força capital tão grande, né, dentro de cada país e dentro de cada contexto de legislatura. Bom, vamos seguir a ordem. Maíra, você gostaria de começar respondendo a pergunta do Wellington Araújo? Claro, com muito prazer. Bom, para começar, aqui a OIT, ela não é uma agência da ONU como as outras agências da ONU que a gente conhece. Só dar um contexto aqui a respeito da OIT. A OIT, primeiro que ela é a única agência da ONU que cria instrumentos vinculativos, como são os casos das convenções trabalhistas. E segundo, que a OIT ela tem uma característica tripartite, ou seja, existe uma bancada de empregadores, uma bancada de governos e uma bancada de trabalhadores. Então, é dessa forma que a gente garante que nem as empresas tenham muita influência, nem os governos tenham muita influência, nem os trabalhadores tenham muita influência. É através desse equilíbrio tripartite que a organização busca estabelecer normas, regulamentos e convenções e recomendações que sejam equilibradas, que é o caso da Convenção 193. É uma convenção equilibrada, porque ela foi resolvida dessa forma, foi resolvida de maneira tripartite. Então, é dessa forma. E a pergunta também diz como é que a OIT influi na legislação do Brasil. As convenções, eu acho que nós temos advogados aqui na sala, eles vão poder falar até com mais propriedade. As convenções, elas são ratificadas pelos países. E para elas serem ratificadas, elas passam por todo o processo legislativo de um projeto de lei ou uma emenda constitucional normal. Passa pelo executivo, vai para o legislativo para ser aprovado. Então, é dessa forma que a convenção ela vai ter influência e dessa forma que a gente garantiu também que haja um equilíbrio no texto, né, na elaboração da convenção.
Uma dúvida, doutora Maíra, só para ficar claro para o nosso público. Então, as plataformas participaram dessa Convenção 93 que foi decidida agora, em junho? Isso, tinha uma bancada de empregadores e tinha a bancada de trabalhadores e a bancada de governos. Então, sim, as plataformas estavam representadas junto aos empregadores. E aí quem pode falar sobre isso é a Luciana, que esteve lá justamente representando os empregadores, né? Justamente esse equilíbrio é que é o mais rico ali na Organização Internacional do Trabalho, porque você tem essa organização tripartite em que tem os 3 setores dialogando. Luciana, respondendo à pergunta do Wellington, do ponto de vista dos empregadores, né, sobre essa questão da influência da OIT dentro das nossas normas e se as empresas, especialmente as Big Techs, as empresas das plataformas digitais, se elas, de alguma forma, podem interferir no sentido de essas regras não serem adotadas, por exemplo, no Brasil ou em outro país qualquer. Bom, excelente pergunta e já vai trazendo um caldo melhor aqui para o nosso debate, porque o que acontece? A experiência foi minha 4ª experiência como na OIT, nas comissões, e essa, sem dúvida, com relação às plataformas, culminando com uma convenção, foi a mais impactante. A gente teve ali o fortalecimento do tripartismo, que é onde a gente pode ali observar as visões tanto dos governos e aí ver diferentes visões dos trabalhadores e dos empregadores. O tema em si, ele é um tema que traz aí uma necessidade de que a gente consiga conjugar inovação sem engessamento e entendendo os modelos de negócio, especialmente essa questão que envolve as plataformas, que a gente tem até, como o Marcelo pontuou aí no início, até numa questão de pesquisa, você vê diversas respostas dos próprios trabalhadores envolvidos nesse modelo. Então, como é que a gente consegue congregar todas essas posições? A gente teve um instrumento realmente mais flexível e as propostas legislativas que a gente tem aqui no Brasil, elas caminham nesse mesmo sentido, entendendo que há, assim, um trabalho autônomo, a necessidade de preservar esses papéis e esse formato. E o que vai acontecer agora com relação à legislação, agora a norma internacional que foi produzida com a Convenção 193, é justamente aqui dentro do país, vai ter todo um trâmite para saber se vai ser ratificada ou não. Então, mas mesmo ela não sendo ratificada, o que já se traz de influência com relação a todos os princípios, a tudo que a gente debateu na convenção, ela já nos traz aqui um norte de como a gente pode seguir aqui numa regulamentação nacional, com os projetos de lei que a gente tem aí em curso e baseando-se justamente nessa flexibilidade, na necessidade de a gente entender que a gente não vai para o caminho tradicional da CLT em todos os casos, mas também a gente não precisa ir para a informalidade total. Então, a gente pode caminhar aí para uma moldura específica para esse tipo de atividade, esse tipo de negócio. E aí, Felipe, como é que essa modificação vai acontecer no caso para a nossa legislação e quais são os riscos dessa influência que o Wellington trouxe para a gente aqui essa pergunta, né? A influência das Big Techs, o lobby para segurar um pouco essas regras, como é que... Você acha que isso deve acontecer, já que teve a participação dos empregadores também nessa negociação? Então, a gente parte do princípio que houve ali um consenso. Como é que fica essa situação aqui no nosso caso, Felipe? Olha, o poder das plataformas digitais, ele é gigantesco do ponto de vista de capital e de influenciar nas instituições e nos territórios. E a gente observou esse poder ao longo desses anos de negociação tripartite, inclusive ano passado, quem pôde acompanhar a dificuldade que foi de se estabelecer que nós teríamos uma convenção seguida de uma recomendação, ou seja, uma convenção é um tratado internacional vinculante e uma recomendação é um documento que vai orientar aplicações de convenção que não tem caráter vinculante. Então, a influência das plataformas digitais, ela foi observada, ela foi sentida nos processos de negociação que avançaram madrugadas, como
você bem mencionou, Marcelo, de tentar barrar a aprovação de uma convenção, mas isso foi sendo construído, e acredito que um grande ganho de nós termos uma convenção num cenário também não só de influência das grandes plataformas digitais, mas de crise do multilateralismo, é um sinal muito importante para o mundo de que os organismos multilaterais ainda têm uma função importantíssima na regulação, né, e de conseguir estabelecer tratados internacionais aplicáveis a todos os trabalhadores de plataformas. E eu acredito que esse ganho que nós temos agora de uma convenção que vai se aplicar aos milhões de trabalhadores de plataforma, ser independente da classificação na relação de trabalho, é de fundamental importância, e nós vamos ter agora, na hora de implementar, então a gente estabeleceu um piso mínimo, agora a gente precisa implementar os mecanismos de aplicação com a ratificação. Essa convenção ela deve ser internalizada depois de um ano do depósito da ratificação e da aprovação do Congresso Nacional, com uma hierarquia supralegal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que significa que os termos, os direitos estabelecidos na Convenção, eles se sobrepõem sobre a legislação ordinária, a lei complementar que nós temos no Brasil. Então, é uma grande tarefa que nós temos pela frente. E nós seguimos com as nossas perguntas das redes sociais. Enquete Cibele Nunes, o que você traz agora? Bom, nós perguntamos para as pessoas também o que elas acham que pode acontecer a partir da aplicação da Convenção 193, que garante mais proteção aos trabalhadores de aplicativos. E aí 76% das pessoas, grande parte das pessoas, acham que vão ter garantidos direitos. E 24% das pessoas acham que isso pode reduzir as oportunidades por conta da flexibilização. Eu vou emendar aqui com a pergunta do Carlos, do Paraná. O que todo mundo quer saber em relação a direitos é sobre a questão previdenciária. O que ficou discutido em relação à previdência para esses trabalhadores? Vamos começar mais uma vez com a Maíra. Bom, como a gente já falou aqui sobre a primazia da realidade algumas vezes, de acordo com o vínculo empregatício desse trabalhador, ele vai ter direito à proteção previdenciária. Olá, você estava acompanhando a programação da TV Senado e passa a assistir a partir de agora o evento Diálogos sobre a Lei Maria da Penha, 20 anos de avanços e desafios. Especialistas e lideranças vão debater o fortalecimento de políticas públicas. Acompanhe. O debate sobre prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher, promovendo a conscientização, a disseminação de informações e a reflexão sobre os avanços conquistados e os desafios ainda existentes na efetivação da Lei Maria da Penha. Compõe o dispositivo de abertura deste evento a senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, representando a governadora do Distrito Federal, a senhora secretária de Estado da Mulher, Jaqueline Domingues de Aguiar, o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi, a senhora advogada-geral do Senado Federal, Gabriele Tatiti, o senhor consultor-geral do Senado Federal, Paulo Henrique Dantas. Gostaríamos de registrar a presença de todas as pessoas e agradecer neste momento. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor consultor-geral do Senado Federal, Paulo Henrique Dantas. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma satisfação ver esse auditório aqui tão cheio e ainda mais o pessoal que acompanha, né, pelas redes aí a transmissão desse evento, porque se trata de um tema fundamental, né? Queria primeiramente agradecer aqui, né, cumprimentando os integrantes do dispositivo, a senhora diretora-geral Ilana, a secretária Jaqueline, o secretário Alexandre e a minha colega advogada-geral Gabriele. Então, assim, queria agradecer pelo convite de estar aqui comparecendo a esse evento e participando aqui dessa mesa de abertura na condição de consultor-geral, representando a consultoria legislativa do Senado.
esses 20 anos da Lei Maria da Penha, né, se tem muitos avanços que foram conquistados, demos uma contribuiçãozinha, né, Conselho Legislativa, na pessoa das suas consultoras e dos seus consultores, deram essa contribuição para todos esses avanços, né? Obviamente, muita coisa há que se conquistar ainda, mas essa data é importante ser comemorada porque não se limita ao combate à violência doméstica. A Lei Maria da Penha é um marco na busca, né, pela equidade de gênero. Então, se a violência doméstica é apenas uma face disso aí, né, um aspecto disso aí. Então, tem toda a questão, né, de violência nas ruas, né, violência no ambiente de trabalho, né, a violência política também. Então, a Lei Maria da Penha ela é um símbolo, é um marco, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Essa questão da equidade de gênero é um tema dos mais nobres que a gente trata aqui no Senado, porque ele envolve a questão da liberdade, né, da independência e da autodeterminação das mulheres. Então, sem isso aí, é difícil você até encontrar alguma área que seja mais nobre do que essa, né? A questão da liberdade e da autodeterminação das pessoas. Queria registrar também o fato de eu ser um dos poucos homens que vão ter uma fala aqui nesse evento. Isso é muito simbólico, né? Eu fico muito lisonjeado de estar participando aqui nessa condição, porque, obviamente, as mulheres são as protagonistas dessa luta. Muitas vezes, essa luta, realmente a palavra luta é a palavra mais adequada para a gente utilizar. Não foi algo dado, foi algo realmente conquistado, muitas vezes com marcas na própria pele de vocês, né? Não só a Maria da Penha em si, né, que batiza o nome dessa lei, como cada um desses casos que tristemente a gente vê todos os dias aí nos meios de comunicação. Então, vocês são os protagonistas. Só que não é uma luta só de vocês. Então, todos nós, seres humanos, temos que contribuir para isso, né? Então, eu queria... Estou aqui participando aqui para ouvir vocês, para aprender e para melhorar a cada dia, porque, infelizmente, ainda vivemos num país muito machista. Então, essa mudança cultural ela é uma coisa que acontece no dia a dia. Então, é aquele trabalhinho de formiguinha que você vai, pouco a pouco, você vai conseguindo conquistar e para até chegarmos num ambiente aceitável, né? Então, é isso que eu queria agradecer e desejar sucesso aqui ao evento. Ouviremos agora a senhora advogada-geral do Senado Federal, Gabriele Tatiti. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar os demais membros deste dispositivo, nossa diretora-geral do Senado, querida colega Ilana Trombica, representando a governadora, a senhora Jaqueline Domingues de Aguiar, o secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi, meu querido colega, consultor-geral, Paulo Dantas, cumprimentar a todos os membros da sociedade civil, acadêmicos, e em especial a todas as mulheres que fazem essa luta que é diária de combater violência de gênero e, em especial, a violência doméstica e familiar. Quero também cumprimentar a Consultoria Legislativa, Diretoria-Geral, o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, na pessoa da nossa querida colega Estela, e todas as demais unidades da Casa que participaram da organização deste evento no mês de agosto lilás, para celebrar e refletir sobre os 20 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela não é só uma conquista normativa, uma conquista jurídica ou institucional, ela é uma conquista civilizatória da sociedade brasileira. É uma lei que ajudou muito a compreender que
A violência doméstica e familiar não é uma questão privada, é uma questão de interesse público, é uma questão de direitos humanos e é uma questão fundamental para a democracia brasileira. E ao longo dessas décadas nós tivemos importantes avanços. A Lei Maria da Penha, ela institucionaliza um sistema integrado de proteção que envolve não só um arcabouço jurídico, um arcabouço normativo, mas também instrumentos institucionais de ação e que envolve também a assistência social e a saúde. E é preciso reconhecer que nós tivemos grandes avanços nesses 20 anos de institucionalização, de implementação de políticas públicas, mas temos também que compreender que são necessários muitos avanços ainda. Os dados recentemente publicados pelo Anuário de Segurança Pública mostram que, muito embora as mortes intencionais no Brasil estejam em série de redução, de regressão, série anual de regressão, a violência de gênero continua crescendo em patamares assustadores no Brasil, e em especial os casos de feminicídio. Um outro dado muito interessante que o anuário nos mostra é que também crescem crimes de gênero, de violência de gênero, que em progressão acabam muitas vezes culminando em feminicídio. Não só tentativas de feminicídio, mas crimes de ameaça, de violência psicológica, de perseguição. Então, é preciso atentar também para esses outros delitos, inclusive crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que nos mostram que nós precisamos ter atenção também a esses delitos, não apenas aos números de feminicídios, porque esses crimes tendem a se agravar progressivamente ou paulatinamente e, em muitos casos, culminar na morte dessas mulheres. Um outro ponto também muito interessante, outro dado interessante que foi publicado pelo Atlas de Mobilidade Social, mostra que as mulheres no Brasil, especialmente as mulheres negras, têm muita dificuldade de ascender economicamente. E nós sabemos que a dependência econômica, a insuficiência econômica, a dependência econômica é um fator que dificulta romper com o ciclo de violência. Então, a Lei Maria da Penha trouxe inúmeros avanços e temos que reconhecer esses avanços, mas também temos que tentar entender, e por isso a relevância deste momento hoje, deste debate, temos que tentar entender o que nos falta ainda para que essas políticas públicas possam ser implementadas e possam produzir os resultados esperados, os objetivos do Estado em garantir maior inclusão a essas mulheres e reduzir a violência. Então, quero mais uma vez parabenizar a todos e a todas envolvidos nesse seminário e desejar que tenhamos uma tarde muito produtiva. Muito obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi. Doutora Ilana, sabe que eu nem preparo, às vezes, discurso, que eu gosto muito de perceber qual é o ambiente. E no ambiente, às vezes, você se sente mais à vontade de fazer uma reflexão ou fazer, às vezes, um pronunciamento protocolar. Mas como eu estou aqui numa extensão da Casa do Povo, eu acho que vou me arriscar numa reflexão. Será que todo poder emana do povo? Sempre eu me faço essa pergunta. E essa pergunta aqui na Casa do Povo. E já vou fazer a digressão a respeito do assunto. Aqui no DF, todos os feminicidas estão presos. Alguns mortos pelo autoextermínio. Aqui no DF não tem feminicida solto. A Lei Maria da Penha definitivamente foi um marco nesses 20 anos que nos abriu os olhos, foi um farol para poder identificar, às vezes, a tragédia do que estava acontecendo e dizer que a mulher merece não só respeito, mas justiça.
E aí a discussão da equidade. E as nossas mazelas, que começam com a transparência. E aí, por que eu falo da transparência, doutora Gabriela? Porque saiu no anuário, e é importante o anuário, muito importante os dados que estão ali listados, mas eu vou dar um exemplo. O DF acho que está em 12º ou 13º lá na escala do feminicídio. E o que eu posso assegurar para todos os senhores, que o DF é a unidade da federação menos letal para as mulheres. E vou dizer o porquê. Lá aponta feminicídios, aponta homicídios de mulheres e não revela mortes a esclarecer. E vou dar um exemplo. Uma unidade da federação, uma dessas, aqui nos 4, 5 primeiros meses deste ano 2026, está lá 0 feminicídio. Mas quando você vai abrir os dados, 5 mortes de mulheres, homicídios de mulheres, e 10 mortes a esclarecer de mulheres. Se você fizer o conglomerado de todas as mortes, homicídio de mulheres, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e mortes a esclarecer, vai ver que naquela listagem o DF está muito, muito à frente. E isso não é nenhum tipo de desculpa, porque cada morte é uma tragédia. E se a gente aceita a morte de uma, aceita a morte de todas. Mas talvez a primeira ação que fosse necessária era que nós cobrássemos a transparência, porque mulheres estão morrendo e estão empurrando a estatística para homicídios de mulheres, quando na realidade é uma violência de gênero, e estão empurrando, muitas vezes, para a morte a esclarecer, como se aquela situação não merecesse um esclarecimento. Nós lutamos muito, nós temos muito a fazer. Sabe que aqui a gente tem um programa DF 360 e, sinceramente, doutor Ilanê, eu fico com crise de ansiedade quando chega sexta, sábado e domingo. Porque na hora que dá de noite, aparece um pop-up lá a cada 5, 6 minutos, mostrando que uma mulher ligou no 190 ou alguém ligou no 190 com a situação de violência doméstica. E veja que estamos na capital do país, onde todos os feminicidas estão presos, mas a gente, por algum motivo, não consegue convencer. E o que é pior, 70% das mulheres não procuraram a Polícia Civil, não ligaram. E vejam, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, porque eu não vou revitimizar quem já é vítima. Mas, às vezes, o vizinho, o pai, o amigo, a família é incapaz de ligar. Então, a discussão, quando todo o poder efetivamente emana do povo, qual é a sociedade que a gente quer? Qual é a sociedade que a gente tolera? Talvez a ideia é mudar o curso do poder, o curso da história, porque o poder é a possibilidade de alguém mudar o curso da história, de mudar o caminho da sua e de outras vidas. Se mais de 50% da população é composta por mulheres, e se todo o poder emana do povo, inclusive na hora de escolher os nossos representantes que estão ali do outro lado, e por isso que eu disse que eu estou na extensão da Casa do Povo, como a gente explica que temos uma ministra no STF? Como a gente explica que tem uma minoria na Câmara dos Deputados? Como a gente explica que tem a minoria de mulheres do poder, se a maioria das pessoas votantes, inclusive, são mulheres? Quem é que tem a capacidade de mudar o curso da história? Todos nós. E por que nós toleramos que poucas pessoas apenas estejam preocupadas em mudar uma cultura arraigada por um machismo estrutural, de tolerar que as coisas estão neste ponto e que tenhamos poucas forças de mudar? A Lei Maria da Penha foi um marco há 20 anos, mas por uma visualização prospectiva de equidade, nós temos, talvez, que fazermos uma nova Maria da Penha, mas não legislativa, talvez educacional, cultural, e internalizar que vocês e todos nós que temos capacidade de mudar o curso da história. Muito obrigado.
Com a palavra, a senhora secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Jaqueline Domingues de Aguiar. Falar depois do Paturi. Mas, enfim, vamos lá. Cumprimentar a todos em nome da doutora Ilana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estarmos aqui. Boa tarde a todos e todas. Há 20 anos, o Estado brasileiro afirmou, por meio da Lei Maria da Penha, um compromisso que transcende a própria dimensão normativa do direito. O compromisso de reconhecer que nenhuma forma de violência contra a mulher pode encontrar abrigo no silêncio, na indiferença ou na omissão das instituições. Algumas leis, por exemplo, disciplinam relações jurídicas. Outras modificam a maneira pela qual a sociedade compreende a si mesma. A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, pertence a essa segunda categoria. Sua promulgação representou um marco na história constitucional brasileira ao retirar a violência doméstica e familiar do espaço da invisibilidade e afirmar de maneira inequívoca que a proteção da mulher constitui expressão concreta da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República. Desde então, passaram-se 20 anos. O tempo, entretanto, não reduz a importância de uma lei, ao contrário. Quando uma norma permanece necessária após 2 décadas, é porque continua respondendo a uma realidade que ainda desafia o Estado e interpela toda a sociedade. Celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha não significa apenas recordar a sua origem. Significa refletir sobre a sua permanência. Significa reconhecer que avanços constituídos ao longo desse período, sem perder de vista que os direitos fundamentais exigem permanente vigilância para que jamais retrocedam. O direito não se realiza apenas pela força de seus textos, realiza-se pela atuação das instituições, na seriedade das decisões judiciais, na responsabilidade da atuação policial, na eficiência das políticas públicas e na dedicação dos nossos profissionais que acolhem as nossas mulheres. Na consciência de cada cidadão de que nenhuma violência pode ser naturalizada, porque toda lei encontra seu verdadeiro significado quando alcança a vida concreta das pessoas. Ao longo dessas 2 décadas, a Lei Maria da Penha foi sendo aperfeiçoada pelo legislador para responder às transformações da realidade social e às novas formas pelas quais a violência se manifesta. Há um tempo atrás era impossível a gente pensar em discutir violência patrimonial. A Lei Maria da Penha traz muito, e talvez isso tenha ficado muito internalizado na sociedade, a violência física. E hoje a gente tem um desafio muito grande enquanto gestão, enquanto Estado, de conseguir entender todas as demais violências. A Lei Maria da Penha trouxe inovações importantíssimas com relação à violência doméstica e familiar. Mas hoje a mulher não sofre apenas violência doméstica e familiar. Nesses últimos anos, nós avançamos muito em outros tipos de violência que, infelizmente, não estão abarcadas na Lei Maria da Penha, mas que nós precisamos do legislador para que possa nos garantir os nossos direitos. Essa permanente evolução legislativa não representa instabilidade, representa maturidade institucional. As sociedades transformam-se. O direito também precisa transformar para permanecer fiel aos valores que lhe dão fundamento. Entre esses valores, nenhum é superior à dignidade humana. E é nela que decorre o dever da proteção. É dela que nasce a responsabilidade das instituições e é por ela que o Estado existe. Por isso, os desafios que ainda se apresentam não autorizam desalento. Ao contrário, convocam-nos à responsabilidade de preservar os avanços já conquistados, responsabilidade de fortalecer a atuação integrada entre os poderes, o sistema de justiça, os órgãos da segurança pública, a academia, a sociedade civil e toda a rede de proteção às mulheres. A defesa dos direitos humanos jamais será obra de uma única instituição. Ela é necessariamente uma construção coletiva, uma construção permanente e uma construção que se renova todos os dias. Ao celebrarmos os 20 anos da Lei Maria da Penha, celebramos muito mais do que a longevidade de um diploma legal.
celebramos a permanência de um compromisso constitucional, o compromisso de afirmar que nenhuma mulher deve ser vítima do peso do medo. Nenhuma violência pode ser tolerada, nenhuma violação de direitos pode ser tratada como inevitável. A Constituição da República não protege abstrações, protege pessoas. E toda vez que uma mulher encontra amparo na força da lei, reafirma-se o sentido mais elevado do Estado de Direito, fazer da justiça um instrumento de proteção de liberdade, de igualdade e dignidade humana. Que os 20 anos da Lei Maria da Penha renovem em cada instituição o compromisso de continuar aperfeiçoando os caminhos da proteção, da prevenção e da efetivação dos direitos, para que a força da lei permaneça sempre acompanhada da força da consciência democrática. Muito obrigada. Convidamos para fazer o seu pronunciamento a senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimento meus colegas de mesa, a Gabriela, a secretária Jaqueline, secretário Alexandre, o Paulo. E eu quero começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos alisados, um pouco abaixo do ombro, levemente maquiada, uso um blazer azul marinho, uma blusa bege, estou com uma calça azul marinho listrada de branco com um cinto de couro. E eu faço essa autodescrição não porque aqui no auditório ou alguém que nos assiste precise dela, mas porque inclusão é prática e inclusão de pessoas com deficiência tem a mesma linha da inclusão das mulheres. Portanto, quem luta por uma equidade, luta por todas. E se nós estamos falando de Lei Maria da Penha, estamos falando de equidade e igualdade, e por isso não devemos deixar de fazer também a nossa autodescrição. Feita essa autodescrição, eu vou convencer vocês que eu sou como o secretário Alexandre Paturi, eu também falo de improviso. E como eu já estou há quase 12 anos na diretoria-geral, secretário, a chance de dar errado está crescendo muito. Que até hoje não deu, eu espero que não seja hoje. Né, que dê errado essa ousadia de falar de improviso, principalmente depois da nossa secretária Jaqueline, que trouxe um discurso tão representativo. Mas, como o secretário Alexandre, eu gosto de sentir o ambiente. Enquanto a doutora Gabriele falava, ela falou de uma questão que me lembrou um lema da segunda onda do feminismo, que diz: o pessoal é político. Essa foi uma das principais frases que marcou a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. E 40 anos depois, uma mulher brasileira disse: o pessoal é político, e disse através da sua história, disse através da sua tragédia, disse através da violência a que ela foi submetida. O nome dessa mulher é Maria da Penha. E não foi fácil a trajetória de Maria da Penha para que este parlamento e para que este país acolhesse a sua história. Isso só aconteceu por uma intervenção externa, por um apoio internacional que ela teve. Primeiro, lá, reconheceram que o Estado brasileiro devia àquela mulher uma resposta. E foi assim. A partir da resposta que o Brasil foi obrigado a dar no âmbito da segurança pública e no âmbito de um processo que não terminava, que surgiu a história de Maria da Penha. E Maria da Penha diz: o pessoal é político. E a minha história não é uma tragédia pessoal. A minha história é uma oportunidade, não apenas uma oportunidade que outras mulheres não sofram o que eu sofri, o que já seria muito mais que o suficiente. Mas uma oportunidade de mudar uma história, porque hoje a gente fala de um sistema de proteção à mulher. E esse sistema começa com a Lei Maria da Penha, ele não termina com a Lei Maria da Penha. Infelizmente, ele não termina com a Lei Maria da Penha, porque as violências, como disse a secretária Jaqueline, elas se modificam, elas também se modernizam. E por isso, a Lei Maria da Penha é o pontapé inicial de um sistema que segue se robustecendo e um sistema
que nós podemos nos orgulhar, não orgulhar de precisar dele, mas orgulhar de ter um Estado que tem o melhor sistema de proteção à mulher do mundo. Este é um sistema que inclui a lei do feminicídio, que o secretário Alexandre se referiu, que inclui a lei Mariana Ferrer, que inclui uma série de normas que foram necessárias para aumentar essa proteção à mulher. Quisera Maria da Penha e todos nós que esse diploma legal que leva o nome dela tivesse sido suficiente para proteger as mulheres. Mas se ele não foi porque a lei não é boa, porque o sistema é ineficiente. E nisso, secretário, o senhor acertou em cheio. Foi porque a sociedade não amadureceu o suficiente nesses 20 anos para entender que o machismo, o patriarcado, a misoginia são reflexos de uma sociedade que não trata a mulher como um igual. Eu lembro muito, alguns anos atrás, de um crime aqui no DF. E eu lembro porque me chocou, porque o agressor simplesmente jogou a vítima pela janela. Ele jogou, como se faz com um saco de lixo, como algo que não se quer mais e simplesmente se descarta. Infelizmente, alguns homens ainda acham que nós somos descartáveis. Eles acham que nós não temos direito de escolher as nossas parcerias, que nós não temos voz ativa de determinar com quem continuaremos casados. Então, se não somos seres humanos iguais a eles, por que teremos o direito de viver sem violência? Por que teremos o direito de não ser agredidas? É esse olhar machista que não muda em 20 anos, mas que é nosso compromisso mudar. Porque no momento em que todos e todas se enxergarem como iguais, se enxergarem como pessoas que têm o mesmo direito ao respeito e à integridade, aí, quem sabe, quando a gente for comemorar os 40 anos da Lei Maria da Penha, a gente possa falar de um texto legal que foi muito necessário, mas que agora caiu em desuso. Que seja esse o nosso desejo para o futuro, que seja esse o nosso desejo para daqui a 20 anos nós possamos viver uma sociedade com muito menos violência ou com nenhuma violência, porque foi assim que há muito tempo atrás os nossos antepassados resolveram viver em sociedade, para que eles pudessem viver com mais respeito, com mais segurança, com mais previsibilidade. Então, respondendo aos nossos antepassados, a todos aqueles que vieram antes de nós, vamos fazer a sociedade assim. E respondendo a todos aqueles e todas aquelas que virão depois de nós, vamos fazer com que eles não precisem passar por esses mesmos momentos que nós passamos hoje. Muito obrigado pela presença de todos e todas, e eu não posso terminar essa minha fala sem agradecer a Estela, que é a coordenadora do nosso Comitê de Equidade de Gênero e Raça. E eu preciso agradecer a Estela muitas coisas. Eu preciso, primeiro, agradecer a Estela, porque não é fácil para uma mulher negra entrar no concurso do Senado Federal como ela entrou. Eu preciso agradecer a Estela, porque não é fácil para uma mulher negra desistir das coisas, apesar das violências que sofrem. E eu preciso agradecer a Estela, porque não é fácil para uma mulher negra persistir. E se nós estamos aqui hoje, é porque ela entrou no Senado. Ela se vê diariamente frente a essas violências, mas ela não desiste. Ela persiste, e persiste, inclusive, coordenando o trabalho do Comitê de Equidade de Gênero e Raça do Senado. Bom trabalho a todos e a todas. Eu espero que saiamos daqui hoje com mais disposição para seguir lutando para que nos próximos 20 anos, quando eu, por exemplo, só for acompanhar pela televisão, porque já vou estar aposentada, lembrar, gente, por que há 20 anos atrás isso era necessário? Muito obrigado a todos e boa tarde. Gostaria de registrar e agradecer a presença
Representando a Conselheira Nacional do Ministério Público, da senhora Fabiana Costa, a senhora promotora de Justiça e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, Ludmila Evelyn de Faria. Representando o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o senhor coordenador-geral de Policiamento e Orientação da Prevenção de Violência Familiar contra a Mulher, o capitão Marco Teixeira. Representando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a senhora diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Clara Carolina de Sá. Representando a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a senhora assessora Mucaila Manica Pereira Braga. A senhora coordenadora geral da Subsecretaria de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Zélia Letícia Dantas Bezerra Pamplona. E também agradecer e registrar a presença, representando o Governo do Estado do Tocantins, a senhora assessora especial de representação do Governo de Estado do Tocantins em Brasília, Maria Roberto de Castro. Convidamos agora, neste momento, pedimos a gentileza para que as autoridades que estão no dispositivo permaneçam no dispositivo, mas fiquem em pé, por gentileza, e convidamos as palestrantes e também a senhora coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do Senado Federal, a senhora Estela Vaz, para uma foto oficial do evento, junto com as autoridades do dispositivo. Por favor, podem subir ao palco. Vai ser embaixo? Acho que dá para subir. Podem ficar à frente, então, abaixo do palco, por gentileza, para a foto oficial deste evento. Neste momento, desfaz-se o dispositivo de abertura. As autoridades poderão ocupar os assentos reservados na primeira fileira do auditório. Gostaria de passar a palavra à senhora Antônia Márcia Bezerra Vale, que será responsável pela mediação deste encontro. E desejamos a todos um excelente evento. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui e também os que estão online. Eu vou seguir o exemplo da nossa diretora-geral, Ilana Tromp, e fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de aproximadamente 1,70 m, tez branca, cabelos completamente brancos também. Estou vestida de calça e blusa verde escuras, com sapatos pretos, e sou funcionária do Senado há 21 anos. Eu sou jornalista, vou fazer uma pequena apresentação antes, e eu quero dizer para o secretário, eu não sei se ele ainda está aqui, mas para o secretário, nosso secretário de Segurança, que ano que vem, esse ano a gente completa 20 anos da Lei Maria da Penha. Ano que vem, a gente completa 40 anos da inauguração da primeira delegacia de atendimento à mulher no DF. E eu tenho isso muito, muito guardado na minha memória, porque até hoje me emociona. Eu era uma estagiária, uma aluna de segundo ano de universidade, e eu fui destacada no veículo onde eu trabalhava para cobrir, durante um mês, a vida e a movimentação nessa delegacia. Então, durante um mês, eu fiquei todos os dias tendo contato com o que acontecia lá dentro. E o primeiro caso que eu cobri foi o caso de um homem, obviamente, que tinha sido preso, acusado de estupro. Ele tinha sido denunciado pela esposa. Acusado do estupro da filha, de 14 anos,
que tinha idade mental de 6 anos e que estava grávida de 5 meses. E a mãe, ao perceber, só quando a criança tinha 5 meses, a sua filha carregava no ventre um bebê de 5 meses, fez a denúncia. E eu, como uma intrépida jovem jornalista, fui para fazer a cobertura do caso. E a minha editora falou assim, entreviste o criminoso. E lá fui eu entrevistar o criminoso. A única pergunta que eu tive coragem de fazer, eu era uma jovem recém-saída da adolescência também, foi: por que o senhor fez isso? E ele, que era um homem de 30 e poucos anos, me falou: algum homem faria, então que eu fosse o primeiro. Isso me chocou de um tanto que não sai da minha cabeça, obviamente, até hoje. Eu tenho hoje 2 filhas, uma de 19 e uma de 21 anos de idade. Mas não foi o único caso terrível ligados à violência contra a mulher. Pouco depois de formada, em 93, eu fui cobrir a exumação do cadáver de uma senhora chamada Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas ela era a esposa de um ex-funcionário da Câmara dos Deputados, José Carlos Alves dos Santos, que era o grande consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e tinha armado, a pedido dos deputados, do que ficou conhecido como escândalo dos anões do orçamento, um dos maiores roubos do orçamento da União que aconteceram no Congresso. Ele tinha armado todo o esquema de desvio de recursos do orçamento. E ela, que estava sendo traída por ele, por uma moça que tinha idade de ser filha dele, insatisfeita com aquilo, pediu para se separar e disse que ia denunciar o caso, que ela sabia do caso dos anões do orçamento. E ele, para evitar o dano, né, aos anões do orçamento, preferiu assassinar e mandar assassinar a esposa. Então, eu conto essas histórias para a gente perceber que, há muito tempo, a gente precisa dessa lei. Né? E eu, infelizmente, não sou tão otimista como a Ilana de que daqui a 20 anos nós não precisaremos mais dela. Eu acho que nós vamos, inclusive, ter que reforçar muitos aspectos dela, mas, principalmente, reforçar aspectos do ponto de vista cultural. Porque, se a gente tem esse avanço de se começar a ter uma consciência do que é a violência contra a mulher, a gente tem hoje novas gerações de homens e mulheres voltando a dizer que a mulher tem que ser submissa, que o homem é o cabeça do casal, que os livros das mitologias, principalmente a mitologia judaico-cristã, diz que a mulher é submissa, a mulher tem que estar sempre ajoelhada para o homem. Então, acho muito bom que a gente tenha todo esse seminário acontecendo. Acho que vai ser muito profícuo. Tenho a agradecer muito por ter sido convidada para coordenar esses debates. Eu não vim aqui para debater, eu sou apenas uma perguntadeira de profissão. Eu gosto de perguntar, gosto de saber como estão as coisas. Então, eu tenho o prazer e a honra de convidar para esse primeiro bloco. Então, nosso seminário vai ser dividido em 2 blocos. Um primeiro bloco que vai tratar da proteção legal e da promoção da autonomia, e um segundo bloco que vai tratar mais especificamente das políticas públicas, as questões da sociedade, o sistema de justiça e prevenção. No primeiro bloco, eu quero convidar a senhora Natália Sebastiansky, que vai falar sobre a ampliação da proteção jurídica das mulheres sob a perspectiva de gênero. Por gentileza, Natália. E é consultora legislativa. A nossa consultoria legislativa, como disse o nosso consultor-geral, tem uma equipe fantástica de mulheres que... Pode subir, por gentileza. Que estão trabalhando com esses temas bastante diversos no que dizem respeito à situação e direitos das mulheres. Quero convidar a Luísa Sabione, que vai falar sobre direitos trabalhistas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que também é da Conleg.
a Ayana Dias dos Santos, que vai falar sobre violência doméstica na era digital, também uma integrante da consultoria. E a Fernanda Rocha de Moraes, que vai falar sobre medidas protetivas de urgência, também uma integrante da Conleg. Eu vou me sentar e a gente começa a nossa conversa. Só para ter uma ideia mais ou menos de como a gente vai trabalhar, cada uma terá 10 minutos para fazer uma primeira apresentação do seu trabalho, né, da sua pesquisa que está sendo feita. E, ao fim dessa apresentação geral, eu acho que a gente faz as perguntas, né, as perguntas do público presente, as perguntas, acho que a gente também está recebendo perguntas via internet. E a gente faz um pequeno break, um pequeno intervalo, e, depois desse intervalo, a gente volta para a segunda rodada. Eu vou, simplesmente por uma facilidade aqui, vou começar daqui para lá, né? Então, vou começar com a Fernanda, né, para falar um pouquinho sobre as medidas protetivas de urgência, o trabalho feito. Ah, tá. Ok. Tá lá. Então, vamos inverter. Vamos começar pela Natália, né, que é a ordem que a gente tinha pensado inicialmente. Então, Natália vai falar sobre a ampliação da proteção jurídica das mulheres sob uma perspectiva de gênero. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Natália Sobestiansky, permita-me fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de cor morena, cabelo preto com algumas mechas avermelhadas, na altura mais ou menos do ombro, um pouco ondulados, estatura mediana. Estou vestindo uma calça cinza, camisa branca e um blazer preto. Bem, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui conversando com os senhores e as senhoras hoje. Vim aqui apresentar um tema que espero que consiga nos auxiliar nesse debate, considerando ainda, principalmente, os índices alarmantes de violência contra a mulher, mesmo passados 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha. Então, vamos tratar um pouquinho da ampliação da proteção jurídica das mulheres para uma perspectiva de gênero. Começo com uma pergunta. Pode parecer simples. Para os estudantes do direito, escutam isso todos os dias. O direito é realmente neutro? A primeira resposta que nós somos treinados a dar é claro. Afinal, as leis são elaboradas de uma forma impessoal, abstrata, e se aplica igualmente a todos. Mas eu convido as senhoras e os senhores para olhar para essa pergunta por uma outra perspectiva, um ângulo pelo qual a gente não costuma olhar o direito. Quem participou da construção das ideias que hoje consideramos universais? As mulheres estiveram fora dos espaços de poder e decisão durante séculos. Nas universidades, nos parlamentos, também nos tribunais. Diante disso, chegamos a uma pergunta inevitável. Se foram os homens que estabeleceram os pressupostos do que hoje nós entendemos como a base do direito, será que não foram as experiências masculinas, aquelas alçadas à categoria de regra geral e aplicada a todas as demais experiências? Essa é talvez uma das críticas centrais das teorias feministas do direito. E elas nos levam a uma reflexão muito poderosa. Elas nos levam a olhar para o direito e questionar se regras aparentemente neutras não podem disseminar desigualdades, uma vez que, na prática, elas foram elaboradas por um grupo pequeno, considerável, com poder, mas que não representa a totalidade. E que essas regras foram alçadas, sim, à categoria de regra geral. Diante dessa constatação, essas teorias passaram a tentar desenvolver métodos de aproximar o direito às vivências das mulheres. E eu vou apresentar aqui para os senhores e senhoras hoje 3 deles, que eu acho que vai ajudar hoje na comemoração, né, amanhã completa os 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha, vai nos ajudar a entender, reafirmar, não só a importância da Lei Maria da Penha histórica, mas também, quem sabe, o futuro do direito.
O primeiro método é o método da pergunta pela mulher. Ele é simples, mas perturbador. Nós olhamos para uma norma em abstrato e perguntamos aquela pergunta mais incômoda. E a mulher? Como fica a mulher diante dessas normas? Quais são suas experiências que estão sendo desvalorizadas, excluídas ou não consideradas? Essa pergunta nos ajuda a ver pressupostos que muitas vezes nós naturalizamos, mas que nos auxiliam a disseminar a desigualdade. O segundo método é chamado de raciocínio prático feminista. Complemento o primeiro, mas aqui a gente não vai olhar para a norma em abstrato. Nós vamos olhar para a aplicação da norma no caso concreto e perguntar qual a consequência dessa norma na vida prática da mulher. E o terceiro, mas não menos importante, eles chamam de aumento da consciência. Deixamos de olhar para a norma em abstrato, para o caso concreto, quando a norma é aplicada, mas vamos olhar para a experiência coletiva das mulheres, suas vivências compartilhadas. E, a partir desse método, nós começamos a ver o que antes era tratado como um fenômeno privado e individual, mas sim como inserido numa estrutura de dominação e de violência sistêmica. Bem, vamos aplicar, então, esses métodos para a gente reafirmar hoje por que a Lei Maria da Penha é tão abruptiva. Como que ela continua e foi tão essencial? E eu começo nisso numa pergunta que é legítima e que até hoje a gente escuta muito, que é: poxa, Natália, se já existiam crimes de ameaça, lesão corporal, homicídio, contra a honra, patrimônio, já estava tudo no Código Penal. A Lei Maria da Penha não estava criando nada muito novo. Por que foi necessário uma lei específica para proteger as mulheres? Bem, senhores e senhoras, o direito tradicional olhava para esses casos e via agressão. Foi necessário perguntar pela mulher para que a gente passasse a ver o contexto. O direito tradicional não contava a história inteira. Ao olhar para a mulher, nós vemos a estrutura de dominação, a dependência econômica, a violência sistêmica em que ela estava inserida. E sem esse conhecimento não era possível enfrentar esse fenômeno. Ao verificar a aplicação da lei no caso concreto, o direito tradicional nos trazia a punição do agressor. Mas isso não evitava a reincidência. Isso não rompia com o ciclo de violência. Foi necessário olhar a aplicação na lei e a consequência na vida das mulheres para entender que nós precisávamos de mais. E precisávamos de acolhimento institucional. Precisávamos de apoio psicológico. Precisávamos de medidas céleres que fossem capazes de acabar com a violência antes que ela se agravasse. O que o direito tradicional via como uma sucessão de crimes, nós passamos a ver como um ciclo que se agravava a cada violência até chegar à mais letal. E aí chegamos também e olhamos a experiência de todas as mulheres. E, a partir daí, o que o direito tradicional via como um conflito entre homem e mulher, algo privado do casal, se revelou algo sistêmico. E algo para muito além daquelas vivências e que exigia, então, respostas diferentes do direito tradicional e muito estruturantes. E, sob, então, a perspectiva de gênero, eu mostro para os senhores e senhoras como a Lei Maria da Penha ainda é muito atual. E como é importante essa análise quando nós tratamos de violência de gênero. E essa análise se aplica, inclusive, na mais nova modificação desse ano, da Lei Maria da Penha. Uma das grandes modificações de 2026 foi trazer a violência vicária entre os tipos de violência praticado, entre os tipos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. O que é a violência vicária, gente? Uma explicação muito simples. É quando o agressor se vale de uma terceira pessoa para atingir a mulher. Muitas vezes o agressor não alcança aquela mulher que já está protegida com medidas protetivas, mas continua acessando os filhos em comum, a sogra. O direito tradicional olhava para isso quando um pai matava o filho para atingir a mulher como uma violência que se esgotava no filho. Mas foi preciso perguntar pela mulher para nós vermos uma vítima que estava sendo negligenciada e não estava sendo vítima, não estava sendo vista, que é a própria mulher. Ao aplicar a penalidade para o agressor, sem olhar para as consequências da mulher, a solução não vem, pois as instituições precisam, ao aplicar a medida protetiva, ao tentar proteger essa mulher agora, perceber os terceiros que ainda estão ao acesso do agressor e que podem ser instrumentalizados.
algo que só a punição do agressor não permitia. E olhando isso como um fenômeno sistêmico, nós nos inserimos também em uma estrutura de dominação e de subjugação de gênero, o que exige respostas estruturantes. Então, chegamos aqui no que eu considero quase o meio para o final da nossa apresentação, apresentando a importância da perspectiva de gênero para entender mudanças recentes e até a concepção da Lei Maria da Penha. Mas a gente pode ser um pouco mais ousado. Os índices estão alarmantes e nós precisamos pensar além. E aí eu vou trazer uma frase que eu gosto muito da Márcia Tiburi, que fala que o feminismo é uma crítica franca e aberta, mas não tem medo da autocrítica. Com certeza, a Lei Maria da Penha é um marco da luta da sociedade civil, dos movimentos feministas, um marco da luta internacional em prol dos direitos das mulheres. Mas será que, se a gente aplicar esse olhar de gênero para a Lei Maria da Penha, nós podemos ir além? E um dos exemplos que eu vou trazer, polêmico, mas aí mostra para a gente como é atual e como ainda, mesmo em 20 anos, nós temos tanto para discutir, é sobre o próprio âmbito de aplicação da lei. A Lei Maria da Penha, todos nós sabemos, se aplicam às violências praticadas no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. Pergunto para os senhores: e quando a mulher sofre violência motivada pelo gênero, praticada por um colega de trabalho, por um vizinho, por um perseguidor e por um completo desconhecido? A pergunta pela mulher nos urge questionar por que essa mulher, também vítima de violência de gênero, não está protegida pela Lei Maria da Penha. Ao checar a aplicação no caso concreto, será que as medidas tradicionais são suficientes para proteger essa mulher? E será que é uma experiência que é isolada ou ela é compartilhada por um conjunto de mulheres que insere-se, sim, numa violência sistêmica? Então, aquela mulher que é perseguida por um completo desconhecido, aquela mulher que é agredida num encontro casual com alguém que ela acabou de conhecer, mas que não é uma relação íntima de afeto. E esse tema, por mais polêmico que possa parecer, ele está hoje na pauta do STF. Quando eu digo hoje, é hoje mesmo. Estava pautado para ontem, para o dia 3, agora está na pauta de hoje. Já sofreu sucessivos adiamentos. Mas é o tema de repercussão geral 1412, que eu acho que merece muita nossa atenção, que é um caso de uma mulher que sofreu violência pela comunidade, mas não estava no âmbito, né, de relacionamento íntimo, de afeto, nem doméstico e familiar, e foi negada a ela a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E acho que, sim, sem querer me posicionar sobre o tema, mas pelo âmbito dos métodos feministas, acho que a posição até fica clara, mostrar para vocês que nada está dado. Nós temos, mesmo num marco tão fundamental, tanto ainda a se discutir. E aí eu dou um passo além. Falamos de quão importante foi reconhecer a violência vicária. Afinal, nós demos nome para um fenômeno que sempre existiu, mas que, sem a perspectiva de gênero, a história não era contada nem enfrentada por inteiro. E dar nome, com certeza, é o primeiro passo para enfrentar. Mas aí eu convido os senhores e senhoras para uma pergunta ainda mais desafiadora. Será que basta essa tipificação, esse reconhecimento, se persistir no ordenamento jurídico, normas e leis, práticas institucionais que podem criar situações em que submetam a mulher a situações potencialmente vitimizantes? E eu trago aqui um exemplo, que é a Lei de Alienação Parental. O Comitê para a América Latina e do Caribe, de Defesa dos Direitos das Mulheres, fez um estudo, compilou um estudo, a partir de processos nos principais tribunais da região Sudeste, e conseguiu verificar que a Lei de Alienação Parental está sendo aplicada, principalmente, em alegações por homens contra mulheres, com uma incidência significativa em casos em que há denúncia por parte de mulheres de violência doméstica e familiar contra a mulher, e também de violência contra a criança e o adolescente. Será que leis como essas não acabam se tornando instrumentos para desacreditar mulheres? Será que ainda existem, então, leis que podem, apesar de todos os esforços, minimizar situações de risco, tratando como mero conflito entre um casal, sem alcançar a perspectiva de gênero que lhe é subjacente, e assim acabar criando meios que propiciem até que o vicaricídio ocorra?
já que essa criança vai continuar, muitas vezes, com risco, né, convivendo com um potencial agressor, se essa perspectiva de gênero não for alcançada? E em relação à aplicação das medidas de guarda, até que ponto o judiciário está tendo esse olhar e nós, diante de algo, não ir além e verificar o contexto, não pararmos apenas na norma e olharmos para a mulher. E é aqui que eu chego ao final dessa apresentação. A gente precisou, numa perspectiva de gênero, para finalmente começar a enxergar a violência doméstica que antes era invisível. Nós passamos, a partir de uma perspectiva de gênero, muito recentemente, a visualizar uma vítima que até então era oculta no vicaricídio e na violência vicária. E aqui eu convido os senhores e senhoras para a gente ir além, que talvez seja o convite mais desafiador. Todos aqui trabalham ou vivem as leis, na elaboração, na aplicação, nos estudos ou na sua vivência diária. Convido os senhores a aplicar a perspectiva de gênero nessas análises, para ver se nós conseguimos identificar todas as formas de violência e evitar com que essas normas, muitas vezes aparentemente neutras, reproduzam desigualdades. E talvez a justiça comece exatamente nesse momento. E talvez esse seja justamente a maior contribuição que eu posso trazer para os senhores dos métodos feministas. Quando aquilo que era invisível finalmente se tornar impossível de ignorar. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra para a Ayana Dias dos Santos. Só vou pedir para você tentar ficar dentro dos 10 minutos. Tá, mas porque acho que essa é a sequência que tá o material, não é isso? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ayana Dias. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher negra, cabelos curtos, crespos, com luzes, uso óculos, estou vestindo terno cinza e blusa rosa claro. Bem, 15 centavos. Foi esse o valor utilizado por um homem para forçar contato com a ex-companheira, apesar de uma medida protetiva o proibir de manter qualquer aproximação ou comunicação com ela. Depois que ele foi bloqueado das redes sociais, ele encontrou uma maneira de forçar o contato. Ele fez 15 transferências via Pix, no valor de 1 centavo cada, e utilizou o campo de descrição de pagamento para deixar recados. O Pix foi criado para transferir valores, mas, nesse caso, ele tornou-se instrumento de perseguição. Essa história aconteceu recentemente em Minas Gerais, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar. E ela nos mostra algo importante, que a tecnologia ela não criou violência doméstica, mas não criou o desejo de controlar, de humilhar, de perseguir, de humilhar, né? Mas amplia os caminhos disponíveis para o agressor. Os meios mudam, mas a lógica da velha violência continua. Outro caso recente, eu incluí isso porque eu soube recentemente. Um homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro na modalidade virtual, violência psicológica contra a mulher, perseguição e registro indevido da intimidade sexual. Ele forçava a ex-companheira a produzir conteúdos pornográficos e a cumprir regras diárias humilhantes. Caso ela se negasse a cumprir as ordens, ele dizia que iria publicar as fotos e as imagens dela, os vídeos íntimos na internet, e enviá-los também aos familiares. Essa conversa aqui é sobre violência doméstica na era digital. Porque, quando pensamos em violência doméstica, é comum associá-la apenas à agressão física e à ameaça. E também persiste a ideia de que essa violência ocorre apenas na residência ou no âmbito familiar. No entanto, o avanço da tecnologia digital
ampliou os meios utilizados pelos agressores para exercer controle sobre as vítimas. Práticas já existentes na violência doméstica, como vigilância, ameaça, intimidação, humilhação e perseguição, passaram a ser reproduzidas e intensificadas por mensagens, redes sociais, aplicativos de localização, acessos indevidos a contas pessoais e divulgação de conteúdos íntimos e outras táticas. Com isso, a violência ultrapassa os limites físicos da residência e pode acompanhar a vítima de forma contínua, mesmo após o afastamento do agressor ou o fim da relação. Diante dessa realidade, surge uma pergunta importante. Uma lei criada em 2006, antes da popularização dos smartphones, das redes sociais, dos aplicativos de localização e das atuais ferramentas de inteligência artificial, consegue proteger as mulheres diante dessa nova forma de exercer a violência? Eu acho que sim. Né? Embora criada há 20 anos, a Lei Maria da Penha ela adotou conceitos suficientemente amplos para alcançar essas condutas praticadas por intermédio de novas tecnologias. Infelizmente, no Brasil, precisamos de uma lei para afirmar que toda mulher, independentemente de qualquer condição ou característica, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E, infelizmente, precisamos de uma lei para assegurar às mulheres as oportunidades e as condições necessárias para viver sem violência. É o que estabelece o artigo 2º da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, além do dano material e patrimonial. Essa violência pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Então, duas definições importantes nós extraímos duas premissas, dessa definição. A primeira é de que a violência pode resultar de qualquer ação ou omissão. A segunda é de que a sua caracterização não depende de convivência sob o mesmo teto. Então, isso significa que a violência não depende de presença física do agressor e nem precisa acontecer dentro da residência. Antes, o agressor precisava estar próximo para vigiar a vítima. Hoje, ele pode acompanhar sua localização por meio do celular, de aplicativos, de contas compartilhadas, de dispositivos instalados em veículos ou de equipamentos inteligentes existentes na própria residência. O fim do relacionamento ou a saída da residência comum cria alguma distância física, mas no ambiente digital essa distância não existe. E, muitas vezes, o agressor se vale de recursos simples e acessíveis, como senhas conhecidas durante o relacionamento, contas vinculadas, compartilhamento de localização, câmaras domésticas, dispositivos de rastreamento e aplicativos instalados sem o conhecimento da vítima. E, em outros casos, eles utilizam recursos mais complexos. A inteligência artificial permite criar imagens íntimas falsas, reproduzir vozes, manipular vídeos e produzir mensagens aparentemente autênticas. Uma fotografia comum pode ser utilizada para fabricar conteúdo sexual inexistente. Alguns segundos de gravação podem permitir a imitação da voz de uma pessoa. E essas práticas atingem a honra, a imagem, a privacidade, a integridade psicológica da mulher. Também compromete a sua vida profissional, social e familiar. Há ainda a violência patrimonial, praticada por meios digitais. O agressor pode acessar contas bancárias, alterar senhas, controlar aplicativos financeiros, contrair dívidas, falsificar assinaturas, impedir o acesso da mulher ao próprio dinheiro, utilizar seus dados pessoais para realizar operações sem consentimento. Também pode ocorrer por meio de exposição pública. Fotografias, vídeos, conversas privadas, informações pessoais são divulgados como forma de humilhação e vingança. Perfis falsos são criados para atacar a reputação da vítima,
Familiares, amigos e colegas de trabalho recebem mensagens destinadas com a finalidade de isolá-la ou desacreditá-la. A tecnologia ajuda a ampliar a perseguição. O agressor pode observar publicações da vítima, monitorar contatos, enviar mensagens de diferentes números, criar perfis, sempre que é bloqueado. Em alguns casos, terceiros são mobilizados para transmitir recados, obter informações ou pressionar a vítima. Percebemos, portanto, 3 mudanças importantes. A primeira é espacial. A violência doméstica não permanece limitada ao interior da residência. A segunda é temporal, porque a violência pode prosseguir de forma contínua e alcançar a vítima a qualquer hora. A terceira está relacionada ao alcance. Uma humilhação antes presenciada por poucas pessoas pode ser divulgada instantaneamente para centenas ou milhares de pessoas. Apesar dessas mudanças, a essência da violência permanece a mesma. O objetivo continua sendo humilhar, intimidar, punir ou retirar a autonomia da mulher. O instrumento muda, a relação de poder permanece. Quando falamos em violência doméstica, na era digital, nem sempre estamos diante de uma categoria jurídica inteiramente nova, mas são formas de violência já reconhecidas pela Lei da Maria da Penha, agora praticada por novos meios. O ameaça enviada por aplicativo continua sendo ameaça. É crime. A divulgação não consentida da imagem íntima atinge a dignidade, a privacidade e a liberdade sexual da mulher. É crime. O controle de senhas bancárias pode representar violência patrimonial, crime também. A vigilância constante, a perseguição e a humilhação pública produzem sofrimento psicológico, é crime. Uma mesma conduta digital, inclusive, pode configurar mais de uma forma de violência, conforme suas características e efeitos sobre a vítima. O desafio, portanto, não está apenas em criar novos tipos penais, está em reconhecer as novas manifestações da violência, preservar provas digitais, avaliar corretamente o risco e oferecer respostas rápidas, pois uma mensagem pode ser apagada, o perfil pode desaparecer, o aplicativo pode deixar de registrar determinada informação. Ao completar 20 anos, a Lei Maria da Penha nos convida a olhar não apenas para as formas de violência existentes no momento da sua criação, mas também para novos meios utilizados para praticar a violência. E a tecnologia promove autonomia, acesso à informação e proteção, mas também vem sendo utilizada por agressores para ampliar a vigilância e o controle. E o nosso desafio é impedir que a evolução tecnológica seja ferramenta para novas formas de aprisionamento. A casa deixou de ser o único espaço da violência. O celular, as redes sociais, os aplicativos e os dispositivos inteligentes passaram a integrar esse cenário. Por isso, a proteção precisa ultrapassar as paredes da residência. Compreender a violência doméstica na era digital é o primeiro passo para reconhecê-la, interrompê-la e assegurar às mulheres o direito de viver com liberdade, segurança e dignidade. É isso. Eu passo a palavra, então, para a Luísa Sabione, que vai falar sobre os direitos trabalhistas em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Luísa, que é da consultoria legislativa também. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, de pele branca, cabelos pretos. Estou vestindo um terno bege. E meu nome é Luísa, eu sou consultora de Direito do Trabalho e Previdenciário. E hoje eu vou falar sobre os direitos trabalhistas das vítimas de violência doméstica.
Agora deu certo? Deu. Eu vou começar com uma pergunta simples também. Por que a mulher que é vítima de violência doméstica, ela não sai? É uma pergunta que a gente faz muito, né? E eu acho que a primeira resposta que vem na nossa cabeça é que ela ama o seu agressor, que ela o perdoou. Mas os dados dizem o contrário. 30% das mulheres que foram entrevistadas pelo Data Senado, elas afirmam que elas dependem financeiramente do seu agressor. Então, como que a mulher vai sair desse ciclo de violência se quem paga as contas é o agressor? Se ela não tem como cuidar de seus filhos, se ela não tem como sustentar a casa? E aí a violência, o que a gente percebe é que, mesmo ela sendo no âmbito interno, ela perpassa também o contrato de trabalho. E, por muito tempo, por 20 anos, ainda o ordenamento jurídico brasileiro ele trata como se fossem coisas diferentes, como se a violência doméstica não tivesse esse impacto no âmbito do direito do trabalho. E hoje eu vim aqui para falar o contrário. Eu vim falar para vocês qual que é o impacto da violência doméstica no contrato de trabalho. Eu quero falar sobre as lacunas que ainda existem na nossa legislação e eu quero falar sobre possíveis políticas públicas para a gente inserir a mulher que é vítima de violência doméstica no mercado de trabalho de forma efetiva. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 9º, ela garante que a vítima de violência doméstica ela possa se afastar do seu trabalho e manter o vínculo de emprego por até 6 meses. Esse é o único dispositivo que tem na legislação que trata sobre o âmbito trabalhista. E, por muito tempo, esse dispositivo, apesar de ser pioneiro, ele gerava grandes dúvidas, porque se você vai afastar a mulher e vai manter seu vínculo de trabalho, quem que vai pagar o salário dela durante esse afastamento? Apenas ano passado, o STF, no tema 1370, ele chegou numa resposta. Os primeiros 15 dias, o empregador que vai custear esse afastamento e o resto do tempo vai ser o INSS. É importante ressaltar que apenas trabalhadoras formais, as trabalhadoras que são seguradas da Previdência Social, que vão usufruir desse benefício. As mulheres, que são muitas vezes as maiores vítimas da violência doméstica, que são aquelas vendedoras ambulantes, diaristas que não têm registro, mulheres que não são seguradas da Previdência Social, elas não recebem esse benefício pela Previdência de forma automática. Elas, se comprovada a insuficiência de recursos, elas podem receber um benefício assistencial. E aí a gente percebe que o STF, apesar de ter colocado quem paga a conta, ainda existem outras lacunas na lei sobre essa questão trabalhista. Porque, por exemplo, o emprego ele é protegido, né? Esse afastamento por até 6 meses. Mas, quando a mulher volta para o mercado de trabalho, ela pode ser demitida assim que ela volta. Então, a gente não tem uma estabilidade. Por exemplo, se o trabalhador ele volta depois de um acidente do trabalho, ele tem uma estabilidade por 1 ano. Se a mulher ela é engravida e ela volta ao trabalho, ela tem uma estabilidade por 5 meses. E a mulher que é vítima de violência doméstica, ela não tem essa estabilidade, ela simplesmente pode ser demitida. Outra lacuna que a gente percebe que existe é que é possibilitado esse afastamento do meio ambiente de trabalho. Mas a legislação nada fala da possibilidade de se transferir essa mulher para outra unidade, por exemplo. O ordenamento não fala sobre a possibilidade de você colocar essa mulher em regime de teletrabalho. Então, essa é outra lacuna que eu percebo que existe. A proteção às não seguradas, que eu já falei. E também não existe nenhuma presunção legal que a dispensa dessa mulher, caso ela seja demitida, foi feita de maneira discriminatória porque ela sofreu violência doméstica. Então, cabe a gente repensar outros dispositivos que podem ser inseridos na Lei Maria da Penha para aumentar essa proteção trabalhista às vítimas, né? Aí,
doutora Ilana, ela comentou, né, que a Lei Maria da Penha, ela existiu depois de um acionamento da esfera internacional que, de fato, o Brasil tinha sido negligente com a Maria da Penha, né? E aí eu falo para vocês, todas essas lacunas que a gente pode identificar na lei, elas têm uma resposta, elas podem ser supridas pela Convenção 190 da OIT. É uma convenção que trata sobre violência e assédio no meio ambiente de trabalho. É uma convenção que foi adotada pela OIT em 2019, só que, mesmo que o presidente Lula tenha assinado essa convenção em 2023 e pedido para o Congresso essa ratificação ainda não foi feita. E, mesmo essa ratificação não tendo sido feita pelo Congresso, a gente percebe a importância dessa Convenção 190, porque ela vai dizer algo que o nosso ordenamento estava silente, que a violência doméstica ela também tem implicações trabalhistas, ela tem implicações no mundo do trabalho. Agora, eu permito ler alguns dispositivos da Convenção 190. Ela define a violência ou assédios de gênero dirigidos contra a pessoa em razão do seu sexo ou gênero ou que afetam de forma desproporcional. No artigo 6º, define igualdade e não discriminação no emprego com atenção especial às mulheres trabalhadoras e aos grupos em situação de vulnerabilidade. Mas o dispositivo que eu queria que vocês tivessem mais atenção é esse dispositivo 10, que fala que cada país deve reconhecer os efeitos da violência doméstica e, na medida do razoavelmente possível, mitigar seu impacto no mundo do trabalho. É a primeira vez que se percebe que a violência doméstica ela ultrapassa o âmbito doméstico e ela vai para o mundo do trabalho, para o mundo econômico. Como é que essa violência doméstica ela vai para o mundo do trabalho? Ela vai quando a mulher ela não consegue dormir e ela não consegue render no seu trabalho. Ela vai quando a mulher ela tem que faltar e ela não tem explicações para dar para o seu empregador. Ela vem quando a mulher está no seu ambiente de trabalho e, de repente, chega o seu agressor, porque, se você for parar para pensar, o abrigo ele é sigiloso. Agora, o ambiente de trabalho, o endereço do local de trabalho não é sigiloso. É um local que o agressor sabe que existe. E a recomendação 206, que vem com a Convenção 190 da OIT, ela dá esses mecanismos que poderiam auxiliar na legislação, né? Que é você possibilitar o teletrabalho para a vítima de violência doméstica, você ter essa proteção, essa estabilidade da vítima quando ela retorna ao ambiente de trabalho, para que ela não seja demitida de cara. E coloca que a violência doméstica ela precisa ser algo a ser avaliado para você verificar se o meio ambiente de trabalho é saudável ou não. E eu vou ser muito sincera com vocês. O direito ele não é o suficiente, né, a lei em específico, para suprir essa lacuna da questão trabalhista das vítimas de violência doméstica. Porque a gente precisa de políticas públicas para verdadeiramente inserir essa mulher no mercado de trabalho. Não adianta nada você ter uma vaga e a mulher não ter qualificação suficiente para preencher essa vaga, por exemplo. E eu tenho boas notícias e notícias que não são boas o suficiente. A boa notícia é que, aos poucos, a legislação está incorporando algumas medidas para a inserção dessa vítima de violência doméstica. Na Lei 14.542 de 2023, 10% das vagas intermediadas pelo Cine são reservadas a mulheres em situação de violência doméstica. Já no Decreto 12.516, pelo menos 8% das vagas em contratos federais são reservadas para as vítimas de violência doméstica, ao longo do contrato inteiro com o serviço público. Então, você percebe que o Estado ele está utilizando de cotas para realmente fazer uma política de gênero. Só que ainda é muito pouco
é importante a gente pensar que essa reserva de vagas, ela também tem que ser feita pelo setor privado, que é onde se encontra a maior parte dos empregos, né? A gente precisa qualificar essa mulher, ter uma política de qualificação para que ela tenha condições de acessar essas vagas. A gente tem que proteger a mulher que não é segurada. A gente tem que incentivar a sua regularização perante o INSS para que ela consiga os benefícios. A gente tem que fornecer os microcréditos. E a gente precisa que ela tenha essa vontade de se formalizar para que ela tenha essa proteção maior em relação ao seu emprego. E é isso. Eu acho que eu tenho um apelo para fazer a todas as mulheres. Eu, como mãe de 2 meninas, a gente fica tomada pela maternidade e muitas vezes, quando a gente sai de licença, a gente tem aquela vontade de parar de trabalhar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. E eu queria fazer um alerta para as mulheres que a autonomia financeira ela é essencial para que você, caso passe por isso, consiga sair desse ciclo de violência. Então, atualmente, vem se falado muito nas redes sobre as esposas troféus, que meu marido me sustenta, eu não preciso trabalhar. Mas até que ponto essas mulheres elas têm uma independência financeira? E se caso aconteça algo com elas, será que elas vão conseguir sair? Você ter autonomia financeira é a sua liberdade. A liberdade de sair quando você não conseguir, E a gente precisa pensar nisso. É preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana, mas é muito mais fácil ter gana quando você tem um emprego. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa. Ao citar aí um trechinho do verso do nosso querido poeta mineiro, que é preciso ter força, é preciso ter gana, é preciso ter raça sempre. É muito bonito. E a minha avó dizia que o melhor marido é sempre um bom emprego. Eu acho que ela estava certa. Maridos bons são maravilhosos, obviamente, sou totalmente a favor dos bons maridos e dos bons casamentos, mas, na dúvida, um bom emprego pode vir primeiro. A gente quer agradecer aqui a presença da Liana Lidiane, que é secretária adjunta da Secretaria de Promoção das Mulheres da Defensoria Pública da União. Muito obrigada pela presença aqui. Então, a gente já vai, como a gente tem pouco tempo, vamos passar, então, já para a nossa última palestrante dessa primeira mesa, que é a Fernanda. Fernanda vai falar sobre medidas protetivas de urgência. E Fernanda também é da Consultoria Legislativa. Essas mulheres da Consultoria Legislativa são o que os baianos chamam de mulheres porretas, Obrigada, Fernanda. E agora? Agora sim. Então, com muita alegria de compor aqui essa mesa, que não é bem uma mesa, com essas mulheres brilhantes, até com um certo peso agora. E também muito orgulho de representar a consultoria legislativa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Espero estar à altura. Sou uma mulher branca, porém não caucasiana, de cabelos lisos e castanhos escuros e curtos. Uso óculos, estou com um terno azul e uma blusa lilás. Então, é um tema muito grande e meu objetivo aqui é contar uma história desse instrumento inovador e também como ele se espraiou por todo o sistema jurídico, e por isso eu tentarei me ater mais às questões estruturais e passar muito rapidamente pelas questões técnico-jurídicas. Eu vou trocar aqui. Isso. Pois bem, no contexto político-jurídico, a Lei Maria da Penha surge para criar mecanismos de proteção e para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em atendimento ao mandamento constitucional e também a tratados internacionais que o Brasil é signatário. De forma ainda mais estrutural, na verdade,
a Lei Maria da Penha vem de uma mudança da visão do Estado em relação às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, em relação à violência, né? Não como uma questão meramente privada, como já se disse aqui anteriormente, não como um delito de menor potencial ofensivo, mas como uma verdadeira violação de direitos humanos. E aí a pergunta que eu coloco dentro desse meu tema, né? A missão da justiça é apenas punir a agressão passada ou também prevenir agressões futuras? Isso porque o modelo tradicional do processo penal, né, ele parte dos fatos consumados e ele também tem um longo procedimento que é legítimo, inclusive para garantir os direitos dos acusados, né, o contraditório, a ampla defesa. Mas aí a questão que se põe, quem protege a vítima enquanto a justiça segue esse seu legítimo tempo? Então, uma lei, né, como a Lei da Maria da Penha, com esse viés de proteção da mulher, não poderia se abster de repensar essa estrutura. É verdade que o processo penal já possui instrumentos que permitem a intervenção antes da sentença, as medidas cautelares. Mas há uma diferença fundamental. As cautelares protegem o processo e as medidas protetivas de urgência protegem as pessoas. Então, é um deslocamento do centro de gravidade da tutela estatal. E aí, talvez essa seja a grande inovação, né, desse instrumento revolucionário, que é permitir a proteção das vítimas como um fundamento por si só para a atuação imediata do Estado. E, assim, o STJ, em 2024, né, de forma bastante recente, em sede de recurso repetitivo, fixou algumas teses que, bem resumidamente, né, declarou que a natureza jurídica das medidas cautelares de urgência de tutela inibitória, ela serve para evitar a prática de novos atos de violência, né? Como eu disse, a legitimidade dela é para proteger o bem jurídico da vítima e não da persecução penal. Como consequência, ela é um instrumento autônomo. Ela independe de que exista processo civil ou penal em andamento, inclusive também em boletim de ocorrência, e até mesmo, o STJ definiu, quando finalizado o processo, inclusive com absolvição, é possível a manutenção de uma medida protetiva de urgência se subsistir a situação fática, né, que é o risco da vítima. E, além disso, também, a duração. Foi definido que eles não têm um prazo fixo em lei, ela dura enquanto perdurar a situação de risco, e o juiz também não precisa rever periodicamente. Ele só precisa rever se houver uma alteração na situação fática, e aí, nesse caso, pode ser a pedido ou de ofício, e aí, na hipótese de revogação, é necessário ouvir as partes e comunicar a ofendida. Aí, bem rapidamente, está previsto lá na Lei Maria da Penha, entre esses artigos, o artigo 18 ao 21 trata dos procedimentos, 22 a 24, das medidas protetivas concretas. As medidas protetivas concretas se subdividem naquelas que obrigam o ofensor e naquelas que protegem a vítima. E são previstos em um rol exemplificativo, né? Por isso coloquei ali o princípio da tipicidade, significando que o juiz pode decretar outras que não estão nesse rol nesses róis e que sejam necessárias. Por exemplo, recentemente, a consultoria, por meio de uma consultora brilhante, que não está aqui, que é a Luísa, a gente apresentou um trabalho falando da questão das medidas protetivas em relação a animais domésticos. Porque, infelizmente, isso acontece. Às vezes, os homens eles praticam violência contra os animais do casal para atingir a vítima. Então, né, dado esse arcabouço, eu vou passar agora então para a evolução histórica. Que o primeiro grande avanço foi a verificação de uma falta de resposta adequada no caso de violação de violência doméstica. Isso aconteceu em 2018. Até então, quando havia um descumprimento de medidas protetivas, a jurisprudência majoritária dizia que não era possível aplicar o crime que não havia crime de desobediência, né? A razão disso é porque a Lei Maria da Penha previa mecanismos no caso de desobediência, que era novas medidas protetivas ou até mesmo a prisão preventiva, mas esse era um mecanismo burocrático. Dependia que a vítima fosse até uma delegacia de polícia, registrasse o descumprimento, e aí, então, o juiz decretasse uma nova medida. Então, foi muito importante essa alteração, que criou um crime autônomo de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no artigo 24A da Lei Maria da Penha, permitindo, assim, que o delegado de polícia, a autoridade policial, atue imediatamente configurada o flagrante delito.
né, nesse sentido, passa a proteger não apenas a mulher, mas também a própria autoridade da decisão judicial. E outra coisa, a pena, inicialmente, era uma pena de baixa, né, de detenção de 3 meses a 2 anos, e com a alteração de 2024 passou a ser uma pena de 2 anos de reclusão de 2 anos a 5 anos, que é um aumento significativo, inclusive uma pena máxima que não permite mais a fixação de fiança pelo delegado de polícia. Um segundo avanço também muito interessante é a possibilidade porque as medidas de urgência, obviamente, são decretadas por juízes. Mas, no caso de afastamento do lar, é possível que a autoridade de polícia decrete em casos específicos, né? No caso de risco iminente atual à vítima em municípios que não sejam sede de comarca. O STF, inclusive, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, não só porque ele permite, né, que a mulher não fique submetida a novas agressões, mas também porque é uma medida que depois é submetida ao controle judicial posterior. Também uma inovação muito interessante é a criação do Banco Nacional de Medidas Protetivas em 2021, com dados de 2020, né, o primeiro registro, pelo CNJ, que é um cumprimento a uma exigência que a Lei Maria da Penha tinha. E aí, interessante, vou trazer um dado, né, atual do painel. Em 2026, no primeiro semestre, eu vi recorde de decretação de medidas protetivas de urgência, considerando todo o dado histórico, 337 mil. E, apesar desse aumento, houve uma diminuição no tempo de resposta da Justiça. Hoje, a maioria dos casos, 85% são respondidos em um dia, 53% no mesmo dia, e o tempo médio hoje é de 3 anos, quando no início era de 14 dias. Então, não, de 3 dias, né? Atualmente, o tempo médio é de 3 dias, e em 2020 era de 14 dias. Outro avanço é a integração tecnológica. Isso é bastante importante porque é muito recente, são a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica vem em 2025, como uma medida que era para auxiliar, para dar maior força às medidas protetivas de urgência já decretadas, mas em 2026 sofreu uma alteração. E, em vez de ser uma medida auxiliar, ela passou a ser prevista como uma medida protetiva autônoma, dentro do rol de medidas protetivas. Então, ela teve essa... por isso que eu coloquei 2025 e 2026. E ela traz um dispositivo muito interessante, que é conceder às mulheres um mecanismo, né, um dispositivo, para que elas possam acompanhar a eventual aproximação do agressor, né? Pensando nessa questão da segurança das mulheres, uma lei que também trouxe outras mudanças, como a possibilidade do delegado de polícia decretar, e também uma causa de aumento de pena. Se o crime for descumprimento de monitoração eletrônica, há uma causa de aumento de pena. Bom, então, o legado da Lei Maria da Penha é enorme e ultrapassa a própria lei. Sendo esse instrumento inovador, passa também a ser incorporado pela Lei Henri Borel, né, que protege as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, quase integralmente uma cópia, porém com um problema que, como ela é de 2022, em 2024 teve aquele aumento que eu falei da pena, que não foi acompanhada. A Lei Henri Borel não acompanhou o acompanhamento. Então, hoje, um descumprimento de medida protetiva de urgência, em teoria, porque não é bem isso, eu vou explicar para vocês, teria uma pena baixa de 3 meses a 2 anos. Porém, a alteração super recente previu as medidas protetivas de urgência no Código de Processo Penal. E aí eu vou conversar com a minha colega Natália. As medidas protetivas, então, no Código Penal passaram a ser previstas para crimes contra a violência, contra a dignidade sexual. Então, a partir de um critério objetivo, não mais baseado na vítima, como acontecia com a Lei Maria da Penha ou a Lei Henri Borel. Mas também o Código de Processo Penal estende a aplicação de medidas protetivas de urgência no caso de quaisquer crimes cometidos contra vulneráveis. Ou seja, pessoas, né, com deficiência, idosos, mas também as mulheres. As mulheres quando? As mulheres quando forem vítimas de crimes que não são cometidos no ambiente de violência doméstica. Então, assim, existem algumas questões técnicas dessa lei que eu acho que não, pelo andar do tempo, por exemplo, que eu falei, né? Então vou falar, essa lei como veio já recente, ela veio já com uma pena de 2 a 5 anos. E aí
a doutrina majoritária, e acredito que a jurisprudência também irá acompanhar por casos análogos anteriores, provavelmente vai considerar que a pena na Lei Henri Borel foi revogada tacitamente, inclusive pelo princípio da proibição da proteção deficiente. Então, é isso, né? A Lei Maria da Penha cria um instrumento tão bem sucedido que ele deixa de ser apenas uma política de proteção das mulheres e passa a inspirar todo o sistema de proteção dos vulneráveis. E aí é essa mensagem que eu quero deixar do legado das medidas protetivas de urgência, que elas representam uma passagem de uma justiça que não apenas reage, mas também previne. De um sistema que aguardava a violência acontecer para um sistema que busca impedir a próxima agressão. Obrigada. Acho que a gente vai ter que, no intervalo, dar uma olhada nas baterias aqui dos microfones. Nem todos estão funcionando mais. Bom, vamos abrir, então, para perguntas. Pelo avançado da nossa hora, acho que a gente vai ficar só com as perguntas da plateia, aqui dos presentes. Quem quiser... A gente tem um microfone passando na plateia. Tem um microfone para passar na plateia? Vamos... Deixa eu passar o meu, então. Passar esse aqui. Boa tarde. Eu sou Ruth Gomes, repórter da Rádio Senado. E eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao âmbito psicológico. Existem alguns profissionais e alguns fóruns de psicanálise que já vem discutindo um termo baseado num filme dos anos 60 chamado gaslighting, e o homônimo do filme se tornou um termo utilizado nas salas de consultório para identificar a violência que é feita psicológica por alguns agressores. Então, as marcas e as feridas, elas são tão profundas e letais quanto as físicas que nós vemos. No entanto, essas marcas não são vistas, elas são metafísicas. Então, como uma mulher que está sofrendo gaslighting, está sofrendo um tipo de violência que ataca diretamente o seu emocional, o seu psicológico, ao ponto de levá-las a salas de terapia, ter que serem medicadas e induzidas a pensarem que estão ficando loucas, esse é o tema do filme, em que o marido faz a mulher pensar que está louca e, com isso, interná-la e ser o dono das posses dela. E a gente tem visto isso acontecer. Está cheio de mulheres com feridas na alma, feridas que não são vistas fisicamente, mas que estão levando essas mulheres a serem, inclusive, a pensar em internação. Nós somos uma casa legislativa. Como poderíamos começar a tratar isso de uma forma mais objetiva, em que as mulheres não sofram uma dupla e tripla violência quando elas têm que provar que, sim, elas estão feridas, porém, elas não conseguem demonstrar porque a marca não está no corpo, está na alma, na emoção. Existem iniciativas pensadas já acerca desse tipo de violência, a violência psicológica, porque eu não vi entre nós aqui, por exemplo, uma terapeuta para falar e explicar sobre o tema. E aí depois responde tudo junto? Obrigada. Não sei se... Então, vou dar ali para a Cleide. Ali. Fazer mais uma pergunta? Que aí responde tudo junto. Deixa eu só levar ali para a Cleide. Boa tarde, meu nome é Cleide Lemos, sou consultora legislativa aposentada e trabalhei na elaboração da Lei Maria da Penha e eu gostaria de fazer uma pergunta às minhas companheiras da consultoria.
temos 20 anos passados desde o momento em que a lei foi sancionada, tirando da invisibilidade uma violência que era colocada entre quatro paredes, como vocês colocaram, que vocês disseram. Então, nós saímos do mundo da violência privada, que era uma coisa, em briga de mulher não se metia a colher, para tratar a questão como violência de direitos humanos, violação de direitos humanos. Nós passamos para outro patamar civilizatório. Pedir que a Lei Maria da Penha também alcance outras expressões de violência, neste momento, que seja uma lei ampla de violência contra as mulheres, não abriria o flanco da proteção judicial que hoje se tem, da assistência que hoje se tem, para uma fragilização legislativa? Não seria, talvez, mais interessante nós trabalharmos com outras legislações que viessem agregar maior proteção judicial? Eu penso nisso e investir nessa seara do punitivismo, né? Porque assim, o que me parece que aconteceu nos últimos anos, de 2017 para cá, quando houve a primeira alteração da Lei Maria da Penha, foi uma hipertrofia repressiva. Então, nós trabalhamos com criação de crimes, né, com tipificação, nós trabalhamos com aumento de penas, mas nós não trabalhamos com a questão preventiva, que está lá na Lei Maria da Penha também. E isso não retira do Estado, ou isso não alivia o Estado da responsabilidade de trabalhar com a prevenção, de trabalhar com a mudança cultural, de investir nisso, de aplicar orçamento para isso, porque me parece muito fácil do ponto legislativo e talvez bastante fácil e assim uma medida popularesca até, criar um crime e aumentar a pena. Agora, criar o crime e aumentar a pena tem resolvido, tem reduzido os índices de violência contra as mulheres, das diversas violências? Queria ouvir vocês sobre isso. Oi, agora funcionou. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que tem um pouco a ver com o que a Cleide falou, que também é por aí, né? A gente precisa alterar a Lei Maria da Penha e colocar novos crimes e novas penas e novos instrumentos públicos de proteção, ou talvez a gente possa se debruçar sobre leis como a Lei da Misoginia, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e a regulamentação das redes, né, das plataformas sociais, das redes sociais, que existem diversos projetos para, talvez, trabalhar no sentido da prevenção ao crime, né? Talvez o projeto da Lei da Misoginia já ajude a prevenir, e também o projeto de responsabilização das plataformas sociais. Eu gostaria de ouvi-las. Não sei quem... Boa tarde, quero agradecer a pergunta de todas. Primeiro, sobre a violência psicológica, realmente é um desafio. A gente é uma das formas de violência que, inclusive, é a mais recorrente. E está entre os estados expressamente a Lei Maria da Penha, mas que realmente os métodos tradicionais de apuração de prova encontram muita dificuldade na prática para que sejam provados. E muitas vezes essa prova vem quando já chega numa situação extrema, em que essa mulher já começa a ter efeitos que são de saúde. E não unicamente que a parte psicológica é a saúde, mas efeitos muito mais visíveis, com marcas. E a questão do gaslighting, ela é um desafio hoje, principalmente com as novas tecnologias, né? Há relatos, né, puxando um pouco aqui o tema da Ayana, de uso de tecnologias para simular a realidade, simular conversas. A pessoa entra no dispositivo móvel da companheira e deleta uma mensagem, diz que ela nunca aconteceu. E a gente precisa voltar a olhar para isso. E eu chamo, mais uma vez, a questão, né, do olhar de gênero. Assim, a gente tem que parar de olhar as questões como uma prova material, aquele direito que buscava a agressão, o direito que buscava aquele resultado imediato. A gente precisa ter uma oitiva qualificada dessa mulher.
Né? A gente tem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que é um avanço sem tamanho, mas a gente precisa de mais. Ele está paulatinamente sendo cada vez mais implementado, mas essa oitiva qualificada da mulher, ela tem que ser aprofundada. A gente não pode desacreditar a palavra da mulher nesses contextos, e há outros elementos, além da agressão física, que cada vez a gente precisa mais valorizar. Espero ter ajudado um pouco na pergunta. E, em relação à pergunta da Cleide, agradeço bastante a participação da Cleide. E a Cleide trouxe um dos argumentos que é justamente para quem se posiciona contrário à discussão que era para estar hoje, né? Eu não sei se vai continuar, se a pauta vai ser adiada mais uma vez no STF. A AGU apresentou esse argumento. E eu trago aqui uma questão de provocação. A minha provocação, primeiro, é que, quando a Lei Maria da Penha surgiu, esse argumento também surgiu, de que o sistema de justiça não ia ser capaz de conferir esse tratamento para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E trago uma provocação a mais. Aí eu vou até trazer a frase da Márcia Tiburi, que eu gosto muito dela. E ela fala sobre a questão do que é o feminismo, né? E trata de um feminismo em comum. Vou tentar ser bem objetiva nisso. Mas ela fala, basicamente, que o feminismo vem lutar contra o patriarcado e que o patriarcado é esse sistema que categoriza corpos pelo seu valor de uso. Então, o homem está lá em cima pelo seu viés produtivo. Depois, vamos diminuindo isso em várias categorias. E a pergunta, né, que a gente traz sobre isso é que será que, ao alçar a proteção só para as mulheres em relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, nós não acabamos categorizando corpos também? Porque se a gente acredita que a proteção dada pela Lei Maria da Penha é tão especial, tão necessária, frente a essas mulheres, será que o sistema de justiça comum seria suficiente? Isso é apenas uma provocação, porque a gente sabe que essa resposta está em debate, a gente tem a OAB a favor da ampliação, a Defensoria Pública. Esse debate é muito atual. Mas eu acho que essa reflexão ela é importante porque mostra o quanto as coisas não estão dadas, o quanto a luta pela igualdade de gênero e contra a violência ela acaba tendo que ser sistêmica, né? Afinal, aquela mulher que acaba sendo agredida por alguém que ela acabou de conhecer, ela não tem menos valor do que aquela que está no relacionamento íntimo de afeto. Então, eu trouxe essa discussão para chamar o olhar dos senhores mesmo e das senhoras para um tema que é muito atual e muito necessário. E que, sim, caso isso venha a prosperar, no momento no STF, a teoria é só para aplicar as medidas protetivas. Aí nós temos alguns órgãos que já se posicionaram, pediram para aplicação total da Lei Maria da Penha. Afinal, só as medidas protetivas, nós estaríamos dando uma resposta imediata, mas toda a questão iria para a justiça comum, não seriam casos tratados pelos juizados especiais, né, da mulher, não, juizados, né, as varas de civis e criminais destinadas à proteção da mulher, não teria esse olhar especializado que muitas vezes ainda é falho. Mas talvez também seja uma forma de nós provocarmos uma ampliação de uma proteção tão importante e de mudarmos uma visão geral na sociedade, né? Porque os índices não andam diminuindo. E a gente olha com muito carinho, a gente vê como essa violência é sistêmica e como ela ainda perdura. E, finalizando aqui um pouco com o que a Antônia passou, a necessidade de uma ação preventiva, a necessidade de mudança cultural, o que a gente pode fazer em todos os aspectos. Agora é ano de eleição. Vamos não dar respaldo para nenhum tipo de violência de gênero nos espaços de fala para as mulheres que estão candidatas. Sabe, você que tem filho, no ambiente vamos também fazer uma criação em que haja o respeito pelo próximo e sem perpetuar estigmas de gênero. No ambiente de trabalho, vamos nos informar como acolher colegas, vamos nos informar como identificar sinais de violência. A gente pode fazer parte dessa mudança e, infelizmente, apenas no momento em que houver uma mudança sistêmica, nesse caldo cultural que reproduz ações machistas e que diminuem mulheres, categorizam corpos, é que eu acredito que a gente vai poder transformar essa realidade. Obrigada. A Natália falou já abordou tudo só mesmo complementando, inclusive porque eu tive uma experiência de defensoria pública aqui do Distrito Federal como advogada colaboradora e aí respondendo que a pergunta da violência doméstica realmente, da violência psicológica realmente era uma das questões que a gente mais via e que as mulheres desesperadamente chegavam sem nenhuma resposta, né? Muitas vezes elas só queriam esse auxílio e eu trabalhei lá num período de mudança. Aí complementando a resposta, né, porque eu cheguei antes de 2021
E aí você tenta categorizar como ameaça ou como injúria e muitas vezes não se encaixa perfeitamente no caso típico e aí não. Aí se fala, né? Mas a Lei Maria da Penha também tem aspectos cíveis, mas assim, pelo menos na minha prática, o aspecto criminal realmente é a grande atuação dos juizados de violência doméstica e familiar. E aí, em 2021, veio a lei, né, e criou o tipo penal de violência psicológica. Ainda assim, né, e aí, né, aumentando a possibilidade de configurar esses fatos do mundo num delito, mas ainda assim a grande dificuldade mesmo é de probatória, né? Como a Natália disse, como que você prova? E aí você vai esperar a mulher chegar numa situação tão absurda a ponto de perder toda a sua individualidade, sua vontade de viver para atuar. Então, assim, só para complementar a resposta. Bom, eu acho que mais perguntas da plateia. Vamos fazer, então, essas duas perguntas, duas pessoas que levantaram a mão, e depois a gente faz um intervalo rapidinho de 15 minutos para o café e para trocar as nossas debatedoras à mesa aqui. Tá bom? Acho que tem um microfone na plateia. Bom, boa tarde. Meu nome é Nayara, eu sou policial do Senado e atuo na Sala Lilás do Senado Federal, a primeira Sala Lilás do Parlamento e o mundo. Talvez o que eu vou falar agora seja mais uma constatação do que uma pergunta às nobres colegas aqui. O que eu percebo? Que as leis são feitas, né, pelos nossos representantes. Infelizmente, a esmagadora maioria dos representantes são do sexo masculino e que não tem a noção do que nós, mulheres, passamos dia a dia. E, além, os julgadores geralmente estão no topo do poder e que também não têm contato com as vítimas e, menos ainda, com a realidade que as vítimas passam. Eu peguei um caso outro dia de uma tentativa de feminicídio e de uma tentativa de vicaricídio, e a colaboradora terceirizada do Senado, em sofrimento, ficou por 2 semanas com o filho no hospital, e ela não queria tirar licença porque ela perderia o seu ticket de alimentação. Então, talvez a gente não entenda a dimensão da composição da remuneração delas, o que faria falta, e, às vezes, nós estamos no topo mesmo da cadeia e não temos esse acesso, e elas menos ainda acesso para onde procurar, o que fazer, como buscar ajuda. Então, as leis funcionam muito mais na teoria do que na prática, infelizmente. Olá, boa tarde. Eu me chamo Jane Tavares, sou pró-reitora de Extensão e Cultura do Instituto Federal de Brasília, IFB. Muito obrigada pela essa mesa maravilhosa, tão potente, com um debate extremamente importante para todas nós e para todas nós enquanto sociedade brasileira, enquanto processo civilizatório. A minha fala vai no sentido da gente discutir a Lei Maria da Penha a partir da interseccionalidade de raça. Como é que as colegas percebem isso? Como é que vocês têm trabalhado dentro de uma perspectiva de uma política extremamente importante para a gente, mas que quem está, por exemplo, sendo beneficiado realmente pela política somos todas nós mulheres, mas como é que a gente pode fazer com os dados que a gente tem das violências contra as mulheres pretas? Então, essa é uma preocupação muito recorrente, né? E como que nós podemos fazer 20 anos, uma avaliação da política, né? 20 anos, e daqui a 20 anos, quais são essas... Eu percebo no esperançar, muito freirianamente falando, que essa interseccionalidade, que ela apareça, né? Então, essa é a minha provocação. Gostaria muito de ouvi-las. Muito obrigada. Tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Kilpatrick, eu sou servidor do Senado, lotado no gabinete da senadora Jussara Lima. Louvar, né, a iniciativa, e eu tenho aprendido muito com as colegas
da consultoria legislativa, porque a senadora, para ela, têm sido distribuídas várias proposições, né, atinentes à Lei Maria da Penha e a essa matéria. Mas eu queria fazer só uma provocação, porque eu fiz um pedido à Conorf, embora, né, transborde aqui do tema estritamente legislativo, para saber quais parlamentares destinam recursos do Orçamento Geral da União para ações orçamentárias que combatam a violência contra a mulher. E foi interessante, porque, assim, só 3 parlamentares. Então, assim... E também não vi uma receptividade, pelo menos da minha experiência, né, do Ministério da Justiça para agilizar a criação de ações orçamentárias conexas às medidas protetivas de urgência, que eu também acho que poderia ser uma demanda interessante da bancada feminina para você alinhar. Então, quando houver um parlamentar que queira, eu quero construir um equipamento específico, ampliar as delegacias ou varas específicas, né, ou salas de escuta, etc., para que haja ações orçamentárias específicas. Então, era essa a provocação. Oi, boa tarde. Só uma perguntinha rápida. Com relação à entrada desse tema nas escolas, nos cursos, nas universidades, se já tem, se já está pensando nisso, né? Principalmente nas comunidades. Eu queria, primeiramente, responder a pergunta sobre a interseccionalidade, né? A gente percebe que a mulher negra, ela tem 2 fatores, né, de discriminação, que é a raça e o gênero. Então, ela deve ser tratada de uma maneira especial, assim, em relação, principalmente, às políticas públicas, né? Hoje em dia, a gente tem poucos mecanismos, né, que nem eu falei até na minha fala sobre inclusão das mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica nesse mercado de trabalho, mas a gente precisa ver que a violência doméstica ela atinge a mulher negra de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira muito especial, e que a mulher negra ela é a principal vítima da violência doméstica. Então, essa política pública ela tem que levar isso em conta. Na hora que você for prever, por exemplo, cotas para as vítimas de violência doméstica, é necessário pensar na questão racial também. Em relação à outra pergunta sobre a questão da servidora terceirizada que estava sofrendo e não sabia o que fazer, porque ela não sabia o que fazer em relação ao ticket de alimentação, é muito triste perceber que realmente a gente tem mecanismos na lei que, muitas vezes, eles não conseguem ser utilizados. Eu vejo isso muito na questão trabalhista, assim. Os trabalhadores eles têm muito medo de utilizar os seus direitos porque tem medo de retaliação, tem medo de ser demitido, tem medo de ser afastado e depois não conseguir uma recolocação. Então, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu acho que, a partir do momento que a gente pensa, né, no âmbito legislativo, desse aprimoramento da legislação para ter mais proteção, e também no âmbito do executivo, do poder executivo, dessa formulação dessas políticas públicas, e principalmente no direcionamento, né, que a outra pergunta, no direcionamento do orçamento para essas políticas públicas. Porque é muito fácil você falar, eu vou fazer uma política pública, tá, mas com que dinheiro, né? Então, é muito necessário que os parlamentares eles tenham essa consciência que, sem a parte orçamentária, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue colocar em prática essas políticas públicas que precisam ser feitas. É sobre a questão do orçamento, né? Como eu falei da monitoração eletrônica, e surgiu assim a ideia
A ideia tem a previsão, né, de destinação do Fundo Nacional Penitenciário, né, para essa medida, então já com essa preocupação orçamentária que realmente muitas vezes falta, né, a Lei Maria da Penha com enormes previsões, e realmente foi construída toda uma estrutura louvável, começando com as delegacias das DEANs e os juizados, e realmente é necessário pensar nessa questão orçamentária. E aí eu fazendo aqui o link com a questão da interseção, né, eu não tenho muito o que dizer, talvez, mas pensando aqui, com certeza você que teria que me ensinar, porém, pensando aqui, a Lei Maria da Penha surge com essa revolução dos movimentos feministas, e uma grande preocupação era educar e formar o sistema de justiça, né, quem atende as mulheres, para que as mulheres fossem atendidas da forma adequada. Devemos pensar também nessa educação com recorte racial. Isso foi revolucionário na Lei Maria da Penha, porque até agora não feito esse tipo de política pública profunda para alteração do pensamento, da forma de acolhimento, né, nesses espaços públicos. Então, eu acho que é o que eu tenho a contribuir. Bom, eu quero agradecer a participação de todos. A gente vai fazer um intervalo muito curtinho, 10 minutinhos, para ir para um café, para ir ao banheiro e voltar, porque na próxima mesa, que nós vamos falar exatamente das políticas públicas, sociedade, sistema de justiça e prevenção, a gente vai ter falas, vai ter especialistas falando sobre a questão do orçamento de proteção, que é esse orçamento voltado para essas políticas voltadas para a mulher, do acesso à justiça por mulheres vítimas de violência, pelos estudos sobre o agressor para prevenir e responder à violência contra mulheres, e sobre a perspectiva interseccional de gênero e raça, que acho que é um pouco de tudo isso que foi perguntado aqui. Então, vamos voltar rapidinho, tem um café ali fora, vamos voltar rapidinho para a gente continuar o debate, já, tá bom? A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Geralmente, quem tem para venda acaba postando em grupos do Facebook. Acho que é o principal foco, né? O principal meio de comunicação que o pessoal usa para estar vendendo. Você não vende nenhum desses animais? Não. Você pode chegar aqui com o dinheiro que for, não sai nenhum daqui. E você precisou fazer um Facebook só para comprar? Por quê? Por segurança. Amigos, parentes, tem muita gente que não tem nem ideia que eu tenho o bicho em casa. E você não quer que essas pessoas saibam? Não. Por quê? Medo de ser denunciado e perder eles, né? No fundo, são pessoas que amam animais. Amam de uma maneira tão desastrosa ou tão inconsequente, é um amor tão inconsequente que elas não conseguem enxergar o mal que elas fazem ao próprio objeto do amor delas. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos então de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente, a gente tem basicamente duas vias de tratamento para a depressão: farmacológica ou psicoterapia,
que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio então a ideia da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais, simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então, que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias. O paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia. No dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão o psiquiatra fazia algumas avaliações. Depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte, ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa, então, na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca. Né? Então, os pacientes, eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão.
e esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes. É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A gente também fala tupi.
Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim, me desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. O bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Mirassol, canção, tempestade e ilusão. Me chamam lá e falam, Lula, tem um pessoal da Globo querendo falar com você, do festival. O que você acha? Eu falei, tô dentro. Eu falei, mas pera, ouça a música. Verso frágil, tecido em fuzil, mescla morena, canela, cachaça, bela raça. Eu ouvi a música, falei, tranquilo, dei, vamos dizer, a música eu mandei pro maestro e pá, aí a música foi uma loucura. Canela, cachaça, bela raça, Brasil. Calendário Eleitoral 2026. De 20 de julho a 28 de agosto, mesárias e mesários, pessoas convocadas para prestar apoio logístico,
participantes dos testes de integridade das urnas eletrônicas, agentes penitenciários, policiais penais e servidores de estabelecimentos penais e de unidades de internação de adolescentes que estejam em serviço no dia da votação podem solicitar a transferência temporária do local de votação. O pedido deve ser feito à Justiça Eleitoral. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não.
O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque se muito tempo a gente fica nessa coisa de cura, nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente... Da Polícia Militar, que eu não sabia que existia, essa equipe especificamente, fiquei muito feliz em saber, acho que a gente tem que saber, todo mundo, e se possível, divulgar, que é uma equipe da PM designada, assim, específica para fazer esse trabalho de atendimento, acolhimento de mulheres vítimas de vários tipos de violência, e eles atendem também, o sargento Erkman, é isso? Mesmo, sargento? Me contou que eles atendem também, de alguma forma, as pessoas, né, os homens ou não, que cometem agressões, que eu acho que é um aspecto importante que a gente tem que tratar também, né? Talvez não seja esse aqui o momento, mas quando a gente fala em agressão, né, a gente fala, o nosso foco é, claro, como evitar a agressão, como proteger as vítimas, mas é preciso a gente começar a pensar também o que acontece nessa sociedade doente, que os homens se acham no direito de agredir as mulheres livremente, né? E o que a gente achava que era uma coisa de homens mais velhos, né? Dessa questão de o domínio, não, a gente vê hoje até acirrando nas gerações mais jovens, né? Entre jovens namorados, jovens casais. Então, acho que é a hora de pensar mesmo. Seria muito bom que a gente tivesse aí os influenciadores homens que combatam os red pill, né? Que mostrem que existem outras masculinidades, né? Ser homem não é você sair quebrando, batendo. Existem muitas outras formas, digamos, mais sadias, né, de exercer essa masculinidade. Mas vamos chamar, então, acho que quem estava lá fora já deve estar voltando, vamos chamar, então, os nossos participantes dessa segunda rodada. A Letícia Fernanda Custódio. Obrigada, Letícia, pela sua presença. A Letícia tem um trabalho, vai falar especificamente sobre Lei Maria da Penha e perspectiva interseccional de gênero e raça, e ela é do Núcleo de Coordenação de Ações de Diversidade, Equidade e Inclusão aqui do Senado. E vamos chamar também a Roberta Viegas. A Roberta tem um trabalho de estudo do agressor para prevenir e responder à violência contra as mulheres, e ela é do Gabinete de Lideranças, não é isso?
Também, da consultoria. Bom, a consultoria legislativa está em todos os lugares aqui, distribui os seus excelentes profissionais em todos os setores. A gente também já teve consultor legislativo lá na TV, né? É bem interessante. A Gabriele Tatiti, que é a nossa advogada-geral do Senado, né? Vai falar sobre o acesso à justiça por mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essa questão do acesso à justiça é muito interessante, né, porque o acesso à justiça, a proteção, a todos esses dados. E a Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos, Orçamento da Proteção, que é da consultoria de orçamento. Muito obrigada, Rita. Há uns 2 anos a gente fez uma conversa, foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso no programa Agenda Econômica que eu realizo na TV. A gente fez uma conversa sobre a mulher no orçamento, porque uma coisa é você dizer, não, isso serve para o governo federal, mas para o estadual, para o municipal. Não, nós temos proteção às mulheres, nós seguimos a lei e tal. Aí, quando você vai ver quantas delegacias de atendimento à mulher existem naquele estado, naquela cidade. Aqui no DF existem 2 delegacias, para uma população desse tamanho, né? É muito pouco. Mas, na verdade, a gente não tem nem 1.000 delegacias em todo o país, com mais de 5.500 municípios. Então, a gente já vê que, se não está no orçamento, pode estar um pouco longe da vida real, né? Então, é importante a gente falar disso. Então, vamos começar daqui para lá, né, Letícia? Com essa nova rodada, Lei Maria da Penha, perspectiva interseccional, vou pedir para tentar dentro dos 10 minutos, porque a gente já estourou todos os prazos possíveis. E, no fim, a gente abre novamente para algumas perguntas, tá bom? Obrigada. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Quero iniciar cumprimentando a mesa. Estou ao lado de colegas que são referências, né, de trabalho de excelência, então é um grande desafio para mim, uma grande honra. E também queria cumprimentar todas as pessoas presentes. Vou iniciar com a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, com cabelo cacheado, à altura dos ombros. Estou usando uma calça roxa, uma blusa roxa e um blazer preto. Eu fico muito feliz que a questão que eu vou tratar aqui agora já foi anunciada no bloco anterior, né, com um questionamento que mostra a urgência de tratar desse tema. Então, como já foi dito, eu vou falar da perspectiva interseccional no enfrentamento à violência contra as mulheres. E é um desafio complexo de falar em 10 minutos, vou me ater ao tempo, prometo, mas eu espero que eu consiga contribuir para a gente ter esse olhar de essa lente de raça e interseccionalidade quando falarmos de violência. Aí eu vou passar o slide. Então, eu vou iniciar com essa fala da Angela Davis, que ela falou na Flip, aqui no Brasil, há poucas semanas, que ela disse assim: quando celebramos as vitórias, não nos damos por satisfeitas com elas. Nós a usamos como ponto de partida para continuar a luta. Essa frase que vai me inspirar, inclusive, vai ficar aqui durante essa minha fala, porque eu acho que significa muito do que a gente está buscando trazer aqui hoje. Sem dúvidas, falar de 20 anos de Lei Maria da Penha é celebração. Como foi bem dito, né, pelas colegas anteriormente, é uma lei que muda a percepção social sobre violência doméstica e familiar. Aquele ditado antigo, assim, de briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, eu acho que ele nem, que as estagiárias, por exemplo, no DIV, nem talvez tenham escutado isso, né, que eu acho que é algo que a gente conseguiu ultrapassar. E também, muito importante, reconheceu a violência doméstica e familiar contra mulheres como uma violação de direitos humanos. Então, temos muito ao que celebrar, mas celebrar não significa encerrar o debate. Vejo também como uma possibilidade da gente pensar nos desafios que ainda persistem. E quando a gente pensa assim, do que precisamos avançar para enfrentar a violência doméstica e familiar? De pronto, talvez venha na nossa cabeça a educação para a igualdade de gênero, o orçamento, né, como muito bem dito, o fortalecimento da rede de atendimento, o enfrentamento ao discurso de ódio na internet, e tudo isso é muito importante, extremamente relevante, que bom que estamos falando sobre isso. Mas tem um outro tema que é tão importante quanto, que muitas vezes fica escanteado no debate público, é o racismo. E por que falar de racismo quando falamos de violência contra as mulheres? Primeiro, a gente pode dizer que é porque as mulheres negras são as mais afetadas, né? Dados do Anuário de Segurança Pública, referente ao ano passado, demonstram que mais de 65% dos casos de feminicídio, que é a forma mais letal da violência de gênero, e, como sabemos, geralmente vem a partir de uma escalada de violências, foram mulheres negras, né? Isso dá quase 2 a cada 3 casos de feminicídio.
E esses números nos sinalizam que a gente precisa romper com esse ideário da mulher universal, como se as mulheres fossem um grupo homogêneo. A gente precisa considerar que as mulheres têm raça, têm etnia, têm classe, têm deficiência ou não têm deficiência, têm identidade de gênero. Então, por isso que é muito importante o olhar interseccional. E talvez é um termo que todo mundo aqui conheça, mas eu acho que vale resumir um pouquinho a história de como ele foi criado. Ele foi criado, né, por uma jurista estadunidense, no final da década de 80, por um desafio prático. Chegou um caso para ela de uma empresa que não contratava mulheres negras. Um típico caso de discriminação. E tinha no arcabouço jurídico da época falando que era proibido discriminar pessoas negras e mulheres. E aí, o juiz, quando chegou, né, no juiz, falou, não, mas essa empresa contrata mulheres, tem mulheres brancas, e contrata pessoas negras, tem homens. Então, assim, não tem discriminação de raça e gênero. Então, por isso que ela trouxe, né, ela cunha esse conceito, e é um conceito que, sem esse nome, já era abordado, né, anteriormente, mas com esse nome interseccionalidade, para trazer que o gênero ele não atua isolado. O gênero ele sempre atua a partir de cruzamentos com outros marcadores sociais, como esses que eu falei há pouco, né? Classe, raça, deficiência, e a partir disso se combinam, né? Trazendo situações específicas e vulnerabilidades específicas. Então, aqui o desafio é reconhecer as mulheres na sua pluralidade, é entender a interseccionalidade como uma ferramenta analítica para políticas públicas, que a gente parte desse reconhecimento que as mulheres não são todas iguais. E quando a gente fala da violência doméstica e familiar como uma pressão da violência de gênero, primeiro risco, assim, né, que eu acho que a gente tem que se afastar, é de achar que é um problema das outras mulheres, né? Então, um problema restrito a mulheres pobres, a mulheres negras, que, por exemplo, entre servidoras do Senado, entre senadores, deputadas, isso não acontece. Um debate como se fosse dos outros. Isso é um equívoco, porque a violência de gênero atinge mulheres por serem mulheres. Mas também é um equívoco a gente achar que acontece da mesma forma para todas. A gente precisa ter um olhar interseccional para entender as particularidades vividas não só por mulheres negras, mas por mulheres trans, idosas, mulheres quilombolas. Hoje eu vou me ater a falar sobre mulheres negras, mas sabendo que o desafio é muito mais amplo. Então, para falar, finalmente, da particularidade, eu acho que a gente precisa começar falando do racismo, entendendo o racismo como um sistema de opressão que hierarquizou a humanidade, né, a partir dessa ideia fictícia de raça e atribuiu um lugar inferior para homens e mulheres negras, né, muitas vezes bestializando tudo isso para justificar a exploração econômica e sexual sobre esses corpos. A gente também precisa ter em vista que o Brasil foi construído sob a violência destinadas a pessoas negras, especialmente mulheres, né, que foram vítimas da violência sexual e também do trabalho forçado na escravização. E a Lélia Gonzalez, eu acho que ela traz isso muito bem para a gente, quando ela diz que isso foi sustentado por imaginário social racista, né, que atribuiu os estereótipos de hipersexualização para mulheres negras, aquela ideia, né, da sexualidade exacerbada, da cor do pecado, que é até nome de música, e também essa ideia dessa sexualidade muito específica, como a gente vê, por exemplo, na obra de Gilberto Freire, que justificava a violência sexual contra mulheres negras. E o outro estereótipo também muito presente é das mulheres negras serem mais fortes, mais resistentes. Por isso que é muito comum, né, no debate feito por mulheres negras, a reflexão que, quando a gente fala, né, que a feminilidade é atrelada à fragilidade, isso não é a realidade de mulheres negras. Pelo contrário, né? Sempre foi dito que é um corpo que aguenta dor, que aguenta o trabalho duro, extenuante. Então, a gente precisa ter em mente esses estereótipos, porque eles não só se restringiram ao passado, eles permanecem presentes, inclusive, eles tecem as relações das mulheres negras, como as mulheres negras são vistas, tratadas e valorizadas. E aqui eu não estou falando somente do padrão de beleza, que a gente sabe que segue eurocêntrico, ou então as mulheres que são consideradas como desejáveis para relacionamento, indo muito mais além, é falar que a humanidade é negada a mulheres negras. Aí tem um exemplo que eu gosto muito da pesquisadora Bruna Pereira, que na dissertação dela, que foi inclusive feita entrevistando mulheres do Distrito Federal, sobre relações afetivas, né, e familiares, uma das mulheres negras diz para ela que ela tinha um companheiro que se recusava a andar de mãos dadas com ela em público.
Isso não é uma violência? Não é uma humilhação, só que é muitas vezes silenciada, é aquela violência que a gente não dá nome. E não é um gesto banal, a gente está falando de uma humilhação cotidiana. Então, a gente não pode ser ingênuas e acreditar que, de repente, né, nos relacionamentos afetivos, o racismo é suspenso. Não, o racismo se faz presente. E agora, quando a gente fala especificamente da violência contra mulheres, violência contra as mulheres, de maneira geral, o que a literatura aponta? Que ela é ancorada na desigualdade de gênero, na dominação masculina dos homens sobre as mulheres, que normaliza, justifica e até legitima a violência contra as mulheres. Quando isso se articula com o racismo, a gente vê que o desafio é ainda mais complexo, porque o racismo, justamente por desumanizar essas mulheres, é muito mais fácil de praticar essa violência, é muito mais fácil de ignorar, é muito mais fácil de tolerar. E quando a gente pensa um pouco na particularidade dentro da dinâmica, muitas autoras negras, né, trabalham com a ideia de como a hipersexualização está por trás e alimenta a violência sexual contra mulheres negras, né? As maiores vítimas da violência sexual no Brasil são meninas negras, né, que é um dado muito triste de se constatar. E, para além disso, também todo esse estereótipo de resistência à dor, de ser mais forte, daquela mulher negra guerreira que aguenta tudo, que também é uma forma de desumanização, está por trás de atos de agressão ainda mais brutais dirigidos a mulheres negras. E ainda dentro da dinâmica, eu queria destacar que também é uma série de estudos de mulheres negras e mulheres negras de movimentos sociais que clamam pelo reconhecimento da violência racial dentro da violência doméstica e familiar contra mulheres. O que é isso, violência racial? Se dá, por exemplo, com injúrias racistas proferidas pelos parceiros, né? Xingamentos que muitas vezes atacam os atributos da mulher negra, como o cabelo. Tudo isso para reduzir, né, para dizer que aquela mulher vale menos por ser uma mulher negra. E também atos de racismo religioso que a gente vê que acontece dentro dessa dinâmica. E, para além de pensar na dinâmica, né, seja pelo parceiro íntimo, por um familiar, é importante a gente pensar... E o que acontece depois, para essa mulher superar a situação de violência? Como sabemos, superar a situação de violência requer recursos concretos. Precisamos, como muito bem dito anteriormente, de autonomia econômica, de acesso a políticas públicas, de apoio institucional. E, quando isso se dá com mulheres negras, o desafio é ainda mais difícil. Porque, também, como diz a Lélia Gonzalez, as mulheres negras estão no polo oposto da dominação, na base da pirâmide social. Tem os dados do IPEA, de 2022, por exemplo, que mostram que a renda média domiciliar de uma mulher negra é 46% inferior à de uma mulher branca. Mais uma vez, não podemos tratar mulheres como um grupo homogêneo. E o que acontece quando essa mulher consegue acessar os equipamentos, né, que compõem a rede de atendimento? Aqui a gente precisa falar sobre racismo institucional. Se a gente diz que a sociedade é marcada pelo racismo, as instituições não funcionam como ilhas, né? Então, o racismo também permeia o cotidiano dessas instituições, e não somente por atos explícitos de racismo, também por prioridades orçamentárias, como é importante a gente ter esse olhar sensível a gênero e raça em orçamento, no modo como os serviços são pensados, onde eles estão localizados, pensando também no que se considera nas formações. É considerado uma perspectiva interseccional no treinamento às equipes, como está previsto na Lei Maria da Penha, ou isso é ignorado? Então, tudo isso compõe um quadro. E, para dar um exemplo de como o racismo institucional se traduz, eu vou trazer um exemplo que não é da ordem da violência doméstica e familiar, mas estamos aqui falando de violência de gênero. Outro dia, a gente estava conversando com a Estela, né, em relação a isso, que tem uma série de pesquisas, né, inclusive da Fiocruz, que demonstram que a chance de uma mulher negra no parto não receber anestesia é 50% maior do que de uma mulher branca. Por trás disso, há a desumanização, há esse estereótipo que a mulher negra resiste mais à dor. Então, o que acontece quando essa mulher, né, todos nós somos corpos situados, adentra, seja numa DEAN, seja no hospital, seja no equipamento de assistência social? É uma mulher negra que entra, né? E, atrás disso, tem uma série de estereótipos. Então, as mulheres negras, como sabemos, elas são mais facilmente questionadas, descredibilizadas, interrompidas,
tem seus relatos questionados, né? Como uma mulher negra está vindo relatar essa violência física, você não revidou, porque tem por trás essa ideia que essa mulher, né, até muitas vezes taxada de agressiva, que deveria aguentar tudo. Então, o racismo institucional, ele impacta a qualidade do serviço oferecido. E ele impacta também a possibilidade dessa mulher pensar que pode acessar um serviço e receber um bom tratamento. Já se teme de que vai lá e vai chegar num espaço dominado por pessoas brancas, né, que ela já pode se sentir um ser estranho em razão disso e sofrer violência racial. Então, a gente precisa reconhecer o racismo em todas as dimensões, interpessoal, institucional e estrutural, na aplicação da Lei Maria da Penha, na construção de políticas públicas, e não como algo lateral ou secundário, mas no centro do problema, porque é assim que a violência doméstica acontece na realidade, né? Não podemos tratar de uma maneira abstrata, mas olhar, de fato, para essas mulheres. Então, vou encerrando minha fala, espero que dentro do tempo, assim, mas... então tá. Perdão, mas finalizando mesmo, prometo, de que, para os próximos 20 anos, a gente fortaleça esse olhar interseccional nas políticas públicas, que as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar considerem as mulheres em diversidade e, sobretudo, que sejam feitas, dirigidas por mulheres em sua diversidade. Precisamos disso para que, de fato, a gente consiga alcançar um Brasil sem violência para todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Estourou só em 2 minutos o seu tempo. Vamos ver quem fica dentro dos 10. Porque né, senão a gente perde o nosso horário aí, a nossa plateia tão maravilhosa que está aqui com a gente. Roberta Viegas, estudar o agressor para prevenir e responder à violência contra as mulheres. Gente, vão guardando as perguntinhas aí e, no fim, a gente faz a rodada de perguntas, tá? Boa tarde. Cumprimento minhas colegas de mesa, minhas queridas, e essa plateia também ótima, e minhas amigas que estão na plateia também. Esperar ela colocar. Não. Estudar o agressor. Eu conversei com algumas pessoas aqui no começo, enquanto ela está colocando, que é um tema provocativo. É mais do que polêmico, é provocativo, é uma apresentação provocativa. Então, eu trago muitas perguntas, na verdade. E estou curiosa, inclusive, para depois a gente conseguir debater um pouquinho sobre isso, porque acho que tem muito que se pensar sobre o que eu quero falar hoje. Enquanto elas arrumam ali, eu vou aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda da programação da TV Senado. Eu faço na TV Senado um programa chamado Agenda Econômica e, às vezes, eu levo alguns temas que as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com economia? Há uns 2 anos mesmo, eu soube de um trabalho que a Rita tinha feito e eu falei, Rita, vem cá, vamos fazer uma conversa sobre isso, que era exatamente um primeiro levantamento que elas fizeram. Está pronto, hein? Um primeiro levantamento que elas fizeram sobre o orçamento das mulheres, né? Realmente a presença das mulheres no orçamento da União. Porque, às vezes, em algum momento foi pedido para o governo, mostra aí quanto de orçamento o Ministério da Saúde, eu me lembro bem desse dado que ela me falou, mandem para nós quanto do orçamento do Ministério da Saúde é dedicado às mulheres. Isso foi, acho que, em 2021, se não me engano, né, Rita? E aí eles responderam 50%. Aí ela falou assim, mas como 50% é dedicado para ações das mulheres, né, relativas às mulheres? Não, é que 50% da população brasileira é de mulheres, então 50% do orçamento vai para a mulher. Parece que é simples, né? Mas não é simples, não tem nada de simples, né? De fato, os cuidados da saúde da mulher, de fato, os atendimentos. Então, as coisas realmente precisam ser um pouco mais cuidadinhas, mais detalhadas, mais especificadas. Eu acho que um orçamento claro pode ser um bom princípio, né? E amanhã, às 9h, a gente vai ter na TV um programa que a gente tem toda sexta-feira, que chama TV Senado Live, que é a nossa live. É um programa que a gente faz num formato de live mesmo. Vai também nas redes sociais da TV, que
É o canal da TV no Instagram e no canal da TV no YouTube também. E o tema de amanhã é exatamente a parentalidade de mulheres, de mães solo, né? E as redes de apoio, as dificuldades das mães solo, de criar os seus filhos e de lidar com o seu cotidiano. Então, convido a todos para acompanhar a nossa live de amanhã, se quiser mandar perguntas. Deu certo aí? Então, pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer minha descrição também. Eu sou uma mulher branca, cabelo acobreado na altura dos ombros, altura 1,68 m, mais ou menos. Estou usando uma blusa preta e uma saia azul. Então, está ali a pergunta, aliás, está ali o tema, né? Estudar o agressor para prevenir e responder à violência contra as mulheres. A falar a essa altura, e já ter ouvido tanta gente, é bom porque a gente vai compondo nossa apresentação com tudo que já foi dito, né? É até mais enriquecedor falar a essa altura. Eu queria o... Essa é a primeira observação provocativa, né? O monstro não existe. A violência contra as mulheres ou a violência masculina? Quem é esse homem que agride? Ele não é um monstro, ele não é necessariamente uma pessoa cometida por uma patologia, inclusive, na maior parte das vezes, ele não é. Ele é o nosso tio, nosso irmão, nosso filho, nosso marido. Alguns de vocês, assim, digo em potencial, obviamente. Então, assim, quem é este agressor? A gente olha muito pouco para isso, né? De maneira geral. A gente pesquisa muito pouco isso. E é bom eu começar a minha apresentação já explicando que eu não proponho aqui que o foco mude, até porque é impossível, a ideia sempre vai ser proteger as mulheres, e o foco sempre está na segurança e na proteção delas, mas é impossível falar em violência, e eu acho que isso tem se mostrado cada vez mais ao longo não só desses 20 anos, mas assim, historicamente, sem pensar em quem agride. A violência masculina ela atinge homens e mulheres, mas atinge as mulheres por serem mulheres. Mas quem é este homem que agride? Então, há pesquisa sobre isso, há dados sobre isso, mas há pouca discussão ainda sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Vindo para cá hoje, o meu filho, de 12 anos, me perguntou: mãe, tudo bem? Aí eu, tudo bem. Ele, o que você vai fazer? Eu disse, vou fazer uma apresentação lá no Senado. Ele, sobre o quê? Sobre a Lei Maria da Penha. Ele, você vai falar sobre o quê? Eu falei, vou falar sobre por que os homens matam as mulheres. Aí ele, poder, né? Aí eu falei, nossa, que bom! Que bom, meu filho, é isso mesmo. Por que os homens matam as mulheres? Uma resposta simples é poder, né? A violência contra as mulheres se baseia em gênero, né? Em papéis sociais. Ela não é baseada em circunstâncias imponderáveis. A mulher estava de roupa curta, o homem tinha bebido, faltou dinheiro, ele apostou em bets, a mulher estava andando na rua à noite. Não são circunstâncias imponderáveis. Não é perda de controle dos homens. É um exercício, de fato, de poder. É por isso que os homens matam. Então, quando a gente desfoca a questão para perceber que não importa o que a mulher faz, e tem vários memes até na internet, estava em casa, foi morta pelo marido, estava na igreja, foi morta, estava andando na rua meio-dia na frente de todo mundo, foi morta, usando calça comprida, foi morta. Então, assim, por que os homens matam? Meu filho respondeu, mas essa é uma resposta simples que a gente pode tentar pensar mais sobre isso, nesse exercício de poder que é a violência contra mulheres. E aí, conversando com, acho que foi Luísa que falou sobre isso, porque ela não sai, né? Luísa falou do ponto de vista da profissão, que a mulher não sai também porque, muitas vezes, ela não tem como se manter fora de casa. As mulheres são arrimo de família, na maior parte das famílias brasileiras. As mulheres cuidam dos filhos, cuidam dos idosos, trabalham, mas, assim, às vezes, o trabalho que ela tem não é suficiente para ela se manter. E pior, às vezes ela sai e ela não tem a garantia de proteção fora de casa. Então, ela morre porque ela saiu, porque ela conseguiu sair. E se a gente mudar a pergunta, como eu já venho falando, por que ele agride? A questão não é porque ela não sai. E muitas vezes ela ama o companheiro, como também Luísa falou aqui antes de mim. Ela quer que ele mude, né? Porque ele agride. Quando a gente olha para os homens e sem focar, de novo, sem mudar o foco da política para eles, mas ampliando esse olhar, reequilibrando esse paradigma da proteção, a gente começa a se perguntar isso sem respostas ainda. Tem algumas, assim, na verdade, a questão do poder é a mais premente, mas ela é simples ainda, a gente precisa melhorar ela. Mas reenquadra o paradigma da proteção também. Pensar nesse agressor. Quem é esse agressor e por que ele agride?
Então, eu trouxe aqui duas questões, duas pesquisas. Uma é da pesquisadora aqui do DF, Valesca Zanello. É uma pesquisa que ela fez qualitativa, então é com poucos homens, são 10 homens só, na lista de espera do NAFAVD, que é o Núcleo de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica. Desses 10 homens na lista de espera, os 10 já conhecem a importância da Lei Maria da Penha, mas 8 se sentem injustiçados pela aplicação dela. Somente 2 entendem que a lei se aplicou a eles corretamente. Então, o homem não se reconhece como autor de violência. A lei é importante, mas eu não sou autor de violência. Eu sou um homem comum, eu não sou monstro. É isso. E esse outro estudo é um estudo anônimo, no Canadá, recente, saiu agora, com 2.689 homens entre 18 e 34 anos, se eu não me engano. 95,1% admitiram ter usado pelo menos uma vez uma estratégia para ter relação sexual não consentida. É tão chocante a naturalização que esses homens se sentiram à vontade para falar sobre isso. 65% obtiveram sucesso. Então, o que são essas estratégias? É a pressão do grupo, é pegar ela num lugar sozinha, é fazer ela beber um pouco a mais. Coisas que acontecem absolutamente todos os dias, né? São 2 dados que, juntos, falam sobre essa naturalização da violência, por um lado, e sobre o não reconhecimento do agressor como tal, por outro. No Brasil, a gente tem um amparo legal para trabalhar com autor da violência, a partir da Lei Maria da Penha, e, mais recentemente, com essa Lei 13.984, de 2020, que estabeleceu como uma medida protetiva de urgência a possibilidade de obrigar o agressor a comparecer a programas de recuperação. A partir dela, veio a recomendação do CNJ para dispor sobre essas diretrizes, recomendação número 124, de 2022. Então, foi o Estado começando a olhar para o homem como autor da violência. O que eu proponho, eu vou falar bastante do Estado, mas, no final, eu quero trazer da sociedade também. Na verdade, eu comecei minha apresentação assim. A gente olhar, como sociedade, para esse autor de violência que pode, e geralmente está, ao nosso lado, em todos os lugares. Também, esse ano, a ONU Mulheres trouxe esse movimento chamado Movimento Voz Ativa, que é a gente pensar em inverter a lógica da pergunta, né? O que é a maioria das notícias sobre violência contra a mulher? Mulher é morta em casa. Cadê o agressor? Onde está o agressor? Então, homem mata a mulher em casa. Foi o homem, o companheiro, provavelmente, que matou a mulher em casa. O foco é no agressor. As estatísticas de feminicídio no Brasil são altíssimas quando são cometidas pelo companheiro da vítima, 84,2%. E, como alguém falou antes de mim também, o número de homicídio de mulheres diminuiu, mas o número de feminicídios não diminuiu. A partir dessa DPF 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado das coisas inconstitucional nas penitenciárias brasileiras, instou o CNJ a lançar esse guia metodológico, o Plano Pena Justa, que se materializou num guia metodológico junto com o Senapen, para fazer diretrizes técnicas e interação em rede para a reeducação de agressores. São iniciativas que já acontecem no país inteiro, mas esse plano tenta uniformizar metodologicamente essas iniciativas. Existem em vários lugares do Brasil, de diversas formas, fora do judiciário, dentro do judiciário, nos estados, cidades, municípios, mas esse guia metodológico ele tenta sistematizar. Então, eu trago como um exemplo de iniciativa do Estado pensando no agressor, tratando do agressor dentro do próprio Estado, né? Como são esses grupos reflexivos? Não são passar a mão na cabeça, não são substituição de pena, se o agressor de fato cometeu algum crime, mas são a possibilidade de uma equipe multidisciplinar e importante, na maior parte das vezes, que seja formada por um homem e uma mulher, para haver esse equilíbrio de vozes, conversando com os homens, falando sobre várias coisas, sobre violência ampla, inclusive, não só contra as mulheres, mas ampla também, falando sobre as interseccionalidades, falando sobre masculinidades, formas de masculinidade, né, exercício de masculinidade, e colocando o agressor a refletir na autoimplicação. Quem é ele na roda do relacionamento? Quem é ele nessa violência? E eles partiram também desse comparativo de reincidência, né? No sistema penal normal, a reincidência é muito alta, até 65% dos crimes. Quando ela é desatrelada de programas contínuos na violência doméstica familiar, ela é até 40%. E nos casos
piloto que fizeram as pesquisas com grupos reflexivos de responsabilização, ela cai vertiginosamente. É uma metodologia ainda em aperfeiçoamento, mas já se observa uma grande diminuição na reincidência entre os agressores a partir dessa participação ativa nos grupos reflexivos de responsabilização. Qual é o nosso papel aqui? Estamos no Senado, afinal, no Legislativo, né? Eu vou deixar a pergunta para a Rita sobre orçamento, mas uma dessas questões é interferir no orçamento. De maneira alguma, é um orçamento apertado, o orçamento da violência, a gente já falou sobre isso também aqui. É um orçamento apertado, é um orçamento justo, é um orçamento que falta. Então a gente vai tirar o orçamento das mulheres para colocar nos homens. Não se trata de tirar das mulheres. Se trata de tentar compreender os homens dentro desse orçamento também, entendendo que, tirando eles da responsabilização e tirando eles da mira do Estado, digamos assim, a gente não anda. A gente permanece como está. E o que é que trazer o homem para a conversa também enfoca? Na prevenção, que é o que Cleide estava falando mais cedo também. É isso, cometer um crime, ele vai ser responsabilizado penalmente. Mas a gente não quer que esse homem saia e repita o comportamento com outras mulheres, que é o que geralmente acontece. Então, trazer o homem para o foco da política, tanto do Estado, debates aqui no orçamento também, promoção de rodas de conversa, conversas entre pares, né? Homens falando com homens, discutindo a broderagem do relacionamento com as mulheres. Tudo isso tem provado diminuição de reincidência nos crimes contra as mulheres, de violência. E essa é a minha pergunta final, eu espero também ter ficado no tempo. Para essa nova equação de segurança, a gente está discutindo a Lei Maria da Penha há 20 anos, é uma lei robusta, é uma lei fantástica, é uma lei incrível, uma proteção no mundo assim, paradigmática. Mas, continuando nessa discussão, como é que a gente promove a mudança cultural que a Lei Maria da Penha pede e precisa, olhando só para metade da população? Mais da metade, claro, mas assim... E os homens, né? Como implicá-los nessa mudança cultural. Então, é isso. Obrigada. Olha o progresso aí, dentro do tempo. Eu vou aproveitar aqui, antes de passar, né, para a nossa próxima palestrante, eu vou só anunciar aqui algumas presenças. Só um minutinho. Eu quero anunciar a presença também que participou e continua participando aqui conosco da Juliane Santana, que é analista de especialidade de serviço social do NUDEM, que é um núcleo, né, da Defensoria Pública. Ela está representando a NUDEM, né? E também na pessoa da defensora Rafaela Mitre. É isso mesmo? Acertei os dados todos direitinho? Tá bom, gente. Nem todo mundo, né? Que tem muita gente, a gente quer agradecer a presença de muita gente representando muitos órgãos públicos ligados a esse tema. Infelizmente, a gente não citou, acho que a maioria aqui, né? Mas a gente quer agradecer a presença de todos aqui nesse debate, que acho que é fundamental aí, até para o que vem na frente aí, né, nesse segundo semestre e nos próximos anos com relação a esse tema. Vou passar a palavra, então, para a Gabriela Tatiti, que é a advogada-geral do Senado, né, e que vai falar sobre o acesso à justiça por mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Boa tarde a todas e a todos, uma vez mais. E, em tempo, vou começar fazendo minha autodescrição, seguindo aí um convite importantíssimo que Ilana nos fez na mesa de abertura. Sou uma mulher branca, cabelos castanho claros, com pontas mechadas. Estou vestindo uma camisa de seda cor champanhe, uma saia preta. Tenho 43 anos. E
Fico muitíssimo feliz de estar nesse painel com tantas colegas craques que eu admiro e conheço e que são companheiras de trabalho aqui no Senado. O meu tema, o tema da minha palestra é acesso à justiça às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É um trabalho que foi produzido para ser apresentado num seminário internacional, foi produzido com professores doutores, e apresentamos no seminário da JAR Association, e se transformou num artigo que foi recentemente publicado na revista Societies, e o objeto do artigo é a análise das políticas públicas de violência doméstica e familiar no Brasil, uma identificação e uma categorização a partir de um marco teórico do acesso à justiça. E aqui, entendendo o acesso à justiça como um direito humano, e que toca não apenas ao reconhecimento formal de direitos e ao acesso às instituições do sistema de justiça, mas também de uma forma mais ampla, como um instrumento de mudança social, de desenvolvimento, de redução da pobreza e de igualdade, equidade de gênero e raça. E as políticas públicas que foram identificadas, elas foram analisadas à luz de 3 dimensões. Uma dimensão normativa, que, obviamente, se refere à existência de leis e atos normativos que tratam dessas políticas públicas. Uma dimensão institucional, que diz respeito à existência de instituições voltadas a aplicar, a implementar e aplicar essas políticas públicas, e a capacidade institucional que elas têm de efetivamente produzirem os resultados esperados, e uma dimensão também pessoal. E essa dimensão pessoal diz respeito à compreensão dos cidadãos, mais especificamente das mulheres, como sujeitos de direitos, da capacidade que elas têm de acessarem o sistema de justiça, e também uma outra dimensão que diz respeito às circunstâncias pessoais, e aqui Letícia muito bem falou da interseccionalidade, circunstâncias pessoais dessas mulheres que interferem no acesso à justiça. E aí estamos falando de... A Lei Maria da Penha, obviamente, tem um recorte de gênero, e estamos falando também de outros marcadores sociais que interferem nesse acesso à justiça. Então, a partir dessas dimensões do conceito de acesso à justiça, o marco teórico também busca identificar barreiras de acesso a essa justiça. O que seriam barreiras de acesso, como, por exemplo, insuficiência econômica ou dependência econômica, sistema de justiças lentos, ineficientes, corruptos, medo de novos atos de violência, medo de humilhação, barreiras geográficas, por exemplo, mulheres que vivem em zonas rurais, mulheres que integram comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, uma série de circunstâncias geográficas que também constituem, em determinados países e contextos, constituem barreiras de acesso à justiça. Por exemplo, restrições orçamentárias, discurso de ódio. Então, uma série de barreiras que dificultam esse acesso à justiça e, de outro lado, facilitadores do acesso à justiça, como, por exemplo, leis de violência doméstica e familiar bem definidas, que tenham um importante arcabouço de proteção e um sistema estruturado de implementação de políticas públicas, capacidade de qualificação e de inserção de mulheres no mercado de trabalho, existência de instituições especializadas, como juizados de violência doméstica e familiar, políticas públicas de reabilitação de agressores, políticas públicas de inserção de mulheres no mercado de trabalho. Então, uma série de outros elementos que constituem facilitadores do acesso à justiça. E aí o propósito é definir políticas públicas de acesso à justiça, identificando barreiras que são necessariamente relacionadas a um país e a diferentes regiões dentro de um país como o Brasil, que tem grandes diversidades regionais. Então, identificar essas barreiras e, a partir delas, definir corretamente facilitadores para que a gente possa superar estas barreiras e ampliar a efetividade das políticas públicas. A partir dos critérios definidos no trabalho, foram identificadas 10 políticas voltadas à proteção
mulheres de violência doméstica e familiar, que são 6 delas de proteção, de prevenção, e 4 delas de reparação. Algumas dessas políticas de prevenção são as medidas protetivas de urgência, que já foram muito bem tratadas aqui anteriormente, os formulários de risco, as delegacias especializadas, os centros integrados de acolhimento das mulheres, os abrigos, enfim, uma série de políticas públicas voltadas à prevenção, não necessariamente exclusivamente voltadas à prevenção, mas que têm um caráter mais preventivo, e outras políticas voltadas à reparação, como, por exemplo, as cotas em contratações públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade, que foi uma iniciativa importantíssima que nasceu aqui no Senado Federal, capitaneada pela Ilana e pelo Comitê Pró-Equidade, e que hoje virou lei nacional e que já foi implementada pelo Judiciário, pelo Ministério Público e por diversos estados brasileiros. Outras políticas de reparação são o auxílio aluguel, a pensão especial aos órfãos de feminicídio e também cirurgias de reparação estética a mulheres vítimas de violência, muitas delas, né, ou em grande parte, vítimas de feminicídio tentado. Essas políticas públicas foram analisadas sob algumas categorias, que uma delas já disse, o objetivo de prevenção ou reparação, uma categorização. Outra é a ação conjunta dos poderes legislativo, executivo e ou judiciário, a participação exclusiva do setor público e ou uma parceria público-privada, a abrangência nacional, regional ou local dessas políticas públicas, beneficiárias exclusivamente mulheres, e aí, indiretamente, claro, crianças e dependentes, ou voltadas às crianças diretamente, e também sob a perspectiva da disponibilidade e a confiabilidade dos dados para análise dessas políticas públicas. E aqui, o artigo ele trata de cada uma dessas políticas públicas individualmente, dentro dessas perspectivas, mas eu vou, para tentar me ater no tempo que nos foi proposto, apresentar as conclusões mais gerais. Na perspectiva da dimensão normativa, o Brasil ele tem um desempenho muito importante, muito positivo, né? As políticas públicas que a Lei Maria da Penha traz e que são, a partir dela, implementadas e escalonadas nos diversos entes, elas têm um arcabouço normativo legal e regulamentar muito significativo. E um aspecto interessante, nós apresentamos esse trabalho no seminário, e várias dessas políticas públicas elas têm correspondências em outros países, mas foi objeto, inclusive, de debate após a apresentação, o fato de que o Brasil tem um arcabouço tão completo. Não estou falando especificamente de efetividade dessas políticas, mas um sistema integrado que é capaz de alcançar esse número tão significativo de políticas públicas voltadas à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar. Então, na perspectiva normativa, o Brasil, dentro, né, dos limites da nossa pesquisa, nas nossas conclusões, ele traz um alcance significativo dessa dimensão. Não quer dizer que não haja barreiras, né? Sempre há dificuldades. A Cleide trouxe um ponto super relevante na abordagem anterior, que ela trouxe no painel anterior, que temos recentemente tido um incremento da legislação muito voltado à esfera penal. Claro que a tipificação penal ela tem também finalidade educativa, de prevenção e de repressão, não é exclusivamente de repressão, mas criar tipos penais não resolve, né? Não transforma a sociedade totalmente ou não na velocidade que nós precisamos e desejamos. Então, é preciso sempre estar atento e, a partir da análise das políticas públicas, melhor endereçar as respostas legislativas a serem dadas e entender que, mais do que uma resposta legislativa, eu preciso de uma implementação efetiva dessas políticas públicas. Em relação à dimensão institucional, nós temos ainda muitos desafios no Brasil, muito a alcançar. Embora, em relação especificamente aos órgãos do sistema de justiça, segurança pública, Ministério Público, Defensoria Pública,
e judiciário nós tenhamos um desenvolvimento muito significativo nos últimos anos para melhorar a aplicação da Lei Maria da Penha, a gente ainda tem muitos desafios e eu gostaria de compartilhar alguns deles com vocês. Um ponto interessante que nós observamos é que a grande parte das políticas públicas que nós analisamos, elas têm a participação apenas do setor público. Apenas 2 dessas políticas públicas envolvem uma parceria público-privada, e talvez esse seja um caminho necessário e importante para que, até por meio de mudanças legislativas, mas também na implementação dessas políticas, que a gente possa avançar e trazer cada vez mais o setor privado como um parceiro da implementação dessas políticas e dessa transformação social. Um outro ponto interessante é que as políticas públicas, elas dependem, ou a melhor aplicação delas, elas dependem de uma coordenação entre União, estados e municípios. É nos municípios que as mulheres vivem e vão procurar o primeiro atendimento. Nós temos um federalismo, uma ideia de federalismo cooperativo, mas também sabemos que a União tem uma centralização muito grande de recursos públicos. Então, nós observamos que há uma integração maior entre União e Estados, mas essa integração precisa ser aprimorada e precisa alcançar de modo mais efetivo os municípios. E esse é um outro ponto que acho que é importante, um ponto importante de reflexão. Essas políticas envolvem, em sua grande maioria, a integração, a atuação conjunta de poderes executivo, legislativo e judiciário, o que eu penso que é um ponto já muito positivo, de que esses poderes estão já orientados a atuar conjuntamente na implementação dessas políticas públicas. Em termos de beneficiários, a maioria das políticas públicas, e é natural até que seja, né, tem a mulher como foco central, e uma delas tem os órfãos de feminicídio, as crianças, como um ponto central. E um aspecto muito relevante também do resultado da pesquisa foi um problema de integração de dados. Esse foi um aspecto assim, que dificultou sobremaneira as análises e o resultado dos trabalhos, não só sob a perspectiva da integração, mas também da confiabilidade dos dados. Grande parte dos dados da violência é concentrado em secretarias públicas, que têm critérios metodológicos e parametrização de sistemas distintos. Então, no momento até da integração, ainda que a gente faça uma compilação individualizada desses dados, a gente tem um problema de integração, inclusive em relação aos critérios metodológicos, quando os dados estão disponíveis. E isso é algo que, assim, considero absolutamente urgente de ser tratado, e fico muito feliz que recentemente tenhamos aprovado o Cadastro Nacional de Agressores, que acho que vai trazer um ganho significativo. A gente sabe que o Poder Judiciário também tem, por meio da atuação do CNJ, uma centralização de muitos dados relacionados à violência política e violência doméstica e familiar, mas é necessário uma integração nacional e pensada num processo todo. Do momento em que essa mulher sofre violência, que ela acessa uma delegacia, que ela vai a um centro integrado, eu preciso que os dados do SUS de saúde estejam disponibilizados junto com os dados do Poder Judiciário de medidas protetivas, com os dados das... Eu preciso que haja um sistema que possa conter, em relação a esse recorte, violência doméstica e familiar, todo o processo percorrido por essa mulher, para que a gente possa fazer cruzamentos, entender melhor a realidade, né, dessa violência cada vez mais a partir dos dados integrados. E aí já passo para um outro ponto que tem relação também com dados integrados, que é o que nós observamos, a grande disparidade regional na implementação dessas políticas públicas. Embora nós tenhamos leis nacionais, algumas das políticas públicas também são implementadas por estados e alguns municípios, principalmente as capitais estaduais, e a gente observa uma grande disparidade na implementação dessas políticas, com uma centralidade na região sudeste e na região sul, que são as regiões mais populosas,
se justifica em alguma medida, né, que tem maior densidade populacional, que haja uma concentração maior de políticas públicas nessas áreas, mas são também regiões economicamente mais favorecidas. E a região norte do Brasil é a região que tem menor densidade populacional e que tem um menor acesso a todo esse arcabouço de políticas públicas voltadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e muito decorrente de barreiras geográficas, não só a vasta extensão territorial, como a existência, né, de extensas florestas, um número significativo de rios, que dificultam, de modo geral, o acesso do poder público e, consequentemente, o acesso das políticas públicas voltadas às mulheres. Um outro aspecto interessante é a questão do papel das novas tecnologias, que também já foi muito bem tratado no bloco anterior, mas eu queria trazer aqui sob a perspectiva do acesso à justiça. As novas tecnologias podem ser um facilitador, como para acesso, por exemplo, a botão do pânico, a aplicativos, como tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que há um aplicativo em que a vítima de violência doméstica e familiar pode, por meio do aplicativo, solicitar ao juiz competente uma medida protetiva. Isso é absolutamente fantástico, revolucionário. De outro lado, a gente tem que pensar que a disponibilidade de acesso à internet no Brasil ela é desigual, também regionalmente falando. Eu tenho uma questão geracional, que também constitui uma barreira de acesso à justiça por meio de novas ferramentas tecnológicas. Então, esse é um ponto que nós precisamos considerar. Um outro elemento interessante das novas tecnologias é que hoje o judiciário tem processos eletrônicos, praticamente 90% dos processos já são eletrônicos e grande parte dos processos já tramitam numa forma híbrida, com preponderância de atos processuais eletrônicos. E aí isso pode ser um fator facilitador para uma mulher vítima de violência doméstica e familiar de participar de uma audiência virtualmente. Mas o juiz tem que estar muitíssimo atento, o promotor tem que estar muitíssimo atento, o defensor tem que estar muito atento, porque essa mulher pode estar numa sala em que o agressor está escondido e está ali pressionando, intimidando e coagindo ela a se comportar de modo a protegê-lo, enfim, ou a interferir na lisura do processo. Então, a ferramenta tecnológica ela pode contribuir muito, mas também tem barreiras que precisam ser enxergadas e superadas, digamos assim. E, por fim, sob a perspectiva da dimensão pessoal, as políticas públicas alcançam milhares de mulheres anualmente no Brasil, e isso é algo que precisa ser reconhecido e valorizado, mas, e aqui já devo ter passado os 10 minutos, estou encerrando, prometo, Letícia já tratou muito bem das questões de interseccionalidade, mas é preciso que a resposta estatal, né, que essas políticas públicas também tenham o foco de alcançar as diferentes mulheres nas suas diferentes circunstâncias pessoais. Então, temos muito que avançar nesse aspecto ainda, não só na raça, mas a questão das mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres quilombolas, e em todos esses marcadores sociais que são fundamentais. Também fica aqui um registro final de que educação e capacitação constantes são absolutamente fundamentais nesse processo. Nós precisamos redefinir, como trouxe a Roberta aqui, quem é esse agressor. Nós precisamos redefinir a masculinidade e qual que é o papel dos homens na nossa sociedade e no relacionamento com as mulheres. Então, um dado absolutamente fundamental, não só nesse sentido de capacitação geral, mas também capacitação constante dos agentes públicos que atuam na resposta estatal à violência doméstica e familiar. E, por fim, agora realmente encerrando, temos que pensar e fortalecer políticas públicas de qualificação profissional, de inserção e de manutenção das mulheres no mercado de trabalho, porque elas são absolutamente fundamentais para romper com o ciclo de violência e são parte indispensável de
um recomeço, um novo futuro para essas mulheres, seus filhos, suas filhas e outros dependentes que elas tenham. Agradeço imensamente a oportunidade, parabenizo mais uma vez a organização do seminário e dizer que foi uma tarde riquíssima, aprendi muito aqui com cada um e cada uma de vocês. Muito obrigada. Bom, então, para fechar o nosso ciclo de conversa, vamos ao que importa, que é o dinheiro, né? Tudo importa, mas no fim das contas, se a gente não tiver condição de fazer as coisas, né, elas ficam mais difíceis ainda. Então, Rita de Cássia vai falar sobre o orçamento da proteção, consultoria de orçamento, né, da CONOF. Cadê o dinheiro, né? Todo mundo quer saber cadê o dinheiro. Boa tarde a todos e a todos. Um prazer enorme estar aqui. Para quem está apenas nos ouvindo, eu sou uma mulher branca, bastante pequenininha, de 1,5 m, com cabelo castanho, cheio de luzes, com os branquinhos saltando também pelos lados. E a missão aqui é falar do orçamento da proteção em 10 minutos. Uma missão árdua, porque toda conversa sobre orçamento é uma conversa longa. Mas, então, vou fazer uma... eu vou trazer apenas alguns deveres de casa, porque quem fala por último pode sair distribuindo dever de casa, né, para todo mundo. Então, olhem só. A gente tem, há muito tempo, disponível na União os dados do orçamento público. Nós somos o país, salvo engano, da última vez que eu vi, nós éramos o 5º ou 6º país mais transparente do mundo em matéria orçamentária. E isso porque esse ranking conta apenas dos governos centrais, os governos federais do mundo, né? Quando a gente vai para estados e municípios, é uma outra conversa, mas no governo federal a gente tem um acesso às bases de dados, né, fantástico. O Senado Federal foi um grande protagonista dessa história toda, que a gente não dá tempo de contar agora, mas isso, inclusive, está documentado em livro. Muito bem. Então, quando a gente se pergunta quanto se tem gasto com políticas de enfrentamento da violência contra a mulher, isso está disponível há muito tempo. No entanto, relativamente pouco uso se faz desses dados para a geração de conhecimento, de pesquisas e a fundamentação de formulação de políticas públicas baseadas em evidência. Então, eu trouxe para vocês aí os números, não precisa nem ler ali, eu só quero mostrar que eles existem, ok? Que são os números de um programa que existe no Plano Plurianual, no PPA, desde 2010. Na verdade, antes disso até, não está no gráfico, mas desde 2007 já existia um programa no Plano Plurianual carimbado com o título Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Tem variações, Mulher Viver Sem Violência, enfim, mas tem um programa específico sobre isso, ok? A gente consegue rastrear, entrar no sistema, filtrar, e os números vêm. E aí a gente bate o olho num gráfico como esse, ele já pipoca na frente da gente, e a gente vê que é uma gangorra, né? Tem época que está lá em cima e cai, e aí tem toda uma história por trás desse número, que é uma história que também precisa ser documentada. Essa gangorra tem a ver com o fato de que os organismos de mulheres, uma hora é uma Secretaria Nacional, outra hora é um ministério, outra hora é um ministério que tem só mulher ali no meio do nome, um nome gigante e tal. A gente vê que, por exemplo, de 2020 até 2023, não temos um programa de combate e enfrentamento à violência. É o único período de toda essa história que não houve um programa no Plano Plurianual dedicado a isso. Bom, quando a gente olha isso, desde 2007, na verdade, 2010, a gente tem um programa dedicado à violência contra a mulher. Isso tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha.
foi o tema que conseguiu trazer a mulher para dentro do orçamento, foi o tema da violência, a partir de todo esse trabalho da Maria da Penha. Então, talvez a primeira consequência da lei tenha sido essa de colocar a mulher e o problema dentro do orçamento. Aí, quando a gente olha esses números aí, tem lá, para quem está conseguindo enxergar, a linha azulzinha está dizendo, olha, nós tivemos 2,55 dinheiros aí para aplicar no enfrentamento da violência, né? Isso dá, em média, 200 milhões por ano, mais ou menos. Então, isso quer dizer que nós temos tido esses 200 milhões para aplicar por ano ao longo desse processo todo? Não. Por que não? Porque isso é o que a gente conseguiu carimbar, etiquetar, que está indo para o enfrentamento da violência contra a mulher. Tem uma outra parte dessa história que está financiando, mas não está etiquetado. É a história de que a ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato da gente não conseguir carimbar não quer dizer que é isso, só 200 milhões. Tem, por exemplo, delegacias que estão fazendo a adaptação e o atendimento sem estar carimbando que aquilo vai para a mulher. E aí um dever de casa nosso é ampliar essa etiquetagem, porque, quando não está etiquetado, significa que nós estamos formulando política pública sem consciência de gênero. Né? Quando a gente adquire a consciência de gênero, então ela aparece na etiquetagem. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente não pode dizer, olha, foi isso que foi aplicado. A gente consegue dizer o seguinte, olha, disso aí eu apliquei um percentual, mais ou menos 20% daquele tanto ali no Disque 180, que é uma estratégia importante aí, e um outro percentual também, mais ou menos 20%, na Casa da Mulher Brasileira, mas a gente tem mais ou menos 50% do que está etiquetado, a gente não sabe dizer exatamente para que projetos estão sendo financiados, porque estão no âmbito de uma ação genérica, uma ação de projetos, medidas, iniciativas de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o que é isso? Você está capacitando policial, você está construindo uma sala na delegacia, está comissionando um guia, uma metodologia, o que é? Né? Então, dever de casa aí, e eu queria muito fazer essa, que depois, né, quem está nos ouvindo agora, vai ouvir depois, principalmente o pessoal que está nas faculdades, ou até a turma do 2º grau, a gente falando muito de IA agora, super importante criar um agente que nos permita enxergar, primeiro, que qualquer cidadão natural, que não tem obrigação nenhuma de ser especialista em orçamento, possa usar e fazer a pergunta, estou querendo saber quanto se gasta com o enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito do governo federal. E que isso venha sem você precisar entrar no Siga Brasil, entender um pouquinho de classificação orçamentária para conseguir chegar num gráfico desse. Já avançamos muito, mas reconhecemos que isso é ainda uma barreira. Né? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando a gente olha esse número todo aqui, tudo do Programa de Enfrentamento à Violência, tem uma parte que não está etiquetada, tem uma outra parte que não está etiquetada e que está provocando impactos negativos seríssimos sobre as mulheres, que é o fato de que, quando você formula uma política pública sem fazer o alinhamento de gênero, ela está gerando uma série de consequências que não estão sendo sequer percebidas por quem está formulando essa política. Então, isso também tem que ser apurado. E tem uma terceira coisa que a Gabriele colocou muito bem aqui no final da fala dela, que é a questão federativa. Né? Nós temos esse dinheiro que está aí sendo gasto pela União, mas tem também, principalmente nos governos estaduais, sendo feitos, e quando a gente vai para a área de assistência nos municípios, e tudo isso precisa estar integrado para a gente entender exatamente o que é que está sendo aplicado no enfrentamento à violência. E aí tem um outro aspecto disso que eu quero chamar a atenção também, que, salvo engano, Letícia, certamente, né, foi o tema da fala da Letícia, que é o seguinte, uma coisa é a quantidade do gasto, tem esse dever de casa todo para a gente fazer, mas tem um outro aspecto relacionado à qualidade do gasto, que é o seguinte, diante de um problema, nós precisamos financiar
os projetos que ataquem as causas desse problema dentro de uma teoria da mudança. Ou seja, a ação ela precisa ser uma ação consciente, né? Então, racismo ambiental, por exemplo, precisa de uma estratégia que é muito mais qualificada do que simplesmente enfrentar o problema do saneamento nas cidades, né? Muito bem, então a gente precisa ter migrar para um orçamento que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é o tal do orçamento de desempenho, que é assim, eu não quero mudar todo o sistema educacional para melhorar o IDEB, etc. Eu quero aumentar a quantidade de mulheres devidamente formada nas áreas de maior valorização e renda, por exemplo, e fazer uma ação intencional para isso. Isso é orçamento por desempenho. E, naturalmente, que essa teoria da mudança ela precisa estar muito clara num documento chamado de Plano de Políticas para as Mulheres, né? O Plano Nacional de Política para as Mulheres, mas também o estadual, mas também o municipal. E esse plano deve ser o holofote, o orientador do orçamento, né? Ele dizer, então, para a governança orçamentária, aonde é que faz sentido botar o dinheiro para gerar os melhores frutos dentro de uma lógica, sabe aquela história do 20-80? Vamos botar o dinheiro nas 20% das causas que vai gerar 80% dos bons resultados, porque, afinal de contas, a gente está sempre lidando com os recursos, né, escassos, limitados. E aí, só para terminar aqui a minha fala, eu queria chamar a atenção de vocês, eu até trouxe aqui no slide, um documento que a OCDE, quem entrar lá na página da OCDE vai ver, que eles fazem uma recomendação que eu acho muito didática para organizar o pensamento em relação a essa questão de como organizar políticas para as mulheres, de um modo geral, e em relação à violência em particular, com essa consciência estratégica. Então, a OCDE diz o seguinte, olhem só, um problema de base fundamental que perpassa qualquer problema de gênero é a questão do patriarcado e a questão da misoginia. Ela está na nossa corrente sanguínea, inclusive de nós mulheres, não só dos homens. Eu gostei muito da apresentação que a Roberta trouxe, porque, de fato, qual é a teoria da mudança, né, Roberta? A gente vai conseguir uma teoria da mudança simplesmente olhando para a mulher vítima, né? Mas, enfim. E vem a OCDE e diz o seguinte, olhem só, existe um oceano de misoginia não consciente que está operando no mundo. As pessoas, e isso está acontecendo não porque as pessoas sejam necessariamente discriminatórias e preconceituosas, elas não têm nem consciência de que estão sendo. Então, saiu, há 2 anos, uma pesquisa nos Estados Unidos com as 4 maiores bases de dados de saúde pública lá nos Estados Unidos, que tem estatística para tudo, né? E eles verificaram que em todas as pesquisas feitas lá para o desenvolvimento de diagnósticos e protocolos de treinamento, as amostras eram feitas com pacientes masculinos e projetadas para todos, e, portanto, para as mulheres, como se o metabolismo masculino e feminino fosse o mesmo. Olhem o impacto disso no sistema de saúde para uma mulher que está recebendo um diagnóstico tardio ou equivocado e um tratamento equivocado. Bom, como é que a gente combate isso? Alinhamento sistêmico do que quer que o Estado esteja fazendo. O que é alinhamento sistêmico? É o requisito de, na hora de formular um projeto de rodovia, projeto de ciclovia, projeto de saúde, financiar a pesquisa em saúde, por exemplo, FINEP, vou baixar um edital para criar bolsas de financiamento da saúde. Tem que ter critério de impacto de gênero no desenho da pesquisa médica, no desenho do projeto da rodovia, do projeto da ciclovia. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas, se você fizer uma ciclovia no modelo de ciclofaixa, que, inclusive, é muito mais barata, simplesmente pintando ali o asfalto,
Dentro de algum tempo, você vai ver homens usando a ciclovia, mas não vai ver mulheres usando nem para carregar as crianças para a escola, nem nada. A mulher mais avessa ao risco, ela precisa ter uma barreira física de proteção. Como é que se descobre isso? Se descobre isso obrigando a que a análise ex ante de impacto de gênero em tudo que o governo fizer. E, para fora, também, idealmente, existe uma área chamada análise de impacto regulatório, que estabelece os requisitos de como é que o mercado vai tratar determinados aspectos, e o impacto de gênero também pode ser uma medida para impacto regulatório. E aí, dentro do orçamento, nós precisamos ver uma ação orçamentária que financie essa adequação da máquina pública à análise de impacto de gênero, à produção de manuais, à produção de cursos de capacitação. Imagina você chegar lá no Secretaria de Portos, ele lê lá no decreto federal que ele precisa fazer análise de impacto de gênero nos projetos de dragagem de portos. O que é impacto de gênero? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, isso precisa ser ensinado, né? Então, o orçamento precisa ter uma ação lá dentro que olhe a máquina pública e comece a tomar as medidas de adequação para que esse alinhamento aconteça. A segunda coisa que a OCDE chama a atenção é para o fato de que existem problemas crônicos e críticos de gênero que precisam ser tratados dentro de uma carteira especial. Problema crônico é aquele que se arrasta por séculos e continua se repetindo, e a violência é um deles. E os problemas críticos são esses de mais alta gravidade, e o feminicídio é um deles. Então, ela diz, olha, para esses problemas de... costumava ser, por exemplo, o câncer, né? O câncer ginecológico. Hoje, os problemas de saúde da mulher estão alcançando coisas que antes não tinham, doenças metabólicas, cardiovasculares e mentais, depressão, né? Para problemas de violência, problema na política, invisibilidade política da mulher, enfim. Para essa carteira de problemas, criar uma carteira de projetos com a teoria da mudança, com as causas, a aplicação do dinheiro nas causas de maior consequência, e, para isso, aprovar, então, dotações específicas para esses problemas, com o cuidado de que, em cada mandato, gente, é preciso escolher quais são as lutas e as batalhas. O mandato é uma coisa de 4 anos que passa voando com um pingo de recurso, né? Então, a gente saber quais são as nossas principais demandas a cada mandato, e ter isso muito claro dentro de um documento que seja o nosso plano de política para as mulheres. Então, nós temos avançado muito nessa compreensão. O novo PPA ele já traz uma série de compromissos de resultado em relação às questões para as mulheres, por exemplo, reduzir a diferença de renda entre homens e mulheres, e o que fazer em relação a isso, e como financiar. Mas a gente ainda tem um grande desafio, e aí, de novo, eu acho que uma das oportunidades de ouro que a gente tem agora com essa transformação digital, mais do que isso, transformação informacional sem precedentes, né, que a gente está experimentando agora, e a nova geração é que vai fazer, provavelmente, é a de tornar muito mais acessível, fácil, facilitado o acesso à decisão tomada do gasto, sem precisar ser especialista em orçamento, e nos ajudar também a elaborar teorias da mudança com muito mais profundidade do que a gente tem conseguido fazer, né? Isso de enxergar aspectos. Eu lembro que eu fiz até com a IA esses dias um exercício. Eu perguntei para a IA, eu quero que você elenque todas as razões pelas quais, em todos os bairros do Brasil, nós temos quadras esportivas que são ocupadas por meninos, por homens e meninos, sexo masculino, e não por meninas. Nossa, ela me deu o leque todo e depois ainda fez uma estratégia de enfrentamento disso. Então, isso é assim, trazer, então, essa tecnologia para nos orientar a tomar decisões orçamentárias com qualidade de valor, de geração de valor efetivo para todos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada.
Sim, alô. Muito obrigada, Rita. Não falei, gente, que o dinheiro, infelizmente, manda. Tá ruim esse meu áudio aqui. Vamos desligar algum outro que estiver ligado. Vamos fazer uma pequena rodada de perguntas, que já são 6h10, estouramos o nosso tempo. Vamos lá. Então, já temos 2 aqui. Vamos passar um microfone. Tá. Esse daí está funcionando? Eu vou passar esse daqui também. Ficam de um lado, outro de outro. Vou começar aqui. Boa tarde. Eu sou a Ruth Gomes, repórter da Rádio Senado. A despeito de ser repórter da Rádio Senado, eu gostaria de quebrar um protocolo e fazer uma pergunta enquanto mulher preta e pesquisadora, cientista política. O Atlas da Violência do IPEA, deste ano, como bem disse a nossa colega, apresentou um arrefecimento em números absolutos do homicídio, do feminicídio. Porém, no que diz respeito ao segmento, se nós olharmos para a interseccionalidade, nós descobriremos que, entre mulheres pretas, o número aumentou. E se o número aumentou, os números eles falam por si. Se o número absoluto arrefeceu no gênero, mas quando nós olhamos detalhadamente, descobrimos que mulheres pretas continuam morrendo mais, isso já é uma denúncia por si só. E quando falamos de interseccionalidade, não há como separar um termo que já vem sendo debatido nas mais variadas áreas e ainda, infelizmente, não na legislativa, que é a decolonialização. Se nós temos uma casa majoritariamente masculina, branca e de elite, será que não está na hora de começarmos a pensar em decolonização do nosso processo legislativo? Ou nós ainda seremos os últimos a entrarem, de fato, na luta real contra o racismo? Já fomos os últimos a abolir, então também seremos os últimos a fazer uma mudança na legislação? Porque lei tem, mas se os números mostram uma realidade diferente, alguma coisa não está funcionando. Boa tarde. Na realidade, eu me chamo Antoninha Lady Jane, faço parte do NUDIV, né? Aqui do Senado. E também sou estudante de serviço social e a minha pauta de estudo é a Maria da Penha, desde 2016, por motivos profissionais e motivos pessoais que eu não venho falar aqui no momento. Eu até comentei com a minha chefe que eu tinha todas as respostas que vocês perguntaram. Eu tenho elas arquivadas, pessoal, na alma, na mente e no corpo. A minha não é tanto uma pergunta, é uma pena que os policiais que estavam aqui saíram, né? É mais um conceito. Eu acho que a principal linha do começo para a Maria da Penha funcionar a 1000% seria o acolhimento. O acolhimento familiar, o acolhimento escolar, o acolhimento judiciário, executivo, legislativo, tanto federal como municipal e estaduais. Outro foco, o acolhimento sobre as crianças. Vocês analisaram que 20 anos a Maria da Penha foi criada, 20 anos atrás, e que há 40 anos atrás já existia uma delegacia da mulher? Vocês analisaram como que está o comportamento dos homens dos últimos 10 anos? E como a internet tem impactado o nosso cotidiano feminino?
E sobre o acolhimento dos homens, existe a campanha Laço Branco, que é para impulsionar esses homens a acolher essas mulheres. Tem a campanha Agosto Lilás. A gente tem os 21 dias de ativismo. E eu fiz um trabalho, há muito tempo atrás, sobre um formulário chamado Formulário Frida. Quem é da polícia, quem é daqui, estuda Maria da Penha, sabe do que eu estou falando. É o formulário onde contém umas perguntas, onde aquela vítima que está indo registrar um boletim de ocorrência vai responder. E uma das perguntas que eu fiz questão de modificá-la, né, que eu tive autorização na época, acho que a doutora Gabi me auxiliou, que no formulário lá a pergunta estava: você acha que está sendo perseguida? E eu corrigi essa pergunta da seguinte maneira: você se sente perseguida? Você está perseguida? Porque, naquele momento, aquela mulher que está em situação de risco, de todas as formas, principalmente psicologicamente, é dessa maneira que tem que ser falada. A forma, como as pessoas tratam essa mulher, aquela mulher que precisa de acolhimento, é o início de tudo. Se ela se sente acolhida, se ela se sente protegida, onde ela foi pedir ajuda, ela vai ter coragem de ir até o fim. E aqui eu sempre falo, aonde eu faço mediação, que eu não estou promovendo um apartheid entre homens e mulheres. Eu quero que os homens entendam que eles são uma sociedade e as mulheres é o cumprimento. A gente moramos em sociedade. Respeitar os nossos limites, os nossos não. Eu amo aquele lá, o não é não, tá? Então, respeitar o não de uma mulher é o começo. Ensinar seu filho como tratar uma mulher é o começo. Ensinar o seu aluno, quando vê ele agredindo uma coleguinha, é o começo. E ajudar um colega de trabalho, quando ele cometer assédio em qualquer área que for, público ou privado, é o começo. Treinar o chefe para receber as mulheres das cotas 2% e 8% é o começo. Fazer com que essas mulheres sejam ouvidas, sem ser interrompidas. Porque, a partir do momento que você diz, eu contratei uma mulher, mas todas as vezes que ela vai dar uma opinião, você a interrompe, você está cometendo violência de novo contra ela. Você está silenciando esta mulher, esta vida. Você está silenciando mais uma Maria, uma Joana, uma Silvia. Então, para mim, não é mais uma pergunta. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando com vocês, mas é isso, a forma do acolhimento. Fazer treinamento com os policiais, porque desde o início aí me incomoda muito, todas as vezes que tem qualquer coisa que fala sobre a Maria da Penha, que a pessoa vai lá na frente e fala. A maioria das vítimas não tem um registro de ocorrência. Mas por que ela não tem um registro de ocorrência? Porque ela é desmotivada dentro das delegacias, ela é desmotivada no meio da família, ela é desmotivada no meio dos vizinhos, porque os vizinhos falam que ela é louca, que ela é mentirosa. Mas, quando a mulher é morta, executada, todo mundo vai chorar. Vai trazer de volta? Não vai. Então, ouça essas mulheres. Quando uma mulher chegar até você pedindo socorro, é porque ela já chegou, ela já esgotou todas as possibilidades dela de acerto com o parceiro, com o irmão, com o pai, com o filho, com o vizinho, com o neto, com o avô, com o amigo. Não tem mais possibilidade de conversa. Ela quer sobreviver. E essa é a minha opinião, gente. Muito obrigada. Bom, a gente já está bem adiantado o horário,
Mas, para finalizar, eu sou Estela, hoje eu estou gestora do Núcleo de Diversidade, que começou lá como comitê também, que continua existindo. Então, minha fala é bem rápida, só de agradecimento mesmo por essa mediação maravilhosa que a gente teve, por todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, seja, né, assistindo, mas as perguntas, os relatos maravilhosos que tivemos, e em especial essas mulheres que compartilharam aqui com a gente hoje, que temos a sorte não só de admirar o trabalho, mas admirar também a pessoa, né, as pessoas que são, temos a sorte de ter essa amizade também. E quero agradecer também a Natália por essa parceria, reforçar que é uma parceria do Núcleo de Diversidade com a Consultoria Legislativa. Essa ideia surgiu muito desse livro que a Natália está organizando, já dando um spoiler, né, que vai sair, né, ano que vem, mas que foi a partir daí. E nós tínhamos uma série de desafios, um tempo muito curto para poder realizar, e a Natália falou, não vamos desistir, vamos fazer. E, felizmente, foi esse sucesso de evento, a casa cheia e tantos aprendizados. Tenho certeza que a gente vai continuar transformando essa sociedade. Então, deixar esse agradecimento a todas, todos e todos que estiveram aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Bom, então, gente, encerramos o nosso evento agradecendo a presença de todos. A Estela, que coordena, né, que é a gestora do núcleo, a Coleg, nossas colegas todas da Coleg. É realmente muito interessante, assim, ver vários órgãos do Senado se reunindo para tratar desse tema, né, que até há pouco tempo era um tema muito divididinho, um aqui, outro ali, né, uma gata pintada em um lugar, a expressão é um gato pintado, né, então uma gata pintada em um lugar, uma gata pintada em outro lugar. E muito interessante também, que eu achei na plateia, né, no momento em que esteve mais cheia, mas até agora, muitos homens, né? Porque é uma luta que é da sociedade, né? A gente não vai fazer esse avanço sem os homens, né? Assim, os homens precisam saber onde estão, como se posicionam, né, e como compartilham com a gente essa luta de crescimento comum. Muito obrigada a todos quem nos acompanhou pela internet. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar as perguntas da internet, mas o programa vai ficar, essa conversa nossa vai ficar lá no site do ILB, na página do ILB, então pode ser revisto depois, né? No YouTube da TV Senado, tudo que a gente transmite, que foi transmitido também no canal da TV, né, no YouTube da TV Senado, fica lá. Acho que os documentos a gente pode ter condição de colocar também em algum repositório, deixar lá a indicação, acho que são muito interessantes. Muito obrigada a todas e a todos, e até a próxima. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Minha mãe chegou um belo dia do trabalho, não tinha mais nada dentro de casa. Meu pai esperou ela me deixar na creche, ir para o trabalho, já se relacionava com uma outra pessoa, mas como amante. Parou um caminhão, me encheu de tudo que estava dentro de casa e foi embora. Por isso que eu falo, eu tento cortar esses ciclos todos com o Cauê. Porque o pai dele não está sendo diferente. Eu vejo muitos homens covardes mesmo, porque não enfrentam a situação
que ele não iria enfrentar sozinho e nem pensam que a mulher tá enfrentando aquilo sozinho, sabe? Então, que meu filho seja um homem totalmente diferente do ciclo que a minha família, e isso eu me incluo, vem vivendo. Que ele seja responsável. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Qual a realidade das mães solo no Brasil? Quais os desafios no mercado de trabalho? E quais os pesos financeiros de chefiar um lar sem parceria parental? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Esse foi o primeiro projeto que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse
violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje, ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Um espetáculo que inova ao transformar o concerto tradicional em uma experiência sensorial que une piano, dança e teatro no mesmo palco. Conduzido por obras de grandes mestres como Debussy, Chopin e Bizet, o projeto Nuit traz uma imersão em diferentes temáticas. A música brasileira tem muito amor como tema, né? A bossa nova, quer dizer, a música brasileira só fala de amor, né? Realidade. Então eu fiz o Nuit d'Amour. Meus pensamentos se voltam para você, minha amada mortal. Ora alegres, ora tristes, esperando para saber se o destino nos ouvirá. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2028 serão registrados 53 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, na qual o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce. Agora o SUS anuncia um novo protocolo de rastreamento e quem vai conversar conosco aqui é o Dr. Gustavo Ribas, médico da Assessoria Política da Prevenção e o Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade. Uma honra estar aqui na TV Senado para falar de um tema tão relevante, tão importante e de impacto na nossa população.
Qual a importância que tem essa mudança de protocolo? Queria que o senhor falasse um pouco da história dessa doença aqui do Brasil, de como é feito o diagnóstico, o que muda agora? Nós temos, no âmbito nacional, essa incorporação do teste imunofecal, imunoquímico fecal, de extrema importância na avaliação para a pesquisa do que todos já conhecem ou já ouviram falar, do sangue oculto nas fezes, que é um método de rastreamento. É muito importante, porque ele substitui o antigo teste o imunofecal atual, ele está em substituição ao antigo teste pelo guaiaco. Pesquisa de sangue oculto. De sangue oculto, pelo guaiaco, que tinha muitas variáveis, apresentava muitas alterações e muitos falsos positivos. A pessoa tinha que colher várias vezes, várias amostras de fezes e era recomendado, não pode comer isso, não pode comer carne, não pode comer nada que tenha coloração vermelha, né? Exatamente. Tinha muita alteração e muito preparo específico para ser feito. Já o FIT, o teste imunofecal, não tem essa preparação tão específica e ele apresenta no âmbito nacional uma previsibilidade de sensibilidade e especificidade em torno de 85%, 86%, que é um bom dado. Então, ele vem para agregar na investigação, no rastreamento, é importante que se frise isso, aquelas pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum relacionados ao aparelho digestivo, às queixas gastrointestinais, principalmente intestino. Quando a gente fala do exame antigo, que era a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podemos deduzir que o sintoma, quando acontece, é sangramento, né, nas fezes. Exatamente. Identificava o sangramento. Lembrando que ele poderia gerar muitos falsos positivos por meio de uma alimentação inapropriada para aquele período do exame ou outras ações relacionadas. Mas é importante que se frise que, apesar de ser um teste mais simples, o imunofecal, ele também tem suas considerações, suas ponderações. É importante porque ele detecta a hemácia. Então, onde há hemácia nas fezes, ele vai detectar. E a hemácia pode estar presente numa doença anorretal, por exemplo, numa hemorroida, que está de difícil controle, com sangramento, ou até mesmo um sangramento digestivo alto, que pode detectar hemácias nesse conteúdo fecal. Então, é importante que o cidadão tenha essa previsibilidade de que não tenha alguma doença localizada que possa gerar o sangramento. Qual a faixa etária e o perfil das pessoas que podem ter essa doença? E como é que vem se dando a importância, se esse tipo de câncer é frequência, qual a frequência dele aqui no país? A faixa etária de rastreio que se preconiza pelo Ministério da Saúde, lembrando que o rastreio é destinado para aquela população assintomática, isto é, não apresenta sintomas. E é um rastreio que a gente busca fazer de forma organizada, isto é, o cidadão, a pessoa vai até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, ser submetida a esse teste imunofecal. A faixa etária, ela permite uma variabilidade de um controle razoável na população, que vai dos 50 aos 75 anos, que é um método importante de se avaliar. Lembrando que o câncer coloretal no país, ele é o segundo mais incidente, tanto em mulheres quanto em homens. O primeiro, obviamente, em mulheres é o câncer de mama e em homens é o câncer de próstata. Isso lembrando, sempre frisando, excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso país. Então, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em ambos os gêneros aqui no país. Qual a gravidade desse tipo de câncer? É um câncer que ele se torna de impacto assistencial, porque, infelizmente, ainda nós diagnosticamos em fase avançada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos diagnosticá-lo cada vez mais em fases precoces, em fases iniciais. Isso tem um grande impacto, porque ele proporciona uma curabilidade muito maior. Para que todos tenham a ideia, se conseguirmos identificar o câncer
coloretal em fase muito inicial, em fase precoce, nós conseguimos atingir taxas de cura que ultrapassam o índice de 90%. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. E o fato de diagnosticá-lo numa fase avançada, nós, infelizmente, nos deparamos com casos que possam se tornar mais avançados, metastáticos, e aí a possibilidade de cura, ela cai sobremaneira. Quais são os hábitos alimentares ou hábitos de vida que deixam a pessoa mais fragilizada, que possa contrair um câncer de intestino, câncer coloretal? Os hábitos relacionados a fatores de risco do câncer coloretal são o oposto dos hábitos saudáveis, que se preconiza muito, que se institui muito no nosso dia a dia e que está difundido na mídia. O principal deles é uma dieta balanceada, regrada, sem ultraprocessados, sem alimentos com processamento industrial muito alto, uma dieta que seja, como fator de risco, pobre em fibras, pobre em hidratação, em frutas, verduras. E outro fator muito preponderante é a atividade física. Hoje, a atividade física está comprovado, nós temos um trabalho publicado no Congresso Europeu o ano passado, que é claro em identificar a atividade física não só como fator protetor para as pessoas que não apresentam o câncer ainda, como fator protetor preventivo, mas ele é fator de prognóstico naqueles que já apresentam o câncer. Então, a atividade física associada a uma dieta balanceada, regrada, constituída de muitas fibras, alimentos como frutas, verduras, e controle da obesidade e do sedentarismo é fundamental. Às vezes as pessoas podem pensar que o câncer de intestino, eu posso fumar, por exemplo, eu posso beber, então álcool com certeza ele deve fragilizar o organismo, as defesas e pode favorecer o aparecimento. Mas o cigarro também é um fator de complicador, né? Sem dúvida. O cigarro aliado ao álcool. O álcool tem o seu fator causal muito importante em inúmeros tumores, inúmeros cânceres. E o tabagismo também. E ele tem, de uma certa forma, o impacto também na incidência do câncer coloretal, como outros que a gente conhece muito bem, como o pulmão, como o estômago, bexiga e toda a árvore traqueobrônquica e de cabeça e pescoço. O senhor tem uma grande experiência, o senhor é um oncologista, lida com a terapia, inclusive quando é necessário o tratamento, o senhor prescreve aqueles medicamentos bem complicados, a quimioterapia, que tem, às vezes, uma reação muito forte. E o que acontece? A perspectiva de tratamento com a quimioterapia é frequente quando é detectado o câncer de coloretal? Sem dúvida. A quimioterapia, ela é uma ferramenta de tratamento de grande importância. Só que é importante lembrarmos que, na última década, nós tivemos o grande impacto da imunoterapia. Então, a imunoterapia tem o grande papel no tratamento do câncer coloretal associado à quimioterapia no tratamento, seja o inicial ou seja já em estágios mais avançados. Então, hoje, na verdade, é uma composição de tratamento, são tratamentos multimodais, que a gente chama, múltiplas formas de tratamento, que envolvem tanto quimioterapia como imunoterapia. E, obviamente, a gente tem que diferenciar de acordo com o perfil genético, o perfil molecular daquele tumor que é expresso naquele determinado paciente. Então, nós identificamos determinadas variações, determinadas mutações genéticas que têm a sinalização para que entremos com o tratamento, seja quimioterápico, seja imunoterápico ou terapia-alvo, que é o que a gente chama com os novos anticorpos monoclonais. Então, o tratamento, hoje em dia, ele é multimodal. E no caso de cirurgia? A cirurgia, ela vem depois do tratamento quimioterápico e imunoterápico? Ou não? Muito importante a sua colocação. A cirurgia, ela tem o seu papel relevante na conduta dos pacientes oncológicos, naqueles pacientes que apresentam tumores. E aí eu volto a frisar, muito importante o diagnóstico precoce, para que tenhamos a possibilidade de cura. E a cirurgia entra justamente nesse cenário de
proporcionar a cura. Então, a cirurgia, para aqueles casos iniciais, para aqueles casos não avançados, ela tem um propósito claro, ela tem possibilidade de gerar a cura. Então, a cirurgia tem propósito curativo, sim, e faz parte do arsenal de tratamento, junto com a quimio e com a imunoterapia. E agora, a gente não quer de maneira alguma criar um clima de insegurança, mas quer chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. O que terá acontecido no caso daquela artista Preta Gil, que ela tinha todos os recursos, inclusive foi até fora do país, submeteu a vários tratamentos. E aí significa que, mesmo com muitos recursos, nem sempre é possível a cura, não? Exatamente. É a vigilância contínua, é se atentar para algum sinal ou sintoma, que agora é importante falarmos sobre, nós falávamos sobre a prevenção, sobre o FIT, o teste FIT na prevenção para aqueles assintomáticos. Mas é importante que todos tenham a clara percepção que, diante de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, em específico o intestino, que siga um acompanhamento médico. Sejam eles alguns sinais, sangramento... Mudança no ritmo da evacuação? Exatamente, mudança no ritmo intestinal, na frequência. Isto é, um hábito intestinal que até então aquela pessoa não apresentava. Houve uma mudança, ou para mais, com uma atividade mais acelerada, ou menos, com uma obstipação que a gente fala. Outros sintomas, sangramento retal, importante frisarmos, dor abdominal, dor pélvica, cólica abdominal associada ao ato evacuatório, o hábito intestinal, novamente falando, com a sua colocação, perda de peso, aí a gente já suscita já uma avaliação mais específica, porque pode nos caracterizar uma doença mais avançada, perda de peso, uma alteração abdominal com aumento de volume abdominal, um sangramento mais evidente, mais contínuo. Então, se referindo especificamente à artista, ela provavelmente teve um quadro associado e logo já procurou o atendimento. Mas, infelizmente, como eu havia falado, muitos casos já se manifestam numa fase mais avançada, numa fase que nós não temos a percepção, a proposta clara de uma curabilidade para aquele câncer. Então, vamos voltar ao passo a passo. A pessoa que vai ao rastreamento, homem e mulher nessa faixa de 50 a 75 anos, recorre ao SUS, por exemplo. Agora, o SUS vai nacionalizar, digamos assim, a partir de agosto, né? Exato. Então, a pessoa chega no consultório. Aqui no DF, no Distrito Federal, já existe desde 2020, né? Exato. Uma iniciativa aqui da unidade da federação. Qual é o passo a passo desse controle? Muito importante. Só frisando a sua colocação, aqui no DF nós temos um protocolo institucional, um protocolo definido como Protocolo de Ações Programáticas na Prevenção do Câncer Coloretal. Ele foi publicado em 2020, conforme sua menção, e ele já foi atualizado agora em 2025, que já inclui o FIT para rastreamento. Então, o passo a passo. Cidadãos, indivíduos com a idade entre 50 e 75 anos, elas têm a possibilidade de fazer o rastreamento por meio dessa nova ferramenta. É gratuito? Gratuito, a qualquer UBS, aqui no Distrito Federal ou no país, a partir de agora, qualquer UBS vai oferecer a aquisição desse teste imunoquímico fecal. Entrega o recipiente, né? O material para coleta, exato, né? O recipiente. E aí ela pode fazer como método de rastreio, lembrando novamente, a pessoa que não tem nenhum sinal ou sintoma evidente de uma doença intestinal. Isso é importante porque quando ela tem algum fator hereditário, história de câncer na família, ou algum histórico de doença inflamatória intestinal, ou presença de pólipos intestinais, ou adenoma, ela já é encaminhada para uma outra etapa de diagnóstico. Mas e aí entra o papel da colonoscopia. Exatamente, porque a detecção do pólipo depende da indicação prévia. Bom, o primeiro sinal de suspeita vem com o teste imunofecal.
Dando positivo, então, é encaminhado para fazer a colonoscopia. Exatamente. Esse é o fluxo. Dando positivo, encaminha-se para a colonoscopia. Colonoscopia, que já é um aparelho, né? Digamos assim, é um colonoscópio que é inserido, a pessoa tem que mediante sedação, né? Isso tem que ser num ambiente cirúrgico, né? No ambiente pode ser até não precisa ser num grande hospital, mas tem que ter uma presença de um anestesista e do especialista lá no diagnóstico. E aí, o que ele pode achar lá dentro? Exatamente. Essa é outra etapa do diagnóstico. Então, lembrando que pacientes vieram de um FIT positivo, né, de um teste positivo, colonoscopia, por meio de um teste endoscópico, o colonoscópio com visualização direta de todo o aparelho intestinal, principalmente intestino grosso, e é visualizado, é feito em clínicas especializadas ou em hospitais, com um acompanhamento de especialista, como o anestesista e equipe de enfermagem, e mediante qualquer alteração da parede intestinal, da mucosa do intestino, volto a frisar, a presença de pólipos, presença de adenoma, que a gente vai identificar depois com o histopatológico, que é a biópsia, que é a peça microscópica, ou outros sinais, como doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. Isso vai determinar... Que causa um sangramento também. Exatamente, né? o sangramento. Tem que saber por que sangrou. Então vai procurar. Esse é o caminho. O porquê que sangrou, o que levou ao sangramento e esse é o fluxo que leva ao diagnóstico. Se é alguma importante. lesão que é sinal de um possível câncer, pode ser até retirado lá na colonoscopia. Né? Exatamente. O pólipo, a presença de pólipo na parede intestinal é sinônimo de ressecção. Isto é, retirada. Se retira o pólipo, corta, cauteriza e encaminha para análise... análise química, histológica. Histológica, análise de material saber qual biológico. A natureza ali. Bom, aí nesse caso, no caso que dá positivo alguma lesão, já se constata o câncer coloretal, qual é o passo? Na positividade, encaminha-se para o especialista, que é o proctologista, para avaliar todo o contexto daquela doença que se apresentou. Se a lesão é localizada, se a lesão tem características de invasão da parede, do órgão, né, do intestino, se já tem outros sinais que o paciente possa perceber, ou alteração na cavidade abdominal, ou linfonodos inguinais, que são os gânglios, né, que a gente avalia. E, a partir desse momento que se faz o diagnóstico do câncer coloretal, a abordagem, isso é muito importante que enfatizemos para todo cidadão, toda a população. A abordagem, ela passa a ser multidisciplinar. Então, o paciente vai ser avaliado pelo proctologista, depois pelo oncologista, depois vai, como o senhor muito bem mencionou, o cirurgião oncológico, para avaliar a possibilidade de uma proposta curativa cirúrgica. É avaliado dentro de um contexto de uma unidade que é de alta complexidade, que tenha o oncologista, o proctologista, o radioterapeuta, eventualmente, o cirurgião oncológico e toda a equipe de enfermagem e toda a equipe focada no atendimento desse paciente. Ou seja, o câncer que antes era considerado o diagnóstico de câncer, não, era quase que uma sentença de morte, digamos assim. Mas hoje, vários tipos de câncer são detectados e tratados. Mudou completamente esse conceito. Né? Esse conceito, esse pensamento é totalmente proscrito. Tem cura. Tem cura. Tem possibilidade de tratamento. Por isso que a gente enfatiza que taxas giram em torno de 90% de cura quando a gente faz o diagnóstico precoce. Quando a lesão é muito inicial, muito incipiente, muito precoce, que é fácil de retirar, por meio até mesmo de procedimentos endoscópicos ou até mesmo uma cirurgia. Então, o conceito de que não há cura para o câncer e que é uma sentença de morte, ele está totalmente afastado. Mesmo em casos que são de difícil detecção, né? Mas o que isso, de uma maneira geral, para a saúde da população dessa faixa etária de 50 a 75 anos, vai representar, em termos macro, falando assim? Extrema importância é
a cultura da prevenção, a cultura da conscientização de que hábitos saudáveis promovem saúde. Hábitos saudáveis evitam o câncer. Como já mencionamos, atividade física regular, se tem um cálculo de que precisamos ter ao menos 150 horas semanais de atividade física, uma dieta regrada, 150 pobre. Minutos. Exato. Dentro de um período de uma semana, né? Que daria em média de 30 minutos por semana, uma caminhada rápida. Por dia, por 5 dias. Exato. Atividade física é muito regular, ligada a alimentos saudáveis, não consumo de ultraprocessados, do álcool, do controle do peso, do sedentarismo e do tabagismo. Isso é muito importante. Dados mundiais apontam que cânceres são preveníveis em até 40% dos casos, isto é, nós podemos evitar os cânceres em até 40% dos casos com medidas saudáveis de promoção de saúde. Em termos de percentual de cura, o que é a imunoterapia que foi recentemente introduzida? É uma medicação que faz com que as próprias células do corpo, o sistema imunológico, reaja especificamente àquele tipo de câncer, né? O que em termos do câncer coloretal, a entrada da imunoterapia junto com a quimioterapia possibilitou maior índice de cura? A imunoterapia proporciona maior índice de cura e controle da doença naquelas atividades da doença que são mais avançadas, naqueles cânceres mais avançados. Então, o impacto da imunoterapia é muito importante no ganho de sobrevida e principalmente em qualidade de vida. E é muito variável de tumores para tumores, mas ela impactou na ordem de 30% a 35% um ganho de sobrevida e de controle de qualidade de vida para esses pacientes que eles levam uma vida completamente normal. Então, é um grande incremento a imunoterapia nesse cenário que precisamos controlar a doença. Eu queria lhe pedir que o senhor desse um recado naquela câmera ali para as pessoas que têm de 50 a 75 anos que busquem fazer a prevenção do câncer coloretal. Exatamente. Nessa faixa etária de 50 a 75 anos, as UBSs estão de portas abertas para recebê-los, para que se realize o teste imunofecal para a detecção de sangue oculto. É um método de rastreio, lembrando que não se tem, para que aqueles cidadãos que não tenham sintomas, sinais ou sintomas evidentes de doença. Ele tem esse teste tem uma sensibilidade de 85% a 86% e ele é muito importante na detecção de sangue para que tenhamos cada vez mais um diagnóstico precoce dessa doença que é tão impactante e é a segunda mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, excetuando o câncer de pele. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero convidá-lo, que o senhor volte outras vezes aqui, Cidadania. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para temas tão importantes quanto esse. Um abraço a todos. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada.
História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Foi ontem? Foi antes de ontem. Tava vindo Ela um presenciou. ônibus. Aí o homem viu ela com o braço feito a pintura e falou assim: ah, aquela mulher, aquela moça ali é indígena? Eu falei assim, sim, por quê? É índia, né? Ele falou. Não, é indígena. Aí ele foi e eu falei sim, por quê? Ele falou assim, deu pra perceber pelas tatuagens. Aí eu olhei assim pra ele assim, com a cara assim, tatuagem. O homem veio me insultando até eu descer aqui. Veio, como chegou do lado de outra pessoa que não conhecia, começou a falar assim, aquela mulher ali indígena ali, aquela moça ali. Era que não sei índia o que ele lá. falava. Veio. Olha só, olha, tá vendo ali, olha aí. Diz que é índia de verdade. Olha aí, olha que índia. Onde é essa tribo? Falando alto dentro do ônibus. Aí ele falou assim, essa índia aí, que me deram uma índia dessa. Até eu descer, né? Qual a realidade das mães solo no Brasil? Quais os desafios no mercado de trabalho? E quais os pesos financeiros de chefiar um lar sem parceria parental? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e o assunto deste Agenda Econômica é o tarifaço de Trump e suas armadilhas. Em abril de 2025, o presidente estadunidense decretou guerra comercial ao Brasil, impondo tarifas extras de até 50% do valor de venda dos produtos. Agora, Trump voltou à carga com novos tributos, que podem chegar a 37,5%, acima do que já vigora. Nos dois momentos, ele misturou questões políticas, como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a regulamentação das plataformas digitais e o PIX, com questões estritamente econômicas,
como tarifas que poderiam prejudicar os Estados Unidos e a ampliação do mercado brasileiro a produtos de seu país. Como política e economia são apenas dois lados da mesma moeda, nesta agenda econômica nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, Carlos Pio. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. Um prazer. Bom, a agenda econômica também é agenda política, né? Tá certo? São os dois lados mesmo da mesma moeda, né? Não tenha dúvidas. A política e a economia andam juntos em várias questões. Agora, então, já que a gente puxa por aí, lá em 2025 o presidente Trump impôs tarifas não só ao Brasil, mas quase que foi uma guerra comercial contra o mundo, né? Tanto que depois ele foi voltando. Mas agora reforça contra o Brasil, alegando também questões econômicas, mas também questões políticas. Como é que você vê, neste momento, essa mistura tão ampla entre os dois temas, né? No momento mundial e brasileiro, especialmente importante, né? Porque a gente tem questões de governo aqui e questões de governo lá, né? Períodos eleitorais próximos. Como é que você vê essa questão neste momento? Olha, eu acho que as duas questões estão unidas pelo fato de que Trump segue uma visão de política econômica que tarifas são não só a palavra mais bonita da língua inglesa para ele, mas também o principal instrumento de política econômica para gerar resultados que só na cabeça dele funcionam. Então, as alegações são utilizadas simplesmente como subterfúgios para fazer o que ele já queria fazer em primeiro lugar. Lembrando que, em fevereiro, a Suprema Corte americana tomou a decisão de decretar a inconstitucionalidade do instrumento que ele havia usado no ano passado para elevar as tarifas, como você bem disse, contra o resto do mundo, para um patamar mínimo de 10%, lembrando que em muitos casos a tarifa média americana era de 2%, então ele levou no mínimo a 10%, um crescimento de mais de 4 vezes. E, como foi julgado inconstitucional, ele teve que encontrar um outro instrumento. O instrumento que ele encontrou é um instrumento da retaliação. E, para isso, precisa ter uma investigação, por mais que ela não envolva um processo judicial e investigativo muito profundo. Então, de novo, a justificativa política são justificativas para fazer o que ele já queria fazer. Professor, é uma coisa bastante voluntarista isso, né? Só para a gente deixar mais claro, talvez, para a nossa audiência, vou colocar aqui na tela, as alegações, e aqui são as alegações, são formais, né? Eles apresentaram realmente isso a partir desse processo, eles apresentaram essas alegações, né? Que nós temos prática de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico que prejudicam os Estados Unidos, e aí que a gente está falando do PIX, né? O nome bonito para dizer, olha, o PIX está dando problema para os cartões de crédito, regulação das plataformas digitais, que é uma questão de cada país realmente, tarifas preferenciais injustas, que seria em favor de México e Índia, maior acesso ao mercado de etanol, é uma questão realmente bastante mais estritamente econômica, desmatamento ilegal e trabalho escravo. São só subterfúgios? É só uma desculpa esfarrapada, como se diz? Veja bem, eu acho que no momento elas servem a esse propósito. Cada uma delas tem um sentido potencialmente econômico. Todas elas fizeram parte, em algum momento, de temas de pressão americana em diferentes governos sobre o Brasil. Pega, por exemplo, a tarifa do etanol, ou pega, por exemplo, a discussão sobre trabalho análogo à escravidão ou trabalho forçado, né? Foram temas que, em diferentes momentos, historicamente, serviram como formas dos Estados Unidos pressionarem, mas não para justificar a elevação de tarifas nos patamares que foram colocados. Então, preciso levar em consideração isso. Trump queria fazer a elevação das tarifas, ele buscou uma série de justificativas, algumas das quais têm evidências empíricas de que fazem sentido. De novo, o caso do etanol. O Brasil já taxou num nível mais baixo e passou a taxar num nível mais elevado. Faz sentido questionar que a gente tenha tarifas preferenciais para outros países mais baixas do que para importações americanas. Mas, de novo, neste atual contexto, isso foi feito para angariar o maior nível de apoio retórico para a tomada de uma decisão que ele já sabia qual era que ia tomar. Agora, como é que é isso? Qual o impacto disso, se a gente pensasse assim, pelo lado
dos Estados Unidos, qual seria o impacto positivo disso na economia dos Estados Unidos? Depois a gente vai falar dos impactos da economia brasileira, mas é tão estranho a gente ver essa tomada de decisão que a gente fica pensando, será que isso realmente trará algum benefício à economia dos Estados Unidos? Veja, Antônio, a pergunta é ótima. O Trump pensa como um político brasileiro e como um ministro da Economia do Brasil tradicional. Ele pensa que protecionismo comercial gera crescimento econômico, investimento no país, redução do desemprego, investimento estrangeiro no país. Não é muito diferente do que o Brasil faz há mais de 70 anos no que a gente chama de política industrial, políticas direcionadas ao setor produtor de manufaturas. Não é muito diferente, as justificativas não são diferentes. E o Brasil faz isso recorrentemente. Estamos fazendo uma nova rodada de política industrial no atual contexto econômico, né? Então, não é diferente. Essas são as justificativas alegadas. Agora, o Brasil é o melhor exemplo, talvez, de que medidas como essa e o uso do protecionismo de uma maneira tão elevada não gera os resultados que políticos como Trump e políticos brasileiros justificaram para a adoção desse protecionismo. Então, não é muito diferente. Eu costumo dizer que o Trump está tornando a política comercial americana mais parecida com a política comercial brasileira, quando, na verdade, a influência deveria ser o contrário. Nós, no Brasil, deveríamos nos espelhar na política que os Estados Unidos seguiram no pós-Segunda Guerra, que foi uma política de abrir a própria economia para o mundo e deixar que aqui os investimentos fossem realizados nos setores mais lucrativos, que empregam as pessoas com as qualificações necessárias para gerar exportações competitivas. Agora, essa política que eles seguiram lá, ela não foi de abertura total, ela, de certa forma, não levou a um certo processo de desindustrialização da economia estadunidense, até porque eles migraram seus parques industriais para a Ásia de uma forma mais ampla, e gerou o problema que hoje eles estão vivendo? Olha, os problemas que eles estão vivendo têm a ver com a combinação entre os efeitos econômicos da abertura e a falta de políticas sociais que efetivamente promovam o treinamento e a qualificação de trabalhadores de todos os setores econômicos. A abertura gera desindustrialização, mas o protecionismo também ele gera menos investimento na economia como um todo e no setor industrial. De novo, o Brasil está sofrendo um processo que muitos críticos chamam de desindustrialização e a gente tem uma das economias mais fechadas do mundo. É natural no século XX e no século XXI que as economias deixaram de ser agrícolas do ponto de vista do grosso do emprego para se tornar, em primeiro momento, economias industriais e depois economia de serviços. Serviços são mais de 70% do PIB, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Diferente da gente, eles têm serviços que eles conseguem exportar. A gente exporta, no nosso caso, ainda muito pouco em comparação com o que a gente poderia. Mesmo assim, no agronegócio, a gente exporta muitos serviços embutidos, por exemplo, na logística necessária para exportar minérios, para exportar o que a gente chama de commodities, e nada disso é um problema. A importância do desenvolvimento econômico é que haja uma sinalização para o investimento ser alocado nos setores mais lucrativos da economia. Não interessa quais sejam esses setores. Se é produzindo produtos primários, produtos industriais ou serviços, isso não é um problema, desde que sejam setores mais lucrativos. Significa dizer que eles têm mais condições de pagar salários melhores, de empregar mais gente, de crescer com os seus próprios recursos, tanto lá quanto aqui. Então, para a gente entender um pouco isso, o Trump não está tão louco assim quando ele faz toda essa confusão de tarifas, primeiro em 2025, que foi contra o mundo todo, e agora contra o Brasil. Do ponto de vista, se o senhor fosse um consultor do governo dos Estados Unidos, do ponto de vista deles, então agora, ele está certo ou está errado? Olha, eu já fui consultor de ministro da Economia do Brasil e eu teria dito para ele, você está completamente errado. O caminho é abrir e manter aberta a economia americana e a economia brasileira. Mas nós precisamos ter outras políticas de cunho mais social para minimizar e eliminar os efeitos negativos
que a abertura provoca em algumas regiões do país para alguns setores da sociedade. Então, a gente precisa efetivamente ter o cuidado, a atenção para beneficiar os setores e os grupos mais frágeis da sociedade, especialmente aqueles que forem afetados negativos por uma política de mais integração à economia global. Então, eu diria que ele está errado, como nós também estamos errados. Nós precisamos ter uma economia mais dinâmica, mais integrada ao resto do mundo, mas com um colchão social que efetivamente promova o aumento das capacidades, das qualidades, da produtividade dos trabalhadores em toda a economia. Que é o problema que ele está tentando resolver lá, o empobrecimento da sociedade estadunidense. Eu acho que ele não está tentando, ele deveria estar tentando com mais avidez. Esse é um problema do jogo político americano. Os democratas, que tradicionalmente são defensores de mais políticas sociais, mudaram sua agenda para uma agenda talvez mais identitária e deixando o trabalhador de menor qualificação ou o trabalhador em setores e regiões que são mais afetadas pela globalização, mais desprovidos desse estímulo para se qualificar. E os republicanos, tradicionalmente, não são favoráveis a políticas sociais, são favoráveis a políticas muito conservadoras do ponto de vista econômico, que são de reduzir tributos, de uma maneira geral, sobre as empresas e não sobre os trabalhadores. Então, acho que o dilema americano é muito profundo, porque eles não têm uma dinâmica política que aponte para a necessidade do que seria a correção necessária, que são políticas sociais direcionadas aos grupos mais frágeis nas regiões mais frágeis do país, voltadas ao aumento da capacidade dessas pessoas. Sim, porque eles já reduziram os tributos das empresas, já aumentaram o tributo em cima dos trabalhadores, então essa parte aí já foi feita. Fizeram na direção equivocada. A gente tem aqui, para a gente continuar a nossa conversa nessa questão das tarifas, um pouco do que é o comércio Brasil e Estados Unidos. Eu peguei 2024 e 2025, mas também o primeiro semestre de 2026, apesar de não ser um bom parâmetro de comparação pelos outros 2 anos completos. Lá atrás, em 2025, ele usou como desculpa de que o Brasil tinha um superávit fantástico sobre os Estados Unidos, e isso está provado que não é verdade, né? Eles mesmos já perceberam. A gente teve em 2024 exportação recorde de 40,4 bilhões, mas a importação foi maior, né? É o que o Brasil exporta que o Brasil importa. 2025, por conta das tarifas, a gente já teve uma queda, nas exportações e um aumento na importação. E 2026 não dá para dizer ainda o que é, porque a exportação está acima de importação, mas tem ainda todo o segundo semestre para acontecer. E isso é o padrão, né? O Brasil sempre importou mais dos Estados Unidos nos últimos 10 anos do que exportou. Isso não é um problema em si. Você tem toda a razão que isso foi um erro e, de novo, utilizado, seja por ignorância, seja por má intenção, um erro da justificativa que foi dada em abril para elevar tarifas contra o Brasil, especialmente a partir de julho, quando eles acresceram a tarifa anunciada de 10%, aqueles 40% adicionais. Né? Sim, que chegou nos 50%. Que chegou nos 50%, chegou nos 50% para uma parte das exportações brasileiras, em torno de 30% das exportações, mas se construíram muitas exceções. Naquele momento, 700 e tantos itens, hoje já chega a 2.100 itens. Né? Então, mais de 55% das exportações brasileiras não são taxadas de maneira nenhuma quando entram nos Estados Unidos. Agora, mas efetivamente a gente tem um déficit, o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, né? E isso não é um problema, obviamente, para os Estados Unidos, mas tampouco deve ser visto como um problema para o Brasil. A gente importa mais porque faz sentido importar produtos mais baratos e de melhor qualidade do que custaria a gente produzir internamente. Isso vale para eles e vale para a gente também. O Brasil fez uma justificativa técnica na consulta sobre a retaliação da 301, que saiu no dia 22 de julho, ele fez um argumento técnico que deveria ser, que está corretíssimo, deveria ser tão correto que ele deveria ser aplicado à política econômica brasileira também. E assim a gente teria uma política comercial que favorecesse um crescimento sustentado, seja do ponto de vista econômico, do dinamismo, da inovação, seja do ponto de vista social.
Agora, eles não deixaram tarifas, né, nos produtos que eles, de fato, não são competitivos e que eles precisam de nós, principalmente os produtos mais ligados ao extrativismo ou ao agronegócio, né, minérios, a nossa proteína animal. A nossa lista industrial é muito pequena e a gente importa produtos industrializados. Isso não é um problema para o Brasil? Você acha que não é um problema? Nenhum problema. Quer dizer, veja bem, tudo que eles importam do Brasil, numa economia bastante aberta, que era o que existia até abril do ano passado, é porque as pessoas nos Estados Unidos e as empresas americanas achavam que era o mais vantajoso que eles conseguiam comprar do mundo. E compravam e compram tanto produtos do agro quanto produtos manufaturados. O que está equivocado no Trump, que está equivocado no Brasil também, é proibir, reduzir a liberdade das empresas importarem o que elas quiserem. Porque a importação do que elas quiserem fomenta custos mais baixos e mais investimentos no próprio país. Se as empresas de aviação, por exemplo, nos Estados Unidos, não pudessem importar partes, peças e componentes de aviação que importam aqui do Brasil, que importam do Brasil, ou motores que importam do Brasil para industriais, a produção industrial nos Estados Unidos ficaria mais cara, teria menos venda, menos investimento, do mesmo jeito que ocorre no Brasil. Ao ter alíquotas e barreiras não tarifárias muito altas contra importações do resto do mundo, a gente acaba tendo mais custos, menos investimento, menos emprego, menos dinamismo, menos crescimento econômico com inclusão social. Para tentar ajudar um pouco, né, todo esses setores que foram de alguma forma prejudicados por essas tarifas, o governo federal reeditou um novo plano de apoio, como foi feito lá em 2025 também, né? E aí são financiamentos subsidiados, tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e ele atende essas indústrias penalizadas nesse processo atual, também setores estratégicos, como os minerais críticos, e entrou aí indústrias ou setores atingidos por conflitos logísticos no Golfo Pérsico. Você acha que essa proposta de financiamento subsidiado do governo federal para as indústrias eventualmente atingidas, ela pode minimizar os problemas internamente para o Brasil? Olha, todo mundo que recebe subsídio gosta do subsídio. Eu não estou dizendo que o governo brasileiro não deveria fazer alguma política para minimizar, mitigar os efeitos negativos na nossa economia. Mas esse tipo de política já foi lançado no passado. É a tônica do que a gente chama de política industrial no Brasil, que é distribuir recurso escasso para quem consegue pressionar os governantes. Eu estive no governo, sofri muitas dessas pressões. E aí cabe ao governo dizer o que ele quer fazer com essas medidas. Não tem nada aí que efetivamente direcione a economia brasileira para ter mais integração com o mundo, ter mais produtividade, mais inovação, mais dinamismo e melhor inclusão social, que é o que a gente precisa. Tem aí uma resposta que atende aos interesses dos lobistas das indústrias que exportam para os Estados Unidos, e é importante notar que também não exportam para os Estados Unidos e vão se beneficiar disso. Que é essa turma que foi atingida pela Guerra do Golfo. É todo mundo que conseguir ter um bom escritório de lobby em Brasília e conseguir falar aos ouvidos dos governantes. Agora, como é que esse dinheiro sendo financiado, sendo entregue pelo governo a vários setores econômicos, ele poderia ter garantias de que ele vai ser bem aplicado e de que ele vai fazer o que ele precisa fazer? As coisas que você listou, que é gerar bem-estar, aumentar emprego. Como é que se faz isso para que o setor industrial brasileiro não só pegue esse dinheiro, mas retribua de alguma forma para a sociedade? Olha, eu acho, veja, essa transferir dinheiro para empresas. Vamos tirar o contexto drástico do tarifácio americano. Transferir dinheiro subsidiado para a empresa é a pior alternativa de uso dos recursos do orçamento. O melhor de tudo, e essa é uma política muito conservadora, que junta, de novo, mais uma vez, de maneira perversa, a nossa estratégia preferencial
de fazer política econômica com a dos republicanos nos Estados Unidos. É melhorar a vida das empresas. É a melhor alternativa para gerar uma economia dinâmica, com menos pobreza, zero indigência, mais dinamismo, é reforçar as qualificações dos trabalhadores. E isso está totalmente ausente. A gente precisa aumentar a produtividade da economia como um todo e não ficar escolhendo setores. De novo, esse é um momento de emergência, mas de uma maneira geral, a gente não deve escolher setores por nenhuma razão. A gente deve focar no que nos faz brasileiros. E o que nos faz brasileiros é que nós todos somos trabalhadores e alguns têm muitos privilégios e outros têm menos privilégios. Uns são mais atendidos pela política governamental e outros menos. Então, a gente deveria ter mais ênfase na formação de capital humano, na capacidade dos trabalhadores gerarem mais riqueza e não garantindo recursos subsidiados para empresas específicas escolhidas. O que fazer, então, neste momento, com essas empresas que estão aí sob um certo cerco? O que a gente faz com os trabalhadores que estão desempregados? Essa deveria ser a preocupação. As empresas vivem num mundo de muita competição, de muito dinamismo tecnológico, de muitos problemas geopolíticos. Mas as empresas estão muito melhor capacitadas para lidar com essas vulnerabilidades do que as pessoas nas regiões mais pobres do país. Então, como política de longo prazo, a gente precisa redirecionar as nossas preocupações para a formação de capital humano. O que fazer com essas empresas? Veja, elas estão no mercado sofrendo as consequências. Elas têm que fazer rodadas de negócio, elas têm que buscar novos... Na verdade, nunca deveriam ter parado. E não é culpa delas. Veja, são empresas competitivas que vendem produtos com diferentes níveis de sofisticação para a economia onde a concorrência é mais alta do planeta. Elas são boas empresas. Elas conseguem se redirecionar para outros mercados. A ênfase nesse sentido tem que ser muito mais de colocar a diplomacia a favor de abrir mercados dos outros países do que propriamente de garantir que essas empresas não vão sofrer as consequências econômico-financeiras de uma decisão, talvez estapafúrdia, de um forte parceiro comercial do Brasil. Infelizmente, a decisão estapafúrdia foi tomada, tem impacto econômico, mas o melhor dos mundos é direcionar a energia criativa das empresas para abrir mercados dos outros países. Então, a gente tem aqui, o que o senhor recomendaria? Seguir negociando com os Estados Unidos, o governo diz que segue negociando, recorrer ao OMC, já recorreu, aplicar a lei de reciprocidade, você acha possível? E essa ampliação, seria aí os nossos outros mercados, BRICS, União Europeia? Não, acho que a gente tem que continuar seguir negociando com os Estados Unidos e, sem dúvida, não estamos fazendo uma negociação muito forte do ponto de vista governo a governo. Talvez quando passar o governo Trump, ou quando passar o período eleitoral no Brasil, surjam novas oportunidades para negociação, mas não tem que fechar a porta. Aplicar a lei de reciprocidade só se for uma coisa muito pontual, que tenha como propósito dar um chute na canela de algum político específico nos Estados Unidos que tenha apoiado essas medidas contra o Brasil. Recorrer ao OMC, a OMC está paralisada há muito tempo, tem que recorrer, mas é uma coisa retórica. E ampliar o comércio com os outros parceiros de qualquer lugar do planeta, em qualquer setor. Acabar com o nosso preconceito, seja do público em geral, seja da imprensa, seja do governo, contra a exportação de produtos do agronegócio. São os setores, são os produtos mais lucrativos de se produzir no Brasil. Melhorar a infraestrutura, um monte de dever de casa, Antônia, que a gente tem que fazer. E tem que fazer, de novo, com essa preocupação de aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro em todo o território nacional e dar os colchões sociais necessários para estimular que esse aumento de qualificação ocorra na atual geração de trabalhadores e nas próximas gerações. Então, melhor educação, melhor saúde, certamente a infraestrutura também melhora nessa direção, e tudo isso que nos permita produzir, empregar mais gente produzindo no setor em que essas pessoas possam, não escolher setor, e vender para o resto do mundo sem discriminação.
O Brasil poderia deixar, se for o caso, achar tantos parceiros que não precisasse mais vender e nem comprar dos Estados Unidos? Não, de jeito nenhum. A gente tem que comprar e vender muito para os Estados Unidos. A posição dos Estados Unidos como maior comprador do Brasil já foi perdida. Era assim até o crescimento vertiginoso da China a partir do século XXI. A gente tem que vender mais e mais para os Estados Unidos, assim como a gente tem que vender mais e mais para todos os outros países do planeta. Esse é um trabalho de caixeiro viajante das empresas, elas próprias, dos setores empresariais. Bota esse lobby todo para ir abrir mercados e bota os negociadores brasileiros para irem em apoio a essas iniciativas. Então, ia abrindo, o Trump reclamou das tarifas preferenciais que nós temos, por exemplo, contra a Índia, ou a favor da Índia. E do e a Índia é talvez o país que tem um novo potencial de crescimento, uma nova, entre aspas, uma nova China, inclusive mais populosa, que precisa comprar e consumir mais proteína. Então, a gente tem que ir lá e vender mais para a Índia. Para isso, a gente precisa ter mais e mais acordos comerciais. Então, vamos botar os nossos diplomatas, os nossos negociadores dos diversos ministérios nessa tarefa de abrir mercados, reduzindo primordialmente a abertura, o protecionismo que o Brasil impõe às suas próprias importações. Professor Carlos Pio, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Tem uma lição de casa grande aí, né? Prazer todo meu. Até o próximo programa. Até mais. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site do senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você tem que dar uma moradia para essa pessoa permanente, individual, e a partir da moradia você tratar aquilo que prega a política nacional. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi.
Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Presidentes do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral destacam a segurança da urna eletrônica. Lei Maria da Penha, que garantiu medidas protetivas para mulheres e punição rigorosa para agressores, completa 20 anos. Comissão discutiu as barreiras impostas pela União Europeia à carne brasileira. E você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. A Lei Maria da Penha está completando 20 anos. A legislação se destaca pela garantia de medidas protetivas para as vítimas de violência. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida. E elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos, mas tão danosos quanto, são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo
E eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada, e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar é do vicaricídio, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor, de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. O prédio do Congresso Nacional está iluminado de roxo em alusão à Lei Maria da Penha. A iniciativa faz parte do programa Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. Agosto é o mês em que o lilás ganha um significado maior, o de lembrar que toda mulher tem direito a viver sem medo e sem violência. Criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a campanha Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. Quais são as portas de entrada, para ela poder pedir ajuda? Nós temos as delegacias de polícia, a Casa da Mulher Brasileira, os comitês das mulheres, os CEANs, que é os Centros de Atendimento Especializado às Mulheres, porque esses locais, muito embora eles não vão registrar a ocorrência, mas muitas vezes eles vão esclarecer a violência, para que ela possa, de fato, procurar essa ajuda e fazer o registro policial, que é quando ela vai ter acesso ao sistema de justiça. Apesar dos avanços na legislação, a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Pesquisa do Data Senado de 2025, que ouviu cerca de 21 mil mulheres, mostra que 3 a cada 10 mulheres relataram ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. E 34% foram vítimas nos últimos 12 meses. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Segundo o levantamento, aumentou a busca por ajuda. 58% recorreram à família, 53% à igreja e 28% procuraram delegacias da mulher. Mas 5% não tomaram nenhuma atitude. As vítimas podem buscar ajuda ligando para o número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190, da Polícia Militar. E qualquer pessoa pode denunciar as agressões nos mesmos canais, de forma anônima e gratuita durante 24 horas. Em apoio à campanha, o Congresso Nacional iluminou a fachada na cor lilás, reforçando a mensagem de conscientização, acolhimento e combate à violência contra a mulher. E para debater os avanços e desafios nesses 20 anos da Lei Maria da Penha, o Senado reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil no Interleges. A Lei Maria da Penha representa um marco na proteção às mulheres brasileiras há quase 2 décadas e é o símbolo da luta por justiça da farmacêutica cearense Maria da Penha, após sobreviver a 2 tentativas de feminicídio por parte do ex-marido colombiano. A legislação fortaleceu o combate à violência doméstica e familiar e ampliou a rede de proteção às vítimas. Para refletir sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem, o Senado realizou o evento Diálogo sobre a Lei Maria da Penha, 20 anos de avanços e desafios, reunindo especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil. A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional que reforça a importância da denúncia, do enfrentamento e da prevenção da violência contra a mulher. O encontro convida a sociedade a refletir sobre o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais seguro para as mulheres. Toda a sociedade
sociedade pode fazer isso pelas mulheres que sofrem violência, denunciando muitas vezes, apoiando, acolhendo, mostrando a elas que elas não estão sozinhas. Porque muitas dessas mulheres sentem esse peso da solidão. É preciso que as pessoas compreendam que todos são iguais. É preciso que as pessoas tomem conhecimento da importância de preservar os direitos humanos das mulheres e de todas as pessoas, né? E que é inadmissível qualquer ato de violência. O debate foi dividido em 2 blocos temáticos: o fortalecimento da proteção legal e da autonomia das mulheres e o aperfeiçoamento das políticas públicas, do sistema de justiça e das estratégias de prevenção para romper o ciclo da violência. Nós temos ainda desafios que são persistentes. Os índices de violência contra a mulher continuam altos e a gente tem que enfrentar esse fenômeno que é endêmico. Diante disso, a gente percebe que o debate deve continuar e deve ser aprofundado. Nós temos ainda muito o que se fazer, pois a resposta da lei não pode ser unicamente, como a gente está dizendo, a punição do agressor. Nós precisamos pensar em medidas estruturantes. Daqui a 20 anos, nós possamos viver uma sociedade com muito menos violência ou com nenhuma violência, porque foi assim que há muito tempo atrás os nossos antepassados resolveram viver em sociedade, para que eles pudessem viver com mais respeito, com mais segurança, com mais previsibilidade. Uma exposição com a história do processo eleitoral no Brasil poderá ser visitada aqui no Senado até o dia 21 de agosto. A cerimônia de abertura da exposição contou com a presença do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e de integrantes da Corte Eleitoral, que foram recebidos pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. A exposição O Caminho do Voto reúne equipamentos, documentos e recursos interativos e resgata a evolução histórica do processo de votação. A exposição apresenta todo o processo eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento, os testes dos equipamentos, até a votação, apuração e a totalização dos votos. A ideia é mostrar justamente como funciona todo esse processo que envolve segurança, auditoria e fiscalização, que buscam garantir a integridade da urna eletrônica. Os presidentes do TSE e do Senado reforçaram a segurança das urnas. Essa transformação, reitero, teve origem em um amplo processo de construção coletiva, protagonizado pelo Congresso Nacional. Ao editar o marco legal que autorizou a informatização das eleições, o Legislativo conferiu legitimidade democrática e segurança jurídica para que a Justiça Eleitoral pudesse desenvolver um sistema destinado a encerrar a morosidade da apuração. O sistema eletrônico de votação constitui uma política de Estado, edificada ao longo de décadas, sob constantes aperfeiçoamentos legislativos, técnicos e administrativos. Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições é um compromisso permanente da República. Esta iniciativa é exaltar o papel de um sistema eletrônico reconhecido internacionalmente, que é o sistema de votação nas urnas eletrônicas do Brasil. É preciso que o povo conheça o processo, entenda o processo e, acima de tudo, confie no processo. Essa é exatamente a missão da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Temos um dos processos eleitorais mais confiáveis do mundo, se não for o mais confiável. Precisamos disseminar entre as brasileiras e os brasileiros esta convicção, esta certeza e, acima de tudo, presidente Cássio, esse orgulho. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na condição de suplente da senadora Ana Paula Lobato, também do PSB. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na sala de audiências da presidência do Senado. A senadora Leila Barros representou o presidente Davi Alcolumbre e deu posse a Lurdinha. Maria de Lourdes Pereira é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. Lurdinha foi vereadora do município de Coroatá e presidente da Câmara Municipal,
com vários mandatos exercidos na cidade. Depois de prestar o compromisso regimental, Lurdinha prometeu atuar em defesa do Maranhão, no fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação. Também defendeu a presença das mulheres em espaços de decisão. Recebo esta missão com profunda gratidão e, sobretudo, com grande senso de responsabilidade. Venho de Coroatá e trago comigo a experiência de quem aprendeu a fazer política perto das pessoas, ouvindo as comunidades, os vereadores, os prefeitos e as famílias que todos os dias procuram o poder público em busca de respostas. Quero contribuir para a continuidade de uma atuação firme em defesa do nosso Estado. Serei uma voz de Coroatá, da região central e de todo o povo maranhense. Muito obrigada. As condições de trabalho dos agentes de saúde que atuam em territórios indígenas foi discutida na Comissão de Direitos Humanos. Dificuldades de acesso às localidades, de comunicação, falta de estrutura, de remédios e de condições de segurança. É a realidade dos agentes de saúde que trabalham em áreas indígenas no Brasil. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, representantes dos trabalhadores de todas as regiões do país falaram dos desafios diários que eles enfrentam. Onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física. Nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde, Yanomami, Giovanni Yanomami. Um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área. Exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque ela não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. Dificuldades que prejudicam o atendimento e também afetam a vida familiar e a saúde física e mental dos agentes. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico. Os representantes dos trabalhadores apontaram a necessidade de valorizar esses profissionais. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso. A satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais a pessoa chega com tratamento diferente, é mais meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. Em reunião na Comissão de Relações Exteriores, representantes de diversos setores da economia trataram das barreiras à carne brasileira impostas pela União Europeia.
O grupo de trabalho sobre o acordo Mercosul-União Europeia foi criado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. A reunião desta terça-feira teve como objetivo ampliar a articulação para enfrentar as barreiras da União Europeia à carne brasileira, além de aproximar os ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e manter a agenda com o setor produtivo para planejar as próximas negociações com o bloco europeu. Os principais encaminhamentos definidos no encontro foram reunir o novo embaixador da União Europeia no Brasil com representantes do setor produtivo e manter uma agenda permanente de reuniões com a iniciativa privada. A reunião aconteceu há um mês da entrada em vigor das novas regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Setores que, porventura, venham a se sentir prejudicados, nos acionam, que nós iremos promover debates dessa natureza. Integrantes do governo, integrantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, setor privado da proteína todo presente, muito importante para que a gente possa definir planejamento e estratégia de reações em função do que está se acontecendo. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas alertaram para os impactos socioambientais da instalação de data center de inteligência artificial no país. O data center de IA é uma estrutura formada por computadores com alta capacidade de armazenamento, processamento e transferência de dados, necessários para o funcionamento da inteligência artificial. Devido ao seu grande porte e ao processamento incessante, data centers consomem muita energia e água para funcionarem, além de necessitarem de grande espaço físico, o que pode causar muitos impactos ambientais. Os data centers, diferente de vários outros empreendimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, ele não possui nenhum tipo de controle, não é capaz de conseguir controlar o seu gasto de energia durante o ano e durante o dia, ou seja, ele não consegue estabelecer limites eficientes sobre os períodos de energia que vai gerar, porque eles acabam utilizando o nosso sistema nacional de energia 7 dias por semana, 24 horas. Quando falamos sobre o uso de recursos para data centers, estamos falando na adição artificial de um consumo de novos núcleos urbanos, às vezes equivalente a uma metrópole, tanto em uso de água quanto em uso de energia. Isso precisa ser dimensionado no planejamento do setor para ambos os recursos que estamos tratando aqui. A gente percebe que data center também não é só água e energia. Data center hoje, cada vez mais a gente tem produzido evidências no campo acadêmico que ele envolve uma poluição por luminosidade, com alteração da estrutura e comportamento da fauna e da flora de entorno e da comunidade de entorno desses data centers. A audiência também tratou dos potenciais impactos que podem ser sofridos pelas comunidades e gerações futuras. Desses 200 data centers que a gente tem hoje, até então tem sido um grande foco das discussões, eles consomem uma energia proporcional de 900 megawatts de energia. Quando a gente começa a falar de data center para inteligência artificial, a gente está falando de um data center, por exemplo, em Eldorado do Sul, de 5 gigawatts de energia, ou seja, 5 vezes mais potência do que todos os 200 data centers que a gente já tinha hoje no Brasil. As escolhas que nós fazemos hoje estão definindo os ecossistemas futuros, os filhos das pessoas que estão aqui, netos, né? Então, a expansão dos data centers pelo mundo oferece sim ao Brasil a possibilidade de aprender antes que esses contratos de longo prazo, incentivos e todas as obras associadas fechem outros destinos e oportunidades de futuro. Peço que haja uma regulação para as questões de IA e data center dentro dos territórios tradicionais e originários, com participação das comunidades. Uma regulação feita sem a participação das comunidades é ditatorial. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Senado.
entrei nessa vulnerabilidade com meus animais despejados, numa situação difícil, sem emprego, sem nada. Para você chegar numa situação de vulnerabilidade extrema, de alta complexidade, né, tem que ter muito drama. Primeiro você